próprio de juiz, né? Os parlamentares, individualmente, eles não têm poder. Eles têm poder enquanto colegiado para votar, quebra de sigilo, etc. Existem as CPIs da Câmara e do Senado isoladamente e também as CPIs mistas. Qual a diferença entre elas e quantos são os componentes? Isso varia, né? Varia, os requerimentos devem apontar, geralmente vão ser titulares em torno de 11, quando é de uma casa isolada, e geralmente quando é mista dobra esse número, né? Então, o interessante é que você tem que prever ali uma previsão de despesa, um prazo para ela durar e um fato determinado, né? Então, dependendo do interesse político no momento, pode ser ou do Senado, ou da Câmara, ou mista, dependendo do interesse que está envolvido. E outro ponto interessante é que nós temos vários recursos no Poder Legislativo para fiscalizar o Executivo, né? Temos pedido de informação, interpelação parlamentar, auditoria do TCU, mas a CPI é o mais poderoso deles, justamente por ter esse poder de ir atrás e perseguir o fato com esses poderes judiciais de que dispõe. A CPI, então, é um instrumento através do qual as minorias dentro das comissões, perdendo uma votação de requerimento de informação ou uma votação para convocar que alguém venha aqui, convocar ou convidar que algum ministro venha aqui depor, ela pode, de certa forma, driblar, tentando conseguir assinaturas em números suficientes para chamar aqui. Exato. Basta recolher as assinaturas, 1/3 do número da casa, e a CPI já pode ser instalada. Agora, qual o prazo de funcionamento? O que determina o prazo de funcionamento da CPI? Porque elas são comissões temporárias, não são permanentes, né? Geralmente elas duram de 120 a 30 dias, geralmente em torno disso, né? Elas podem ser prorrogadas. Aí um novo requerimento para prorrogar a CPI. Geralmente ocorre isso, mas elas têm um limite, elas só podem funcionar dentro da legislatura. Elas não podem passar de uma legislatura para outra, não pode, né? E há limites também previstos no regimento. Por exemplo, no Senado Federal, cada senador só pode participar de 2, no máximo. Uma como titular, outra como suplente. Não pode mais do que isso. No regimento da Câmara, só podem ter 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo. Então, há um limite regimental para o número de CPIs. Bom, suponhamos que eu seja um deputado, um senador, e eu queira entrar com uma CPI. Qual é o meu primeiro trabalho? É recolher assinaturas. Existe um prazo para recolhimento das assinaturas? Não existe prazo, né? Uma vez colocado bem o fato determinado, isso é importante, né? O STF tem frisado, sublinhado muito bem sobre isso. Um fato determinado, um tempo determinado, previsão de despesas e se for algo dentro da competência do Poder Legislativo Federal, isso é importante também, tudo por quanto a gente pode legislar, a gente pode investigar, né? Então, está dentro da competência legislativa do Poder Legislativo. Ou o caso envolve verbas federais, então a gente pode investigar. Então, tudo certinho, recolher um texto de assinaturas e propor, e a CPI pode ser instalada. Bom, existe também o regimento de cada uma das casas e o regimento comum. Regimentalmente, o que é estabelecido em termos de tramitação? Entrega as assinaturas e existe um prazo para que o requerimento seja lido pelo presidente da Casa, pelo presidente do Senado, presidente da Câmara? Não existe. Não existe um prazo, né? A leitura, os líderes, os partidos têm que indicar os integrantes da CPI, né? Seguindo a regra da proporcionalidade partidária. Se não fizer, já tem decisão do STF, o próprio presidente da Casa pode indicar os nomes. E outra forma também que não tem interesse muito na CPI, para que ela não seja instalada, não dá quórum. No dia de instalação da CPI, não dá quórum. Mas também já tem decisão do STF que, se não aparecer ninguém, o próprio presidente pode instalar a CPI. Então, é muito forte essa questão da minoria, né? O direito de minoria, a força da minoria para investigar fatos de interesse nacional e fiscalizar o Poder Executivo. Agora, eu não sei se na Câmara se o regimento da Câmara e o regimento do Senado Federal diferem quanto à entrega, a dar curso às CPIs. Parece que a Câmara existe um número que limita um número limitado de CPIs em atividade. E por isso, às vezes, uma CPI não é instalada porque já tem aquelas vagas ocupadas. Isso. E disso decorreria uma manobra de que os assessores dos deputados colocariam no início da legislatura alguém na fila da secretaria, quero dar entrada aqui, porque são manobras, não são irregulares. Não. São legítimas, né? São manobras legítimas. Aqui no Senado também existe essa fila de lugares ocupados. Aqui. Eu não tenho notícia disso no Senado.
Realmente na Câmara tem, de vez em quando vem esses boatos, mas são casas políticas, né? É um embate entre forças políticas, partidos de interesse, né? Então, são manobras legítimas, regimentais. Mas o que realmente decide, no final das contas, é o debate, é o consenso e esse embate entre as forças políticas. As CPIs, obviamente, elas são instaladas com o objetivo de chamar a atenção, né? E isso ficou muito mais evidente depois que as CPIs começaram a ser transmitidas pela televisão, né? Uma CPI bastante importante foi a CPI da Covid, que a quem se atribui o fato de o país ter realmente se movimentado contra a maré do governo e das determinações até de ministérios, e o país foi praticamente obrigado a comprar vacinas porque a CPI estava visível, que a CPI, digamos assim, vamos puxar um pouco a brasa aqui para o nosso pescado, porque a TV Senado transmitiu e transmite até hoje sem qualquer censura, e as outras emissoras retransmitem o nosso sinal, né? Que você acha que mudou de alguma forma a audiência, e em que pode ter interferido o fato dessas transmissões acontecerem ao vivo? Isso é muito importante, né? Muito importante. Porque apesar de ser um inquérito, né? É parecido com um inquérito policial, mas o inquérito policial é sigiloso. CPI é um inquérito que ele é público, né? E as pessoas estão acompanhando ao mesmo tempo ali, real time. Isso é muito importante porque é o direito do povo de ter conhecimento, de ter informação, né? É um dos objetivos básicos da CPI. Isso vem desde o direito anglo-saxão, na Inglaterra, lá do Bill of Rights, né? O people's right to know, tem que saber, tem que ter conhecimento, né? Então, é uma forma de a sociedade se informar sobre fatos importantes. Então, isso está ali online, na internet, na televisão, isso é importantíssimo, né? E os parlamentares têm atuado de acordo. Eles estão ali presentes, discursam, postam no Instagram, no Facebook, ou rede social de forma geral. Isso é muito importante, que a sociedade ganha com isso, ela se informa com isso. E as CPIs, elas produzem efeitos importantíssimos, como você bem citou, né? A CPI da pandemia, descobriu a corrupção da Covaxin, o caso, né, da vacina da Covaxin. CPIs, apesar de ter essa coisa, sempre termina em pizza, não, né? Tivemos CPIs que derrubaram o presidente da República, derrubaram ministros, levaram a cassação de senadores, de deputados, né? Temos CPIs históricas aí de Correios, dos bingos, do PC Farias, né? Mas existe um dito popular que fala assim, CPI nunca se sabe como começa, mas nunca se sabe como termina, né? Tem isso, né? Porque apesar de termos um fato determinado, né, como eu falei para você no início, né, que tem que estar no requerimento, um fato determinado, mas como o direito penal, processual penal, ele entra como subsidiário para instruir o andamento de CPIs, temos fatos conexos. Às vezes, fatos aparecem no meio da investigação, ou estão relacionados com aquele fato original. Então, às vezes, as CPIs elas vão ampliando o escopo. É comum isso acontecer. Aí tem esse negócio, né? Pô, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Mas faz parte do processo. Quais são as condições em que a CPI pode ser prorrogada, e quais têm sido os motivos de prorrogação mais frequentes? Geralmente é quando você não consegue concluir a investigação, né? No decorrer do caminho, temos forças, como eu falei, antagônicas ali. O pessoal vai tentar, quem não tem interesse na CPI, não dar quórum, evitar que tais requerimentos de diligência sejam votadas, porque tem que ter maioria presente e voto da maioria, né? Para aprovar qualquer medida, uma quebra de sigilo bancário, fiscal, etc. Então, apesar de, para criar, é uma minoria, mas no funcionamento, no dia a dia, nas diligências, tem que ter o voto da maioria lá, dos presentes ali para votar. Então, as forças antagônicas ali vão tentar, não leva a gente, não dá quórum, não vota nisso. Então, às vezes, algumas investigações se arrastam. E acaba o prazo que está no requerimento, poxa, precisamos de mais tempo, aí precisa prorrogar. Aí é um novo embate, tem que ter outra votação para votar e prorrogar a CPI. Mas faz parte do processo. A disputa em torno do nome da CPI também, ela envolve uma luta política muito grande, porque é diferente você falar ação penal 470, ou você falar mensalão, por exemplo. Sim. Aí fica mais, enfim. É comum acontecer essa disputa em torno do nome? Geralmente, assim, a gente procura dar um nome que seja bem acessível à população, de uma forma geral, né?
CPI das bets, CPI das apostas esportivas, CPI da pandemia. É uma coisa diferente. CPI A CPI das bets chama muito mais do que a CPI das apostas, de apostas de custo fixo, né? De quantia fixa. Essa anterior foi a manipulação de resultados, né? Manipulação de resultados, jogos e apostas esportivas. Ficou um nome grande e tal. Mas, geralmente, não há problema não com o nome. Geralmente, a gente tenta buscar um nome que seja mais acessível, um nome simples, de fácil entendimento. Houve a tentativa de colocar um CPI da CBF, mas que foi transformada em CPI do futebol, que é muito mais, enfim, mais uma amplo, disputa política, a gente sabe. E atrai mais interesse. Atrai mais interesse. Se você é advogado? Sim. Se você fosse advogado e quisesse, de alguma forma, interferir para impedir que uma CPI fosse instalada, qual que você veria como se fosse a maneira mais legítima e mais, digamos assim, inteligente de interferir? A forma mais inteligente seria atacar o requerimento. Né? Atacar, isso aqui não é um fato determinado, está muito amplo, o Congresso Nacional não tem competência para investigar isso aqui, ou é um fato privado, não é público, isso aqui não tem interesse nacional. E iria por esse caminho tentando desqualificar o requerimento de criação da CPI. Você acha que essas tentativas, a intervenção do Supremo mais, digamos assim, de maior visibilidade foi no governo passado, quando houve a tentativa de não ser instalada a CPI da Covid, né, da pandemia, da pandemia, e eles obrigaram, o Supremo obrigou a que fosse lido o requerimento, que fossem indicados os membros dos partidos. E assim, você lembra de alguma outra intervenção do Supremo? Você acha que tem sido mais frequente ou depois dessa ficou mais pacificado o entendimento? Não, ficou bem pacificado. Isso aí hoje está bem pacificado, né? Teve essas intervenções aconteceu nessa última CPI. Se os partidos não indicarem os membros, o presidente do Senado pode indicar os membros. Se não houver quórum para instalação, o presidente do Senado instala. Né? Aconteceu isso também recentemente. Então, isso está bem sedimentado, bem pacificado e os parlamentares já sabem que eles não podem ir contra isso. Né? Quais são as mais frequentes consequências das CPIs que você poderia destacar, assim, de maior repercussão pública? Então, a CPI é interessante porque ela é um inquérito público, né? Então, ela expõe pessoas, expõe fatos, né, de interesse nacional. Então, muitas pessoas, por exemplo, recentemente a Virgínia Fonseca, nem eu conhecia, né? A gente estava conversando aqui há pouco, a gente não conhecia essa influência. Um fenômeno de audiência né? da internet. A gente passou a conhecer, não é? É informação para as pessoas. Olha, é uma influência, pessoa conhecida e está envolvida com o mercado de apostas. Olha que interessante. Vamos saber mais sobre isso. E dá informação para as pessoas. Né? Então, as CPIs, elas permitem isso. É um fato que tem influência na vida nacional. Tem várias questões envolvendo isso, né? Bolsa Família, suicídio, ludopatia. O Banco Central também está em cima dessa questão das apostas, do mercado de apostas esportivas, etc. Mas há fortes interesses por trás desses interesses econômicos. Os clubes brasileiros, muitos dos clubes da primeira divisão são abertamente. E por trás está o futebol, né? O nosso futebol, patrimônio cultural brasileiro. Então, tem muito interesse nesse tipo de CPI. Né? Então, ela escancara, ela abre as portas. Isso é interessante, isso é muito bom. Então, as pessoas passam a se informar sobre aquilo. Né? Que há esse mercado, há jogos disponíveis, eu posso apostar, quais são as regras do jogo, etc. Agora a CPI investiga, vai ver os abusos, quem está quebrando a lei, e ela tem também, é um fato político, ela cria fato político quando indicia pessoas ao final, no relatório final. Não há nenhuma vinculação jurídica nos indiciamentos, mas é um fato político relevante, né? Tem peso político. Quando você indicia e coloca nomes ali no relatório final, essas pessoas cometeram crimes. Né? Então, isso é importante. E a sociedade vê e acompanha tudo isso, porque é tudo público. Né? Um episódio mais recente dos casos de prisão decretada por um senador durante uma CPI aconteceu exatamente na CPI das bets, em que um dos depoentes levou voz de prisão. Certo. Quais são as condições para que essa pessoa para que haja decretação de voz de prisão e que seja cumprida? Então, quando a pessoa é convocada como testemunha, é crime uma testemunha não falar a verdade. Ela tem que falar a verdade, ela não pode ficar em silêncio, ela não pode calar a verdade. A não ser que seja algo para auto-incriminá-la. Aí a Constituição dá o direito dela de ficar em silêncio. Mas se não é esse o caso, ela tem que falar. Ela tem que esclarecer os fatos, o que ela sabe, tem que falar.
Se ela não falar, ela comete um crime. Crime de falso testemunho. Qual a diferença entre ele vir como testemunha ou vir como indiciado, ou como investigado, no caso, né? É isso. Porque fica difícil para o telespectador, até para mim mesmo, fica difícil entender, porque após o entendimento do ministro Nelson Jobim, que na época daquelas CPIs mais conturbadas, autorizou ficar calado. Para o espectador é uma frustração, né? Em que condições, por que a testemunha não pode ficar calado e quem é investigado pode? A princípio, não importa se você é testemunha ou é investigado. Se alguém lhe faz uma pergunta e você pode revelar algo que possa lhe prejudicar, se autoincriminar, você tem todo o direito de ficar calado. Mesmo que você esteja ali como testemunha, né? É um direito ao silêncio, está na Constituição. O direito de não autoincriminação. Agora, isso está na Constituição, já é direito de todo mundo. Agora, algumas pessoas ficam, alguns depoentes ficam ali inseguros e acabam tentando se garantir com o habeas corpus preventivo no STF, que já está lá ali por escrito, olha, eu posso me calar, por favor, não me prendam, né? Agora, claro, que há fatos passados de parlamentares abusarem um pouco disso, né, e prender a pessoa em flagrante, na hora, né? Então, isso só pode acontecer, essa prisão em flagrante, da voz de prisão na hora, apenas nesses casos em que fica muito claro que a testemunha está mentindo ou está falando a verdade. Quem é a autoridade policial presente que está capaz de prender, capacitada legalmente? A Polícia do Senado que faz isso. A Polícia do Senado. Inclusive, a Polícia do Senado, ela participa também em diligências de condução coercitiva, quando uma testemunha, por exemplo, se nega a vir, né? Então, testemunhas também têm essa questão da condução coercitiva e a Polícia do Senado pode ser usada e tem sido usada, né? Então, é uma ferramenta muito interessante, prisão, condução coercitiva. E se depois se verifica numa instância superior que não havia condições legais, não havia os atributos legais para que essa pessoa fosse presa, o que acontece? Isso pode acontecer, né? Mas o que a gente sempre diz, olha, no momento que aconteceu, pelos elementos que haviam disponíveis, os fatos que estavam ali, a documentação que a CPI recebeu, era a informação que a gente tinha. Então, o correto alguns parlamentares acham melhor dar voz de prisão, porque dá força para a CPI, as pessoas estão olhando, né? Para os depoentes seguintes, já cria uma força dissuasória em relação aos depoentes que virão. Olha, não calem a verdade, contribuam, informem a sociedade e venham colaborar com a gente. Então, encaminha também os autos para a polícia, né? Você prende e caminha para a Polícia Federal. Olha, os indícios são esses e esses, a gente recebeu essa documentação, né? Então, há claros indícios de que essa pessoa calou a verdade ou mentiu. Continue a investigação. Geralmente, a polícia é quem continua essa investigação. Então, essa investigação típica de falso testemunho, geralmente isso não segue numa CPI, segue na Polícia Federal, depois. Depois vai chegar ao Supremo. Aí pode ser que conclua, olha, não havia elementos para isso, a prisão foi abusiva, aí o Judiciário vai tomar as providências que achar adequadas. Bom, o relatório final da CPI, ele tem algum prazo depois de extinto o funcionamento, depois de decorrido o prazo do funcionamento da CPI, existe um prazo para que o relator apresente o relatório final tem que ser votado dentro do prazo da CPI, dentro dele, né? O que está lá no requerimento inicial. Isso inclui, dos 180 dias, por exemplo, já foi prorrogado, então chega aos 180 dias, dentro desses 180 dias o relator tem que apresentar. Tem que apresentar e ele tem que ser votado. Se isso não acontecer? Aí acontece, já há casos de CPIs que terminam sem votação do relatório final. O que é uma coisa triste, né? Mas acontece. Temos casos, a CPI do Banestada, por exemplo, que foi o embrião da Lava Jato. A Lava Jato teve início numa CPI do Senado Federal, a CPI do Banestada. Infelizmente, a CPI terminou sem relatório, porque havia muitas forças ali contrárias à investigação e não houve tempo hábil para a votação do relatório e não conseguiram a prorrogação. E o que acontece nesse caso com o material que foi apurado lá no passado? Mesmo assim, perde a validade? Não, são todos válidos, mesmo que não haja um documento formal aprovado, uma conclusão da investigação, mesmo que não haja, o Senado pode encaminhar tudo o que recolheu para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para os órgãos competentes. Não há nenhum problema, pode encaminhar toda a documentação. Caso aconteça algum problema com o presidente e com o relator ou relatora da comissão, eles são substituídos? É eleito ou alguém é indicado para substituir? A CPI,
ela precisa de quórum para votar, né? Agora, para ouvir pessoas, basta estar o presidente e o relator. Então, se o relator não está presente, o presidente indica um relator ad hoc, alguém que estiver ali e faça as vezes da relatoria. E, claro, e se depois, por algum motivo, o relator sair, aí definitivamente o presidente tem que indicar outro, respeitando as regras partidárias, proporcionalidade partidária, etc., como foi feito com o original. Quais são as condições em que um suplente pode chegar, e mesmo não sendo titular da CPI, ele pode chegar e se expressar, se manifestar livremente? Pode livremente, pode usar a palavra livremente, né? Inclusive é um direito constitucional. E claro, se ele estiver substituindo o titular, né, como suplente, ele pode até votar. Mas já aconteceu, sim, de um senador dizendo, não, você não pode, tais e tais procedimentos você não pode assumir aqui porque você é só suplente, você não é titular. Que condições são essas? Essa é uma questão delicada, porque o suplente está ali para substituir o titular. As mulheres já se revoltaram contra isso, né? Com uma intervenção dessas. Isso faz parte desse jogo político de CPIs, né? Mas eles têm direito a participar do processo e ter voz? Tem. Isso não pode ser negado a eles. E relembrando, né? CPI é um instrumento de minoria. Eles estão ali para isso, né? Então, claro, a maioria vai tentar as ferramentas regimentais que tem para tentar impedir ou limitar alguma coisa. Mas eles têm direito a atuar sim. Você mudaria algum dos itens do organograma e do fluxograma das CPIs como eles estão hoje na lei? Ou acha que são suficientes, estão preenchidas todas as demandas? A gente tentou aqui no Senado Federal, há uns anos atrás, a gente estava tentando fazer uma reforma no regimento. Então, uma proposta uma proposta feita, inclusive por mim e outros colegas, foi que quando for votação de quebra de sigilo, que é uma coisa mais sensível, envolve a privacidade da pessoa, sigilo bancário, fiscal, telemático, telefônico, que seja um quórum qualificado, né? Um quórum qualificado. Que significa a maioria... Não a simples maioria. A maioria né? Absoluta. Absoluta, Dos membros da comissão. Dos membros da comissão, Mas isso não passou. Eu acho que seria para proteger... Como é uma investigação pública, e proteger a privacidade. Privacidade. Eu acho que seria uma medida interessante. Seria a única reforma que eu faria, o procedimento atual seria essa. Mas não passou. Não passou. Ok. Muito obrigado pela sua presença aqui, Tiago. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Introduzir o pescado agora, já na alimentação da nossa criançada, vai tornar o futuro da alimentação dessa criançada muito mais rico em proteínas, muito mais magro. Qual o impacto que o senhor imagina que um projeto como esse pode ter para essa cadeia produtiva de pescado no Brasil? Majoritariamente, esses colégios serão abastecidos por pescados frescos produzidos pelo nosso produtor. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beríngia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes.
vocação brasileira é de paz e de solução pacífica dos conflitos, de defesa da prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos. Quer dizer, o Brasil vai virar um paraíso para pessoas condenadas por corrupção, inclusive por suborno. O determinante foi a instantânea aprovação do governo peruano. Quer dizer, não havia por que não se fazer, não se dar, e os exemplos todos que eu citei na minha apresentação de outros asilos dados também não creio que corroborem um fato de que o Brasil tenha um comportamento que possa ser criticável. Os 4 asilados na Venezuela foram resgatados pelos Estados Unidos? Qual foi a participação do Brasil neste episódio? Os 4 que estavam saíram. Não sabemos como saíram. Eu acho também que o governo venezuelano não sabe como. Agora eu devo dizer que a informação que temos é que eles se encontram nos Estados Unidos. Por que a gente tem que chamar ou convidar uma autoridade chinesa para comparecer, né, vir ao Brasil para fazer esse tipo de controle? Não houve convite para nenhuma autoridade chinesa vir. Isso não há. Então, esse ponto é muito simples de responder. Eu estava presente e foi uma menção que o presidente Lula fez e que ele só, inclusive, pediu ao auxílio na hora, a primeira-dama, o fato específico. Foi dito o seguinte, que não é possível que se deixe que em plataformas digitais que haja divulgação de temas de pornografia, de pedofilia. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Bom dia, quarta-feira, 11 de junho. O Senado Notícias está no ar. A reserva de 20% das vagas do Legislativo para as mulheres está prevista no projeto de lei complementar que modifica regras eleitorais. O texto pode ser votado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e é um dos destaques do dia. Vamos saber detalhes ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos. Então, André, a expectativa é de que o texto apresentado pelo relator, senador Marcelo Castro, há 15 dias, seja votado hoje. Ele já leu o parecer, houve um pedido de vista e a votação ficou marcada para esta quarta-feira. Mas, como a gente sabe, André, este é um tema polêmico, até porque ele trata de questões que provocam muitas divergências, como a reserva de vagas, inelegibilidade, o uso da internet nas campanhas eleitorais, prestação de contas e muitos outros. O relator, para se ter uma ideia, André, de como esse tema provoca polêmica, o relator já apresentou 6 versões do texto e ele ainda pode mudar, já que foram apresentadas cerca de 50 emendas desde que ele apresentou o último parecer. Se ele resolver acatar alguma dessas emendas, então o texto pode ainda sofrer mudanças. Com 900 artigos, esse texto, esse projeto de lei complementar, ele reúne todas as leis eleitorais em uma só legislação. Uma das novidades é a reserva de 20% das cadeiras no Legislativo estadual, federal, estadual e municipal para as mulheres. Hoje, o que existe são cotas para candidaturas. O texto também estabelece que políticos condenados fiquem inelegíveis por 8 anos, independente do crime cometido.
esse prazo ele começa a contar a partir da decisão da Justiça. Uma outra inovação é a possibilidade de que partidos políticos e entidades da sociedade civil tenham o direito de fiscalização e auditoria nos códigos-fontes, sistemas eletrônicos de biometria, votação, apuração e totalização de votos. Se esse texto for aprovado hoje na CCJ, ele vai a plenário e depois volta para a Câmara, para que as regras possam valer nas eleições do ano que vem. O texto, o projeto precisa ser aprovado pelo Congresso até o dia 3 de outubro deste ano. É com você, André. Obrigado de novo, obrigado pela participação. Projeto que impede que estupradores com menos de 21 anos ou com mais de 70 tenham a pena diminuída por causa da idade foi aprovado nesta terça-feira pelo plenário do Senado. O texto segue para a sanção do presidente Lula. Quase 1.300.000 mulheres foram vítimas de crimes no Brasil em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os números incluem homicídios e feminicídios, violência doméstica e psicológica, ameaça, perseguição e estupro. O projeto aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira determina que ter menos de 21 anos ou mais de 70 deixa de ser circunstância atenuante no caso de estupro. Isso significa que a pena não será reduzida pela idade. Fica também proibido diminuir o prazo de prescrição da pena nesses crimes. O texto da proposta reforça que a juventude e a velhice não podem ser usadas como desculpa para cometer crime sexual contra mulheres. O projeto segue agora para a sanção da Presidência da República. Os senadores também aprovaram outros projetos, entre eles o que prevê que estados e municípios deverão informar à Comissão de Assuntos Econômicos operações internas de crédito. A indicação de autoridades para ocuparem cargos de embaixadores do Brasil na Sérvia e Montenegro, Azerbaijão e Guiné-Bissau também foi aprovada pelos parlamentares. 11 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário do Senado. Confira a agenda desta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, como vimos, reunião marcada na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens da pauta é o projeto de lei complementar que regulamenta as normas eleitorais e as normas processuais eleitorais brasileiras. Também às 9, reunião prevista na Comissão de Assuntos Sociais. O primeiro item da pauta é o projeto que cria o contrato de primeiro emprego e o contrato de recolocação profissional. E ainda às 9, a representação brasileira no Parlamento do Mercosul deve se reunir para eleger presidente e vices e ainda escolher o representante junto à mesa do Parlamento do Mercosul. Às 10 horas está prevista a audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater o futuro do Programa Espacial Brasileiro. Também às 10, a audiência pública na Comissão de Esporte para discutir os planos da nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que torna obrigatória a divulgação de informações de caráter educativo e preventivo que possam contribuir para a redução da incidência da gravidez na adolescência e alertar sobre os graves riscos inerentes à prática do aborto. E logo mais, a 1h50, deve ser instalada a subcomissão temporária para acompanhar os embargos de terras por parte do IBAMA. A subcomissão é ligada à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Na ocasião, devem ser eleitos presidente e vice. Às 2 horas, a Comissão de Agricultura deve realizar audiência pública para debater a prevenção da praga monilia na lavoura cacaueira do Brasil e a construção de barreiras sanitárias. A monilia, ou monilíase, é uma doença causada por fungos e que afeta o cacaueiro e o cupuaçuzeiro, podendo levar à perda de 100% da produção. No mesmo horário, a Comissão de Assuntos Sociais deve fazer nova reunião, uma audiência pública para discutir o projeto que permite que os medicamentos isentos de prescrição possam ser comercializados em supermercados desde que disponham de farmacêutico. Também às 2, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que estabelece a política de governança da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional.
Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que agrava penas nos casos de crimes praticados em instituições de ensino. E às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1291 tem reunião prevista para exame do relatório final dos trabalhos. A MP aperfeiçoa os mecanismos disponíveis ao Fundo Social para enfrentar os desafios socioeconômicos do país. Pedidos de indiciamento e várias propostas de mudança na legislação. Foi apresentado nesta terça-feira o relatório final da CPI das Bets. 16 pessoas deverão ser indiciadas. A votação do texto ainda vai ser marcada. Influenciadores digitais, empresários, donos de casas de apostas, proprietários de empresas facilitadoras de pagamentos estão entre os indiciados. Eles são acusados de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros. As influenciadoras digitais, que somam mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra, estão entre os possíveis indiciados. O relatório acusa Virgínia Fonseca de publicidade enganosa e estelionato por simular ganhos com contas demo. Já Deolane Bezerra é suspeita de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A CPI identificou abusos claros com influenciadores simulando apostas falsas, propagandas apresentando as apostas como meio de investimento ou de ficar rico facilmente, uso de bônus e prêmios para viciar os consumidores, uso de memes que atingem especialmente crianças, entre outras práticas abusivas. O relatório propõe a proibição total dos jogos de azar, os chamados caça-níqueis online, como o jogo do tigrinho, por exemplo. Seja em atendimento ao sentimento da esmagadora maioria da população brasileira, seja diante do maior potencial viciante, das maiores dificuldades técnicas de controle e da maior capacidade criminógena desse tipo de jogos, entendemos que a sua absoluta proibição é a medida mais adequada a ser proposta por esta CPI. Sugerimos, assim, manter a legalidade da atividade de plataformas que oferecem jogos de apostas em eventos reais de temática esportiva, com as diversas medidas de regulação mais rígidas propostas por esta CPI, mas proibir-se a forma mais viciante e menos controlável de apostas online, ou seja, os cassinos. Com base nos principais problemas constatados durante a CPI, a relatora Soraya Tronic propõe ainda a criação de 3 novos crimes. Criminalização autônoma da exploração de apostas ilegais, como crimes graves como crimes mais graves do que o jogo ilegal da Lei de Contravenções Graves. B. Tipificação específica para quem promover a facilitação de pagamentos ilícitos às plataformas não autorizadas. E C. Criminalização da publicidade irregular de bets. Foram 7 meses de reuniões, investigações e depoimentos. 19 pessoas foram ouvidas e centenas de documentos analisados. Durante as audiências, um depoente chegou a ser preso. O empresário Daniel Pardim Tavares Lima foi acusado de falso testemunho. Ele está entre os indiciados. A regulamentação da reforma tributária está sendo analisada pelo Congresso Nacional. Nessa terça, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu a Frente Nacional de Prefeitos para debater o tema. Durante a sessão plenária, Davi destacou que haverá uma divisão consensual dos indicados para compor o conselho do comitê gestor do IBS. Nós já demos muitos exemplos da defesa do municipalismo brasileiro nas votações de matérias importantes, consensuando que a vida das pessoas acontece nas cidades. Houve um entendimento com os deputados, ainda com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com os relatores Aguinaldo Ribeiro e Eduardo Braga no Senado, numa divisão consensual dos indicados para compor o conselho do IBS. Os governos estaduais terão representantes,
Os municípios grandes do Brasil, representados pela Frente Nacional dos Prefeitos, terão uma parcela, inclusive menor no acordo construído da parcela de indicados da Frente Nacional, da Confederação Nacional dos Municípios. Tenho certeza absoluta que falo em meu nome, em nome do presidente Hugo Mota, que sabe a construção política que foi feita para o entendimento da votação dessa emenda constitucional. E quero dizer que nós estamos totalmente conectados com o cumprimento dos acordos estabelecidos. A criação do Comitê Gestor do IBS também foi destaque em outra reunião do Senado nesta terça. A Comissão de Constituição e Justiça debateu o tema na 4ª audiência pública sobre reforma tributária. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços é um órgão especial responsável por coordenar o IBS, tributo criado ano passado pela reforma tributária para substituir os atuais ICMS, tributo estadual, e o ISS, municipal. O comitê já foi criado temporariamente, mas precisa ser implementado de forma definitiva até o final deste ano. Durante a audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda detalhou o funcionamento do órgão. Então, o Comitê Gestor, na verdade, não é um ente estranho aos Estados e municípios. Ele é os Estados e municípios que estão atuando de forma conjunta através do Comitê Gestor. Às vezes, senador, a gente ouve falar que o Comitê Gestor vai ter muito poder. Na verdade, não. A função do Comitê Gestor são funções de natureza administrativa, operacional. Ele, inclusive, não tem poder, por exemplo, ao contrário do CONFAS hoje. O CONFAS pode conceder benefícios fiscais, autorizar a concessão de benefícios fiscais. O Comitê Gestor não tem esta competência. O Comitê Gestor, ele não legisla, embora ele tenha, sim, a competência de interpretar a legislação do IBS. A Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios enfrentam um impasse em torno da eleição dos 27 representantes no Conselho Superior do Comitê. O que nós entendemos é que também, no caso dos municípios, as funções deveriam ser ocupadas pelo secretário de Fazenda. Por que isso, prezado senador Confúcio, senadoras e senadores? Porque nós corremos o risco de ter uma entidade que vai cuidar de R$1 trilhão dos brasileiros, que vai ter um orçamento de 5 bilhões de reais, ser tomada por pessoas que têm isso como a sua atividade profissional. Não podemos permitir uma politização dessa nova entidade, que no caso dos municípios, a representação é do conjunto dos municípios do Distrito Federal e não de cada ente individualmente. Vamos mudar a Constituição aqui agora? Logo, a representante não pode ser trocado pelo prefeito. Infelizmente, nós estamos nessa situação. O ideal seria que a gente chegasse a um acordo, porque todo o modelo tem funcionado até agora com base num modelo de federalismo cooperativo e seria muito bom que a gente conseguisse superar esse impasse. Muito obrigado. O Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher foi aprovado ontem pela Comissão de Segurança Pública. Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Nos últimos 12 meses, mais de 20 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Instituto Datafolha. Para tentar frear esse tipo de violência, a Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que institui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Transformando essa política pública em uma lei, a gente não vai ter o risco de ninguém interromper as ações de prevenção à violência contra a mulher. Eu acho que nós temos feito muito isso, trazendo políticas públicas com resultados positivos e transformando em lei para que a gente tenha sustentabilidade e continuidade. O plano estabelece estratégias como a proteção da família, o atendimento humanizado às mulheres, a assistência em casos de violência e o incentivo à denúncia. Também inclui ações educativas, capacitação de agentes públicos, monitoramento e responsabilização dos agressores, além da produção de dados sobre violência contra a mulher. O texto propõe de forma clara a construção de um modelo de enfrentamento da violência baseado na dignidade da pessoa humana, na centralidade da vítima e no respeito às diversidades socioculturais que caracterizam o fenômeno da violência contra a mulher em suas múltiplas manifestações.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi convidada pela Comissão de Assuntos Econômicos para explicar o plano de redução das isenções de impostos, os chamados gastos tributários. Na reunião desta terça-feira, os senadores também aprovaram a reserva de um percentual da propaganda do governo para a prevenção ao uso de drogas. O projeto destina 10% das verbas de propagandas institucionais do governo para o financiamento de campanhas de prevenção ao uso de drogas. O projeto, de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, foi relatado pelo senador Plínio Valério, que deu parecer favorável à proposta. Ele argumenta que as drogas são um problema de saúde pública. O uso de drogas é um problema grave para a saúde pública. Todos nós reconhecemos isso, daí a importância desse projeto. Além da componente citada, temos como aliada a prevenção ao uso mediante campanha de conscientização dos malefícios que podem ser provocados pelo uso de drogas. Infelizmente, a saúde pública hoje não tem recurso suficiente para lidar com toda essa demanda. Quando você tem o tempo todo publicidades mostrando a burrice, né, a imbecilidade que é o uso de uma determinada droga, isso vai ficando tão claro que se torna ridículo, né? Aquilo que era símbolo de status, ter um cigarro na mão, tornou-se hoje uma coisa que quem faz tem vergonha, fuma escondido. Foi aprovado também convite à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para fazer a avaliação da pasta sobre a eficiência dos subsídios concedidos pela União e também para prestar esclarecimentos sobre o plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de natureza tributária. O objetivo desse plano é garantir que o total desses incentivos e benefícios não ultrapasse 2% do PIB. A Comissão de Educação fez nesta terça-feira a 5ª audiência pública para debater o Plano Nacional de Educação. Dessa vez, foram ouvidos especialistas em educação do campo, indígena e quilombola. O Plano Nacional de Educação é pensado para orientar as metas educacionais durante 10 anos. Depois desse período, é elaborado um novo plano. O texto, encaminhado pelo governo ao Congresso em junho do ano passado, estabelece 18 objetivos, 58 metas e 253 estratégias que União, estados e municípios devem cumprir na educação básica, ou seja, desde a educação infantil até os ensinos fundamental e médio, na educação profissional e tecnológica e no ensino superior. Um dos objetivos é universalizar a educação infantil de qualidade e ampliar o acesso a creches. Diferentemente da lei anterior, né, que se encerra neste ano, do Plano Nacional de Educação, que priorizava a universalização da pré-escola e a oferta de matrícula de creche para 50% dos bebês brasileiros, este novo plano busca garantir o acesso universal e lança um olhar para a qualidade da educação para bebês e crianças de 0 a 5 anos. O olhar da qualidade, o olhar da equidade, o olhar da possibilidade de a gente ter avaliações e monitoramentos ainda não existentes na educação infantil no nosso país são muito importantes. Uma das novidades no texto que chegou ao Congresso é um olhar com mais ênfase para as desigualdades. O novo PNE traz objetivos específicos para a educação indígena, do campo e quilombolas, populações historicamente marginalizadas e, por isso, com piores indicadores educacionais. A representante do Fórum Nacional de Educação do Campo falou sobre o fechamento de escolas e ressaltou a necessidade de priorizar a capacitação dos professores. Não dá para pensar a qualidade da escola do campo sem pensarmos a formação dos educadores do campo. E vimos construindo com os movimentos sociais e sindicais do campo e as universidades, nos últimos 25 anos, políticas extremamente densas e consolidadas de formação de educadores do campo. O representante do Fórum Nacional de Educação Indígena lembrou que a educação é um direito dos povos originários, mas tem que respeitar a cultura deles. Primeiro, a valorização e a promoção das línguas indígenas, como elemento central para a qualidade da oferta educacional.
a utilização da língua indígena como língua de instrução nos processos de ensino-aprendizagem. A educação bilíngue, que respeite as realidades sociolinguísticas das comunidades indígenas, a produção e a distribuição de materiais didáticos nas línguas indígenas com conteúdos que valorizem os conhecimentos indígenas. Para representante das escolas quilombolas, o PNE deve levar em conta as desigualdades regionais e fortalecer o acesso de professores por meio de concursos públicos. É desastroso. Os estados chegam a ter quase 60% do seu quadro de funcionários e professores contratados. Nós não temos mais, né, Jéssica, nenhum argumento para dizer que não faz concurso específico para os povos indígenas, para assentados, para quilombolas, porque não tem a mão de obra qualificada, não tem os profissionais qualificados, não existe mais isso. O atual PNE deveria vigorar até 2024, mas teve sua validade prorrogada até dezembro deste ano, porque o novo plano chegou com atraso ao Congresso e ainda não foi votado na Câmara. Desde o ano passado que essa comissão vem fazendo audiências públicas, mas só podemos tratar da tramitação, de aprovação de emendas, de destinação de relatorias, todo o processo formal de tramitação, quando a gente receber a proposta de lá. A nossa intenção é ter esse plano aprovado até o final deste ano. Santa Catarina pode ganhar 3 novas rotas turísticas. E a Comissão de Desenvolvimento Regional deverá realizar uma diligência externa em São Luís do Maranhão para debater os impactos e as repercussões da exploração de gás e petróleo na margem equatorial correspondente ao litoral daquele estado. Há pelo menos 2 anos, o tema é polêmico. A exploração de gás e petróleo em águas profundas na chamada margem equatorial, que acompanha o trajeto da costa brasileira do Amapá ao Rio Grande do Norte. No Maranhão, a área de pesquisa e possível produção se encontra ao norte da região dos Lençóis Maranhenses, perto do município de Barreirinhas, uma das mais belas atrações turísticas do Brasil. Para debater os principais impactos ambientais e socioeconômicos da iniciativa, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deverá promover uma diligência externa em São Luís do Maranhão, conforme requerimento aprovado pelos senadores da CDR. A senadora Elisiane Gama propõe a participação dos seguintes convidados: o senhor governador Carlos Brandão, o senhor Alexandre Silveira de Oliveira, ministro de Minas e Energia ou seu representante, a senhora deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, e o excelentíssimo deputado Pedro Lucas, presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa da exploração do petróleo na margem equatorial do Brasil. Sob a presidência da senadora Dorinha Seabra, o senador Jorge Seife relatou favoravelmente e a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou projetos que criam a Rota Turística Costa Azul, a Rota Cênica da Estrada Velha de Urupema e a Rota Turística Caminho dos Príncipes, 3 iniciativas voltadas para o incentivo ao turismo no estado de Santa Catarina. A Rota Turística Império Caminho dos Príncipes representa uma iniciativa de grande relevância para o seu fortalecimento do turismo regional, ancorada na singularidade de seu patrimônio natural, histórico e cultural. Localizado no norte de Santa Catarina, o Caminho dos Príncipes é uma das rotas turísticas mais encantadoras do estado, reconhecida por suas paisagens exuberantes, arquitetura histórica bem preservada e pela rica tradição cultural de origem europeia. Garantia de água potável nas escolas. Esse é o objetivo de um projeto aprovado nesta terça-feira na Comissão de Meio Ambiente. O relator do projeto, o senador Alessandro Vieira, trouxe dados alarmantes. Os dados são de 21, presidente Fabiano Contarato, colegas. O Brasil tinha 14,7 milhões de estudantes brasileiros com graves problemas de infraestrutura nas escolas. Pelo menos 5.200 escolas sem ter sequer um banheiro. Esses alunos sem acesso à água potável durante o período de aula. 7.700 escolas têm acesso inadequado a recursos hídricos. 3.000 das escolas não têm nenhum acesso à água.
A falta de acesso à água causa efeitos que vão muito além de sede. A CMA, a nossa comissão, em 23, ao avaliar a política pública de saneamento ambiental, sob a relatoria do senador Confúcio Moura, concluiu que a desigualdade regional do Brasil em relação aos componentes do saneamento básico é alarmante e pode ser considerada como uma das principais causas de predominância dos demais fatores de marginalização social. Acreditamos que esse fato, quando associado à precariedade do saneamento e unidades de ensino, é um golpe fatal na esperança de que meninos e meninas pobres possam alcançar melhores condições de vida. O senhor sabe, presidente, meus colegas, o quanto se fala largamente sobre meritocracia, mas é impossível falar de meritocracia quando o ponto de partida é tão desigual. Um projeto singelo, né? Simples, mas de uma importância vital, que a gente chega até a ficar muito preocupado, a palavra indignada, né? Envergonhado, né? Nessa altura do campeonato, a gente ainda ter 3 mil e tantas escolas com problema de água potável. Investir em água potável, em saneamento básico, gente, é investir na saúde pública das pessoas. Em pleno século XXI, nós estarmos discutindo 3 mil e poucas escolas, senador Alessandro, que não tem saneamento, não tem água potável, nos envergonha. Este projeto segue agora para análise da Comissão de Educação e depois para o plenário do Senado. Uma das princesas do Japão vem hoje ao Congresso participar de homenagens e comemorações pelas relações centenárias entre o Brasil e o país asiático. O repórter Tiago Tiburcio vai acompanhar e traz ao vivo mais informações para a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. A princesa japonesa Kako de Akishino tem 30 anos e tem pós-graduação em psicologia. Ela é filha do príncipe Fumihito e sobrinha do atual imperador japonês Naruhito. O Japão é uma monarquia constitucional e cabe à família imperial promover as relações exteriores do Japão. E é por isso que a princesa está no Brasil, porque hoje vão ser comemorados os 130 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Isso por conta da celebração do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre os dois países, celebrado em 1895. E também se comemoram os 117 anos da imigração japonesa para o Brasil. O marco dessa imigração é o ano de 1908, quando no Porto de Santos atracou o navio Kasatomaru, trazendo 781 imigrantes japoneses. De lá para cá, essas relações econômicas, culturais se fortaleceram, as raízes se fortaleceram e o Japão hoje é o 9º maior parceiro comercial do Brasil, tendo uma corrente de comércio bilateral de cerca de 11 bilhões de dólares todos os anos. O Brasil exporta para o Japão principalmente milho e derivados, também minério de ferro, carnes de aves e também café. E já o Japão, ele exporta aqui para o Brasil produtos de maior valor agregado, como, por exemplo, autopeças, produtos químicos, componentes eletrônicos, medicamentos e equipamentos. O Japão também conta atualmente com cerca de 30 bilhões de dólares em investimentos diretos no Brasil, sobretudo na área da indústria. E no giro pelo Brasil, a princesa Kako Akishino visitou nos últimos dias diversas cidades, entre elas São Paulo, Londrina, Rolândia e Campo Grande, cidades onde há uma forte presença da comunidade japonesa aqui no Brasil. E aqui no Congresso Nacional, ela vai ser recebida com todas as honras pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para essa sessão solene que vai ocorrer no plenário da Câmara dos Deputados, marcada para as 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Senado. Então, André, hoje, presença internacional de uma princesa aqui no Congresso Nacional. Isso mesmo, Tiago. Muito obrigado pela sua participação.
uma política nacional para enfrentar a emergência climática e mudança nas licitações para a concessão da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. Projetos aprovados nesta terça-feira na Comissão de Infraestrutura. De autoria do ex-senador por São Paulo, José Serra, o projeto muda a legislação sobre exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, ao permitir que seja feita a licitação com concessão nos blocos em que esse regime for mais vantajoso para o Brasil. Também institui a disputa em igualdade de condições nas licitações de partilha da produção. O regime de produção no pré-sal será acolhido caso a caso, escolhido caso a caso, em vez da obrigatoriedade da adoção do regime de partilha de produção prevista na legislação atual. Se a mudança de regime de outorga de partilha de produção para concessão viabilizar o aproveitamento desses blocos, hoje encalhados, ganham todos: União, Estados, Distrito Federal e municípios, que receberão mais participações governamentais e tributos. Trabalhadores terão mais empregos e renda, empresas de petróleo, indústria e prestadores de serviços terão maiores receitas. Enfim, todos se beneficiarão com a transformação do petróleo enterrado em riqueza. Em síntese, o projeto de lei veicula modificações da legislação do petróleo que permitirão o aumento da produção e das participações governamentais em relação ao marco regulatório atual. Esse é um projeto que não é bom só para o Norte, é bom para o Brasil, faz parte da agenda da Petrobras no Brasil. Não é? Se a gente não avançar com isso, daqui a pouco tempo nós não temos condições mais de ser, digamos, autossuficientes na exploração de petróleo para o atendimento da nossa frota. Outro projeto aprovado na reunião cria a Política Nacional sobre Mudança do Clima, para estabelecer medidas voltadas ao enfrentamento da emergência climática. Destaque-se inicialmente que o projeto inova positivamente o ordenamento ao reconhecer a existência da emergência climática. Assim, abrevia-se o caminho para que novas medidas venham a ser tomadas, de modo a preservar o planeta do esgotamento de seus recursos e da perturbação de seu equilíbrio físico e biológico. Faz necessário criar políticas públicas para a construção de uma infraestrutura moderna e resiliente às mudanças climáticas, colocando o tema no centro da nossa agenda de desenvolvimento econômico sustentável. O Congresso Nacional fez nesta terça-feira uma sessão solene em homenagem aos 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e aos 32 anos da rede de rádio e TV Boas Novas. O crescimento e o impacto para os amazonenses da igreja foram destacados na homenagem. Para sempre, amém. Os 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e os 32 anos da Rede Boas Novas, uma rede de comunicação vinculada à denominação, foram homenageados em sessão solene do Congresso Nacional. Onde muitas vezes o Estado não chega, a igreja está presente, seja numa casa de barro, numa canoa ou sob a sombra de uma seringueira, levando a palavra de Deus, mas também oferecendo assistência social, orientação espiritual e apoio fraterno. Essa história é, sobretudo, uma história de fé e serviço. E não podemos falar da Assembleia de Deus sem destacar o papel fundamental da Rede Boas Novas, que há 32 anos vem ampliando esse alcance usando a tecnologia como instrumento de evangelização. A atuação dessa denominação religiosa transcende os muros dos templos, estendendo-se através de projetos sociais que atendem às necessidades mais urgentes da população amazonense. Esses projetos nas áreas de educação, saúde, assistência social e desenvolvimento comunitário demonstram como a fé cristã se materializa em ações concretas de amor ao próximo. Obrigado por estarem não nos 62 municípios do Amazonas, mas por estarem em cada vila, em cada povo, em cada aldeia, levando o evangelho, levando alimento, levando esperança, levando transformação.
o crescimento e o impacto para os amazonenses. Da igreja fundada em 1918 por um casal de missionários da Suécia, foram destacados pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Por mais de 107 anos, com 3.000 templos e mais de 2.000 pastores, com uma membresia que ultrapassa 300.000 pessoas, é o que tem feito a diferença na vida ali do povo do estado do Amazonas. O pastor atual da igreja fez um reconhecimento aos pastores pioneiros. Agradeceu aos parlamentares a homenagem, abençoou as autoridades do país e terminou a participação recitando o Salmo 47. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei levantado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao nome do Senhor. O Senado ganhou na semana passada o Prêmio Abel 2025 da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas na categoria Publicação. O reconhecimento é pela Cartilha da Vereadora, projeto elaborado no ano passado pelo Instituto Legislativo Brasileiro e Interleges. A Casa Legislativa também recebeu o Prêmio Conexão Inova com o projeto Oficina de Gestão Pública Sustentável, também criado pelo Interleges. Davi Alcolumbre parabenizou o parlamento pelos prêmios durante a sessão plenária desta terça-feira. A iniciativa foi lançada em sintonia com o esforço do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2024 para incentivar as candidaturas femininas e combater práticas que fragilizam as cotas de gênero. Também recebemos o primeiro lugar no 5º Prêmio de Conexão Inova, na categoria Ambiental, Social e Governança ESG, com o projeto Oficina de Gestão Pública Sustentável, criado pelo programa Interleges. Ambas as premiações destacam iniciativas que conjugam conhecimento técnico, responsabilidade social e compromisso com o aprimoramento da gestão pública. Por isso, e com justificado orgulho, registro mais esse reconhecimento externo ao trabalho desta casa colaborativo que realizamos no Senado da República. Temos um convite especial para os telespectadores de Lauro de Freitas, na Bahia. Hoje, às 19h, será lançado no Teatro de Bolso, no Shopping Boulevard Vilas do Atlântico, o documentário da TV Senado, Quando Elas Se Movimentam. O filme conta a trajetória de 3 mulheres negras que têm suas vidas impactadas por uma série de episódios da conquista de direitos no Brasil. Uma das personagens retratadas é a juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, Antônia Faleiros, que trabalha na cidade. Quando Elas Se Movimentam, dirigido por Suzana Lira e produzido pela TV Senado, conta a história de superação de 3 mulheres negras que transformaram suas vidas e conquistaram um espaço na sociedade. As dificuldades são aquelas inerentes a uma sociedade que tratou a mulher como objeto, como um corpo a ser explorado, em especial a mulher negra. E é deste padrão que a mulher negra busca se libertar, na minha concepção, pelo estudo, pelo conhecimento. Eu não vejo outro caminho para nós. A pobreza é feminina e a pobreza é negra, né? O IBGE tem mostrado isso a cada censo, a cada pesquisa, e penso que já passou da hora. São mais de 500 anos de desigualdade nesse país, então é super necessário políticas públicas para que a gente possa tirar da pobreza as mulheres e as pessoas negras, né? Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo
que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Relembrando, hoje às 19h, o documentário Quando Elas Se Movimentam vai ser lançado em Lauro de Freitas, Bahia, no Teatro de Bolso, no Shopping Boulevard Vilas do Atlântico. O evento é gratuito. Participe! Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Introduzir o pescado agora, já na alimentação da nossa criançada, vai tornar o futuro da alimentação dessa criançada muito mais rico em proteínas, muito mais magro. Qual o impacto que o senhor imagina que um projeto como esse pode ter para essa cadeia produtiva de pescado no Brasil? Majoritariamente, esses colégios serão abastecidos por pescados frescos produzidos pelo nosso produtor. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, estamos de volta, são 9h13. Está começando agora a reunião na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens da pauta é o projeto de lei complementar que regulamenta as normas eleitorais e as normas processuais eleitorais brasileiras. Acompanhe. Cargos de carreira de técnico judiciário em cargo de carreira analista judiciário no quadro permanente do Superior Tribunal de Justiça e a relatoria do senador Anjo Coronel, e eu passo a palavra ao senador Anjo Coronel. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Presidente, com vossa vênia, eu vou direto à análise do meu relatório. Cumpre-nos examinar os aspectos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e mérito do PL 4303 de 2024. O acima citado artigo 96, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal, atribui privativamente aos tribunais superiores, sendo o STJ um deles, a competência para propor ao Poder Legislativo, no caso em exame, o Congresso Nacional, a criação e a extinção de seus cargos. Assim, houve respeito à regra constitucional de competência sob iniciativa da proposição, em vista da matéria abordada, uma vez que sua autoria é do próprio STJ. No que diz respeito ao exame de juridicidade, verifica-se que a proposição está compatível com a legislação em vigor, especialmente com a disciplina legal das carreiras do Poder Judiciário da União, de que trata a Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, estando assim apta a integrar o ordenamento jurídico nacional de forma harmônica. De maneira similar, a análise da proposição no plano da regimentalidade não indica qualquer objeção ao andamento de sua tramitação. Quanto ao mérito, ressaltamos do relatório acatado pelo plenário da Câmara dos Deputados que a proposta de transformação de cargos previstos no projeto de lei 4303/2024 considera, entre outros fatores, a existência de concurso público vigente para o cargo de analista judiciário do STJ. Tal circunstância favorece o planejamento estratégico da administração, permitindo o aproveitamento de candidatos já aprovados dentro do prazo legal, em consonância com os princípios da economicidade e da eficiência administrativa. Importa destacar, senhor presidente Otto Alencar, que a medida não implica a criação de novos cargos nem aumento de despesas, tratando-se apenas de adequação da estrutura funcional existente às atuais demandas do órgão. Extrai-se, ademais, daquele relatório, com a nossa concordância,
que se torna ainda mais razoável e oportuna a transformação dos cargos técnicos em cargos de analista, como autorizado pelo Congresso Nacional, pois, além de não implicar aumento de despesa, possibilita o aproveitamento imediato de candidatos aprovados no concurso vigente, cuja validade expira em 2026. Tal medida, senador Girão, assegura a continuidade do funcionamento do STJ em alto nível de produtividade e qualidade, sem interrupções ou prejuízo à sociedade. Assim, senador Espiridião Amin, é louvável a preocupação do STJ em não onerar as contas públicas, promovendo a criação de novos cargos de analista judiciário, conjuntamente com a extinção dos cargos vagos de técnico judiciário, sem que resulte em aumento de despesa com pessoal, conforme informado na justificação da proposição. Entendemos, senador Alessandro, ainda que a alteração promovida pela Câmara dos Deputados no texto original da proposição, ao definir prazo e quantitativo de cargos a serem transformados, veio ao encontro da aprimoração do texto original da proposição, meu caro colega e de patente, não de farda, senador. Em face do exposto, senhor presidente, o voto. O voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei 4303 de 2024 e no mérito pela sua aprovação. Presidente, pela ordem. Lido o relatório, a matéria está em discussão. A palavra do senador Eduardo. Em primeiro lugar, eu queria lhe cumprimentar pela pontualidade de sempre. Eu acho muito importante a gente começar sempre cedo aqui. Lhe agradeço. Eu quero cumprimentar o senador Ângelo Coronel, que ele tem uma marca, viu, presidente? Sabe qual é a marca dele, né? Da sua terra. E ele dá uma leveza ao ambiente aqui da casa, porque ele vai citando os colegas que estão presentes. Também, você lembra na época da pandemia, que você fez um relatório grande, eu não lembro exatamente qual o assunto, mas você foi citando todos aqueles que estavam ali online. A gente estava naquele momento sombrio, e eu nunca vou esquecer da maneira como você conduziu. O relatório, muito bem feito, ele colocou claramente, inclusive, que expira em 2026. O nosso partido, presidente, Partido Novo, lá na Câmara dos Deputados, votou contra. E eu gostaria de, sem fazer um pré-julgamento, queria analisar melhor, né? Então, assim, recebi muitas mensagens, né? Quero agradecer às pessoas com relação a esse assunto, mas é uma questão regimental, não vai atrasar, no máximo uma semana, né? Inclusive, eu quero aqui pedir a algum colega, se puder fazer o pedido de vista coletiva, para ficar consignado para voltar na próxima semana. Apenas gostaria de ver impactos, porque tem aí possibilidades aí da questão de aposentadoria, o valor ser um pouco maior em relação aos cargos, né, de técnicos, e eu só queria fazer esse pedido, consignar esse pedido de vista, senhor presidente. Concedida a vista ao senador coletiva, vista coletiva. O item 2 da pauta, o Marcelo Castro, ele não está presente, senador Ângelo Coronel, que é o item 4. Que altera, não terminativo, que altera a Lei 8.137, 27 de 1990, para reduzir a pena imputada aos crimes contra as relações de consumo, a Lei 8.078, de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, de autoria do deputado federal Áureo Ribeiro, PRTB do Rio de Janeiro, relatoria do Coronel, senador Coronel, que eu passo a palavra. Preliminarmente, registramos que a matéria sobre exame não apresenta vícios de constitucionalidade formal, uma vez que o direito penal está compreendido no campo da competência legislativa, privativa da União, consoante dispõe o artigo 22, inciso 1 da CF. Da mesma forma, o direito do consumidor, nos termos do artigo 24, inciso 5 da Constituição, pode ser legislado concorrentemente
pelos entes federados, cabendo à União a edição de normas gerais. Ademais, não se trata de matéria submetida à iniciativa privativa do Presidente da República nos termos do inciso 1º do artigo 61 da Carta Magna. No mérito, entendemos que o PL é conveniente e oportuno, além de obedecer às normas referentes à técnica legislativa. Estamos com o autor da proposição quando assevera que o direito penal deve atuar de forma subsidiária, apenas quando os demais ramos do direito não se mostrarem suficientes ou adequados para a tutela de determinados bens jurídicos. Presidente, antes de dar sequência ao relatório, eu quero fazer menção que esse projeto já passou pelo plenário do Senado e, à época, houve um requerimento para ele voltar aqui para a CCJ. Então, na verdade, nós estamos dando sequência a um pedido de ano passado. Vê-se que no campo do direito do consumidor, o direito penal tem pouco a contribuir, visto que os principais objetivos do sistema de proteção do consumidor são a regularidade do ambiente de circulação de produtos e serviços com a ágil identificação da irregularidade, o que já é feito pelas normas administrativas sob tutela de PROCONs e agências de vigilância sanitária, por exemplo, e ajuste rápido da reparação na hipótese de ocorrência de danos ao consumidor. Nesse contexto, o vigente artigo 7º da Lei 8137 de 1990 estabelece sanção que nos parece injusta e desproporcional, 2 a 5 anos de detenção ou multa, para condutas que podem ser efetivamente sancionadas por outros ramos do direito, como o direito administrativo. Para fins de comparação, o Código Penal prevê no seu artigo 121, inciso 3º, pena de 1 a 3 anos para o crime de homicídio culposo. A intervenção do direito penal somente se justifica quando fracassarem as demais formas protetoras do bem jurídico previsto em outros ramos do direito. Por isso, presidente Otto Alencar, estamos convencidos de que um patamar de pena que esteja fixado em 6 meses a 2 anos de detenção ou multa é adequado e suficiente para reprimir condutas delituosas e mesmo prevenir sua ocorrência, além de passar a admitir os benefícios penais da despenalizadores da Lei 9.099 de 1995, a Lei dos Juizados Especiais, como a transação penal. Evitam-se, com isso, situações vistas hoje em dia em que gerentes de supermercados são presos em flagrante por descuido na logística de reposição de mercadorias nas gôndolas dos mercados e acabam deixando em oferta um ou outro produto com data vencida. Não estamos dizendo, General Mourão, que isso possa ser tolerado, mas prender um gerente de supermercado e submetê-lo a uma ação penal com pena de até 5 anos se revela desproporcional. Medidas administrativas, como a multa, já servem suficientemente para sancionar e reprimir esses erros. Com isso, estaremos, senador Isalci, inclusive compatibilizando e tornando proporcionais a Lei 8137 de 90, objeto de alteração desse projeto, e o CDC, que ambos cuidam de crimes de espécies semelhantes. Também estamos de acordo com a previsão, senador Bartoli, de que, em algumas modalidades de crime contra o consumidor previsto no artigo 7º da Lei 8137 de 1990, a modalidade culposa, ou seja, quando não existe o dolo, deve ser punida de forma ainda mais branda, mas em um patamar reduzido pela metade ou apenas multa, ante a ausência de maior gravidade da ação ou omissão do fornecedor. Seriam, por exemplo, os casos de venda de produtos em embalagens fora dos padrões exigidos ou a mistura de produtos com qualidade diferentes para venda, pelo valor daquele com maior qualidade. Em casos assim, ficando demonstrado que o fornecedor não agiu com dolo, com intenção de prejudicar o consumidor, ele deve responder sim pelo crime, mas na forma culposa por ter agido com imperícia, imprudência ou negligência. Entretanto, e esse ponto se mostra muito importante, propomos emenda
que prevê a inserção de um parágrafo no artigo 7º da Lei 8137 de 1990, prevendo que a pena será aplicada em dobro se na mistura de gêneros ou mercadorias for violada norma técnica de padronização estabelecida pelo órgão competente. Essa alteração vem como base a sugestão apresentada pelo ilustre senador Carlos Viana, à época que estávamos discutindo essa matéria. No nosso entendimento, é procedente tal alteração, uma vez que, quando se viola a norma técnica de padronização para a composição do produto, a gravidade da conduta é muito maior, devendo, em razão disso, ser punida de forma mais rigorosa. Como exemplo, citamos a comercialização de gasolina. É sabido que esse combustível só pode ser ofertado ao consumidor com a observação de padrões de mistura de etanol, forma de armazenagem e transporte, entre outras normas técnicas definidas por órgão especializado. A inobservância desses padrões pode acarretar enormes riscos e danos ao consumidor, muito maiores que a simples mistura de produtos mais simples. Por essa razão, nesses casos em que existe norma técnica que define a forma como o produto deve ser posto à venda, a pena deve ser maior, podendo chegar então ao dobro. E apenas para deixar esse ponto bem esclarecido, lembramos que a adulteração de combustíveis também pode ser punida nos termos da Lei 8176 de 91, que prevê a pena de 1 a 5 anos para a aquisição, distribuição ou revenda de combustíveis em desacordo com as normas estabelecidas. Caberá, então, ao Ministério Público, titular da ação penal, na avaliação de cada caso, aplicar a Lei 8137 de 90, que é a lei de crimes contra as relações de consumo, ou a Lei 8176 de 91, crimes contra a ordem econômica. Observação semelhante vale para os casos em que a adulteração de outros tipos de produtos... Eu queria pedir silêncio para que o relator possa fazer o seu relatório e seja ouvido por todos. Observação semelhante... Obrigado, presidente, porque realmente já estava me incomodando, meus tímpanos, eu estava chocado, sem saber se eu estava me ouvindo ou ouvindo os colegas. Ei, pode falar mais baixo um pouquinho? Eu também, senador Coronel, já estava rouco de tanto ouvir aqui. Pois é. Observação semelhante vale para casos em que a adulteração de outros tipos de produtos ofereça risco à saúde do consumidor. Nesse tipo de caso, o senador Rogério Marinho, a conduta também é mais grave. Todavia, é importante relembrar que ela não é abarcada pela Lei 8137 de 1990, que estamos modificando agora, mas sim pelo Código Penal, que no seu artigo 272 tipifica o crime de falsificação ou adulteração de produtos alimentícios. Como exemplo, podemos lembrar antigos casos de adulteração de leite com formol ou o recente caso em uma cervejaria de Minas Gerais, que distribuiu cerveja com um componente nocivo à saúde, inclusive provocando mortes e sequela em consumidores. Os envolvidos nesses casos respondem à denúncia feita com base no artigo 272 do Código Penal. Portanto, as diminuições das penas que estamos acatando nesse projeto, que altera a Lei 8137 de 90, não deixam a sociedade e o consumidor desprotegido. Passando para outra parte do projeto, que trata especificamente do Código de Defesa do Consumidor, analisaremos no artigo 3º do PL, que impõe de forma automática a inversão do ônus ao fornecedor, para que ele prove que o produto é próprio para o uso e o consumo. No direito, as controvérsias costumam ser resolvidas por meio de um princípio básico. Ao sujeito que denuncia alguma violação, cabe comprovar fatos constitutivos do direito que foi violado. Já o sujeito acusado incumbe demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado, ou seja, quem alega deve provar suas alegações. No direito consumerista, todavia, o consumidor ocupa naturalmente uma posição vulnerável em relação com o fornecedor, que possui domínio da técnica e, em geral, superioridade econômica. Assim, o CDC prevê, em seu artigo 4º,
Inciso 8º, a flexibilização daquela regra probatória, de modo a permitir ao juiz que determine a inversão do ônus incumba ao fornecedor comprovar que o direito do consumidor não foi violado. Para autorizar essas inversões de ônus, o juiz deve verificar, no caso concreto, uma de duas circunstâncias. Primeira, se as alegações apresentadas pelo consumidor são verossemelhantes, ou seja, se há indícios de que as alegações são verdadeiras, ou se o consumidor é hipossuficiente, ou seja, possui condições técnicas ou econômicas inferiores a dos fornecedores. Essa é a regra vigente. O artigo 3º do PL 316 de 2021 pretende estender a possibilidade de inversão do ônus da prova para o âmbito administrativo e deixa implícito que os fornecedores sempre terão de demonstrar às autoridades fiscalizadoras ou mesmo judiciais que os produtos e serviços são próprios para o consumo e uso. Ou seja, cria-se um dever automático para os fornecedores de produtos e mercadorias de terem de provar a idoneidade de seus produtos quando questionados, mesmo sem maiores indícios de alguma irregularidade. A proposta também prevê, presidente Otto Alencar, a possibilidade de sanções administrativas caso os produtos ou serviços fornecidos provoquem graves danos individuais ou coletivos, como lesões ao patrimônio, à integridade física, à saúde, entre outros. Ocorre que esta previsão já está regulada no CDC, no seu artigo 6º, de maneira razoável, permitindo que o juiz, na análise do caso concreto, e com evidências mínimas de alegação do consumidor, possa determinar a inversão do ônus da prova e transferir para o fornecedor a obrigação de provar que seu produto estava em boas condições ou dentro dos padrões exigidos. A imposição automática dessa inversão do ônus da prova cria um dever desproporcional aos fornecedores. Mesmo na esfera administrativa, já existe uma sistemática definida e eficaz. O próprio CDC e outras leis aplicáveis trazem normas com previsões e instrumentos que possibilitam uma defesa do consumidor tão eficiente. Citamos, por exemplo, o artigo 38 do CDC, prevê que o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina, ou seja, ao fornecedor. O artigo 55, inciso 4º, do CDC, estabelece que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardando, evidentemente, o segredo industrial. Os artigos 12 e 14 do CDC prevêem a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto e do serviço, independente da culpa, exceto quando provar que não colocou o produto no mercado. 2, que o defeito alegado não existe, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou terceiros. Os artigos 4º, 29 e 39 da Lei do Processo Administrativo, que é a Lei 9.784 de 1999, estabelece o dever de um fornecedor prestar informações que deem subsídios à reclamação do consumidor. E o inciso 1º do artigo 33 e o inciso 4º do artigo 44 do Decreto-Lei 2.181 de 1997 trazem comandos aplicáveis ao processo administrativo sancionador na apuração de práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor, que, se utilizados, possuem efeitos equivalentes ao de inversão do ônus da prova. E ainda, presidente, acrescentamos que já existe um rol de sanções administrativas que podem ser aplicadas a fornecedores quando agirem em desconformidade com as regras do CDC, que está incluído no artigo 56. Multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação do produto, suspensão de fornecimento de produto ou serviço, suspensão temporária de atividade, revogação de concessão ou permissão de uso, cassação de licença do estabelecimento ou de atividade, interdição total ou parcial de estabelecimento de obra ou de atividade, intervenção administrativa e imposição de contrapropaganda. Isso já consta tudo no CDC.
CDC, no seu artigo 56. Por tudo isso, presidente Otto Alencar, oriundo da cidade de Rui Barbosa, na Chapada Diamantina, somos da opinião de que a questão hoje já é suficientemente regulada, conferindo proteções adequadas aos consumidores. Por essa razão, oferecemos emenda que suprime o artigo 3º da proposição. Finalmente, passando a análise das emendas apresentadas, rejeitamos a emenda número 1, apresentada pela senadora Rose de Freitas, para prever que a pena de multa também possa ser reduzida pela metade. Resolvemos, assim, manter a redação que veio da Câmara dos Deputados, que prevê a redução de pena privativa de liberdade pela metade ou pela aplicação isolada da pena de multa. A nosso ver, não há necessidade de estabelecer uma fração para a redução da pena de multa, uma vez que o artigo 49 do Código Penal prevê que ela poderá ser fixada entre 10 e 360 dias multa, sendo que cada dia a multa pode ser fixado entre 1/30 e 5 vezes o salário mínimo. Sendo assim, a própria gradação prevista no Código Penal já permite a diferenciação da sanção a ser aplicada, segundo a gravidade da conduta praticada. E isso já representará a devida atualização da lei, pois hoje se prevê uma redução da pena de multa à 5ª parte. Com a alteração vindo da Câmara, o juiz terá um espectro mais amplo para decidir qual patamar da multa representa resposta suficiente para reprimir a conduta criminosa. É a função do juiz, né, gente? As emendas número 2, 3 e 5 do projeto, dos senadores Isalci, Messias de Jesus e Rodrigo Cunha, respectivamente, tratam da questão da inversão do ônus da prova. Opinamos pela rejeição das 3 emendas, pois, conforme salientado na análise do projeto, tanto o CDC quanto a Lei de Processo Administrativo estabelece aos órgãos de fiscalização mecanismo suficiente para uma eficaz garantia da qualidade e idoneidade dos produtos oferecidos ao consumidor, sendo desnecessário e desproporcional estabelecer uma automática inversão do ônus da prova que acarretaria uma sobrecarga nos deveres do fornecedor. Aliás, presidente Otto Alencar, esta exclusão do artigo 3º do PL torna necessária a realização de 2 emendas de redação, de forma a ajustar o texto da emenda e o artigo 1º da proposição. A emenda número 4, do eminente senador Carlos Viana, prevê que nos casos de indução do consumidor a erro na aquisição de produto ou serviço, que estão no artigo 7º, parágrafo 7º da Lei 8.137, ou na hipótese de venda de mercadorias em condições impróprias para o consumo, que consta no artigo 7º, inciso 9º da Lei 8.137, a pena será aumentada de 1/3 à metade, se o crime for praticado contra idoso ou pessoa com deficiência. Entende-se o nobre senador Carlos Viana que esses consumidores são mais vulneráveis e, portanto, crimes contra eles merecem penas mais severas. Por fim, presidente Otto Alencar, a emenda número 6 da CCJ, do senador Alessandro Vieira, que está aqui à minha esquerda, propõe a manutenção do patamar atual das penas previstas para os crimes contra as relações de consumo, mantendo a atual redação do artigo 7º da Lei 8.137 de 1990, a emenda atinge o próprio mérito da proposição, de forma que acolhê-la significa rejeitar o PL que estamos lendo nesse momento, que é o PL 316 de 2021. Pelas razões já expostas, não é o caminho que vislumbramos razoável. O projeto não descuida da devida proteção ao consumidor, apenas faz a devida adequação da legislação consumerista, deixando no mesmo patamar as penas previstas na Lei 8.137 de 90 e no Código do Consumidor, sem prejuízo de sanções mais graves já previstas em outras legislações especiais e no próprio Código Penal. Não discordamos do senador Carlos Viana quanto à vulnerabilidade de idosos e pessoas com deficiência. Todavia, nesse caso específico, a Lei 8.137 e das relações de consumo, a conduta do comerciante alcança todos os consumidores de forma indistinta, seja velho, jovem,
todos são iguais perante a lei, já que, por exemplo, a simples exposição à venda de produtos impróprios para o consumo já caracteriza crime. Não é necessário que algum consumidor efetivamente tenha adquirido o produto. Havendo um consumidor teoricamente mais vulnerável que tenha adquirido o produto, caberá ao juiz aumentar a pena em face da consequência mais danosa. De outro lado, para fins do direito do consumidor, a vulnerabilidade é apresentada em termos como desconhecimento técnico ou assimetria financeira com o fornecedor. Essa discriminação, senador Alessandro, proposta em função da idade ou deficiência, nos parece se fundar na ideia de que todo idoso ou pessoa com deficiência possui limitações de compreensão para gerir a sua própria vida, o que talvez apenas reforce preconceitos como o chamado capacitismo. Associando a essas ideias o fato de que a majoração de penas nesses casos traria ao comerciante novamente um risco de tratamento mais gravoso, votamos pela rejeição da emenda número 4. Voto, senhor presidente. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 316, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, rejeitadas as emendas apresentadas na forma do substitutivo apresentado a seguir. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência dos nossos colegas. Agradeço a Vossa Excelência, parabenizo pelo relatório. A matéria está em discussão. Para discutir, o senador Alessandro Vieira. Senador Fabiano Contarato. Senador Jaime. Para dar brevidade, senhor presidente, eu peço vistas. Pela ordem. Pedido de vistas. Pedido de vista? Bom, com pedido de vistas, vistas coletivas. Senhor presidente, só queria fazer uma ressalva, por favor. Pois não. Na verdade, eu acho que esse projeto, a gente tem que ter muita cautela, porque os crimes com relação às relações de consumo, a pena hoje, ele é de detenção de 2 a 5 anos. Veja que não é pena de reclusão, é de detenção. Ele tem acordo de não persecução penal, é afiançável, então na prática ninguém fica preso. E mesmo se condenado, a pena não é cumprida em regime fechado ou semiaberto em nada, absolutamente nada. E todos os crimes aqui na relação de consumo que estão versando sobre saúde pública, eles são praticados a título de dolo, por força do parágrafo único do artigo 18, salvo os casos expressos em lei. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, veja, nós estamos tirando um crime que hoje já não dá nada para botar uma pena de 6 meses a 2 anos. Na prática, nem autuação em flagrante vai dar. É termo circunstanciado. Então, eu acho que a gente tem que se debruçar melhor sobre esse crime com relação de consumo, que nós estamos retrocedendo num crime doloso, que hoje já tem acordo de não persecução penal, hoje já é afiançável e ninguém fica preso, e agora não vai ser sequer autuado em flagrante, nós vai ter termo circunstanciado de crimes dolosos, eu volto a frisar, porque esses crimes que estão aqui nas relações de consumo impactam diretamente a saúde pública, a vida humana, que é o principal bem jurídico, com pena de detenção, que não é de reclusão, que é afiançável e que tem acordo de não persecução penal. E agora nós estamos botando a pena de 2 meses a 6 anos. Eu acho, e eu reforço o pedido de vista. Concedido as vistas coletivas, nós vamos para o item 2, não terminativo, que dispõe sobre normas eleitorais e a norma processuais eleitorais brasileira. Com a palavra o senador Marcelo Castro para apresentar o seu relatório. Presidente, senador pela ordem. Só porque tem um requerimento sobre a mesa e eu queria aqui rapidamente fazer esse pedido, que eu requeiro nos termos do artigo 279, 3 e 315 do Regimento Interno do Senado Federal, o adiamento da votação do PLP 112 de 2021, que dispõe sobre as normas eleitorais. Peço silêncio ao plenário, sobretudo os assessores, para que nós possamos ouvir os senadores que estão com a palavra, sob pena de ter que pedir que se faça a retirada daqueles que estão praticamente obstruindo aqui a fala dos senhores senadores. Eu não gostaria de fazer isso, mas já fiz em algumas oportunidades presidindo aqui algumas comissões. Obrigado, presidente. Então, nós estamos aqui fazendo o requerimento
de adiamento da votação do PLP 112 de 2021, que dispõe sobre as normas eleitorais e as normas processuais eleitorais brasileiras. Então, nós estamos diante de um projeto amplo, senhor presidente, que altera diversos pontos sensíveis do sistema eleitoral e partidário. As repercussões envolvem temas como o regime de inegibilidades, o uso dos recursos públicos destinados aos partidos e as regras sobre liberdade de expressão nas campanhas eleitorais. Trata-se de uma proposta que exige uma análise cuidadosa, reflexão profunda, considerando a complexidade e o alcance de suas implicações para o funcionamento da democracia e para a confiança da sociedade nas instituições. Além disso, muitos de nós ainda estamos em diálogo com os nossos partidos, com as nossas bases eleitorais, debatendo de forma ampla, aprofundada, os impactos concretos dessas mudanças, acrescentes que continuamos a receber. É impressionante que diariamente a gente recebe manifestações, apelos de diversos setores da sociedade civil, solicitando ajustes e aperfeiçoamentos no texto. Eu sei que o senador Marcelo Castro tem se debruçado, nós tivemos audiências públicas aqui sobre o assunto, mas ainda existe polêmica sobre questão de cotas, sobre alguns outros temas que ainda não estão pacificados na casa, até para que a gente possa votar em acordo com a maior brevidade possível. Mas diante desse cenário, senhor presidente, entendo que o adiamento da votação permitirá que o debate avance com a devida responsabilidade e maturação, garantindo que cada ponto seja examinado com rigor técnico, jurídico e político. Nosso compromisso maior é com a boa legislação e com respeito à sociedade brasileira, que espera de nós equilíbrio, prudência e compromisso com o interesse público. Por essas razões, submeto o pedido de adiamento à apreciação dos nossos colegas e agradeço, senhor presidente, a oportunidade. Com a palavra, o senador Marcelo Castro, relator da matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa matéria, o novo Código Eleitoral, tem 898 artigos. É uma matéria muito complexa. Ela consolida 7 leis eleitorais e partidárias existentes hoje. Foi votada na Câmara dos Deputados em 2021, veio para cá, teve inicialmente a relatoria do senador Anastasia, depois a relatoria do senador Alexandre Silveiras, Alexandre Silveira, não confundir com o nosso Alessandro Vieira, e desde 1923, 23 ou 22? 2020. Não, aqui está comigo. Desde abril de 2023, portanto, já completaram-se 2 anos, essa relatoria está comigo. Senhor presidente, todas as instituições, todas as pessoas, associações, todos os interessados que me procuraram nesses 2 anos que eu sou relator, desafio alguém dizer aqui que me procurou, que eu não recebi, que eu não ouvi, que eu não pedi sugestões, que eu não debrucei sobre essas sugestões. Então, eu entendo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o processo está por demais amadurecido, discutido, debatido, com audiências públicas. Sempre, senhor presidente, haverá um adendo, um acréscimo, um senão, e aí nós poderemos prorrogar isso aqui indefinidamente e passarmos mais 5 anos discutindo essa matéria aqui, e sempre alguém vai achar que ainda precisa acrescentar mais alguma coisa e nós não vamos votar nunca. Essa matéria era para ter entrado em vigor para a eleição de 2022. Não foi votada a tempo. Era para entrar em vigor na eleição de 2024.
não foi votado a tempo. Se nós não votarmos até o final de setembro deste ano, ela não vigorará para 2026. Então, não vejo por que a gente protelar mais. E olha aí a esperteza do nosso colega senador Girão. Ele está pedindo uma prorrogação para o dia 22 de julho, quando nós já estaremos no recesso. Está jogando a matéria para o segundo semestre. Então, não vejo, respeitando as observações que o nosso senador Girão fez, que todo dia tem pessoas levantando questionamento, vão levantar sempre, mas não vejo a menor necessidade de nós prorrogarmos mais a votação dessa matéria que eu entendo que está absolutamente discutida. Agora, todo dia apresentam emendas. Ontem à noite apresentaram mais emendas. Você imagina eu ter que dar parecer nas emendas que chegaram ontem à noite para começar uma sessão aqui, 9 horas da manhã. Mas o motivo para adiar a votação. Exatamente. Não, o parecer foi dado. Eu me debrucei sobre todas elas. Foi facilitado porque as emendas, na sua maioria, eram repetição de emendas que já tinham sido feitas, que o parecer já tinha sido dado. Então, não vejo por que nós vamos prorrogar mais essa votação. Então, a minha posição, eu espero contar com o apoio dos nossos pares, é a gente votar hoje a matéria. Não há motivo para que a gente prorrogue. Quero primeiro muito menos para 22 de julho. Parabenizar Vossa Excelência, 2 anos relatando essa matéria, 1/4 do seu mandato de 8 anos. Portanto, o troféu paciência não tenha outro senador que possa receber, a não ser Vossa Excelência. Pode ter certeza que todos os dias tem uma emenda, de um psiquiatra, sugestão, que é tem uma pessoa um grande senador da República. Pela ordem, pediram palavras só para justificar o dia 22 de julho. Só para justificar o dia 22 de julho, só para todo mundo entender. É o que estabelece o regimento. Se puder ser antes... Se a gente puder fazer um acordo aqui para votar... Senador Girão, o seu relatório, o seu requerimento, vai a voto ainda no plenário. Não, eu sei. Para ver se será aprovado ou não. É só para justificar. Se for aprovado, Vossa Excelência está sugerindo uma data, pode ser a data, mas antes disso... Pode ser até um acordo para antes. Eu vou ter que colocar o requerimento, como manda o regimento, em votação. Se os senadores aprovarem o seu requerimento, ficará para a data pré-estatuída no seu requerimento. Se não... Nós vamos votar a matéria hoje ainda. Chegou hoje o substitutivo. Pois é, então eu vou colocar em votação. O plenário é soberano a mim e Vossa Excelência. Então quem vai decidir é o plenário. Senador Moro. Está inscrito. Eu também queria falar. Está inscrito. Tá? Então. Estão inscritos o senador Moro, o senador Exalcino. Eu quero que aderir ao pedido Rogério, de adiamento. A senadora Dorinha, o senador Rogério Marinho. E até eu quero destacar. Senador Jaime. Um ponto que. Senador Messias Jesus. O senador Seif. Eu até entendo o desejo do relator de votar hoje pelo trabalho que vem sendo realizado, mas aqui a gente está falando de um novo Código Eleitoral, né? Então é uma matéria realmente complexa e é natural que haja diversas divergências. Até vi aqui que o relator acatou algumas emendas que nós propusemos, mas uma em especial que nos causa muita preocupação, e eu tenho sempre reiterado isso, é a questão da quarentena ali para policiais, juízes e promotores. E talvez o tempo aí do adiamento seja um tempo também para a gente buscar um acordo em relação a esses temas e vários outros aqui que estão criando grande ansiedade, né, em colegas senadores. Então, se nós formos votar hoje, evidentemente eu vou querer depois discorrer mais amplamente sobre isso, inclusive sobre os destaques que nós temos, mas por hora eu quero aderir à proposta aí de adiamento dessa discussão. É um código, né, não é uma lei qualquer. Aquela outra proposta do senador Marcelo Castro que ele apresentou aqui foi recebida muito positivamente pela CCJ, que é o fim da reeleição, mas era uma norma relativamente mais simples. Um novo código é matéria por demais complexa e o ideal é que a gente busque alguns consensos aqui, senador Otto, porque senão vai ser muito tumultuado esse debate aqui e assim, vai ter divergências substanciais sobre o texto
e muitos colegas aqui que a gente tem conversado, se não tiver ajustes, vão votar contra. Então é ruim até para a própria proposta de projeto. Então vamos trabalhar um pouco mais para alcançar um consenso. Zalci Lucas. Presidente, primeiro quero, até em função do que o relator disse, que foi mais de 800 artigos, nós não temos condições de fazer tantos destaques, porque tem limitações. Eu até estou apresentando um destaque individual, que eu gostaria da compreensão dos colegas, que é a questão dos militares. É inadmissível você banir, é inconstitucional, está aqui, não é? O artigo 5º, o princípio da igualdade, não tem lógica. Eu faço um apelo ao senador Marcelo Castro, que é um democrata, né, para a gente rever essa questão. Não dá para banir uma categoria. Eu aprendi que no Congresso, nada de nós sem nós. É um prejuízo imenso quando você não tem voz nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional. Então eu faço aqui um apelo ao senador Marcelo Castro para rever essa questão dos militares, que é um absurdo. 4 anos, não tem sentido isso, é uma coisa sem muita lógica. Mas eu vou primeiro pedir ao relator a sensibilidade. Segundo, os colegas, se houver, né, a votação do destaque, eu gostaria que os colegas me apoiassem, tendo em vista que o meu partido já apresentou os 2 destaques. Acho muito pouco uma matéria dessa magnitude, né, essa limitação de destaque. Então, faço esse apelo. Da mesma forma, presidente, nós estamos aqui defendendo aqui uma emenda do senador Amin, que é uma discussão de anos, mais de 10 anos que a gente vem discutindo essa matéria. Eu, que sou da área de ciência e tecnologia, fui secretário várias vezes e conheço o sistema. Não tem sentido a gente ficar limitando o aperfeiçoamento, né, da eleição, da segurança jurídica, para que a população não tenha desconfiança do seu voto. Então, essa emenda do senador Amin, que nós estamos destacando, ela é fundamental para a sociedade, né, com relação à transparência do processo legislativo. E, da mesma forma, o destaque também de uma emenda do senador Rogério Marinho, né, que acaba, né? Nós estamos discutindo a questão da liberdade de expressão. Nesse projeto também há uma censura, né, uma punição, né, coisas que não tem sentido colocar nesse código aqui. Também são 3 pontos que eu gostaria de colocar aqui ao nosso relator e, portanto, eu apoio, inclusive, também o adiamento, se for necessário, para a gente conversar um pouco mais, sensibilizar o relator, que está muito, né, recebeu muita gente, eu agradeço e tal, mas está insensível com matérias que são óbvias. 4 anos, você exigir que o militar, né, é uma coisa totalmente injusta. Senhor presidente. Senhor presidente. Passou para 2 anos? Só para responder aqui. Não, mas por que só os militares que têm de restrição? Uma parte aqui Todos terão direito à palavra. Eu vou conceder a palavra aos senadores. É muito ruim o senador estar com a palavra e outro interromper. O regimento, inclusive, prevê que todos devem respeitar a palavra de cada um. Senador Marco Rogério e senador Alessandro Vieira depois. Senador Marco Rogério. Presidente. Senhor presidente. Depois eu excelência. Presidente Otto. Não, podia esclarecer o senador Zalci, porque ele está falando na quarentena para os militares, para os juízes e promotores de 4 anos. Isso foi o que veio da Câmara. E eu, modéstia à parte, com a minha sensibilidade, ouvindo o apelo aqui em audiência pública de vários juízes, promotores, delegados, militares, policiais, capitaneados aqui pelo senador Sérgio Moro, senador Mourão principalmente, achei que os argumentos pesaram e cheguei à conclusão de que realmente os 4 anos limitaria muito a pessoa tomar uma decisão grave, importante na vida, de abandonar sua carreira para tomar uma decisão de ser político 4 anos depois. E chegamos à conclusão de que o mais razoável seriam 2 anos. Porque 2 anos é o tempo hábil, senhor presidente. Nós que somos políticos, fazemos campanha, ninguém se candidata com menos de 2 anos. Tem exceções,
Mas, normalmente, uma decisão prudente de quem vai se candidatar é começar a campanha 2 anos antes, 4 anos antes, 3 anos antes. Jamais você começar uma campanha em cima da hora. E outra coisa, o juiz, o promotor, o delegado, o policial poderia aproveitar do seu cargo para fazer promoção pessoal. E é evidente que isso a gente sabe que acontece todos os dias. E ele pode fazer isso, mas até 2 anos antes. Eu cheguei a pensar na ideia de 1 ano, mas 1 ano já fica muito próximo. A pessoa já fez, ou usou do seu cargo, ou abusou, sei lá, mas já usou do seu cargo uma influência para angariar votos para promoção pessoal. Então, eu acho que 2 anos nem é tanto, nem é tão pouco. Achamos que é o razoável. Então, o apelo que o senador Exalci está fazendo já foi atendido. No nosso parecer, não está mais 4 anos, senador Exalci, está uns 2 anos só. Presidente, só ainda dentro da minha fala. Primeiro, é o seguinte, nenhuma outra atividade tem que renunciar ao cargo. Começa por aí. Segundo, a Constituição prevê para esses outros que não podem, já está na Constituição. Aqui não, nós estamos mudando através de um projeto de lei, mudando a Constituição. Então, por mais que seja 2 anos, é inconstitucional. Então, faça esse apelo para que a gente obedeça à Constituição. Nós temos que dar um exemplo aqui do cumprimento da Constituição, presidente. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, se trata de uma matéria absolutamente sensível. Nós estamos discutindo o novo Código Eleitoral com todas as suas implicações. Há de se reconhecer o esforço do relator, e é um esforço grande, porque é uma matéria realmente complexa, com grupos de interesses de vários lados, mas nós não podemos, ao passo que demoramos tanto tempo para fazer uma reforma que deforma. Então, eu não acho que seja nem o momento a gente aprofundar no mérito das questões que estão postas na matéria. O fato aqui agora é discutir se nós vamos votar hoje, se vamos adiar ou se vamos aprovar o requerimento do senador Girão. Eu, particularmente, não gostaria de votar o requerimento do senador Girão, porque ele vai jogar para dentro do período de recesso legislativo. Eu acho que o entendimento, talvez, seria o melhor caminho. Acho até que numa extensão interpretativa regimental, caberia até um novo pedido de vista, considerando o adendo de 500 e tantas páginas que foi acrescentada hoje no sistema. Então, é muito. Agora, nesse ponto apenas para refletir, nesse ponto dos militares, pela mesma lógica da influência que se exerce no âmbito da caserna, no âmbito da corporação, nós poderíamos acrescentar essa interpretação aos apresentadores de televisão, aos radialistas, aos influencers, aos líderes religiosos, aos líderes sindicais, todos eles. Estabelecer uma quarentena. Agora, é justo e razoável? Todos nós temos o nosso meio, a nossa comunidade, o nosso grupo de acesso, mesmo quem já está na política, quem um dia ousou entrar na política, tem o seu grupo de acesso. Então, eu acho que há um pouco aqui, e eu, com todo o respeito que tenho, eu acho que há um pouco aqui, talvez, e não estou dizendo que isso é a posição do relator, porque não fui ele, essa matéria vem da Câmara, há um pouco aqui nessa matéria de preconceito em relação aos militares. Porque não é o grupo que tem a maior influência, existem outros atores, e aí eu citei aqui, apresentadores, veja o caso, alguns, aqui em Brasília mesmo. A recente pesquisa em Brasília mostra um cenário que confirma exatamente o que estou falando. Então, eu não estou defendendo que se estenda o impedimento a esses outros apresentadores, influencers e tal. Estou dizendo que se você faz aos militares em razão do grupo de interesse e influência que tem, talvez seria o caso de se estender a todos os demais. E aí nós tiraríamos do processo eleitoral um conjunto de pessoas decentes, probas, que poderiam aperfeiçoar a representação política. Então, o apelo que faço a Vossa Excelência, e já indagando também, se não seria o caso hoje, e aí dentro de um esforço de entendimento, de repente, em face desse adendo bastante generoso que foi apresentado, né, se conceder um novo prazo
para análise do que foi acrescido aqui e depois, presidente, tentar um esforço de compreensão, de entendimento do caminho possível. O que é possível votar nesse momento? Porque não adianta nós ficarmos num cabo de guerra aqui, essa é uma matéria que interessa a todos nós. O cabo de guerra não interessa. Quais são os pontos convergentes? A divergência está onde? E aí, na divergência, tentar estabelecer o mínimo de bom senso. Mas é apenas o apelo que faço no sentido de ponderar um acordo de meio que não nos leve à votação desse requerimento, que acho que aí é demasiadamente exagerado o tempo. Senadora Dorinha, depois senador Alessandro. Senhor presidente, eu, na verdade, gostaria de, primeiro, fazer uma proposta. Eu entendo, realmente, hoje pela manhã procurei se tinha um texto novo e o texto entrou agora há pouco. Então, também compreendo o esforço do relator, porque por vezes eu estou para relatar um projeto, aqui o regimento da Câmara não é permissivo dessa forma e do Senado, emendas podem entrar enquanto eu estou relatando. E esse é um texto complexo, muito complexo, que mexe, né, como um código, naturalmente ele afeta diferentes temas. Eu queria tentar caminhar, tentar caminhar para um acordo, que a gente pudesse ter um procedimento combinado entre nós. Realmente eu não sinto confortável para votar hoje, porque o adendo foi apresentado, eu apresentei emendas, outros colegas apresentaram emendas, gostaria de ver como foi atendido, mas também falei há pouco com o senador Girão da minha preocupação, não dá para a gente ficar adiando ad eterno. Eu fiz uma inserção, eu sinceramente acho muito ruim falar com muita gente falando. Eu acho muito ruim, e falei isso várias vezes no Colégio de Líderes, antes das eleições municipais, da necessidade de termos votado o Código Eleitoral, que já está aqui há muito tempo. Então, eu queria que a gente pudesse fazer um combinado. Sempre vai ter aspectos do Código Eleitoral que não atendem o que eu defendo, o que penso, e assim com os diferentes colegas. Eu acho que a gente vai ter que enfrentar e queria fazer um combinado de data. Porque se, de novo, nós jogarmos para o dia 18 ou dia 25, e aí chover de novo de emenda, o relator é obrigado a se manifestar e debruçar, e nós vamos ficar eternamente. Eu acho que nós podemos fazer um acordo suprapartidário de definir uma data, cada um agora se debruçando sobre o texto apresentado hoje, e que nós pudéssemos enfrentá-lo na data definida pelo nosso presidente. Por mim, poderia ser dia 18, porque acho que é uma semana de prazo, uma vez que o texto já está bastante conhecido. Eu posso até não gostar de determinados pontos, mas eu vou enfrentar para ganhar ou para perder. E também eu queria só, em relação a essa questão da preocupação dos militares, chamar a atenção que uma operação policial conduzida direcionadamente, ela inviabiliza uma eleição há um ano antes. Não é um caso ou outro que a gente tem, depois da operação feita, o desastre feito com a reputação de uma pessoa, e depois isso cai por terra e aquela pessoa está destruída. Então, não é uma coisa tão simples. A gente defende, eu acho que a gente precisa trabalhar no limite, mas não podemos fazer de conta que isso não ocorreu. Uma operação que hoje, a cada dia, tem acontecido coisas espalhafatosas, ligando a operações de situações que não eram necessárias ter feito aquele aparato todo de invadir uma casa de pessoas e colocar, né, ela exposta por situações, e aí eu estou falando policial, mas tem, de igual forma, outras situações semelhantes, dado o poder hoje que as redes sociais também têm. Então, eu sei que o relator tem essa preocupação, eu, em particular, também tenho, mas queria fazer essa proposta de um acordo que depende de todo mundo. Também que se todo mundo chover com mais emenda, é um trabalho eterno de refazer e refazer. Então, dia 18, eu proporia a votação, ou dia 25, com um acordo entre nós, de que a gente pudesse lidar, porque eu acho que os principais temas estão enfrentados aqui e vão ter que ir a voto, a destaque, e depois tem plenário também. Mas um combinado entre todos nós. Agradeço a Vossa Excelência as ponderações muito corretas. O senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Existem problemas no texto. Acho que a senadora Dorinha foi muito feliz
em colocar que democraticamente discordar do texto não significa que ele não pode ser votado. Isso é do processo natural, crítica, tentativa de aprimoramento. Mas existem pontos que extrapolam isso, né? É o caso específico da quarentena. A quarentena não está restrita a militares fardados, não. Está colocando guarda municipal, colocando todo mundo. E não faz o menor sentido constitucional. Eu estou praticando ou tentando praticar uma discriminação contra categorias que se dedicam à segurança pública, com base em ilações. Imagine, Vossa Excelência, médico consagrado, tem que ser proibido 2 anos antes de operar, porque cada paciente ser operado sai com uma gratidão muito grande, porque o senhor fez um bom trabalho. Imagina o senador da República, que a cada ano pode levar para o seu estado em torno de 100 milhões de reais em emendas. Ele pode concorrer dentro do cargo. O governador que assina a ordem de serviço concorre no cargo. O guarda da esquina não. Porque alguém decidiu que ele pode influenciar demasiadamente uma eleição. Isso não faz o menor sentido. Eu entendo que algumas figuras, algumas personas políticas ficaram demasiadamente magoadas com ações que podem ou não ter sido excessivas, mas o abuso tem caminhos para combater. Nós aprovamos aqui uma lei de combate ao abuso de autoridade. Então, eu faço esse apelo e já há instantes reiterei o apelo aqui ao senador Marcelo, que é um cidadão de altíssima capacitação, um senador com uma história longa na política, vem claramente melhorando o texto, mas eu repito, nós estamos aqui às vésperas de praticar uma discriminação inconstitucional e odiosa. E cada um vai ter que voltar para a sua base e olhar para o guardinha no trânsito lá e dizer, olha, você não pode ser político não, porque você escolheu a carreira da segurança pública, ou da magistratura, ou do Ministério Público, tanto faz. Isso não guarda nenhum sentido lógico. Então, acho que o tempo vai permitir que o relator aprimore o texto, que o conjunto de senadores e senadoras absorva as informações com a profundidade que deve ter, porque será um texto naturalmente judicializado, que é o pior dos cenários. Essa casa não fazer a leitura correta, técnica da situação e permitir que o outro lado da praça faça. Não faz sentido. Então, acho que o tempo... E aí, o tempo é o tempo da política. Pode ser 18 dias, 20 dias, 30 dias, pode não ser votado. Eu brincava aqui com a senadora Margarete que tem texto que é melhor não votar. Tem leis que é muito melhor para o Brasil não existir do que eu ter uma lei que prejudique, que cria uma situação de constrangimento, para além de outros problemas de transparência e de eficiência que eu tenho certeza também serão ajustados. Então, o apelo que eu faço é por mais tempo para que a gente possa melhorar esse texto e evitar esse preconceito inaceitável contra categorias que contribuem tanto para o Brasil. Senador Rogério Marinho. Depois o senador Jaime. Bom, senhor presidente, eu tenho uma preocupação, eu não vou ser redundante a respeito do que já foi falado aqui, que tanto a posição do senador Mourão, como do senador Exalci, do senador Moro, todos aqueles que nos antecederam, falando especificamente do tema de uma categoria específica que está sendo colocada com uma quarentena maior do que as demais categorias, me parece realmente não só inconstitucional, mas como discriminatória, né? Mas eu quero me deter em 2 aspectos aqui que me pareceram muito graves no texto. E aí, me perdoe o senador Alessandro, mas eu vou tomar, com devida vênia dele, o que ele falou anteriormente, tomar para mim, né? Tem leis que são melhores não serem votadas. Isso. Né? Porque o espírito da lei, que é de sintetizar, pacificar, melhorar, desburocratizar, convalidar até diferentes legislações a respeito desse tema, está toldado por 2 situações, eu vou apenas citar 2 situações que me parecem muito graves. A primeira é a questão desse tema ou desse debate que é do mundo inteiro, que é a questão da liberdade de expressão. Isso. Né? Da liberdade da crítica, da possibilidade de nós, como cidadãos, termos a condição de fazermos a nossa inresignação, de dizermos que não estamos satisfeitos. A lei, de uma maneira draconiana e inovadora, que inclusive regimentalmente nos impede de emendar o processo, porque não veio originalmente da Câmara, houve uma série de inovações feitas pelo eminente relator, pelo sábio senador Marcelo Castro, que claro que tem aí todos os méritos aí, porque esse é um tema extremamente delicado e complicado,
Mas nós estamos tratando aqui de problemas no dispositivo 368, 454, 471, 604, 859, 869, todos que ampliam a responsabilização dos cidadãos e comunicadores por discursos considerados potencialmente interpretáveis como ilegítimos ou deslegitimadores. Deslegitimadores, é até uma palavra complicada de falar, né? Então, e você está criminalizando a crítica, está restringindo o debate público, está imputando penas às pessoas pela simples discordância. Veja, eminente presidente e senhores senadores, nós estamos tratando aqui de censura. Censura no processo eleitoral. Ontem nós assistimos o depoimento do presidente Bolsonaro. A ele é imputado, por exemplo, inexigibilidade, porque convocou ou convidou embaixadores para fazer uma crítica ao sistema eleitoral. Está interditado no Brasil o debate de se criticar um sistema que é praticado entre as 50 maiores democracias do mundo e apenas duas, que é Bangladesh e Brasil. Então, 48 países estão errados, o Brasil está certo, ou vice-versa. E você não pode fazer a crítica. Você está criminalizando, você está aumentando penas aqui de 1 e 4 anos de reclusão e impondo autocensura, detenção de 2 meses ao ano, pagamento de 120 a 150 dias. Você está permitindo a retirada de conteúdos. Olha, gente, essa discussão está no Supremo Tribunal Federal sobre a questão de ser ou não constitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, de se permitir que o grande irmão do George Orwell, a distopia, a famosa distopia de 1984, seja implantada no território nacional. A gente está tratando aqui de uma coisa muito grave. Nós estamos dando à Justiça Eleitoral a possibilidade, inclusive, de na hora em que fizer modificações, quaisquer que sejam na lei, nós estamos impedidos de submeter um referendo popular a um plebiscito. O TSE e o STF. Então está se empoderando e se dando um poder ao TSE, que na verdade ele já se apropriou nas eleições anteriores, a revelia inclusive do que é votado aqui no Congresso Nacional. Eu gostaria de ler para os senhores um acórdão relatado por um eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, que certamente já deve ter mudado, provavelmente mudou de ideia, mas ele diz o seguinte, a democracia, 2018, a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre discussão e a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamento e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São, portanto, inconstitucionais os dispositivos legais que têm uma nítida finalidade, friso, de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão e mandamentos normativos cerceadores durante o período. Senhor presidente, você sabe de quem é esse acordo, senhor presidente? Do eminente ministro Alexandre de Moraes, né? Que hoje está se colocando no campo oposto, mas por enquanto está valendo o acórdão aqui. Se isso for revisado, né, quando se debruça sobre o artigo 19, né, do Código Civil da Internet, do Marco Civil da Internet, que nós, como legisladores, discutimos durante quase 9 anos aqui no Congresso Nacional, que foi votado em 2014 e que convalidou, consagrou princípios universais de que não se pode fazer censura prévia, nem se pode banir perfis ou conteúdo de cidadãos se não houver uma motivação judicial e a comprovação de que há um ilícito. Aqui se chega a um detalhamento de que fatos sabidamente verídicos são crimes. Ok, na contramão do que diz o acordo do eminente ministro Alexandre de Moraes. Mas isso vai mais adiante, que você deveria ter esse conhecimento. Imagine que eu
vá conversar com o eminente senador Marcelo Castro e ele me conte um caos do Piauí. E eu, acreditando na fé pública do eminente senador, eu propague essa ideia. Mas era uma brincadeira, um xiste. E aí eu recebo uma pena de prisão ou de multa. Senhor presidente, com todo respeito, e aqueles que se pronunciaram antes de mim, a preocupação aqui não é meramente formal. A gente não está tratando aqui de uma lei para colocar limites ou parâmetros. Nós estamos atacando o cerne da democracia brasileira. Por isso, eu peço a reflexão da terra daqueles que me antecederam, da eminente senadora Dorinha, do eminente senador Marcos Rogério, que foram na linha, né, de vamos avaliar um processo para vermos qual é o momento ideal de votarmos. Gente, ou a gente chega entre nós a um consenso mínimo de que devemos respeitar o princípio constitucional da liberdade de expressão, da crítica, do contraditório, da democracia, que são valores inegociáveis. Nós não podemos votar um processo com o risco de que esse processo ou esse projeto vá adiante com esse tipo de nódoa, com esse tipo de contaminação. O eminente senador Espírito Domingo saiu há pouco aqui, eu falei durante a minha peroração aqui a respeito do tema, né? Tem uma emenda que fala sobre contagem pública de votos. É muita coragem do senador Espírito Domingo, porque tem gente que está sendo processada, tem gente que foi presa, porque teve a ousadia de contestar ou de tentar aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. Eu ouvi, em um determinado momento, eminente senador, presidente Otto Alencar, que a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. A luz do sol e a transparência é o melhor dos desinfetantes. Então me causa muita estranheza essa resistência organizada da alta cúpula do judiciário brasileiro, e para não ficar dúvidas, do ministro Barroso, que veio aqui a essa casa conversar com líderes do Congresso Nacional, e coincidentemente no dia seguinte pessoas foram sacadas da comissão especial da PEC, que tinha uma posição favorável, e foram substituídas por outras que tinham posição desfavorável, numa clara interferência de um poder sobre o outro, numa ação inconstitucional, que nós não podemos tolerar mais. Isso fere de morte a democracia brasileira. E se nós estamos achando que isso é normal, senhores, não é normal. E não dá para ficar mais com cara de paisagem, né? Ou nós, que representamos o povo brasileiro, cumprimos o nosso papel e fazemos a nossa parte, ou vamos ficar como um poder aviltado de cócoras. E aqui eu não estou propondo, nem estou propalando ideias de se tratorar os outros poderes. Não, eu estou aqui dizendo que cada poder tem que fazer o seu papel. E me espanta muito, e me chama muita atenção que nós estejamos convalidando, através de uma lei, essa interferência indevida de um poder, que é o Tribunal Superior Eleitoral, sobre o Legislativo brasileiro e sobre o princípio da democracia. Bom, então, dito isso, desculpem, inclusive, a indignação. Vocês me conhecem como uma pessoa moderada, mas eu, sinceramente, eu estou muito preocupado com a democracia brasileira. Tá? Respeito o Supremo Tribunal Federal, respeito o Executivo da República, mas respeito, sobretudo, os princípios que se baseiam na nossa Constituição, da separação dos poderes. É isso que dá sanidade à nossa democracia. Então, peço que os senhores reflitam sobre o que está dentro desse projeto extremamente bem feito pelo senador Marcelo. Ele tentou muito melhorar, mas o cerne desse processo aqui é um ataque à liberdade de expressão, à crítica e ao debate necessário no processo eleitoral. Olha, a senadora Dorinha foi citada e pede a palavra para fazer talvez uma... Sim, porque, na verdade, eu acho que o senador Rogério, ou ele não conseguiu me ouvir, porque não foi o que eu disse. O que eu disse é o seguinte: o Código Eleitoral já está em discussão, Câmara e Senado, há vários anos. Não vai ser o seu texto, não vai ser o meu texto, mas nós temos responsabilidade de votar. Não disse que concordo com o que está no texto, tem dezenas de emendas, tenho destaques, vou fazer o enfrentamento necessário. Não concordo com vários aspectos ou seja, concordo com a posição de Vossa Excelência sobre vários aspectos.
Mas quando me citou o Marcos Rogério como alguém que estava referendando esse texto, não. O que eu estou dizendo é que nós temos que enfrentar. Esse texto não é o meu e não será de cada um dos senadores. Mas nós temos que enfrentá-lo. Nós temos a obrigação de tratar. Até para dizer, esses pontos nós vamos tirar desse texto e não vamos enfrentar. Nós temos que respeitar o trabalho realizado pelo senador Marcelo Castro, os debates e discussões, o que foi feito na Câmara de igual forma, e vamos sustentar as nossas posições, sim. Tem muitos pontos que eu não concordo, né? Então, não preciso rever a posição sobre votar ou não. Eu quero votar o texto e vou fazer isso mostrando a minha posição, fazendo enfrentamento e todas as estratégias necessárias para fazer a adequação do texto que eu acredito. Senador Jaime, depois senador Jorge Seife, depois senador Pitar, depois senadora Elisiane. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não? Messias, senhor presidente. Diga, Messias. Na relação que Vossa Excelência leu antes, eu estava bem antes desses outros nomes que o senhor citou agora. Acho que o senhor mudou a relação. Exatamente, eu errei. Vossa Excelência, depois o senador Jorge Seife. Então, com a palavra, Vossa Excelência. Desculpe. É o senador Jaime agora ou o senador Messias? Depois do senador Jaime, Vossa Excelência, depois do senador Seife. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Parabenizar aqui nosso senador Rogério Marinho. E eu acho muito estranho, presidente, o Supremo Tribunal Federal achar que é errado o voto impresso. Meu Deus, eu falo, pergunto para mim, se você vai dar mais uma segurança à urna, por que não o voto impresso? Qual o motivo que tem para não ter o voto impresso? Isso aqui, para mim, não é novo Código Eleitoral. Esse código ele só está aperfeiçoando, quero que as pessoas entendam, que está beneficiando cada vez mais para quem tem mandato. Quando o senador Alessandro Vieira fala aqui que um senador que está no mandato, ele tem 100 milhões para levar para o seu estado, é um pouco mais, é 115 milhões, com a de bancada. No meu caso, do estado de Rondônia, é 115, 116. Aí, presidente, um cidadão vai para uma eleição sem pegar nenhum centavo do fundo partidário. Senhores e senhoras, ele não pode colocar o dinheiro dele na campanha. Aconteceu comigo. Eu sou amador, eu cheguei agora ao Senado, nunca participei de uma política. Eu só podia colocar 330 mil. Os meus colegas pegaram 3.330.000 do fundo partidário. Isso está correto? Eu pedi ao relator para que desse a mesma igualdade. Eu não quero abuso de poder econômico. Agora, se eu vou para uma campanha e eu não puder colocar o valor do teto máximo que o político, que já quem tem mandato está pegando, está errado, senhores. Nós estamos tirando todas as pessoas de bem que querem entrar na política. Nós estamos dando esse dinheiro somente para quem tem mandato. E não é porque o senador Bagato tira o dinheiro, não. É muitas pessoas que querem entrar na política. Eu fui eleito sem o fundo partidário. Só coloquei os 330 mil. E agora, senador Moro, o meu irmão colocou 2.900.000 e pouco, porque eu não ia ganhar a eleição com folha de laranja. Eu precisava de dinheiro para concorrer à eleição. Agora isso vai ser proibido também. Ele só vai poder botar 10% do teto máximo que um senador possa gastar. Digo mais para vocês. O que acontece com o fundo partidário? Ele beneficia só as pessoas que têm mandato, porque quem determina esse valor são os presidentes de partidos, são quem comanda os partidos. E aí, os novatos que vão entrando, a maioria não recebe nada. Não recebe nada, é por isso que vocês vêem por aí o Brasil afora,
candidato a deputado federal fazendo 40, 50, 150, 200 votos, um pouco, é justamente por isso. Então, era uma outra emenda que eu tinha colocado, que 50% seria, senador Girão, para quem tem mandato, e os outros 50% para quem não tem mandato. Só que também não é aceito. Outra coisa, presidente, que eu preciso é uma indignação sobre a declaração de bens do candidato. Eu acho correto fazer a declaração de bens, mas não ser público. Não ser público. Para a imprensa estar publicando e colocar as pessoas em insegurança. É o que aconteceu comigo. Depois que eu não podia, eu sou já auditado pela Receita Federal, e eu fiz 100% da minha declaração. O que aconteceu? A imprensa publicando. Ora, isso tinha que ser um documento que ficasse junto ao Tribunal Eleitoral, mas não que fosse publicado, não que fosse divulgado publicamente. Esse era um pedido que eu estaria fazendo também. E eu peço, senhores, eu peço aos demais pares, aos demais senadores, me ajudem. Eu sou voto imbatível, invencível, aliás, sobre a situação do fundo partidário. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: é injusto se nós não dermos a mesma igualdade para quem queira entrar na política e colocar o mesmo valor de quem pega o dinheiro público. Porque se a pessoa está colocando o dinheiro dele, ele não está causando nenhum prejuízo ao erário público. Porque aqui não vamos tampar o sol com a peneira. Não vamos tampar o sol com a peneira. Esse dinheiro que é financiado público, nós sabemos da forma que é gasto, e eu sei da forma que foi feita essa gastança desordenada na última eleição. É vergonhoso o que aconteceu na última eleição. Vergonhoso para nós parlamentares, vergonhoso para o povo brasileiro, sabendo que nós estamos de joelho, aumentando o IOF, aumentando o imposto, e quando chegar ano que vem, vamos rasgar e vamos colocar mais 6, 7 bilhões na política. Gente, isso está chegando no limite. Isso chegou no limite. Passou da hora. Nós temos que ter vergonha, essa casa tem que ter vergonha, e nós temos que parar com isso. Como é que nós vamos dizer para a sociedade que nós vamos aumentar imposto e aprovar IOF e chegar ano que vem, colocar 6, 7 bilhões na política? Obrigado, presidente. Senador Messias de Jesus. Senhor presidente, Otto Alencar, agradeço a Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os colegas senadores e senadoras, fazer um reconhecimento do trabalho do senador Marcelo Castro pela luta diária que ele tem nesses 2 anos na tentativa de aprovar esse projeto, mas, de fato, é necessário que a gente possa repensar ainda mais a respeito de algumas coisas que estão citadas dentro do processo. Não há como não ser redundante, repetindo alguns colegas senadores, e certamente eu farei isso também. A senadora Dorinha deu uma sugestão de que possa se fazer um estudo amplo em conjunto. Eu quero sugerir ao relator, Marcelo Castro, que ouça aqui principalmente as vozes distoantes e marque uma reunião com todos para ouvi-los, para sentar, conversar, marque uma reunião com essas vozes distoantes e encontrar um termo correto para o projeto para que a gente possa votar. Presidente Otto, eu apresentei uma emenda que certamente o senador Marcelo Castro não teve mais nem tempo de olhar. Eu apresentei essa emenda ontem pela manhã. Mas é diante dos absurdos que a gente vem acontecendo. Olha o que diz a minha emenda, senador Marcelo, senadores e senadoras. Para fins de que trata este artigo, não constitui crime a manifestação crítica ao serviço eleitoral ou à jurisdição eleitoral,
consistente na reivindicação de garantias constitucionais. Criticar o sistema eleitoral, o cara vai preso, perde o mandato, que isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ninguém pode fazer uma crítica ao sistema eleitoral. Então, a minha emenda é para colocar na lei, dando a liberdade à sociedade e a quem quer que seja de concordar ou não com o sistema. Não há motivo para que a minha emenda seja rejeitada. É apenas para garantir o direito de expressão da sociedade. Eu volto agora para falar sobre o voto impresso. Qual é o problema que o voto impresso vai causar? Vai custar apenas alguns recursos a mais para comprar bobinas e papel para reproduzir, para imprimir o voto. Mas esse voto impresso ficará lá dentro da urna, o cidadão não vai levar para casa. É apenas para uma conferência manual, caso a própria Justiça Eleitoral entenda necessário. Então não tem por que se colocar contra o voto impresso dessa natureza. E a discriminação citada aqui por alguns colegas contra os militares. O general pode se beneficiar de que forma? De que forma ele pode se beneficiar numa campanha eleitoral se ele sair 6 meses antes? Dentro da tropa? Dentro da tropa? Ele vai fazer campanha dentro da tropa? Normalmente, o general não tem o voto da tropa, não. Normalmente não tem. Normalmente não tem. E de que forma o soldado, o cabo, o sargento vai se beneficiar da farda para poder conquistar uma eleição? Eu não entendo isso. Não entendo porque essa discriminação. Porque quando discrimina os militares, o soldado também está sendo discriminado. Eu imagino um soldado fardado, com um poder absoluto, ameaçando a população: você não votar em mim, eu te prendo. Soldado, o cabo, o sargento, isso é um absurdo. Nós temos lá em Roraima, por exemplo, vou citar 2 casos aqui, o cabo Sebastião, que foi deputado estadual, diga-se de passagem, um excelente deputado. Agora temos o soldado Sampaio, que está no 4º mandato de deputado estadual, soldado, presidente da Assembleia Legislativa, e ele nunca precisou usar a farda dele como soldado para se impor como autoridade com ninguém. Então é discriminação sim com os militares, é totalmente desnecessário, um absurdo, e já que tem que colocar essa discriminação por poder, quem tem poder de fato são os líderes sindicais. São os líderes sindicais, que desconta inclusive no salário dos sindicalizados. Esses têm poderes, tem liderança, tem comando sobre os sindicalizados. Eu creio que a sugestão dada pela senadora Dorinha, pelo senador Alessandro, pelos colegas senadores aqui, deve ser acatada pelo bom senso do nosso querido senador e relator Marcelo Castro. Retirar, convoca uma reunião com os senadores destoantes aqui. E certamente nós encontraremos um caminho do bom senso e votaremos esse projeto. Senador Messias, há pouco eu falava com o senador Espiridião Amin, essa matéria é muito polêmica, ela tem, me parece, 800 e tantos artigos, né? Portanto, incluiu, inclusive, alguns trechos que são de outras áreas, nessa questão mesmo da punição de fake news, que já tem, inclusive, matéria aprovada no Congresso sobre isso. É claro que esse é um tema mais sensível de todos, até porque eu vou citar meu exemplo. Eu me formei em medicina, fiz residência médica, fiz concurso para ser professor da Universidade Federal da Bahia, dei aula por muitos anos, fiz vários cursos de especialização e na CPI da Covid, dentro de um sistema de fake news, eu fui considerado charlatão. Como ninguém me conhecia em Brasília, eu no aeroporto era chamado de charlatão. Em qualquer restaurante que eu fosse, era da mesma forma chamado de charlatão. Eu tive que pegar meus diplomas todos, encaminhar para o Conselho Federal de Medicina, até porque o presidente do Conselho achava também que eu não era médico. Então, eu passei muito tempo
sendo aqui admoestado, xingado no aeroporto, porque considerava em Brasília, onde ninguém me conhecia, praticamente como médico, como charlatão. No meu estado eu sou respeitado por todos que me conhecem, mas fora do meu estado ninguém sabia e me colocaram na época da CPI da Covid como alguém que não tinha formação em medicina. Eu fui várias vezes, não podia ir no restaurante. Fui uma vez no restaurante Coco Bambu e tive que sair, chamado de charlatão, agredido praticamente. Então, essa questão das redes sociais, ela prepara o jeito de pegar um homem de bem e fazer dele um bandido, e pode pegar um bandido e fazer um bandido um homem de bem. Isso tem que ser punido. Nós já temos legislação sobre isso. Eu acho até que é um capítulo que podia até ser excluído, para ficar fora desse código, para dar um contexto menor, que fosse mais didático e claro até para aquele que vai interpretar o próprio código. Então, a minha sugestão, que eu falei com o senador Espírito Amin, é que poderíamos dar um tempo para cada representante de cada partido sentar com o relator, estipular um tempo e daí sairia uma letra de lei de consenso para que nós pudéssemos apreciar. Porque já foram várias e várias emendas que foram apresentadas. O senador Marcelo Castro tem tido uma paciência de Jó, aliás, ele deve ganhar de Jó. Na Bíblia, ele seria mais do que Jó, né, na paciência dele. Então, seria o caso de encontrarmos um representante de cada partido ou uma representante, uma senadora, porque tem também essa questão das mulheres dentro da letra da lei, e depois estipular uma data, que pode ser daqui a 8 dias ou 15 dias. Esse é tipo da matéria que não é urgente, que não é uma coisa que tem que botar na sala e operar. Tem que pedir exame de sangue, ressonância magnética, tomografia, raio-x de tórax, colonoscopia para quem quiser fazer, endoscopia para quem quiser fazer. E aí se chega, quando ela vier para aqui, para a CCJ, ela já vem prontinha, com todos os problemas resolvidos, e nós podemos votar. Essa é a sugestão que eu faço e gostaria que cada partido indicasse um representante para conversar com o senador Marcelo Castro e sair essa letra de lei enxuta e que pudesse dar uma segurança jurídica na questão do Código Eleitoral. Essa é a proposta que eu faço, sem, contudo, tolir o direito da fala dos outros senadores que estão aqui inscritos. O senador Jorge Seif. Senhor presidente, muito obrigado. E também cumprimento aqui o senador Marcelo Castro. Mas eu, pedindo vênia, eu entendo que o projeto está extrapolando a sua atribuição original, que era do Código Eleitoral. O Brasil inteiro sabe que o que nós chamamos de PL da censura 2630 caiu na Câmara por 2 vezes, inclusive com pedido de urgência. E esse Código Eleitoral, ele está extrapolando suas atribuições, ao invés de tratar de Código Eleitoral, está invadindo as questões democráticas de liberdade de expressão. E eu pergunto para o senhor presidente, qual é o limite da liberdade de expressão? Já está previsto no nosso Código de Processo Penal: calúnia, injúria e difamação. Agora, veja, olha aqui. Informações inverídicas, discurso de ódio ou conteúdo negativo. São subjetivos. Dependendo do juiz que esteja lá, e nós sabemos hoje que nosso judiciário tem se posicionado politicamente muitas vezes, eu fico submetido a uma ideologia, a um partidarismo de um magistrado. O que é discurso de ódio? Se eu falo que isso é feio, é discurso de ódio? Se eu falo que isso é bonito, é discurso de ódio? Se eu acho que o céu está rosa e o está vermelho, é discurso, é o que? Mentira? É fake news? Então, e outra coisa, Girão, senador Otto Alencar, em poucos dias, 500 páginas. Eu quero que os senadores aqui levantem a mão, quem teve a oportunidade de analisar minuciosamente, ou sua equipe, essas 500 páginas. Nós estamos mexendo com o futuro do Brasil de forma gravíssima. E sabem por que aconteceu 8 de janeiro? Porque algumas pessoas, alguns baderneiros, alguns patriotas misturados com baderneiros, inconformados com o resultado da eleição, foram protestar. Sabe por quê?
por conta da resistência do voto eletrônico, a impressão de voto, o escrutínio público, a contagem. Por que se não pacifica, se de Brizola, a Flávio Dino, a Jair Bolsonaro, a Francisquini, tantas críticas a esse processo eleitoral? Procure no YouTube agora aí. Ministros aprovam impressão de votos. Está no YouTube até hoje. Todo mundo agora, o ministro Gilmar Mendes, ministro Barroso, não, fica muito melhor. Nicolás Maduro, amigo desse desgoverno, assassino, tirou onda com a gente. Não, porque diferente do Brasil, nós temos aqui a urna eletrônica, impressão de voto, tanto que descobrimos que lá houve fraudes graças à impressão da urna. Por que essa resistência? Por que não se pacifica o Brasil? Qual é o lema desse governo? União e reconstrução? Mentira! Porque se fosse, todos nós aqui, direita, esquerda, centro, vermelho, azul, verde... Aliás, eu preciso elogiar a senadora Elisiane Gama, que ela está linda vestida de Jair Bolsonaro. Então, eu quero dizer o seguinte, nós poderíamos pacificar esse Brasil, senhor presidente Otto Alencar, simplesmente falando, vamos imprimir voto e um percentual, conta ou não conta, mas acaba com esse fantasma. Porque Girão, não posso discutir urna eletrônica porque eu fui eleito por ela. Agora, vamos dar um exemplo, esquece urna eletrônica, esquece isso. Quando a gente compra no cartão de crédito, o que o atendente nos pergunta? O senhor quer o comprovante? Eu não pego o comprovante. Mas meu pai pega todos os comprovantes, grampeia e quando vem a fatura dele, ele confere um por um. Eu sou filho dele, o sangue dele. E eu penso diferente, fico tranquilo, que eu confio lá no sistema do cartão de crédito, mas meu pai não confia. Ele é o quê? Golpista? Fascista? Nazista? Eletricista? O que ele é? Porque ele quer... O que ele quer? Então, tem erro isso? Porque ele tem o voto, ele tem o comprovante do cartão de crédito dele, ele tem todo o direito do mundo de desconfiar do Visa, ou do Mastercard, ou do American Express. Aí hoje, se alguém fala, olha, eu não sei porque ninguém tem voto e tal, prisão, perde mandato, é bandido, é marginal. Então, a emenda, eu tenho 2 emendas, mas eu... por respeito e consideração ao grande homem público chamado Espiridion Amin, respeitado nesse Senado pelos 80 senadores, fez uma emenda brilhante. E poderíamos, inclusive, prestigiar esse grande homem público e prestigiar o Brasil e a pacificação, acatando a emenda do senador Espiridion Amin. Com essas palavras, senhor presidente, não poderemos abrir mão da nossa liberdade de expressão e nem hipertrofiar já outros poderes que têm, inclusive, sequestrado atribuições desse Senado Federal e dessa Câmara Federal. Muito obrigado. Pois não, presidente. Bom, eu não vou pedir direito de resposta, mas como eu estou inscrito, eu vou responder ao senador Seif. Agora eu vou dar a palavra, no lugar do Califa, o próximo é o senador Márcio Bittar. Senhor presidente, rapidamente, estou bastante satisfeito com as intervenções e com respeito a todos os colegas, principalmente com a intervenção do senador Rogério Marinho. O que nós estamos discutindo aqui, essa matéria, fundamentalmente, se nós vamos permitir mais ainda o avanço de um poder sobre o outro. Nós já estamos vendo o Supremo Tribunal Federal retomando hoje uma votação que pode penalizar antecipadamente, como se fosse um atentado à liberdade de expressão, porque as plataformas, se prevalecer essa versão de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, as plataformas, para não serem multadas, vão começar a fazer a autocensura e, ao tirar perfis, vão nos censurar oficialmente. Agora aqui, senador Espiridion Amin, nós estamos com uma matéria que, do jeito que ela está, é melhor não votar. O senhor acha que eu vou votar numa matéria
que aumenta mais ainda o poder do Supremo Tribunal Federal, que no mínimo está sendo questionado pela nação brasileira. Eu vou deixar o Supremo decidir o que o Congresso pode consultar ou não a população. Eu vou deixar ao Supremo e ao TSE o direito de dizer o que é discurso de ódio ou não. Eu vou deixar ao TSE e ao Supremo o direito de me fiscalizar. Eu não posso mais, eu não poderei mais desconfiar do sistema eleitoral. Eu não posso mais dizer da minha preocupação com ele. O sistema eleitoral brasileiro, senador Esperidião Amin, virou uma coisa sacrossanta. É um pecado mortal você questionar o sistema que não é adotado pela grande maioria dos países democráticos do planeta. Portanto, senador Esperidião Amin, que preside essa sessão, o encaminhamento do senador Otto Alencar, que é o presidente dessa comissão, está perfeito. Não há clima nem hora para votar essa matéria agora. Dá uma parada, seja uma semana, 2, 3, ou que não vote. Porque eu não vou votar, e vou terminar assim, senhor presidente, não vou votar uma matéria que aumenta o poder do Supremo Tribunal Federal, que dá direito a alguém dizer o que é discurso de ódio e o que não é. E dá direito a alguém da pena de até 7 anos de cadeia, se você ousar duvidar do sacrossanto processo eleitoral brasileiro. E para terminar mesmo, quando eu vejo essa campanha de que não pode mexer, não pode tocar no sistema eleitoral, como disse aqui o Rogério Marinho, o ministro Barroso esteve aqui, isso aqui já estava acordado, votado. O ministro Barroso esteve aqui, no outro dia mudou tudo. Isso deu uma interferência clara. E quando eu vejo essa campanha, como se isso fosse uma cláusula pétrea da Constituição, eu fico desconfiado. Porque se alguém é contra o aperfeiçoamento no sistema eleitoral, por qual razão? Então essa matéria, senhor presidente, do jeito que está, com todo carinho, eu fui deputado federal com ele, é um pouquinho mais velho que eu, nunca perdeu uma eleição, e vai disputar outra agora, no ano que vem, Marcelo Castro, fomos deputados juntos da Câmara Federal, tenho por ele o maior carinho, respeito, mas do jeito que ela está, senhor presidente, eu vou com o encaminhamento do presidente Otto Alencar, que para mim é um encaminhamento perfeito. Eu vou passar a palavra ao próximo inscrito, e não vou me aproveitar dessa fortuita circunstância, mas faço minhas as palavras a respeito do senador Marcelo Castro e agradeço a menção do senador Jorge Seif. Como eu estou inscrito, agora eu passo a palavra à senadora Elisiana, fazendo minhas as palavras muito alvissareiras do nosso senador Jorge Seif, aplaudindo as vestes talares da senadora Elisiane Gama. Vou manter o clima amistoso, mas não posso deixar de registrar que estou na defesa do meio ambiente. Eu queria cumprimentar, presidente, aqui inicialmente, o meu colega senador Marcelo Castro. O senador Marcelo Castro é um dos senadores mais qualificados desta casa, em várias áreas, na área da saúde, na área de orçamento e na área eleitoral. Quando nós temos, por exemplo, aqui o tamanho do relatório, o volume de emendas, que chegaram a quase 300 emendas, não é? E a robustez da argumentação que consta, na verdade, do seu relatório, mostra precisão, mostra dedicação e mostra, sobretudo, ouvido. Porque o senador Marcelo Castro, ele ouviu, eu acredito, a todos os parlamentares que se propuseram com emendas. Fez o aprimoramento e, naturalmente, apresentou o seu relatório. Eu quero dizer para vocês que no Parlamento Brasileiro nós temos um instrumento que ele é formidável, que é o instrumento, por exemplo, dos destaques. O destaque é um instrumento que a gente tem, que quando a gente não concorda, a gente retira do texto, deixa para ser votado em separado e continua votando o texto. Aqui ninguém é obrigado a votar na plenitude aquilo que foi apresentado pelo senador Marcelo Castro, porque o contraditório é democrático e a gente precisa, na verdade, fazer valer esse princípio, que é o princípio de divergir no mérito. Agora, dizer que o relatório do senador Marcelo Castro não é um relatório completo, isso não é verdade. O relatório dele está moderno,
Veja, quando a gente fala, por exemplo, de limites em relação às redes sociais, gente, nós temos limite em tudo. Na nossa relação dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, tudo tem limite. Você tem critério, você tem uma legislação que ela ordena, inclusive, dentro desse ambiente inviolável. E é a falta desse limite que, às vezes, descamba para problemas graves no ambiente doméstico, que é a questão da violência. Achando-se que se tem lá um ambiente deliberado, não funciona assim. Todo lugar tem limite. E aí, portanto, o avanço da tecnologia, quando ela chega, ela também chega junto o avanço do crime, é claro. Por quê? Porque o criminoso procura o artifício que está ao seu alcance para proliferar, para perpetuar, de fato, o crime. E aí, nesse sentido, a gente falou, por exemplo, aqui de quarentena. A gente não pode ser tudo bem, nem o céu nem a terra, mas a gente também não pode criar uma casta nesse país. Onde há, por exemplo, um segmento da sociedade brasileira que é melhor do que um outro segmento. Não é. Nós temos que criar limites, estabelecer critérios para até se chegar a uma isonomia. Quando a gente fala do princípio aristotélico, ou seja, tratar os desiguais como desiguais, na medida da sua desigualdade, é para criar um instrumento de igualdade e de isonomia no Brasil. Isso é equidade. E é exatamente isso que se propõe quando se estabelece, por exemplo, quarentena. Por exemplo, um cidadão que está como ordenador de despesa num cargo de servidor público, ele tem um prazo de 6 meses para se desincompatibilizar. Por que o militar para cargos específicos tem 4 meses para se desincompatibilizar? Não pode. Então, são esses critérios que eu acho que a proposta vem, na verdade, a apresentar. E, nesse sentido, inova de uma forma extraordinária no Brasil, necessária, que é o olhar para as cotas de gênero no Brasil. Nós estamos aqui hoje 3 senadoras da CCJ, se não me foge a memória, como titular. Nós somos apenas isso, ou 4 senadoras. Nós somos aqui 15 senadoras no universo de 81 senadores. Na Câmara dos Deputados é a mesma coisa, nós já evoluímos muito, porque quando eu fui deputada federal, senador Marcelo, eu fui eleita junto com a Dorinha e a Zenaide, nós 3 aqui, aliás, né? Na eleição de 2014, nós éramos apenas 46 deputadas federais. Hoje nós temos lá mais de 90 deputadas federais, evoluiu porque cota. Percentual de 30% para o orçamento é cota. Se não estabelecer cota, nós vamos levar 100 anos para chegar à igualdade entre homens e mulheres no Brasil, na representação política. É o que diz o Instituto Patrícia Galvão. Venezuela, Argentina, Chile, enfim, Paraguai, todos da América Latina. Tem critérios de cota de um jeito ou de outro, lista fechada, e aí vai, mas é um critério de cota para ter igualdade e isonomia entre mulheres e homens. A gente hoje tem muito pouco. Estabelecer vaga de mandato, o senador Marcelo Castro coloca, é um avanço na legislação. Mas eu quero finalizar, presidente Otto, dizer para o senhor, Vossa Excelência, como um grandioso médico que é, Vossa Excelência citou muito bem. Para você ir para a mesa cirúrgica, você tem que fazer uma série de exames. Eu quero dizer para o senhor que vários desses exames foram feitos em várias propostas que estão aqui com o Marcelo. Exame de sangue, eu não vou falar os exames porque eu não sou médica, eu não entendo nada de medicina, mas Vossa Excelência conhece muito bem, mas eu diria ao senhor que esses exames foram feitos e eu acho que o critério de obstrução, que é regimental, estabelecido aqui, não vai ajudar em nada. Porque dizer que a gente vai votar esse projeto no meio de um recesso parlamentar é dizer que não quer o projeto aprovado. Então, eu quero pedir aqui a benevolência para que a gente possa seguir, né, uma linha que Vossa Excelência adota, que é separar aquilo que realmente a gente não consegue evoluir para nenhum tipo de entendimento, mas votar a matéria principal. Fazer destaque, retirar o que for preciso, mas votar aquilo que é principal e não deixar de votar. Com todo respeito ao meu colega senador Girão, eu acho que não ajuda a gente postergar esse debate para, sobretudo, a data, senador Girão, que Vossa Excelência apresenta, que é 22 de julho, não é isso? Não me foge a memória. É recesso.
Eu acho que é do meio do recesso parlamentar. O recesso começa dia 18. Em outras palavras, vamos postergar, vamos obstruir, não vamos votar a matéria. É o que eu, com respeito enorme que eu tenho a Vossa Excelência sabe que nós comungamos em várias e várias pautas, mas nessa, assim como naturalmente em outras, não posso comungar e defendo de fato que nós possamos votar a proposta do senador Marcelo Castro. Pela ordem de inscrição, senador Contarato. Não estando o senador Contarato, senador Espiridião Amini, em seguida o senador Magno Malta e, por último, o senador Girão. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência o que me foi informado, senador Otto, da sua, eu não diria opinião, da sua sugestão, que é muito objetiva. E quero homenageá-lo dizendo que confirma um velho aforisma pampiano. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. O diabo sabe porque é diabo, mas sabe mais porque é experiente. E como Vossa Excelência é mais experiente do que eu, bom, mas é mais experiente do que eu. Bom, mas é mais experiente do que eu e todo mundo acha que é o contrário. Eu quero saudar porque foi sensata a colocação e sinceramente oportuna. Isso não quer dizer que eu não aplauda o trabalho do senador Marcelo Castro. Pelo contrário, ele é um senador especialmente exemplar pela atenção que dá a quem quiser discutir um assunto com ele. Isso é o princípio da democracia. Terceiro ponto. A liderança da oposição resumiu nessas 2 folhas e meia o que nós temos que discutir. Primeiro, o senhor usou a expressão certa. Há partes neste código que poderiam ficar em outros códigos, inclusive no Código Penal. Porque quando você tipifica mal um crime, não há coisa mais tirânica do que isso. Tipificar um crime de maneira a permitir subjetividade é destruir a democracia. Porque eu posso interpretar. Por isso se exige a expressão univocidade. Univocidade quer dizer, o que está escrito não implica, não enseja, não permite interpretações baseadas no obscuro. Certo, Marcos Rogério? Univocidade, ou seja, tem que esclarecer. E são os artigos 368, 454, 471, 604, 859 e 869 que contribuem para criar uma insegurança jurídica que vai bater no lombo de quem disputa a eleição. Seja rico, seja pobre, seja de esquerda e daqui a pouco de direita ou vice-versa. Porque a roda gira. Quem hoje é oposição pode ser governo e vice-versa. Então nós estamos dando ao TSE, vamos ser bem claro, uma competência que não é do TSE, é da Justiça brasileira. Para quê? Para acelerar? Acelerar o quê? Isso deve ser discutido. E, a propósito, a Câmara não tinha escrito isso. Esses artigos, alguns deles foram acrescidos aqui. Inovações. E elas não são boas. Mais um ponto que eu quero destacar. Existe um propósito político de aprovar a lei das fake news. Cada vez que passa um projeto de lei onde caiba, tem um combo pronto. Tem um combo. Aquelas 4 sugestões lá do McDonald's, o combo entra. Isso me faz lembrar o Eduardo Cunha, que foi um bom presidente da Câmara, mas onde ele podia incluir o jabuti para acabar com o exame de ordem da OAB, ele colocava. Ou seja, era um combo que estava pronto para ser agregado a um projeto que passasse. E ele fazia isso às claras, não estou xingando nem falando mal. Tinha o combo para acabar com o exame de ordem. E quero dizer que eu votava a favor.
Eu gostava disso. Gostava do como. Hoje nós estamos aprovando o exame de ordem para outras profissões. Não é assim, Pedro? E, finalmente, eu quero falar um pouquinho sobre o destaque do meu partido, não para convencer o senador Marcelo Castro, mas para elogiá-lo. Em 2015, nós nos encontramos cordialmente em campos opostos. Tratava-se da emenda do voto auditável de autoria do deputado Jair Bolsonaro. Na repescagem, conseguimos um novo prazo para debate. Se debateu sob a liderança do senador Marcelo Castro. Aprovamos. O Senado aprovou. A presidente Dilma vetou. E o veto foi derrubado, senhores, por mais de 400 votos a 20. Conosco, eu tive o privilégio de orientar a votação desse veto, ao lado do então deputado Jair Bolsonaro, e até fiz uma provocação para a bancada do lado esquerdo de quem olha. Disse, olha, a emenda é do deputado Bolsonaro, hein? Pois mesmo assim, mais de 400 votos. Quer dizer, havia uma desconfiança. E eu falo isso com um pouco de emoção, porque a urna eletrônica, senador Marcelo Castro, o senhor vai dizer que nasceu na Bahia? Nasceu em Santa Catarina, em Brusque, na cidade de Brusque. 1989. Se tivesse nascido na Bahia, não tinha nenhuma dúvida que era correta a urna. Não tem problema nenhum. Ela já nasceria auditável. Na Santa Catarina. Se fosse da Bahia. Ninguém ia suspeitar de nada. Agora em Santa Catarina. Pô. Então. Mas o fato é que ela serviu à eleição de 88, 89, 90. 92 e 94, apesar de o Tribunal Superior Eleitoral considerar que ela só foi adotada universalmente no Brasil em 96. Mas ela fez ensaios, e nos ensaios o voto era auditável. Ela nasceu com voto auditável. E foi suprimido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou o texto da emenda como propiciando a quebra do sigilo do voto. Por isto, eu queria chamar a atenção para duas questões em função do depoimento que eu prestei na sexta-feira retrasada ao próprio ministro Alexandre Moraes. A Polícia Federal apresentou ao TSE, em 2 de outubro de 2018, um trabalho solicitado pelo TSE, e eu não vou puxar todo, mas tinha 14 recomendações. Esquece o relatório, mas eu peço atenção para as recomendações. A recomendação número 14, a última, é a última das recomendações, diz o seguinte: recomendamos que sejam envidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. E não prenderam ninguém da Polícia Federal até agora. Por mais confiável que sejam todas as pessoas envolvidas no processo do sistema eleitoral, e por mais maduro que sejam os softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidade de aperfeiçoamento. Amém. Um software não basta ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente para o cidadão comum sem conhecimentos tecnológicos. Um meio físico de auditar a segurança deste brilhante projeto nacional, que são os softwares do sistema eleitoral brasileiro, consiste em um fator que trará mais confiança da população neste processo e servirá como um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação. Não vou falar mais sobre a emenda. Amém. Mas quero lembrar que no mesmo rol de recomendações tinha a recomendação número 5. Assim que é importante. O que dizia? Ela
recomendava a centralização da totalização. E foi isto que contraria a lei. A lei hoje manda que os tribunais regionais o façam. O ministro Luiz Barroso, em 2020, adotou a centralização da totalização. Vocês estão lembrados? Deu pane, infelizmente deu pane, e bugou, ou seja, um bug, deu 9 horas de atraso, até 9 horas de atraso na apuração do primeiro turno das eleições municipais de 2020. E o ministro Luiz Roberto Barroso disse que tinha feito isso porque atendeu uma recomendação da Polícia Federal. E é verdade. Uma delas. Agora, se pôde atender a de número 5, 1 e 4 dá os mesmos 5. 14, 1 mais 4, também é uma recomendação, feita pela mesma fonte. Isso não é paranoia de ninguém. Então eu gostaria de justificar o porquê que o meu partido escolheu este destaque. Não é que não tenha nenhum outro problema no projeto, mas este texto, já modernizado, e aí eu antecipo, inclusive com o seguinte parágrafo único: alternativamente à impressão de cada voto estabelecida nos incisos 2 e 3 do caput, poderá ser admitida a aplicação de tecnologia que assegure a confirmação do voto pelo eleitor e seu respectivo sigilo. Por quê? Porque a tecnologia vai evoluir. A impressão na ECP, na emissora de cupom fiscal, aquilo ali é uma emissora de cupom fiscal. Isso faz na Índia, faz no Paraguai e faz na Venezuela. O sujeito confirma e cai ali dentro, mantido, fechado, o comprovante. Aquele comprovante do Brimo Safe. Não é um caso muito comum, né? Mas quero o comprovante. Não fica na mão dele. Ele não vai mostrar para ninguém. Não tem uma ordem numérica para dizer que foi o quarto a votar e o quarto comprovante. Nada disso. É para fins de auditoria. É interno. Chama-se VVPAT. Isso é adotado na Índia, que tem 1 bilhão de eleitores. E no Paraguai, que tem bem menos. Ou seja, é a verificação pelo eleitor. Depois cai nas trevas. Se constatar uma irregularidade, o voto será resgatado. Coisa que não aconteceu, e aí eu encerro. Em 2014, na urna 458 da cidade de Içara, Santa Catarina, uma urna com mais de 400 votos, engripou. Já tinham votado 287 eleitores. Nada, passou das 5 da tarde, deram senha para os remanescentes, que eram 100 e poucos. O final da história: foi dado perdimento em sentença transitada em julgado dos 287 votos. Como é que ele é auditável, então? A justiça brasileira deu perdimento aos 287 votos. E o pior de tudo, determinismo, o Brimo vai dizer que é maktub, estava escrito. Urna fabricada em Santa Catarina, nunca mais. Presta atenção para o detalhe. Votava neste grupo escolar o deputado Dóia Guglielmi, do PSDB. Nas outras 3 urnas ele fez, na média, 32 votos. Nesta, onde só votaram 100, ele fez bem menos. Lhe faltaram 20 votos e ele ficou suplente de deputado estadual do nosso querido amigo Vicente Caro Preso, que já foi deputado federal. Então, eu estou dizendo, o voto não é auditável. E esse aperfeiçoamento pode ser feito ou não feito, mas tem que ser deliberado. Só isso. Muito obrigado. Senador Magno Malta. Senador Magno Malta. Urna de Santa Senhor presidente, Catarina. senhores senadores e senadoras, eu concordo em gênero, número, caso,
com o meu líder Marinho, estava vendo pela televisão. Concordo Diga, campeão. em gênero e número com Espiridião a mim, com o Jorge Seif. O que se tenta aqui é, de fato, sob a influência de 3 ou 4 indivíduos que se acham celestiais e estão acima da vontade do povo, e isso aqui é muito mais um compêndio ideológico, uma tentativa de criminalização da liberdade ou de instituição da chamada fake news, que nem tipo penal é. Que nem tipo penal é. Aqui traz uma série de inconsistências, com todo respeito ao relator, ao Marcelo, né? E tem muita disposição, capacidade e muita disposição, porque relata muita coisa. Mas é preciso que nós, não é porque é amanhã ou depois da manhã, dia 20 ou depois do recesso, nós precisamos nos debruçar, gastar tempo. A minha assessoria tem gasto tempo, tem gasto muito tempo e não tem chegado a um entendimento, porque quase tudo aqui é relativo. É a interferência de um poder que assaltou os outros poderes. A Câmara não existe. Ontem eu vi um discurso de André Fernandes olhando na cara de Hugo Mota. Assim, eu que parei o Matheus Quimbali. Assim, é o discurso que tem que se fazer aqui nessa casa, olhando para o Davi Alcolumbre. De acordos que eles não cumpriram, e eu sabia disso. Dizer que a anistia não interessa ao povo brasileiro. A anistia, a criminalização de inocentes. E aí vem Barroso, Gilmar Mendes. O cara abre a boca e fala: sem o Supremo não existiria o Lula, e o cara quer que eu acredite em urna, porra. Quer que eu acredite em urna. Mas se eu falar em urna, na proposta que aqui está a falar mal dessa senhora que tem coração, tem sentimento, tem rim, tem pulmão, essa urna, se eu falar mal, eu tomo 7 anos de cadeia. O que é crime de ódio? Esse prefeito, esse governador que aí está, precisa perder a eleição porque ele fez um mau governo. Pronto, é crime de ódio. E aí, eu estou inelegível, eu perdi meu mandato, eu estou fora, estou cheio de processo nas costas. Mas, pelo amor de Deus, me engana que eu gosto. Pode ser preso. Nós não podemos cair numa armadilha como essa, gente. Essa é muito ingênuo. Essa é muito ingênuo. Aí, 3 caras são brilhantes, que eles também têm um currículo deles, assim, eles não têm passado nenhum. Passado de Barroso é assim, uma coisa, assim, maravilhosa, né? Assim, o passado de Gilmar, de Toffoli, assim, os sabichões, não é? E eles já vão dizendo: olha, se aprovar isso aí é inconstitucional, nós já vamos derrubar. Então é o seguinte, eu estou com medo até de pensar em projeto, não é de falar não, ó, estou fazendo tal projeto, porque se eu falar, já vem de lá, ó, isso aí é inconstitucional e se passar eu derrubo. Eu estou com medo de pensar e eles lêem meu pensamento, porque eu acho ali que todo mundo aqui, ali é uma casta espiritual. Vamos lá. É altamente discriminador. Por que um policial que se candidata a vereador e ganha, ele precisa ser aposentado porque ele não pode voltar mais? Amanhã ele não se reelege, ele não pode mais voltar para a polícia. Por que não? Por que não? Um sargento, por que não? Ah, vamos esperar 4 anos, 2 anos, como é que ele vai sustentar a família dele? Ele é um policial. Ele não tem outra profissão. Ah, mas qualquer outro pode perder a eleição e voltar para a sua profissão. Qualquer profissional liberal pode voltar para a sua profissão. Qual é a explicação que se tem com a polícia? É porque eles vão exercer influência, porque já foi polícia, já... Sim, argumentos absolutamente vazios. Você é advogado, você é médico, você é psicólogo, você é o que for aqui dentro, você é um grande fazendeiro, planta soja, você perdeu o mandato. Você tem que ficar na quarentena, você não pode plantar soja por 4 anos. É uma quarentena que você tem que tomar. Quando estourou o Petrolão, e aí
veio o teto de gastos. Aliás, tem uma PEC minha no teto de gastos que foi engavetada, que era a redução do nosso salário em 50% por 20 anos, a mesma proposta que era do teto de gastos, reduzir em 50% o nosso salário, que já é um grande bom salário. Aliás, quero alertar, senador Marinho, que nós precisamos voltar a falar nos altos salários nesse país, nos altos salários que estão dentro dos tribunais. Esses caras pintam e bordam, fazem o que querem, e essa casa se cala, se curva. A outra casa, o menino não, a ordem tem que ser cumprida. Ele mandou caçar a Zambelli. Como assim, amigo? Isso aqui tem um plenário, isso aqui tem regimento interno, isso aqui é a Constituição. Jogaram Daniel Silveira na cadeia para fazer a vontade de quem? De quem violou o artigo 53 da Constituição. Então nós estamos diante de compêndios ideológicos. O que tem aqui é a tentativa de criminalização da chamada fake news, que nem tipo penal é. É a condução de que alguém ideológico esteja livre, leve e solto para poder judicializar aquilo que eles quiserem, porque sabe que são atendidos. E é um ataque direto às pessoas que não comungam com esse comportamento ideológico. Por exemplo, por que eu não posso saber do meu voto? Quando foi aprovado lá na Câmara a emenda do então deputado federal Jair Bolsonaro, veio para o Senado. Aqui nós aprovamos. Quem era o presidente do TSE? Gilmar Mendes. Ele só deu uma resposta. É muito caro. Não vou fazer. Não vou fazer. Só isso. Quem somos nós? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que custa ser um senador da República? Eu estou falando do ponto de vista do desgaste físico, do desgaste psicológico, do desgaste mental, enfrentar a rua, ser xingado, ser ofendido, sabe? Mas já existe lei para isso. O cara te ofendeu, você entra lá. Vai lá. O cara ofendeu sua honra, entra lá. Já está no Código Penal, está tudo certo. Não, mas agora nós vamos englobar tudo numa proposta que fala de reforma eleitoral, incluindo crimes, a maioria deles nem tipo penal é. Não existe o tipo penal. Então, na verdade, nós precisamos nos aprofundar. Por que eu não posso saber? Disse o Jorge, a maquininha, eu também não recebo o recibo, mas o cara quer ser o recibo, ela sai na hora. Agora, qual é o problema? Esses dois cidadãos estão certos. Barroso está muito certo, ele não quer, ele não gosta, né? Mas eu tenho um outro vídeo dele defendendo, né? Mas está até proibido botar vídeo agora, botar áudio aqui no Senado, está proibido. Ontem, Jair Bolsonaro, na maior tranquilidade do mundo, leu, descreveu o vídeo de Flávio Dino falando da urna, descreveu o vídeo de Lupe falando da urna, na frente de Moraes, de todo mundo, e ficou calado. Eu esperei que ia ter uma reação explosiva, mas contra a verdade, olho no olho, não tem argumento. Não tem argumento. Eu posso falar mal da urna, criticar a urna. Ah, mas está criticando aquilo que te elegeu. Eu posso criticar um irmão meu, posso criticar até minha mãe. Mãe, isso que a senhora está fazendo aí, eu acho que não está certo, não. A senhora podia rever isso aí. Ora, se eu posso criticar minha mãe, eu não posso criticar uma urna? Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Aqui, o grupo brasileiro, e eu faço parte, que luta pelo voto impresso, e isso foi uma emenda minha, a pedido deles, cada voto tenha existência física, palpável, que possa ser guardado e recontado se necessário. A apuração aconteça com fiscais de partidos e cidadãos sorteados, acompanhando cada voto lido em voz alta. Todo brasileiro possa entender como seu voto é contado, sem precisar ser especialista em informática. Nós estamos vivendo num país, assim, que tudo parece absurdo. Mas veja bem, o Lula acabou de dizer, e ser solidário, às 12 milhões de crianças que morreram em Tel Aviv. Puta merda, em Tel Aviv? O ataque não foi em Tel Aviv. E a população toda da Palestina não dá 2 milhões.
ser solidário a 12 milhões de crianças. A gente é obrigado a ouvir isso. Esse tipo de informação mentirosa. Nós precisamos, de fato, enfrentar esse ativismo judicial do Supremo. Não é ativismo, é uma ditadura. Ditadura deles, eles são ousados mesmo. Eles vão para a mídia, eles falam, e falam como se tivesse nascido hoje. A vida é 0 bala, nenhum deles tem passado. Eu me lembro quando Alexandre de Moraes veio depor aqui, cara, eu recebi uma caixa Chamex, assim, de papel Chamex, de denúncia deles, que estava aqui com a senadora Gleice, com o senador Lidberg, com o senador Humberto, com eles pelos corredores, dizendo esse cara é do PCC, esse cara é o diabo, é o satanás. O que é que mudou? Quem que mudou deles? Quem que mudou deles? E agora o cara disse, não, não é assim não. Não é assim não. Ah, perguntou para o Anderson Torres, onde está a minuta do golpe? Ele falou minuta do golpe, eu chamo de minuta do Google. Ele não falou nada. Ele tinha que se levantar com a valentia dele, porque está no Google, ministro, está no Google, e não tem nem cabeçalho nem final. Perguntou para Jair Bolsonaro, ele falou, eu queria ver se eu tenho para me mostrar, porque eu nunca vi. Tem um texto lá pelo meio, tem a metade, não tem nem cabeçalho nem final. Contra a verdade, não existe argumento. Com todo respeito ao que está escrito aqui pelo senador Marcelo Castro, isso aqui requer uma depuração muito forte, um entendimento muito forte, ou nós vamos entregar de vez a chave dessa casa. É a única coisa que falta para o Supremo, entregar a chave, porque o resto está entregue. Cada vez mais, a cada proposta, eles se empoderam mais. E o enfraquecimento dessa casa. Eu fui absolutamente contra, votei contra. Com todo o respeito do mundo, gosto como pessoa do senador Davi Alcolumbre. Cara, mas os caras discutem, a casa está discutindo 6 meses, 1 ano, comissões, debate, CCJ, plenário, briga, chega no Supremo com meia hora, o cara dá uma canetada, isso aqui não vale não, isso aqui não presta não, nós não queremos não, é inconstitucional. Por exemplo, como é que eu não posso fazer plebiscito? Como que o povo que vota, o povo que contribui, que faz o país, que sustenta a nação, ele não pode ser plebiscitado? Eu tenho uma proposta de plebiscito aqui, senador, de aproveitar a eleição de 2026 e plebiscitar o povo prisão perpétua para pedófilo. E eu tenho certeza que será aprovado. Prisão perpétua para pedófilo. E entrei com outra agora, aumentando para 15 anos de cadeia, e pode entrar nesse próprio plebiscito. Quem rouba dinheiro de velhinhos, quem rouba dinheiro de aposentado, quem rouba dinheiro de pessoas, de pensionistas, pessoas com comorbidade. É isso que nós temos que discutir. Agora nós estamos passando o tempo inteiro discutindo uma proposta que é uma proposta... Vou concluir, senador. Vamos lá. Muito obrigado. Passou do tempo. Não foi não. Não falei menos do que os outros, não. Esses baianos, rapaz, não tem jeito. Ele é baiano também. Ele é baiano. Agora eu vou dizer que a cidade mais feia da Bahia é Itarantim? Não. Tá vendo? Então é o seguinte, eu não posso, isso vai virar crime de ódio. Aí Vossa Excelência vai dizer, a mais feia é Macarani, onde você nasceu. Você nasceu em Macarani, foi morar no Espírito Santo, em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Foi Cachoeiro. E fica falando mal da sua cidade, você nasceu na Bahia, Macarani. Macarani. Não. Pois é. Macarani é um lugar de gente boa. Você podia falar assim, a sua cidade também só tem gente boa, mas é tudo feio, né? Quer dizer, é crime de ódio. Crime de ódio. Crime de ódio. Então nós precisamos ter cuidado com essa relativação que o Supremo quer. Eu encerro aqui dizendo que concordo. Xenofobia. Eu enquadro. Aliás, minha cidade que eu nasci é linda, Macarani, meu povo é bonito. Aliás, eu sou de lá, né? Eu sou filho de uma negra com índio, né? Não. Itarantim é uma cidade linda, tem uma praça linda. O Otto é de Itarantim, o irmão dele foi prefeito 2 vezes lá, 3, né, Otto? 3 vezes, é uma cidade linda, até para não criar confusão para nós dois depois lá com o nosso povo. Então, eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte, com todo respeito, nós precisamos fazer contagem até o dia 22, até o dia 17, porque senão... Tem que ir a vida inteira, ou então não discute esse troço. Encerra isso, senador Bittar. Porque o que tem aqui de prejuízo é uma grandeza. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, a sua compreensão. O último inscrito é o senador Eduardo Girão. Presidente, é uma
É uma manhã de aprendizado, né? Uma manhã aqui de muito aprendizado, com todas as falas que nós tivemos aqui dos colegas. Eu vi, e o senhor foi muito inteligente, colocou para ouvir o sentimento do plenário, lhe congratulo por isso, e ficou evidente que apenas um parlamentar defendeu, além do relator. Nós estamos vendo aqui, senador Rogério Marinho, lhe parabenizo, o senhor foi no ponto. Nós estamos vendo a legitimação das arbitrariedades que nós temos visto dos tribunais superiores do Brasil ser colocadas na lei. É uma prova, senador Marcos Rogério, de que eles estavam abusando. Tanto é que agora estão querendo colocar na lei para virar crime. Mas um monte de brasileiros foram punidos, presos, estão perseguidos, intimidados por essas questões que estão nos colocando. E um detalhe lembrado pelo senador Espiridião a mim, senador Márcio Bittar. Isso não veio da Câmara. Alguns artigos não vieram da Câmara. E eu quero alertar alguns colegas aqui. Lembra da história das bets? Que nós votamos aqui, fizemos contenções no Senado. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Tudo que nós tiramos aqui para proteger os menos favorecidos, para proteger os mais pobres, a Câmara tirou. E esse projeto volta para a Câmara. Então, no mínimo, o Senado Federal não deve colocar jabuti. Olha, esse assunto está mexendo com a população. Agora mesmo, na Folha de São Paulo, entidades estão colocando, se posicionando contra da sociedade civil, que tem o foco na questão da legislação eleitoral. Nós precisamos ouvir a sociedade, mas já fizemos audiência pública, nós já ouvimos. Esse é um assunto, e aqui eu fiz um requerimento, quero deixar claro, eu coloquei dia 22 de julho, que é uma questão regimental. Mas agora eu estou convencido, presidente, eu estou convencido que esse tipo de matéria, que não cabe destaque, veja bem, os partidos que aqui estão, tem tanta coisa aqui maléfica para o povo brasileiro, para a democracia do Brasil, que você pode pegar o destaque do partido de todos, vai ficar, não dá vencimento. Porque tem muitos artigos ruins, com todo respeito ao relator, que é do meu estado vizinho, que realmente tem uma paciência de Jó, ele escuta, mas é um código eleitoral, é uma reforma. E como foi colocado aqui, a gente não pode fazer uma deformação. Você pegar, por exemplo, essa questão, como o senador Magno Malta bem lembrou, e o senador Rogério também, de que o que o TSE definir, o STF, como inconstitucional, você não poder fazer um plebiscito para a população brasileira, você está tirando da população brasileira o direito de se manifestar. O Supremo passou por cima de todo mundo e nós vamos botar nossa digital nisso aqui? Já não basta o que está acontecendo no país? Plebiscito e referendo? Nós vamos também, quero lembrar aqui aos nossos colegas, existe cidadão de primeira classe? Cidadão de segunda classe? É isso que a gente está colocando aqui? Os policiais, os magistrados, o pessoal do Ministério Público, quarentena. Aí não, deu um desconto de 50%, era 4 anos, passou para 2. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Todo mundo é igual perante a lei, isso é inconstitucional. Olha, é tanta coisa aqui que me preocupa demais uma matéria dessa, a gente ter que votar. Eu estou chegando à conclusão realmente que às vezes, e aí o Congresso já fez isso, essa insistência de criminalização. Você sabe o que é que está permitindo aqui, general Hamilton Mourão? Está permitindo aqui derrubar perfil.
derrubar perfil. Isso é uma violência contra as pessoas. É censura prévia. Mas eles já estão derrubando, Girão. Agora a gente só está legitimando, assinando embaixo. Legitimando. Uma coisa é você retirar conteúdo que está previsto no Marco Civil da Internet, que esse Congresso legislou por 9 anos e aprovou o Marco Civil da Internet. Inclusive está sendo definido agora pelo todo-poderoso Supremo Tribunal Federal. Aí a gente vai legitimar. O Senado já não está bastado, já não está prostrado com relação aos tribunais superiores. Nós vamos baixar mais como? Não tem mais, tem que cavar o chão para ir baixar. Então, sinceramente, presidente, eu cumprimento o senhor pela ponderação de uma reunião que nós precisamos ter, um líder de cada partido, uma liderança para sentar com o senador Marcelo Castro e a gente poder ter um texto mínimo, que é outra coisa que eu discordo também, é um assunto polêmico, é um assunto que é um tabu. Essa questão de cota. Isso já está ultrapassado no mundo todo. No mundo inteiro. É uma forma até de discriminação você fazer isso. Por que esse Senado não pode ter 100% de mulheres? A gente sabe da capacidade. As mulheres daqui fazem um grande trabalho. Agora você tem que estabelecer cota de cadeira aqui dentro. Não me parece razoável. Não me parece razoável. Isso está indo na contramão do entendimento de outros países, inclusive, que já aboliram isso. Então, senhor presidente, eu retiro, dentro do entendimento, o meu requerimento de adiamento da votação. Eu retiro para que a gente possa marcar essa reunião e depois voltarmos aqui para definir uma data em consenso para votar. Muito obrigado. Senador Eduardo Girão, a proposta que eu fiz, eu acho que o senador Marcelo Castro concorda, era que cada partido indicasse um membro para sentar com o senador Marcelo Castro, apresentar essa proposta, essa letra de lei que tivesse sintonia e não tivesse tanta reação como teve agora. Então, eu conversei com o senador Espiridião Amin, senador, nosso líder aqui do lado, Rogério Marinho, com outros senadores, e vou estabelecer uma data. Eu ia estabelecer a data de 2 de julho, mas 2 de julho é a data da independência do Brasil. Não, do Brasil. Do Brasil. Porque 7 de setembro foi o grito do Ipiranga. 7 de setembro foi o grito do Ipiranga, onde teve guerra, onde teve luta, onde teve morte, foi na Bahia. Em 2 de julho de 1823, nós tivemos a nossa independência. 7 de setembro é grito do Ipiranga. Eu ia marcar para o dia 2 de julho. Mas como eu vou fazer o desfile do 2 de julho, como eu faço todos os anos, são 8 quilômetros que nós andamos nesse dia lá, eu vou marcar para o dia 9 de julho, para votar essa matéria aqui no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, com as alterações que serão feitas com o relator e com os líderes da Comissão de Constituição e Justiça. Senador Hamilton Mourão. Presidente Otto, diz que um Alencar era o corneteiro em Pirajá que deu o tom. O Alencar era mesmo, era assim. E teve um Alencar também que foi marechal, Humberto de Alencar Castelo Branco, que é da região do Crato, lá no Ceará. É cearense, parente do meu avô. Vocês eram baiano também, então? Era baiano também. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero dar aqui uma pincelada geral. Vamos ouvir o nosso relator. Sobre as observações que foram feitas aqui pelos nobres colegas. Vou começar pelo senador Girão, que foi o último a falar. Senador Girão, Vossa Excelência disse que essas modificações não vieram da Câmara. Que essas modificações, evidentemente, são
da minha lavra não corresponde à realidade, com todo respeito a Vossa Excelência. Todos os assuntos aqui tratados já vieram da Câmara. E esse código foi aprovado em 2021. Não tinha 8 de janeiro, não tinha nada disso. E eu quero chamar a atenção para a relatora do Código Eleitoral na Câmara dos Deputados, foi a deputada piauiense Margarete Coelho, filiada ao grande partido do senador Esperidião Amin, Progressistas, que apoia desde o primeiro instante o governo Bolsonaro. Então, quando Vossas Excelências, e não foi só 1, nem 2, nem 3, disseram aqui que esse projeto está a serviço da justiça, dos tribunais superiores, como disse o nosso colega Magno Malta, seguindo as determinações de 3 a 4 iluminados que acham que são dono do planeta, coisa semelhante, essa crítica não é a mim. Essa crítica é ao que veio da Câmara, relatado por uma pessoa que jamais foi lulista um dia na vida dela. Ela é seguidora do senador Ciro Nogueira, foi ministro do Bolsonaro, do partido Esperidião Amin, um partido de direita, bem constituído. Então, se alguém está a serviço da justiça, não somos nós aqui. Porque aqui nós estamos aprimorando, aperfeiçoando, corrigindo e, no mais das vezes, com uma posição liberalizante, atenuante do que veio da Câmara. O nosso senador aqui, Jorge Seife, o que foi que ele disse? Foi que você falou do... Nazista, fascista... Não. Rapaz, ele disse uma coisa aqui que depois eu me lembro. Bom, então, que fique claro isso daqui. O senador Jorge Seife disse que o Barroso veio... Vossa Excelência disse que deu... foi você? Que deu uma opinião e no outro dia estava tudo mudado. Que fique bem claro que ele não veio ao Senado, não deu nenhuma opinião e eu não mudei nada. Se ele deu alguma opinião e foi mudado, não foi por aqui. Esse episódio, senador Marcelo Castro, aconteceu na Câmara dos Deputados. Pronto, mas precisa ficar bem claro. Da PEC, quando houve a mudança, inclusive, de membros de partidos que têm uma posição... Precisa ficar bem claro, porque como Vossa Excelência... Isso foi amplamente noticiado pela imprensa. Espera lá, como Vossa Excelência desse aí, fica subentendido que ele veio aqui e mudou tudo. Eu deixei claro. Deixou não. Não. Então tá claro, está ratificado. Agora foi Vossa Excelência que foi interpeladão. Foram deputados lá na Câmara dos Deputados. O relator Marcelo Castro acabou de fazer uma fake news contra mim, dizendo que eu falei mal do Barroso. 7 anos de cana. Outra coisa. Ninguém está proibido, como foi dito aqui reiteradas vezes, de criticar a urna eletrônica, pelo amor de Deus, gente. Não há essa proibição. De Santa Catarina, então? O caso que ocorreu em Santa Catarina, o senador Esperidião Amin já repetiu isso aqui. Não tinha funda. Uma dezena de vezes que eu já sei, de cor e salteado, como a gente dizia antigamente, de cor e salteado, não é defeito da urna eletrônica, Esperidião Amin. Aí foi uma falha da mesa apuradora da Justiça Eleitoral, que deveria ter providenciado de imediato outra urna eletrônica para concluir a votação. Outra urna funcionaria. Se uma segunda não funcionou, eu teria uma terceira. Nós não vamos mudar um sistema eleitoral no Brasil porque uma urna engripou, enguiçou. Outra coisa, senador... Uma questão pontual, senador Marcelo Castro, eu respeito muito Vossa Excelência. Eu
fui muito claro, a urna engripou e acrescento, a substituta também passou das 5 horas e os remanescentes votaram na cédula. Isso acontece, mas isso não é por causa do problema da urna. Foi o problema da diligência do sistema eleitoral que não providenciou. Senador Marcelo Castro, mas isso é muito vago. Olha como está escrito o texto aqui, ó, está na mão do senhor. Fatos sabendo ou devendo saber serem verídicos para causar atentado grave. Devendo saber lascar. Inverídicos, causar atentado à igualdade de condições entre candidatos e o pleito de embaraço desestimula no exercício do voto e a legitimação do processo. Isso é vago. Isso é vago. Vamos lá. Eu não quero... Eu não quero entrar aqui nos detalhes, senão a discussão não tem fim. O senador Rogério Marinho, nosso líder aí da oposição, falou com muita veemência que nós estamos tolhendo a liberdade de expressão. O senador Rogério Marinho precisa, Vossa Excelência, dizer em que ponto. O que nós estamos disciplinando, que aliás já veio da Câmara, e nós estamos liberalizando muito mais do que o que veio da Câmara, e aqui não tem questão ideológica, porque a relatora era do campo político de Vossa Excelência. Olha o que está aqui no artigo. A suspensão de contas de candidatos a cargos eletivos em aplicações de internet é medida excepcional, somente admitida após a imposição de sanções menos gravosas e nos casos de publicação reiterada de conteúdo específico anteriormente julgado ilícito. Só se o cara cometeu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, foi multado, não tem jeito. Aí é um caso sem jeito. Nós vamos deixar esse cara publicando mentiras e distorcendo a vontade popular? Pelo amor de Deus, a democracia tem que ter mecanismo para se defender. Nós temos que ter um pleito isento. As pessoas têm que julgar baseado em fatos reais e não em fake news, em mentiras. Parágrafo 1º. A suspensão da conta será precedida, pelo menos, da aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$5.000 a R$30.000. Segundo, a suspensão da conta terá duração máxima de 12 horas, dobrada a cada reincidência no curso do mesmo período eleitoral. A suspensão de conta impede a publicação de novos conteúdos. Aqui nós estamos tomando todos os cuidados, toda a prudência. Agora, senhor presidente, o que é que me chamou a atenção? Esse nosso relatório, que já veio da Câmara, tem 898 artigos. É uma consolidação de toda a legislação que existe no Brasil, que é aplicada todo ano e que todos nós concordamos. Vários senadores aqui objetaram. Quais foram as dificuldades que nós encontramos aqui? Eu tenho certeza, senhor presidente, que não passa de 3 ou 4 temas. Ora, está fácil de resolver. Se nós estamos concordando com 895 artigos, 800 e tantos artigos, por pouco mais ou menos nós podemos chegar a um entendimento. E aquilo que não for para o entendimento, faz-se destaque. Essa é a regra da democracia. Cabe destaque, inclusive plenário. Inclusive de plenário. E aí vamos para voto. Claro. Democracia é isso, a gente dialoga, a gente discuta, a gente compõe, a gente avança, a gente recua, faz conciliação. Quando não dá, só tem um jeito, é ir para a votação. Agora, senhor presidente, não vejo nenhum motivo para a gente postergar uma matéria dessa, porque se nós fizermos isso, a Câmara vai ficar sem tempo. E ela precisa ser votada até o final de setembro para poder viger para a próxima eleição. Está marcado dia 9 de julho, a votação de... Perfeito, está ótimo. Vamos votar no dia 9 de julho e até o dia 9 de julho eu estarei à disposição das senhoras e senhores senadores
com tempo para a gente ouvir, discutir, chamar a assessoria do Senado, ver o que foi apresentado e tudo mais. Outra coisa, eu quero pedir aos colegas e a Vossa Excelência de... Não concordei, não baixei para 2 anos. Vossa Excelência estava dizendo 4 anos. Pois se for inconstitucional, está fácil. É só requerer inconstitucionalidade. Se... Artigo 14 da Constituição. Vamos para o destaque. Essa é uma matéria que nós não vamos chegar a um entendimento. Por quê? Porque eu tenho a firme convicção, deixo aqui explicitado para todo mundo, de que são carreiras de Estado incompatíveis, agora eu vou usar a veemência do senador Rogério Marinho, incompatíveis com a atividade política. Uma pessoa não pode ser juiz e ser político. Ele jamais vai julgar com isenção. Tem ministro no STF, hein? Ele não pode ser. Ele não pode ser. Hein? Ele não pode ser. Ele não pode ser, a um só tempo, promotor e político. São atividades incompatíveis, não pode se misturar. Nem vítima, nem jogador. A pessoa quer ser, está proibido de ser, como disse o Alessandro aqui, não está proibido coisa nenhuma. Ele pode ser. Apenas vai se afastar no tempo hábil para a campanha, que são 2 anos. Eu fiquei sensível aqui aos argumentos que foram feitos e diminuí de 4 para 2 anos. Mas tudo isso é matéria controversa, que nós vamos tentar chegar ao entendimento, não chegando, nós vamos para a votação. Então, senhor presidente, Vossa Excelência conduziu muito bem, harmonizou aqui as discussões, e agora eu estou à disposição. Assim, agora eu quero pedir um prazo de emendas, porque se ficar até o dia 9 de julho, para a pessoa apresentar a emenda no dia 8 de julho, tenha paciência. Até o dia da independência do Brasil, 2 de julho, tá certo? Pronto. Então fica... É o que você queria, né, presidente? Presidente, eu só quero fazer um apelo, fica presidente. estabelecido o prazo que até dia 2 de julho será o prazo final para apresentação de emendas. Porque eu tenho que estudar, dar parecer, tenho que mandar de volta para a pessoa ler e saber. Todas as emendas que foram rejeitadas, que foram aprovadas, tem a justificativa aqui de uma por uma, porque foi aprovada, porque foi rejeitada, porque foi aprovada parcialmente e tudo mais. Presidente, só fazer um apelo a Vossa Excelência, presidente, aqui. Como são 850, sei lá, artigos, 898. São muitos. Então, nós já ocupamos os 2 destaques de uma proposta do senador Rogério Marinho e eu apresentei a emenda dos militares com uma emenda individual, um destaque individual. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que acatasse esse destaque individual para a gente votar, se for o caso. Olha, nós estamos com estabelecidos os prazos que eu determinei aqui. Vossa Excelência, senador Exalci, senador Exalci, Vossa Excelência pode conversar com o relator e ele pode acolher a proposta de Vossa Excelência. Inclusive, o que seria bom era uma reunião de todos para ver o texto e aí tirar ou suprimir ou modificar alguma coisa, ele aceita e vamos votar. Presidente, só um minutinho, se o senhor me permite. 1 minuto. Só para deixar claro o seguinte, senador Marcelo, só para restabelecer aqui, o senhor falou que crítica ao sistema eleitoral, às urnas, não está previsto. Está aqui. Parágrafo 4º, se a conduta é praticada para atingir a integridade dos processos de votação, apuração e totalização dos votos, com a finalidade de promover a desordem ou estimular a recusa social dos resultados eleitorais, a pena será acrescida da metade, 2 terços, pode chegar até 7 anos de prisão. Só para a gente compreender que isso aqui poderia ser retirado. Tem outras matérias sobre o assunto. Senador Mourão não, senador Girão. Isso daí não é crítica. Isso é um movimento de desacreditação do resultado eleitoral, para promover uma balbúrdia, para desacreditar o eleito. Isso é completamente diferente de uma crítica à urna eletrônica. Olha, só para deixar claro para o senhor, isso aqui são pontos polêmicos que
uma situação colocada pelos colegas aqui também, que eu queria levar, sobre a contagem pública dos votos. Existe uma parcela crescente da população, o senhor sabe disso, que simplesmente tem restrição com relação ao sistema atual. Isso é da democracia. Então, o que é que nós podemos fazer? Uma sugestão. Isso não vai resolver num passe de mágica. A gente não vai, através de goela abaixo, chegar e dizer que essas pessoas têm que se calar. Vamos dar transparência às eleições, que fica resolvido isso. Eu apoio o projeto, a emenda do senador Espiridião Amin, e nessa reunião a gente vai discutir sobre isso. Eu agradeço aos senhores senadores e senadoras, como não há outra matéria a ser relatada, até porque o relator não está presente, o senador Fabiano Contarato, eu declaro encerrada a presente reunião. Senhor presidente, não esqueça do meu extra-pauta. Achar conveniente, Dr. Marco Antônio Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira. Obrigado, senador. Bom, aqui eu vou começar pelas perguntas e aí faço uma pequena consideração final. Muitas delas já foram respondidas, então eu peço desculpas se não retomar isso daí, mas eu acho que ficou esclarecido muita coisa. Deixa eu mencionar aqui a da Letícia da Bahia sobre as prioridades do Programa Espacial Brasileiro para os próximos anos, né? Isso é sempre difícil de identificar. O programa muitas vezes tem sofrido a crítica de que ele se dispersa em várias áreas, né, e não foca em alguma coisa muito específica. Eu gostaria de lembrar primeiro que o Brasil é um dos poucos, na realidade existem 3 ou 4 países no mundo assim, que tem uma grande população, acima de 100 milhões de habitantes, uma área acima de 5 milhões de quilômetros quadrados e é o 10º PIB do mundo, tipicamente. Nós temos 2 trilhões de dólares em PIB. Então, o Brasil está entre os países que, como um colega meu dizia, não se esconde no mapa. Então, nós precisamos de um programa espacial por causa disso. E um programa espacial completo, um programa espacial amplo. O Brasil necessita, não apenas merece, mas necessita de um programa amplo. Então, nós temos que dominar acesso ao espaço, nós temos que ser capazes de lançar nossos próprios satélites, nós temos que ser capazes de construir os nossos próprios satélites e, obviamente, tudo isso é meio, nunca esquecer disso, isso é meio, isso desenvolve tecnologia, isso gera empregos nas indústrias, etc., mas isso é um meio para que você, ao ter a sua infraestrutura no espaço, utilize essa infraestrutura para aquilo que você quer fazer. As prioridades, tentando responder à pergunta, na minha opinião, e como nós estamos trabalhando dentro da Agência Espacial para isso, as prioridades do Brasil são, primeiro, fortalecer onde ele é importante, onde ele faz diferença no mundo, e que é a área de observação da Terra no sentido amplo, né? Nós somos muito bons, a meteorologia do Brasil é muito boa, é reconhecida internacionalmente, mas nós ainda não temos nossos próprios satélites de monitoramento climático, né? De tempo e clima. Então, estamos trabalhando para fazer isso daí, é o próximo cooperação com a China para fazer isso. Nós temos satélites de observação da Terra no sentido sensoramento remoto, no sentido de imagens dos nossos biomas, imagem do território. Então, a parte de ordenamento territorial é uma área importante para o país, é onde o programa espacial pode contribuir enormemente, tá certo? Você só faz uma boa avaliação de desastres naturais conhecendo o relevo com precisão, né? A nossa cartografia no Brasil, ela ainda é antiga, no sentido de que o que foi desenvolvido na área de mapas de cartografia tem vários anos, tem várias décadas. Nós precisaríamos avançar para cartografias mais finas. O programa espacial poderia contribuir enormemente para isso. Você pode fazer isso localmente, mas se você quiser fazer para o país como um todo, você tem que fazer por meio de programa espacial. E a segunda coisa, então, a primeira, eu reforçaria, né, eu fortaleceria a área de observação da Terra no sentido amplo. E a segunda, que é alguma coisa que eu acho que o país está se devendo há bastante tempo, é uma entrada mais forte do setor privado dentro do programa espacial, né? Nós temos uma indústria naquilo que a gente chama de upstream, aquela que faz a infraestrutura espacial. Nós temos uma indústria de foguetes, nós temos uma indústria de satélites.
pequena, mas ainda muito competente, né? Então nós precisamos dos investimentos nessas áreas, precisamos manter essas indústrias funcionando, mas é preciso dar alguma sustentabilidade ao sistema, e eu acredito que a sustentabilidade nesse sistema é dado a partir da utilização dos dados. E aí, eu acho que não é o governo que tem que fazer isso, ele tem que promover, ele tem que incentivar, ele tem que financiar, mas quem tem que fazer isso é o setor privado. É o setor privado que tem que pegar dados de imagem e gerar serviços para o setor agrícola. É o setor privado que deve obter dados de comunicação, imageamento e outros e vender isso como serviços para prefeituras, para organizarem os seus territórios. Então, o setor privado é um setor importante para a agricultura, para transporte, para a energia. Ele pode agregar valor e vender serviços. Mas hoje o setor privado no Brasil sozinho não vai fazer foguetes e satélites. Então cabe ao governo fomentar essa parte inicial e aí aproveitar que isso já existe e incentivar as indústrias a utilizar isso daí. O nosso colega da FINEP, o William, mencionou o programa Brasil Mais, da Polícia Federal. Existe um mercado, portanto, existem mais de 600 instituições que utilizam dados, o que é muito bom. Tem gente utilizando tecnologia para fazer coisas boas para o Brasil, mas esses dados são comprados no exterior. Nós teríamos condição de fornecê-los no Brasil? Teríamos. Isso é um contrato da ordem de R$100 milhões por ano. Então, eu diria que essas são grandes prioridades para o país, e eu acho que, ao mesmo tempo, eu já fiz uma espécie de conclusão, dizendo quais são os pontos que eu acho que o Brasil deveria mirar no futuro. Quando a gente faz o programa espacial, a gente tem que lembrar que, tanto quanto o país, quanto como o setor privado, isso não existe localmente, isso tem que ser feito globalmente. Então, programas espaciais, enquanto país, são feitos via cooperação internacional, mais ou menos difícil, mas a gente tem que fazer via cooperação internacional. Não há transferência de tecnologia em áreas sensíveis, existem cooperações, existem trabalhos conjuntos, mas a tecnologia nós temos que desenvolver nós mesmos. E para o setor privado, essa é uma luta que a gente vai ter que trabalhar. Peço ajuda aqui ao senador e ao Senado, né? O setor privado brasileiro precisa de competitividade internacional. A gente precisa ir para fora. Isso é difícil de fazer, as barreiras são altas, mas acho que o governo tem um papel importante a desempenhar nisso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marco Antônio Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira. Passo a palavra para suas considerações finais e respostas às perguntas ao doutor William Rospendowski, gerente do Departamento de Defesa, Segurança e Alimentos da Financiadora de Estudos e Projetos, da FINEP, para suas considerações finais. Muito bom. Eu acredito que boa parte das perguntas já foram endereçadas na minha apresentação, mas eu gostei aqui da pergunta da Tamires, né, falando sobre tecnologias nacionais que estão sendo desenvolvidas, e a gente estava agora há pouco na feira Space BR Show, né, que a Mundo já organizou, e você tinha lá uma demonstração de um sensor inercial, né, mostrando a movimentação do foguete, né, a percepção da sua trajetória. Então, isso é uma tecnologia que, como foi falado, não se compra, você precisa desenvolver, você vê engenheiros trabalhando, é uma satisfação muito grande, né? Eu concordo também com o Chamon, é fundamental a participação da indústria, porque essa é uma tendência do setor, né? Quando a gente vê SpaceX, Blue Origin, enfim, tantas empresas aí também atuando, é porque não é só a NASA mais que trabalha com isso. Então, quer dizer, você vê que no país isso também está acontecendo. Eu entendo que a questão da previsibilidade é fundamental, né? Como o senador Marcos Pontes comentou, né? Você ter que pedir para não... É engraçado quando a gente fala de colocar 200 milhões para uma empresa, ou 10, 12 bi, ou 15, que seja no FNDCT, isso não é pedir um absurdo, é só pedir o que já deveria ser feito. Isso, na realidade, ainda é muito pouco, né? Quando se compara com outros países, mesmo, não precisa ser Estados Unidos, países num patamar até mais próximo que o do Brasil. Eu diria também que é importante a gente pensar em instrumentos, talvez um pouco mais avançados, para fazer essa lacuna, né? Porque a gente consegue apoiar as ICTs, consegue colocar muita subvenção. É óbvio, a subvenção antes era 100, 150 milhões por ano, hoje são 2 bi, mas não é suficiente. Quer dizer, a gente tem programas, a gente tem ouvido aí, iniciativas no setor espacial, custam 600, 700 milhões de reais, e não dá para atuar isso somente com subvenção. A não ser que a gente vá, né? Se falou, por exemplo, de Israel, eu visitei a agência de inovação deles, eles fazem a subvenção condicional, que eu acho que é um instrumento excepcional, porque você tem a capacidade, né, como a professora Mariana Mazzucato fala, né, compartilhar risco e retorno. Então, se você chegar para a empresa, é o seguinte, toma aqui 200 milhões, se você não conseguir lançar, ok, eu não vou te cobrar a subvenção, mas se der certo, eu vou querer ter um percentual de faturamento. Acho que esse é um instrumento que a gente tem que trabalhar
porque o crédito ele é muito bom para várias áreas, mas para o setor espacial é muito difícil uma empresa pegar o dinheiro do bolso, chegar na FINEP, mesmo que ela pague TR mais 2, 3, que aliás é outra grande conquista aí pelo Senado, né? Você usar TR para empréstimos a longo prazo, mas isso não funciona para o setor espacial, né? A própria SpaceX, você vê, o próprio Elon Musk já reconheceu isso, que lá atrás teve muito apoio, muito contrato. Então, eu estou falando de subvenção constitucional, eu estou falando também de encomenda tecnológica, que é uma coisa que a EB também merece mérito. Ela fez junto com o TCU, está desenvolvendo a primeira atividade de compra pública de inovação. Acho que isso ajuda também você sair da subvenção e ir para um elemento aí de aquisição, né? A questão do Brasil Mais é fundamental, porque você tem que fazer com que os projetos resolvam o problema da sociedade, né? Então, você tem mais 600 instituições usando, e se a gente puder comprar aqui a imagem, é muito melhor do que comprar fora, né? Agradecer também, eu esqueci de falar, o papel da IAB, né, Associação Industrial Aeroespacial Brasileira, que fez um trabalho muito importante também em buscar uma união do setor, né? Eu acho que quando a gente fala de soluções, né, não adianta só dinheiro, quer dizer, a FINEP está colocando muito mais dinheiro no setor, mas infelizmente a gente ainda vê alguns problemas permanecendo, né? Então não é só recurso, você precisa ter uma integração. Acho que o menor preconceito contra quem vai fazer, se é o Estado, se é a empresa, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Não precisa ter escolhas, então vai ter projeto que vai ser a Força Aérea, vai ter projeto que vai ser a indústria, a gente tem que ter, vamos dizer assim, cooperação nesse ambiente, né? E, por fim, dizer que a questão aí da nova geração, eu fiquei muito feliz quando fui no workshop recente do projeto, né? E eu vi muitos engenheiros jovens, né? Inclusive, destacar a MacD, uma empresa que ela participou de um dos programas do MCT, que é de repatriação. Infelizmente, nós perdemos muitos cérebros, né? Tem a questão do dólar, tem a questão de trabalhar home office aqui para uma Boeing, uma Airbus da vida, mas é o que a gente ouviu da empresa. Quando você tem um bom projeto, um grande desafio, você consegue convencer. Eu sou engenheiro também e eu sei muito bem disso. Você precisa estar envolvido com desafios, não é só uma questão salarial. Então, a FINEP poder proporcionar, né, você trazer de volta engenheiros, eles estão trazendo quase 40 especialistas para trabalhar nesse projeto aí do hipersônico, isso é uma satisfação muito grande, né? E, por fim, dizer que, quando se fala de inovação, né, que a gente atua em vários setores, várias áreas, e às vezes nem tudo é rocket science, né, que é aquilo que é mais complexo, mais desafiador, aqui é rocket science, né? Então, realmente, aqui, acho que a FINEP ela vai sempre apoiar o setor, porque é onde você tem tecnologias de fronteira e risco muito, muito avançado. 15 segundos. É isso que eu queria trazer. Obrigado, Dr. William Hospendowski, gerente do Departamento de Defesa, Segurança e Alimentos da FINEP. Finalmente, eu passo a palavra para suas considerações finais e resposta a algumas perguntas ao Dr. Acioli Antônio de Olivo, diretor para atividades parlamentares do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Obviamente, todos os que nos antecederam aqui falaram a respeito das questões tecnológicas e, principalmente, como nós devemos apontar a direção para o Programa Espacial Brasileiro no futuro. Então, eu vou fazer uma pontuação em dois aspectos que eu acho importantes. O primeiro, que eu acho que um futuro do Programa Espacial Brasileiro passa obrigatoriamente pelo fortalecimento das nossas instituições, especialmente o INPE, DCTA, CEMADEM e Agência Espacial. Esse fortalecimento, ele significa, primeiro, quadros, né? Reposição de quadros, e foi colocado aqui a questão é crucial, mas também a questão dos recursos. Equipar as nossas instituições com modernos laboratórios, equipamentos modernos também, para que os nossos servidores possam desempenhar a contento a sua missão. Uma questão que eu acho importante é fortalecer o setor da indústria aeroespacial. O INPE e o DCTA alavancaram essa indústria, mas faltou continuidade. Faltou continuidade, e eu acho, e eu não sou especialista, mas eu acredito que nos outros países, as encomendas do governo, elas fortalecem e impulsionam a indústria aeroespacial. No Brasil não tem isso, então nós precisamos que o governo tenha encomendas. E algo que interessa, eu acho fundamental, é que o programa espacial seja uma política de Estado.
para não ficar atrelado a governos que podem não ter uma visão efetiva e de continuidade, de apontar para o futuro. Então, eu vejo o programa espacial sendo, no futuro, potente, forte, se ele for uma política de Estado. E aí eu remeto, senador, ao papel importante do Parlamento, a Câmara e o Senado. Porque essas discussões são importantes para que, primeiro, que a sociedade conheça a importância do programa espacial em benefício da própria sociedade. Mas o Congresso, Parlamento, Câmara, Senado, são importantes para fazer debates como esse, para propor leis, para analisar leis. E também no sentido que muitos senadores e deputados dessas comissões também fazem parte das comissões de orçamento. E é lá que nós precisamos de recursos. E não é só questão dos valores, os valores são importantes, mas eu vejo como mais importante, senador, é que os recursos sejam contínuos e crescentes. Por quê? O que acontece? Quando há uma interrupção num programa desse, por falta de recursos, não se perde um ano, não se perde 2 anos, porque tem que recomeçar. O estado da arte avançou e nós não acompanhamos. Então, recursos necessários, suficientes, mas contínuos e crescentes. Agradeço novamente a oportunidade e eu acho que o Senado está de parabéns e cumprimento a todos que aqui participaram. Obrigado. Muito obrigado ao doutor Acioli, sobrenome? Antônio de Olivo. Obrigado aí pela participação, pelas palavras, que é o diretor de atividades parlamentares do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Novamente eu agradeço a cada um dos participantes, debatedores, agradeço a todos que estiveram aqui conosco presencialmente, também remotamente, o William lá na FINEP, dá um abraço aí no pessoal da FINEP também por mim, e agradecer a todos que nos acompanharam pelas redes do Senado, pela televisão do Senado também, e não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos. A senhora falou, foi muito assertivo, quando ele fala assim, o esporte vai além das medalhas. O esporte promove algo que é incrível para nós, além da questão da promoção da saúde. Promove cidadania, né? A gente está fazendo uma contribuição, a gente faz diariamente, quem faz o esporte, uma contribuição social para o Estado, para a sociedade, que não tem preço, não tem preço. Sabe? Então, é isso que nos move, na verdade, né, Lapó? Todos vocês, presidentes de confederações, atletas, assim, todo o sistema, Confederação de Desporto Escolar, Confederação de Desporto Universitário, o que nos move é a certeza de tudo que nós vivemos no esporte e que nos trouxe até aqui. Todos nós temos uma história. Nós somos a prova viva do que o esporte fez na nossa vida. Então, acho que é por isso que a gente insiste tanto, que a gente luta tanto. Mas é importante reforçar isso aqui. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se não for uma ação coletiva. Não adianta 3 atletas aqui, 4 atletas aqui. É o sistema todo realmente trabalhando por algo que é muito maior. Porque nós passaremos. Assim, a maior certeza que eu tenho nessa vida é que nós, um dia, todos nós aqui vamos passar e outros virão. E qual legado, né? As pessoas não gostam dessa palavra legado. Eu adoro um legado, porque eu fiz parte de um legado, eu deixei um legado e quero deixar mais. E eu acho assim, que a gente tem que ter esse compromisso, não só com o que temos hoje, mas com o futuro. E se a gente trabalhar direitinho, coeso, coletivamente, pensando o esporte mesmo, para ser bom para todo mundo, e dá para ser bom para todo mundo, certamente a gente vai trazer um futuro melhor para aqueles que estão vindo. Não só os atletas, mas o que eu falo, a questão da cidadania, da formação, da proteção, da educação do futuro do nosso país. Eu acredito muito nesse tripé.
educação, esporte e cultura. Não adianta, né? A gente sabe o quanto que isso foi importante na nossa vida e o quanto que esse é o nosso compromisso. Quando eu vejo um comitê olímpico, um comitê paralímpico falando que tem dentro da sua essência essa preocupação, já nos alivia. Porque no processo de defesa aqui dentro, seja de orçamento ou de qualquer lei que possa impactar o setor, a gente tem aqui, na confiança do trabalho de vocês, esse compromisso de que, para além das medalhas, tem o nosso compromisso da promoção da cidadania e do bem-estar coletivo da nossa sociedade. Gente, muito obrigada. Será a primeira de algumas. Certamente nós teremos outros encontros e gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Tem perguntas aqui dos nossos internautas, mas eu vou encaminhar, nem vou ler, eu peço até desculpas aos internautas, porque nós estamos com um horário um pouquinho avançado e todo esse pessoal que está aqui, daqui a pouco vai estar na Câmara, eles têm que almoçar, porque eles também vão participar de um debate lá com os nossos deputados federais. Então, vamos para o encerramento. Agradecendo a participação de todos que estiveram presentes aqui, dirigentes, nosso presidente do COB, todo o seu staff, presidentes de confederações, atletas olímpicos, enfim, a todos que estiveram aqui conosco nessa manhã extremamente produtiva. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos. Até a próxima semana. Beijão para todo mundo. Valeu, gente. Muito bom. Introduzir o pescado agora, já na alimentação da nossa criançada, vai tornar o futuro da alimentação dessa criançada muito mais rico em proteínas, muito mais magro. Qual o impacto que o senhor imagina que um projeto como esse pode ter para essa cadeia produtiva de pescado no Brasil? Majoritariamente, esses colégios serão abastecidos por pescados frescos produzidos pelo nosso produtor. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Hoje as empresas começam a falar de diversidade porque fala assim, bom, se uma empresa ela é criada para o consumo e a população no Brasil ela é maioria negra, eu não estou comunicando com esse público e eu não estou desenvolvendo coisas para atender essa demanda de público. Precisamos ter negros dentro das empresas para ajudar a desenvolver seja campanhas de comunicação ou produtos para atender uma demanda de consumo. Por exemplo, tem uma empresa de cosmético que rapidamente ela entendeu o processo de transição capilar das mulheres negras e começou a convidar influenciadoras digitais para ajudar a desenvolver produtos. O olhar dela de investimento social privado deveria devolver, porque em algum momento foi decifrado para ela qual era a fórmula. É um ciclo que ele tem que ser virtuoso para todo mundo, não reforçar a concentração. A moeda ela não é só o dinheiro, são outras trocas simbólicas que faz com que o meu negócio cresça, mas porque você também aportou no meu negócio, entendeu? Não parte de uma perspectiva individual. Olá, começa agora o BRICS Entrevista, programa especial da 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS, que ocorre aqui no Congresso Brasileiro. E hoje a gente vai conversar com o senador boliviano Félix Arpiarpi para tratar aqui dos assuntos do BRICS e também da contribuição da Bolívia enquanto país associado. Bem-vindo, senador Félix Arpiarpi. Gracias, un saludo y gracias por la invitación. Particularmente primero saludar a la República Federativa del Brasil por la brillante organización de la 11ª Cumbre de Parlamentarios del BRICS. Y nosotros estamos por primera vez, participamos de anteriores foros, pero por primera vez estamos nosotros participando como un Estado asociado de los BRICS, de lo cual agradecemos a los países fundadores y uno de los cuales es nuestra República Federativa de Brasil. Y tenemos mucha esperanza de interrelacionarnos con los países fundadores como los países asociados. En estos 3 días se llevó 3 temáticas muy importantes, hasta 4. El comercio, finanzas, sobre todo el cambio climático y la inteligencia artificial. También ha sido importante, parece no tuve oportunidad de participar, que ha tenido otra sesión muy particular, las parlamentarias mujeres del BRICS. Es muy importante, en mi país me siento orgulloso, tenemos como 36 senadores entre oficialismo y oposición, entre los cuales 19 son mujeres, son mayoría
en el Senado boliviano de mujeres y los hombres estamos en desventaja, pero para nosotros un gran avance, ¿no? ¿Y cómo evalúa Bolivia la importancia de estos foros parlamentarios, estar todos juntos acá para discutir estas temáticas? Sí, muy interesante, sobre todo las dificultades que está causando el cambio climático. Por eso yo esta mañana exigía en mi intervención el tema del cambio climático debe ser el primer punto en estos foros. Más nos hemos abocado comercio, finanzas. Si no tenemos mantenido relativamente bueno el medio ambiente con su generación de agua, difícilmente de aquí en adelante vamos a poder hablar de comercios, de finanzas, ¿no? Entonces, ojalá de aquí en adelante los países que han sido parte del desequilibrio del asunto ambiental puedan reflexionar y sobre todo estamos sugiriendo de que las conclusiones de este foro sean hechos conocer en COP30, que también se va a desarrollar en próximos meses en la República Federativa del Brasil. Y yo particularmente a mi presidente yo voy a exigir que haga conocer estos resultados para que podamos tomar nosotros con seriedad el asunto climático, ¿no? Entonces, y sobre todo también se habló de comercio. Alguien decía, queremos un comercio, pero entre socios, no de patrón a trabajador. Y generalmente los países en vías de desarrollo que somos como asociados del BRICS, siempre hemos estado tomados en cuenta como trabajador, no como socios. Y esa iniciativa tiene este foro del BRICS, todos considerarnos de acuerdo a nuestras posibilidades como socios, no de superior a inferior, ¿no? Entonces lo que queremos aprovechar nosotros, Bolivia, no hay mucha industria, pero tenemos nosotros bastantes recursos naturales que puede ser muy bien aprovechado a través del BRICS. Por lo que dijo, me parece que la temática que más urge es justo el cambio climático, y Bolivia propuso a los BRICS una transición energética justa con respecto a los pueblos indígenas. Me gustaría que explicase a nuestra audiencia acá esta cuestión de los pueblos originarios de Bolivia y la cuestión de transición energética. Así es. Nosotros hasta los años 90, yo vengo de los pueblos indígenas, yo soy de origen aymara. Éramos ni siquiera discriminados, éramos segregados, no teníamos derecho casi a nada, ni a la tierra, muy poca educación, infraestructuras viales, de salud, no teníamos acceso. Somos dos pueblos grandes, indígenas, aymara y quechua, pero aparte de eso tenemos 34 pueblos indígenas originarios de las tierras bajas. Ellos eran peor maltratados. Entonces construimos una fuerza política a partir de 2005. Trabajamos en eso y en 2009 tenemos una nueva constitución donde nuestra constitución reconoce a las 36 naciones indígenas originarias sus usos y costumbres y sobre todo idioma. Y Bolivia tiene como 37 idiomas. La oficial es el español de intercambio y cada nación se les reconoce como su idioma. Antes se conocían dialecto, etnias, ahora reconocemos como naciones indígenas originarias. Y eso nos resalta y anoche tuve la oportunidad de conversar con una diputada indígena aquí en Brasil. Nos enorgullece que seamos ejemplo aquí en América Latina. Ahora, entre eso nosotros tenemos que participar en evitar o administrar sin que sea letal el cambio climático, porque creo que solucionar ya no podemos. El daño está hecho, pero podemos nosotros administrar para que no sea letal el cambio climático. Ya se secaron nuestros bosques, sobre todo del norte boliviano, que parte de la Amazonía, efecto del deshielo de la cordillera de los Andes, se está proveyendo poca agua a la Amazonía. Bolivia provee
Ecuador, Perú y Colombia provee de agua a la Amazonía. Y si la Amazonía se seca, nuestros pueblos indígenas van a estar en ciertos riesgos de su desaparición. Esto es nuestra mayor preocupación. Ahora hemos debatido aquí en el foro como cuarto tema sobre el cambio climático y creo que nos estamos poniendo de acuerdo conforme al Acuerdo de París y muchos países grandes desarrollados no lo han aceptado y todavía retornan al uso de la energía fósil, que es muy dañino. Y Bolivia ofrece ventajas para aprovechamiento de energías limpias, es como el litio. Entonces, esperamos que nuestros pueblos indígenas originarios en Bolivia sean bastante protegidas para su conservación de sus usos y costumbres y que vayan creciendo porque hay mucho abandono de los pueblos yéndose a los centros urbanos donde pierden su identidad y ahora nos estamos ocupando de que puedan conservar su identidad, su idioma, sus usos y costumbres sin descuidarnos de los adelantos tecnológicos, ¿no? Entonces, ese es nuestro mayor trabajo y queremos aprovechar nosotros del BRICS esas bondades que ofrece trabajo en colectivo y en sociedad, ¿no? Y senador Félix, hablaste también del comercio. En su opinión, ¿cómo podría Bolivia y todos los asociados y miembros del BRICS beneficiarse de una moneda alternativa, como por ejemplo una menor dependencia del dólar? Eso es lo que discutimos tanto en los financiamientos como en el comercio, trabajar con nuestras monedas locales de intercambio y de repente más adelante los BRICS o de repente los países aquí en esta parte de la América del Sur con el mercado común del sur, podemos tener una moneda sectorial entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, para poder trabajar nosotros con los países desarrollados del BRICS como China, Rusia y India, que son altamente desarrollados, y nosotros trabajar con nuestra moneda local del sur, como llamamos cooperación sur-sur, y eso puede ser beneficioso, dejar de depender del unilateralismo, entrar seriamente en el multilateralismo. Creemos que es una solución a la actividad comercial de una manera responsable para los países en vías de desarrollo. ¿Y qué expectativas tiene Bolivia respecto a una inclusión en el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS? ¿Ya hay conversaciones formales al respecto? Somos país asociado y esperemos que los 5 países fundadores del BRICS nos tomen en cuenta para nosotros beneficiarnos del Banco de Desarrollo del BRICS, que sea, yo como decía el día de la inauguración, que los bancos no sean tan usureros o condicionantes para hacer algo, sino que sean bancos que nos den créditos para fines específicos que nosotros podíamos desarrollarnos, porque hasta este momento, por suerte, Bolivia está un poco al margen del Fondo Monetario Internacional, pero trabajamos con otras financieras que en algunos momentos nos condicionan lo que tenemos que hacer. Entonces, esperemos que el Banco de Desarrollo de los BRICS, como hablamos sobre trabajo societario, y no trabajo de imposición, y esperemos que las bondades de este banco tengan ese fin realmente de desarrollo de la industria y que podamos nosotros tener alta competitividad con el mundo desarrollado de los BRICS y sobre todo con otros mercados comunes, ¿no? Muchas gracias, senador Félix Arpi de Bolivia, por la participación en nuestro programa. Yo muy agradecido por esta participación y saludar nuevamente a Brasil por esta brillante organización de la 11ª BRICS, y también invito a los hermanos y hermanas del Brasil puedan visitar a Bolivia. Tenemos nosotros áreas de esparcimientos turísticos tanto en tierras altas, medias y bajas, ¿no? Entonces, ojalá podamos intercambiarnos también a través del BRICS. Muchísimas gracias por la invitación. Seguro que sí. Muchas gracias.
E obrigado também a você que acompanhou essa entrevista. Esse programa já está disponível para você rever nos nossos sites câmara.leg.br e senado.leg.br, também em nossos canais no YouTube. Aproveite e inscreva-se lá. Um abraço. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está começando o EcoSenado. Seja bem-vindo. Veja nesta edição. Organizações não governamentais querem a aprovação de projetos de lei para defender os animais. O terceiro setor, e aí no lugar onde a gente está nessa agenda, busca, na verdade, desconstruir um pouco isso. Assim, vamos falar de cães e gatos, com certeza, mas vamos falar também das galinhas poedeiras, vamos falar também do tamanduá-bandeira, assim, animais que são patrimônio nacional, que hoje tem uma proteção que precisa ser aprimorada e os parlamentares têm um lugar central na construção desse entendimento aqui na casa, né? E, quiçá, aprovar mais projetos focados em outros animais. O sofrimento do gado transportado vivo antes do abate. A exportação de animais vivos por mar é uma atividade que envolve cerca de 2 milhões de animais no mundo todos os anos, né? São aqui de bovinos, especificamente, né? A participação do Brasil nesse comércio é de aproximadamente 350 mil animais por ano. Organizações de defesa animal se articulam para aprovar projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso. Entre as propostas está o aumento da punição para o tráfico de animais silvestres. É uma tragédia revelada por números assustadores. Todos os anos, 38 milhões de animais silvestres são retirados da natureza no Brasil. Nove em cada 10 animais traficados morrem antes de chegar ao consumidor final. Esse comércio ilegal movimentaria mais de 10 bilhões de reais por ano no país. Segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, essa seria a terceira maior atividade ilegal do mundo, atrás apenas dos tráficos de armas e de drogas. Aumentar as penas para quem trafica animais é uma das formas de combater o problema. Um projeto de lei que está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados define o crime de tráfico de animais silvestres e estabelece pena de até 5 anos de prisão para os traficantes. Na tentativa de influenciar as políticas públicas, um grupo de 13 organizações de defesa dos animais se juntou para acompanhar de perto projetos de lei que estão sendo discutidos aqui no Congresso Nacional. As organizações listaram cerca de 350 proposições sobre o tema, mas a Agenda Animal de 2025 destaca 12 projetos que são considerados mais críticos. O primeiro desafio desse trabalho de convencimento dos parlamentares é mostrar que a defesa dos animais é um tema transversal, ou seja,
afeta diretamente a biodiversidade, os sistemas alimentares e a própria vida em sociedade. No cotidiano, as pessoas não percebem o quanto os animais estão intrincados na nossa vida, né? A própria agenda legislativa traz diferentes perspectivas da causa animal. Então, a conexão com a saúde humana e a saúde animal, quando a gente fala de bem-estar na produção agropecuária, o cuidado, por exemplo, sobre não vender e comprar animais silvestres e a dinâmica de doenças, inclusive, que tem essa interação humano-animal, e a própria proteção do meio ambiente, né? Assim, se não tem habitat, não vai ter animal livre. Então, a conexão, por exemplo, com a preservação de florestas, a preservação dos nossos rios, isso significa a preservação de animais silvestres que vivem livres onde é possível no Brasil. A agenda animal impacta diretamente a vida, porque é isso que importa no final do dia. Como é que a gente dialoga com as pessoas que não estão necessariamente em Brasília e que têm interesse, que votam, inclusive, que fazem pressão dentro da base dos parlamentares. Então, é um desafio, mas a gente tem mostrado de uma forma muito didática que a agenda animal ela está desde a saúde única, desde ali do que se entende a saúde humana, a saúde animal, o uso de antimicrobianos, por exemplo, as prateleiras dos mercados, a biodiversidade, a segurança socioambiental que a gente tem, as mudanças climáticas também colocadas e o que a gente se alimenta também, né? E afinal também tem a agenda ali dos animais de estimação, né? Que estão ali, quando a gente olha para o lado, normalmente a gente vê. As organizações que estão à frente da agenda constataram que há um desequilíbrio na abordagem do tema pelo parlamento. Entre os projetos apresentados no ano passado, a maioria, 46%, trata de animais de estimação e de companhia. 16% focam nos animais de produção e 12% nos animais silvestres. Na nossa visão, e assim, o levantamento objetivo mostra isso, tem muitos projetos sobre, a gente chama de animais de companhia, os animais domésticos, e poucos, né, comparativamente, a animais silvestres e animais de produção, aqueles que são criados nas fazendas, né? Da nossa visão é muito porque é o que conecta, né? É o que você tem em casa, que as nossas mães têm em casa. E olham um animal silvestre como algo muito distante, né? E aí, óbvio que o parlamento ele é uma vontade, ele é um retrato do que a nossa sociedade pensa e prioriza. Então, o terceiro setor, e aí no lugar onde a gente está nessa agenda, busca, na verdade, desconstruir um pouco isso. Assim, vamos falar de cães e gatos, com certeza, mas vamos falar também das galinhas poedeiras, vamos falar também do tamanduá-bandeira, assim, animais que são patrimônio nacional, que hoje tem uma proteção que precisa ser aprimorada e os parlamentares têm um lugar central na construção desse entendimento aqui na casa, né? E quiçá aprovar mais projetos focados em outros animais, que acho que a gente tem esse potencial no Brasil, que é um país mega biodiverso. Os projetos da agenda criam condições para garantir o bem-estar de todos os animais. Uma das propostas proíbe a produção e a comercialização de produtos alimentícios obtidos pelo método conhecido como gavagem, que obriga animais a ingerirem alimentos para além da satisfação natural. Outro projeto proíbe os testes em animais para a produção de cosméticos. Entre as propostas selecionadas pelas organizações está ainda o estabelecimento de medidas para prevenir os acidentes com animais silvestres nas estradas e ferrovias. O projeto cria um cadastro nacional para identificar áreas com altos índices de atropelamentos e propõe o aumento da fiscalização e das campanhas educativas. A gente espera que com a aprovação desses projetos a gente dê passos importantes para melhorar e aprimorar a política pública que tem impacto na vida de todo mundo, inclusive dos animais, mas também dos seres humanos e da nossa própria convivência e sociedade. Nosso trabalho enquanto organizações é também mobilizar as pessoas e mostrar essas conexões, assim, né? A Proteção Animal Mundial atua em loco, né? Então a gente faz ações de rua com as pessoas mesmo, né? Mostrando a importância do lobo-guará, né? Ou do tamanduá e como isso tem uma importância no cotidiano das pessoas, que a gente que está lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro e lobo-guará aqui em Brasília, como é que se conecta? E se conecta. Então, hoje não está dada essa conexão, mas é algo que a gente tem tentado trabalhar, e aí no chão das ruas, né, como organizações mesmo, e tentando mobilizar os parlamentares para nos ajudarem nessa missão. Outra preocupação da agenda
é criar condições para que os animais também sejam protegidos dos efeitos das mudanças climáticas. Assim como nós, eles também correm o risco de serem expulsos de sua casa, da casa que é de todos nós. Outra proposta de lei que está na agenda quer proibir a exportação de gado vivo por transporte marítimo. A prática causa sofrimento aos animais. A exportação de animais vivos por mar é uma atividade que envolve cerca de 2 milhões de animais no mundo todos os anos, né? Estamos falando aqui de bovinos, especificamente, né? A participação do Brasil nesse comércio é de aproximadamente 350 mil animais por ano. Os principais destinos estão localizados no Oriente Médio e no norte da África. São a Turquia, o Egito, o Líbano, o Iraque e a Jordânia. A exportação de animais vivos, ela é uma atividade que abrange diversas etapas, correto? Então, começa na fazenda, os animais são transportados para uma área de quarentena, onde eles esperam para serem embarcados no navio, são novamente transportados até o navio. Essa é a etapa do transporte terrestre, né? Da fazenda até o porto. E depois você tem o transporte marítimo, o desembarque desses animais no destino e mais uma fase de transporte. A etapa da exportação que é mais problemática do ponto de vista da saúde e do bem-estar dos animais é o transporte marítimo. Os navios são superlotados, então animais são confinados aos milhares dentro das embarcações. As viagens, né, do Brasil para um país como o Egito, a Turquia, são viagens que duram 20, 25 dias, às vezes mais de um mês, dependendo do destino, como o caso do Iraque, né? Então você tem milhares de animais confinados dentro de um navio, viajando ao longo de semanas, dormindo sobre as próprias fezes, sobre a própria urina, tendo que respirar essa amônia, em condição de insalubridade completa. A principal causa de morte nos transportes de animais vivos é o estresse térmico, tá? Os animais, eles não conseguem compensar calor e vivenciam essa situação chamada estresse térmico, que pode levar eles a óbito, inclusive. Dentro dos navios existem trituradoras, onde esses animais que morrem, eles são triturados e jogados em alto mar. Então, assim, existe muita coisa por trás, né? Muita coisa que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que isso acontece. Depois de passar por tudo isso, né? Quando eles chegam no destino final deles, o abate deles é muito cruel. Um abate que aqui no Brasil não seria permitido, por conta dos maus tratos. O que acontece? Aqui no Brasil nós temos a dessensibilização, que é aquela pistola, né, que eles fazem na cabeça do animal, né, antes ele ir realmente para o abate. Para onde eles vão, isso não acontece. O que vai acontecer lá? Lá existe uma máquina onde, por conta da religião e tudo mais, né? Eles têm uma máquina onde o animal ele é virado, ele é colocado de cabeça para baixo, é feito um corte no pescoço e ele vai sangrar até ir morrer. Na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, existe um problema muito grande, que é a poluição do ar gerado por essa atividade. Porque quando ocorre um embarque, esses embarques eles duram vários dias, 3, 4, 5 dias, a depender da quantidade de animais que é embarcada. Esses animais eles são transportados por dentro da cidade, em caminhões, e esses animais estão defecando, estão urinando, então esse cheiro ele impregna toda a cidade de São Sebastião. Aliás, foi por isso que essa atividade deixou de acontecer no Porto de Santos e no Porto de Belém. Todos os animais, eles são seres sencientes. Isso significa que eles têm sensibilidade, eles têm tristeza. É comprovado que as vacas no pasto, elas têm uma melhor amiga. Elas têm uma melhor amiga. Você vê você tirar um bezerrinho de uma mãe, o desespero da mãe que fica. Então, assim, eles têm senciência, eles são sensíveis, eles sentem tristeza, eles amam, as mães amam seus filhotes, né? Então, assim, quando você tira, isso é uma dor tremenda e eles sentem dor, eles não são máquinas, eles sentem dor assim como nós. A etapa marítima do transporte de animais vivos, ela não é fiscalizada pela autoridade governamental brasileira, tá? Você não tem fiscais do mapa dentro de um navio acompanhando a viagem, tá? Como é que funciona? Existe um sistema de autocontrole no qual o exportador ele é incumbido de fornecer para o governo brasileiro, no caso o Ministério da Agricultura, um relatório de viagem em que ele relata as ocorrências de doença, lesão, de morte.
Agora, essa é uma situação típica de conflito de interesse, porque não é do interesse do exportador reportar ocorrências que possam caracterizar a violação da legislação e, portanto, prejudicar o seu negócio. Né? Então, nós não sabemos quantos animais morrem, quantos animais ficam doentes, quantos animais são lesionados, mas nós supomos que esse número é bastante alto e muito maior daquele que é relatado, consta nos relatórios. Eu faço parte de um coletivo, é o coletivo Ecossistema também, onde a gente fala que pessoas, animais e meio ambiente estão interligados. Então não adianta a gente estar aqui trabalhando pelo nosso meio ambiente se a gente não fizer pelos nossos animais, porque os animais eles vão trazer doenças para nós. Então se a gente não cuidar dos nossos animais, automaticamente, amanhã ou depois, a gente vai ter uma doença. Tá aí a pandemia, para provar o que aconteceu, né? A pandemia que veio de animais. Então, assim, as pessoas precisam começar a tomar consciência de que tudo está interligado. Então, se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, a gente está vendo agora as emergências climáticas, né? O que está acontecendo. Então, se você não cuidar dos animais, vai ter problema com o meio ambiente. Se você não cuidar do meio ambiente, você vai ter problema com a emergência climática. Tendo problema com as emergências climáticas, todos nós vamos ter problema. Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência. E é isso que a gente quer passar para as pessoas, entendeu? Que a gente precisa tirar, sim, a carne do prato. Eu não consigo, eu preciso, é muito difícil, enfim, né? As pessoas dão inúmeras desculpas para isso. Começa com um dia. Hoje já existe a segunda sem carne, né? Começa com um dia. Amanhã você vai tomando consciência, porque a gente chega para a pessoa e fala assim, você tem coragem de matar um animal? Se você precisar, você vai matar uma galinha? Você vai lá? Não vou ter coragem. Então, se você não tem coragem, então por que você paga para alguém pagar por você, para alguém matar por você, né? Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência e também ter consciência que os animais são sencientes. Veja agora o que é notícia em nosso Giro Ambiental. A área total desmatada no Brasil teve um recuo de 32,5% em 2024 em relação a 2023. O declínio foi registrado em quase todos os biomas. A Mata Atlântica foi o único que não teve redução no desmatamento e se manteve estável. O Cerrado foi o bioma com maior área desmatada, com perda de 42% da área nativa. 70% do desmatamento no bioma está concentrado na região do Matopiba, que abrange áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Brasil teve mais de 732 bilhões de reais de prejuízos causados por desastres naturais entre 2013 e 2024. Os dados são da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Segundo a instituição, foram 70.367 decretos de emergência ou de estado de calamidade, apresentados por 5.279 municípios, uma média de 13 registros por prefeitura. A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal ouviu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre os estudos e reuniões realizadas para a criação de unidades de conservação marinha na margem equatorial. O Senado Federal recebeu nos dias 27 e 28 de maio a 5ª Conferência Nacional de Sustentabilidade no Legislativo, com o tema Sustentabilidade em Rede, Inovação, Perspectivas Climáticas para a Gestão Pública e Agenda 2030. O evento debateu desafios e soluções para um legislativo mais sustentável, eficiente e inovador. A conferência foi promovida pela Rede Legislativa Sustentável, que reúne o Senado, a Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da União e instituições legislativas de todo o país. Na ocasião, foi lançado o Sistema Integrado de Monitoramento e Planejamento para o Legislativo Sustentável, uma plataforma de responsabilidade social. A plataforma é um instrumento para que a gente possa trabalhar conjuntamente todos os aspectos de responsabilidade social, porque com a evolução do conhecimento já está mais que comprovado que as questões sociais, ambientais e de inclusão caminham juntas, né? E o Senado tem feito um trabalho nesse sentido. O Congresso Nacional recebe neste mês de junho o Fórum Parlamentar dos BRICS, que reúne representantes de 20 países. Entre os temas debatidos no encontro estão as mudanças climáticas.
Veja com o repórter César Mendes. Laís, quando a gente pensa no financiamento climático, né, um dos temas que tem sido mais discutido nesses últimos tempos pelas pessoas que discutem as mudanças do clima, né? E o que se diz é que ele hoje está muito aquém do que é necessário para que realmente a gente possa enfrentar este problema, não é? Agora, da onde que vem esse dinheiro? Qual é o volume necessário para que a gente possa ter realmente ações consistentes para enfrentar as mudanças do clima? Então, o seu questionamento, ele traz pelo menos 3 pontos muito importantes. O primeiro deles é a relevância de um financiamento climático. É preciso que a gente entenda que para promover qualquer mudança no sentido do enfrentamento dos desafios climáticos, é indispensável o investimento, é indispensável, portanto, o financiamento. E este valor realmente é elevado. A atual estimativa é em torno de 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035. Só que o último acordo mais recente, realizado na COP29 no ano passado, ficou em torno de 300 bilhões de dólares por ano até esse prazo de 2035, que é um valor muito inferior ao pretendido. Então, resta essa dúvida, né? De onde vem esse valor? Para que ele se destina? E o primeiro ponto, que seria a fonte, vem dos países desenvolvidos e também dos bancos multilaterais e, claro, também parcerias público-privadas. Agora, o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, não é? Ele partiu do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? O que significa que os países que contribuíram mais para essa situação que nós vivemos hoje, em tese, deveriam ser os países mais comprometidos com esse financiamento, é isso? Exatamente, é esse o raciocínio. Quando nós falamos em responsabilidades comuns, porém diferenciadas, inicialmente nós chamamos a atenção para o fato de que o meio ambiente é um bem comum e os efeitos sobre ele se distribuem em todos os espaços, independente da divisão territorial. Só que nós precisamos entender também que os efeitos da mudança do clima chegam nos países de formas diversas e as contribuições dos países também são diferentes. E é partindo dessa premissa, das diferentes contribuições, que nós pensamos também em diferentes responsabilidades no financiamento. Nesse caso, os países desenvolvidos, tanto por sua condição financeira atual, quanto também por sua responsabilidade histórica na emissão de gases do efeito estufa, têm uma responsabilidade superior àquela verificada para os países em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Agora, você falou também dos bancos multilaterais, né? E a gente tem o Banco do BRICS, foi criado em 2014, e me parece que há uma expectativa, já uma promessa deles, de que até 2026, 40% da carteira de investimentos do Banco do BRICS vai ser destinado a projetos sustentáveis e de transição energética. Então, eu penso que aqui no Fórum do BRICS, esse tema da participação do Banco do BRICS nesse financiamento deva vir à tona, não é? Exatamente. Primeiro, é importante a gente pensar que os bancos multilaterais, eles têm um papel fundamental porque esse financiamento é coletivo. Então, pensar na destinação dos recursos de forma integrada e dialogada é fundamental. No caso do BRICS, nós temos países com uma relevância muito grande em termos de população, em termos econômicos, em termos também de perfis de emissão de gases diversos, o que estimula a pensar em soluções adequadas para cada perfil. Então, sim, o BRICS, o Banco do BRICS é muito importante na perspectiva do financiamento climático, sobretudo pelos países que ele representa e aí aos quais ele dá voz. E há, de fato, esse intento, essa iniciativa em promover o investimento em projetos que sejam sustentáveis, voltados principalmente, como já diz o nome, para o desenvolvimento sustentável, para uma transição energética justa e também para apoiar, nesse contexto, os países em desenvolvimento. Que papel tem o Fórum Parlamentar do BRICS nesse contexto mais amplo, não é, do BRICS? Porque a gente tem a reunião que nós vamos ter aqui em Brasília do Fórum Parlamentar do BRICS, mas depois vai ter a reunião propriamente dita do BRICS, não é isso? Exato. Normalmente, quando nós pensamos nos eventos maiores como o BRICS e o G20, pensamos no evento em si, mas sempre há trabalhos que precedem e trabalhos de natureza parlamentar. No caso do BRICS, nós vamos ter o Fórum Parlamentar, que, como você colocou aqui, vai acontecer no início de junho, e ele é muito importante porque
todas as medidas e ações que são executadas nos países inevitavelmente passam por seus parlamentos, dada a importância fundamental que essa estrutura tem nos países. Então, esse é o momento de se discutir ações integradas, trocar experiências e boas práticas parlamentares, definir, identificar instrumentos que são relevantes e também, de certa forma, orientar as discussões dentro de temas que são pertinentes. Por exemplo, no caso do nosso fórum, é muito importante se falar sobre os eventos extremos da natureza que acontecem como uma consequência imediata à mudança do clima, a questão da seca, a questão da desertificação, a questão também da poluição, enfim, todas as medidas voltadas à mitigação, à adaptação, esses temas que já são discutidos de modo geral, mas que se revelam muito importantes para a atuação parlamentar dentro da agenda climática. Bom, Laís, mas além do Fórum Parlamentar do BRICS, do encontro propriamente dito do BRICS, a gente vai ter também a COP30 em novembro, em Belém, no Pará. Então, eu imagino que todo esse debate sobre meio ambiente, mudanças climáticas, que vai acontecer aqui no Fórum Parlamentar do BRICS, ele vai, de alguma forma, dialogar já com essa Conferência do Clima e, eu acredito, evidenciar um papel de liderança do Brasil nesse debate, pelo menos neste momento, né? Com certeza. As discussões do BRICS, uma vez que nós estamos tratando de muitos países relevantes, inevitavelmente teria alguma repercussão para a COP. Mas essa importância acaba sendo intensificada porque o Brasil protagoniza, uma vez que ele é anfitrião dos dois eventos. Então, nós vamos ter o Brasil sediando o encontro do BRICS e o Brasil também sediando a COP. Então, inevitavelmente, a voz do país, inevitavelmente, a importância que a gente assume acaba sendo evidenciada. E é interessante saber por que o Brasil é tão importante. Primeiro, porque globalmente nós somos um símbolo de biodiversidade, aqui representada pela Amazônia, que vai ser o local geográfico em que vai acontecer a COP. Então, isso já chama a atenção para o país. Mas, para além dessas belezas cênicas, naturais e da biodiversidade associada, o compromisso mais recente assumido pelo Brasil no ano passado, na COP29, relacionado à sua contribuição nacional relativa às emissões, também ganha destaque porque foi uma meta arrojada, uma meta muito, assim, ambiciosa. Então, mais uma vez, o país assume esse local de importância. E, para além disso, o BRICS, ele é fundamental. Por quê? Nós estamos falando, primeiro, de uma união de países que defende e que apoia esse financiamento climático diferenciado. Então, é um canal muito importante para que países emergentes tenham voz. Então, à medida que você tem essa vinculação quase que imediata, temporal e espacial dos dois eventos, as discussões acontecidas no BRICS acabam reverberando no que a gente vai ter na COP. Então, sim, é fundamental estar atento a essas discussões para que possamos entender e avaliar como vai se dar o desdobramento desses temas na COP logo em novembro. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Para rever este e outros programas, acesse o site senado.leg.br/tv ou nosso canal no YouTube. Tchau e até o próximo EcoSenado. Frequentemente impactada por fenômenos climáticos, São Paulo planeja a participação na COP30. Mortalidade materna e violência obstétrica no Rio de Janeiro preocupam vereadores. Senado aprovou proposta que proíbe as bets de usarem influenciadores em publicidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma geração de homens e mulheres negras que conseguem alcançar alguns lugares de destaque e se constrói toda uma ideia de meritocracia em torno dessas pessoas e de como é possível para essa pessoa ter conseguido tudo isso saindo da favela.
Eu acho isso extremamente pernicioso e perigoso. O fato de ter saído da favela e conseguido ser professora universitária só faz sentido se isso ajuda a transformar a vida de outras pessoas. Se isso significa dizer que receber os meus alunos na escola, receber os meus alunos na faculdade, sejam eles principalmente negros, mas também brancos, significa dizer que esse país ganha quando essa população acessa esses lugares de poder. E isso não é nenhum tipo de concessão. É você considerar que uma sociedade igualitária é algo que faz com que toda ela ganhe com isso. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, se expandiu com o ingresso de novos membros: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Egito, Indonésia e Irã. A nova configuração do grupo traz riscos e oportunidades para a política externa brasileira. Geopolítica é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com a coordenadora geral do BRICS no Brasil, a diplomata Paula Aguiar Barbosa. Senhora Paula, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Seja bem-vinda ao estúdio da TV Senado. Obrigada, Marcela. É um prazer para mim, pessoalmente, para o meu ministério estar sentado aqui hoje para conversar com você. Então, vamos falar um pouco sobre essa expansão do grupo, né, do BRICS, da origem, da formação original a essa composição nova com 11 países. O que muda com essa nova configuração? Quais as expectativas? O que a gente tem de novo nessa formação do grupo? Marcelo, o grupo ele se expandiu nos últimos 2 anos de forma muito acelerada, né? Nós tivemos até no início do BRICS, eram 4 países, depois nós expandimos com a África do Sul, já em 2011, e agora, mais recentemente, nós saltamos de 5 membros para 11 membros. Então, foi um aumento significativo, ocorrido num curto espaço de tempo. E como você disse antes, essa expansão ela apresenta muitas oportunidades e alguns desafios para os membros do BRICS. Em primeiro lugar, sobre as oportunidades. O bloco ele se expande, o peso econômico do bloco fica cada vez maior. Hoje o BRICS representa 40% da economia mundial, 50% da população mundial. Só por esses números nós vemos então como é importante o BRICS hoje como um ator global de peso no cenário internacional. E, claro, também traz desafios no sentido de que o grupo se torna mais amplo, nós temos que garantir a participação de todos, uma participação efetiva, e são países muito diversos. Isso, ao mesmo tempo que é um desafio, também é, de um ponto de vista brasileiro, um ponto muito importante, talvez uma das grandes riquezas do BRICS. Essa pluralidade de membros e membros que possam representar as suas próprias regiões, que tem um peso significativo nas suas próprias regiões e continentes. Esse peso que o BRICS ganhou, essa importância em termos de população, em termos econômicos, em termos até de produção de petróleo, por exemplo, traz uma
um aumento do capital político do grupo. Mas tem essa heterogeneidade, né, essa diversidade nesse grupo de países. Como é o desafio, no caso agora o Brasil, presidindo o BRICS, de manter uma coesão desse bloco com tantas diferenças e, a partir dessa coesão, atingir objetivos como, por exemplo, uma nova ordem global, que tem sido tão falada, uma governança mais multipolar, dando mais peso, inclusive, ao sul global dentro desse contexto? Do nosso ponto de vista, do ponto de vista brasileiro e mais especificamente do presidente Lula, justamente como eu disse, essa diversidade, ela é considerada por nós um ponto muito positivo, um ponto que deve ser explorado pelo Brasil em todos esses contornos que possam colaborar para a paz e segurança mundial, para o desenvolvimento econômico, para a sustentabilidade. São países muito diversos, mas que têm elementos comuns e objetivos comuns dentro do BRICS. Por exemplo, um dos objetivos que nos une é justamente a reforma da governança global. Esse foi um objetivo que inspirou a criação do BRICS em 2006, sendo que sua primeira cúpula ocorreu em 2009, mas esse foi, digamos assim, o leitmotiv do BRICS desde o seu início, que era justamente reformar a governança global. Por quê e qual a importância de reformar a governança global? Nós temos uma ordem internacional formada por organismos multilaterais que refletem um balanço, um equilíbrio de poder do pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo se alterou significativamente nos últimos 70 anos e nós hoje temos uma conformação de poder plural e que ainda nós consideramos que não está bem refletida nessas instituições internacionais. Quando eu falo de instituições internacionais, eu falo, por exemplo, das instituições financeiras, de Bretton Woods, que é o FMI, o Banco Mundial, falo também das Nações Unidas, falo de uma série de instituições que foram criadas para garantir a paz e a ordem mundial no período pós-guerra. O que nós vemos nos últimos anos é que muitas vezes essas instituições não estão dando conta dos desafios. Elas ou são lentas na reação ou ainda não conseguem apresentar um encaminhamento para uma crise, por exemplo. E nós do BRICS, e voltando, apesar da nossa diversidade, nós todos estamos interessados na reforma nessa governança, de modo a que os países emergentes, países que têm um impacto na economia global, consigam ter uma maior participação e uma voz que seja mais ouvida entre seus pares. Tanto mais que nós realmente, com nossas economias, com nossas populações, com os nossos recursos naturais, nós influenciamos sim a conjuntura atual e o destino da humanidade. Então, não dá para participar de uma ordem internacional em que nossa voz não seja ouvida, devidamente ouvida com devido peso. Então, faz parte do BRICS demandar a reforma das cotas, do poder de voto dessas instituições, porque ao aumentar a nossa voz nas instituições, nós também temos, com a nossa diversidade, com a nossa pluralidade, nós temos condições de influenciar o mundo e dar respostas que nós consideramos mais adequadas ao mundo. Sim, essas mudanças, né, especialmente no caso desses organismos internacionais, todas essas mudanças que a senhora está colocando, entra na questão do poder decisório. Então, eu vou trazer aqui dois temas que fazem parte dessa agenda política do BRICS, né? Um é a questão da segurança. E daí a gente tem, falando dos organismos internacionais, o Conselho de Segurança da ONU, um assento no Conselho de Segurança da ONU, que é um objetivo brasileiro já há bastante tempo, né? Em que sentido essa formação nova no BRICS pode impulsionar a participação do Brasil no Conselho e em que sentido diferenças entre países que fazem parte do BRICS pode contribuir ou ser um obstáculo ao ingresso de outros países do grupo no Conselho de Segurança da ONU? É uma boa pergunta, Marcelo, eu acho que muito atualíssima. Nós acreditamos que essa é um pleito do Brasil, talvez um dos
pleitos mais longos e tradicionais da diplomacia brasileira, essa intenção, esse posicionamento de que nós devemos ter uma atuação mais de maior peso dentro do Conselho de Segurança, não só o Brasil, como outros países, dentro dessa ideia maior de que nós falávamos antes, de que é necessário que outros países tenham uma participação maior nessas instituições que conformam a governança global. Então, hoje, como se pode falar em um Conselho de Segurança eficaz e eficiente sem a participação de uma maior pluralidade de países? Quando nós falamos em conflitos no continente africano, que hoje devem representar cerca de entre 70% e 75% dos conflitos mundiais, eles ocorrem no continente africano, como lidar e apresentar soluções factíveis para o continente africano, não sendo um país africano? Então, hoje nós temos 5 membros permanentes no Conselho de Segurança, que refletem exatamente aquela questão do equilíbrio de poder do pós-Segunda Guerra Mundial, e nós temos 10 membros eleitos. O Brasil, junto com o Japão, é dos países que mais ocuparam essas cadeiras de membros eleitos do Conselho de Segurança. Normalmente, nós ocupamos o Conselho de Segurança como membro eleito por 2 anos. E nós vemos que o Conselho de Segurança da ONU é o órgão que tem um papel essencial na manutenção da ordem da segurança internacional. O BRICS está já no aqui do BRICS, já no histórico do BRICS, o reconhecimento por parte daqueles 5 membros originais do pleito brasileiro, indiano e da África do Sul de fazer parte do Conselho de Segurança da OMC. Então, na verdade, quando nós falamos de BRICS, nós consideramos que o BRICS ele vai se alargando, mas o aqui e todo o histórico que nós já tivemos dentro desse agrupamento, seja em termos de Conselho de Segurança da ONU, seja em termos de acordos internacionais de proteção do meio ambiente e de combate à mudança do clima, seja acordos de sustentabilidade, uma série de posicionamentos que o BRICS já teve no passado. A nossa intenção, ao alargar o BRICS, nunca foi a de modificar essas posições originais, sempre foi no sentido de reiterar esse posicionamento, que é esse posicionamento em prol da reforma da governança global, que é uma coluna vertebral do BRICS, e não só fazer isso, como trazer mais membros em prol desse objetivo. Então, os membros que ingressam ao BRICS, normalmente são países que são contra o unilateralismo, medidas unilaterais, ou seja, eles reconhecem o papel e a importância das organizações multilaterais e das suas decisões, ou seja, qualquer iniciativa ou qualquer sanção que for imposta só pode ser imposta se for determinada por esses órgãos multilaterais. Com a participação de vários países, não por uma decisão de poucos ou principalmente decisões unilaterais. Exatamente. Então, faz parte, é um interesse, de novo, que é compartido por todos os membros do BRICS, esse apoio ao multilateralismo, o apoio à reforma da governança global, essa defesa por uma governança mais efetiva, mais eficaz, mais eficiente e com mais representatividade, o que, claro, reflete um mundo muito mais mais multipolar, de maior pluralidade. E na própria governança, que é o objetivo. É mais plural, Sim. Isso que eu queria dizer. É mais diverso mais também. Diverso. Então, esse tema é central para os parceiros do BRICS, ainda que por um momento ou outro os países tenham alguma dificuldade de atingir uma linguagem comum, o que é natural. Sim, é um grupo grande de países. Num grupo diverso,
Nós não podemos esperar que de um dia para outro todos estejam concordando com todas as mensagens. Então é natural que quanto maior o grupo, um pouquinho maior a gente terá um pouquinho mais de tempo para chegar num piso comum. Mas no momento que nós chegarmos, maior a força. Chega com mais força, exato. Chega com mais força. E hoje o BRICS, ele é um grande representante do Sul global, desses interesses objetivos dos países emergentes, dos países em desenvolvimento e também dos países de menor desenvolvimento relativo. Então, há uma grande responsabilidade também. No ponto de vista financeiro, uma das questões que tem sido colocadas e que tem também ganhado bastante repercussão na mídia é o movimento que o grupo do BRICS está fazendo por uma espécie de desdolarização da economia. Seria uma dependência menor do dólar americano nas transações de comércio de energia e outros produtos, outros bens e serviços. Como é que anda essas negociações e em que sentido isso pode gerar uma resistência maior, por exemplo, do grupo do G7, especialmente dos Estados Unidos, em relação ao comércio com o Brasil especificamente? Nós entendemos, o Brasil especificamente, que esse movimento e essas discussões, elas não são de agora, elas vêm já desde algum tempo. Por exemplo, esse task force que foi criado para lidar com sistemas de pagamento, ele já foi criado há muito tempo. Ele já tem aí pelo menos 10 anos de discussão sobre essa temática. E é uma temática que é muito atual, no sentido de que todos os países, ao se aproximarem e ao fazerem parte de um bloco, claro que eles vão explorar maneiras de aumentar os seus fluxos de comércio, os seus fluxos de investimento. É natural que isso aconteça. Essa questão de utilização o objetivo aqui não é a desdolarização, eu queria deixar isso claro. Sim. E nem a conformação de uma moeda do BRICS. Isso nunca foi discutido, isso não está em pauta hoje no BRICS. Nossa intenção, o BRICS, ele nunca pretendeu substituir a ordem mundial com novas instituições ou com novas moedas. A intenção do BRICS sempre foi o da reforma das instituições existentes e complementação a elas, quando necessárias. Então, por exemplo, quando o BRICS cria o novo Banco de Desenvolvimento, em 2014, a intenção nunca foi substituir um Banco Mundial ou o FMI. Não, a intenção sempre foi complementar. Tanto é que no NDB, vários dos parâmetros que são usados são muitas vezes parâmetros referenciais do FMI. São muitas vezes... O NDB é o novo Banco do Desenvolvimento? É o novo Banco do Desenvolvimento. É um banco que foi criado pelos países do BRICS, pelos 5 membros fundadores, e com aporte desses países. Hoje o banco tem um aporte financeiro de cerca de 100 bilhões. Todos os nossos países fazemos uso do financiamento do NDB. Por exemplo, o Brasil já fez uso de uns 5 bilhões de dólares. Inclusive, usamos financiamento do NDB para lidar com a catástrofe do Sul, das enchentes. Então, o NDB, ele provê financiamento com condições menos rígidas. Então, ele entra em projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, que hoje, vamos dizer, são os maiores desafios do mundo em desenvolvimento. Eles lidam muito com essa questão de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Nós temos um déficit de fundos nessa área. Então, o NDB veio para complementar e não substituir. Então, quando nós falamos de explorar o uso de moedas locais no comércio bilateral com os países do BRICS, é no sentido de quando nos faltar moeda forte, ou ainda que não nos falte, talvez coubesse o uso de moedas nacionais para facilitar uma transação ou outra, e mesmo assim quando nós precisarmos. Isso não é um mecanismo novo, nós já temos esse mecanismo no Mercosul, vários países do BRICS já usam esse mecanismo entre si. Então, o que o BRICS faz hoje é estudar o que cada um faz para ver se outros países se interessam de forma voluntária a fazer também, mas não é obrigatório.
Na questão de mudanças do clima, né? O Brasil também nesse campo é um grande protagonista. O Brasil vai sediar em 2025 a COP30, tratando justamente das mudanças climáticas, e esse é um dos pontos que é um dos pilares, uma das prioridades do BRICS em 2025, a questão da sustentabilidade e mudanças do clima. Por um lado, a transição energética é um dos caminhos principais, uma das questões principais nessa questão da mudança climática, do aquecimento do planeta. Mas o poder econômico do BRICS, que falávamos aqui no início da entrevista, esse capital político que aumentou com o ingresso de novos países, traz uma questão. Dentro desse grupo de países está praticamente a metade da produção de petróleo. E essa produção de petróleo traz um poder econômico e político a esses países. Como lidar com essa questão da transição energética num grupo de países que tem no petróleo, nos combustíveis fósseis, um dos seus grandes ativos econômicos? Eu acho que isso é só um ativo realmente, o fato deles estarem no agrupamento. Hoje, cerca de 70% das reservas de minerais de terras raras estão no BRICS. Cerca de 80% das reservas de carvão estão no BRICS. Cerca de 70% da produção de petróleo está no BRICS. Então, como nós vamos fazer a transição energética se nós não lidarmos com os países que usam combustíveis não renováveis? Justamente é aqui que nós temos que trabalhar para que o combate à mudança do clima seja realmente exitoso. Então, esse é um desafio de todos nós dentro do BRICS. O Brasil pode até ter uma matriz energética diferente, mais limpa que os demais países, mas ainda assim nós queremos, claro, fazer parte de todo esse esforço e fazemos de transição energética. Então, o tema da transição energética, o BRICS hoje tem vários mecanismos de cooperação. Para você ter uma ideia, Marcelo, são mais de 100 mecanismos de cooperação que estão vigentes, porque o BRICS, além de ter esse perfil de cooperação política, ele tem, de concertação política, melhor dizendo, ele tem esse perfil de cooperação intra-BRICS. Dentro desse braço de cooperação, nós temos praticamente todos os ministérios da esplanada trabalhando com as suas contrapartes do BRICS em prol de diversos temas. Então, nós temos o Ministério do Transporte, falando de transição energética no BRICS, temos o Ministério, obviamente, da Energia, temos o Ministério do Meio Ambiente e cada um na sua área trabalhando em prol da transição energética. O tema da sustentabilidade do BRICS desse ano, ele, claro, adquire um protagonismo dentro das prioridades brasileiras do BRICS, porque nós vamos, claro, não só por isso, mas nós teremos a COP30 em novembro. Logo, o BRICS é um espaço privilegiado para o Brasil já começar a trabalhar os temas que serão temas centrais na COP30. E dentro do BRICS, nós já temos um grupo de países muito diverso e um grupo de países que será essencial para o sucesso e o bom encaminhamento das questões fundamentais da COP30. Um dos grandes desafios para o Brasil e para o mundo é justamente lidar com a questão de financiamento à mudança do clima. Nós vimos em Baku como os fundos estão muito aquém das necessidades do mundo em seus projetos de combate à mudança do clima. Então, um bom momento e um bom tema para ser tratado já no BRICS é como os países do BRICS podem ajudar e se concertar politicamente para nós conseguirmos elevar os fundos de combate à mudança do clima. Tanto mais em um mundo que nós vemos está bastante conturbado, em que os fundos dedicados à ajuda ao desenvolvimento econômico de outros países, eles estão sendo reduzidos dentro de uma crise internacional. Então, é um momento de muitos desafios. Isso dá mais importância ainda ao papel do BRICS nessa parte de transição energética e principalmente de sustentabilidade. Exato. Um outro tema importante no qual o Brasil tem um protagonismo também, o Brasil tem um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, se não o maior. Saúde global. Como essa questão está sendo tratada no âmbito do BRICS?
O BRICS é um bloco onde nós podemos e temos interesses muito comuns na questão de saúde. Nós estamos trabalhando em prol de uma parceria de combate a doenças socialmente determinadas. Que doenças são essas? Para o Brasil, essas doenças são a dengue, a chikungunya, a malária, a tuberculose. Para outros países, são outro listado de doenças. Mas são doenças que fundamentalmente acontecem em países que têm déficits de desenvolvimento, em que há, às vezes, falta ou lacuna de recursos para lidar com certas situações, e essas doenças têm muito a ver com essa questão da necessidade de mais fundos. Então, muitas vezes, nós vemos que que às vezes essas doenças ou os medicamentos dedicados a essas doenças, muitas vezes não são de interesse dos principais players mundiais, porque são doenças que muitas vezes são medicamentos que não vão, talvez, gerar tanta renda para os principais players internacionais. E aí é que vem a necessidade de que os países se unam a organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, para lidar com essas doenças e tentar combater essas doenças de forma definitiva. Houve lançamento do Plano Brasileiro nessa área de doenças socialmente determinadas, e o que nós pretendemos fazer é uma união desse grupo para combate dessas doenças. Marcelo, para que você tenha uma ideia, mais de metade dos casos de tuberculose no mundo, mais da metade, acontece no BRICS. Então, esse é um bloco que a gente pode trabalhar por excelência para o combate dessas doenças. Então, nesse sentido, o Brasil pretende aprofundar. Já estamos aprofundando, o Ministério da Saúde, o ministro Padilha está muito envolvido agora nessa questão de fortalecimento de mecanismos de cooperação com players internacionais importantes e fundamentais na área de vacinas, na área de medicamentos, na área de combate à tuberculose. Então, nós já estamos trabalhando em mecanismos de cooperação para facilitar o nosso combate, e, nesse caso, o combate brasileiro também, a essas doenças. Estamos falando de BRICS, relações internacionais, geopolítica, tudo assunto de cidadania, são todos assuntos de cidadania. Senhora Paula Barbosa, para a senhora, o que é cidadania? Essa é uma pergunta bastante complexa. Mas eu, como representante do Ministério de Relações Exteriores, eu entendo o meu trabalho no fronte internacional como um trabalho que possa facilitar o cidadão brasileiro a ter melhores condições de vida e que o brasileiro possa, cada vez mais, ser atuante nas decisões de governo e que ele deve ser o destino final de todas as ações do governo brasileiro. Então, todas as ações nossas de política externa, ao fim e ao cabo, elas devem atender ao interesse do cidadão brasileiro, para que a vida do cidadão brasileiro seja melhor. Então, agora há pouco nós estávamos falando de saúde. O meu intuito no BRICS é que essa parceria do BRICS possa diminuir o número de casos de chikungunya, de dengue, de malária, ou seja, que possa trazer melhores condições de vida para o cidadão brasileiro. Para mim, as relações internacionais devem ser um elemento de fortalecimento da cidadania brasileira. Senhora Paula Aguiar, eu agradeço mais uma vez o seu tempo e as informações dessa entrevista. Eu que agradeço a TV Senado pelo esse espaço, por tornar mais público o papel do BRICS na vida e no cotidiano do cidadão brasileiro. Muito obrigada, Marcelo. Igualmente. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Introduzir o pescado agora, já na alimentação da nossa criançada, vai tornar
o futuro da alimentação dessa criançada, muito mais rico em proteínas, muito mais magro. Qual o impacto que o senhor imagina que um projeto como esse pode ter para essa cadeia produtiva de pescado no Brasil? Majoritariamente, esses colégios serão abastecidos por pescados frescos produzidos pelo nosso produtor. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Um dos maiores problemas que eu vejo é quando um de nós diz assim, eu não gosto de política. Que política é essa? Numa cidade onde 80% é de negros, uma Câmara Municipal não tem 3% de representantes negros. Não dá pra gente estar mais sendo bonzinha e elegendo as famílias tradicionais da cidade, de renome, de sobrenome. A gente também tem sobrenome. Qual a estratégia que a gente vai usar para reverter essa situação? Que nosso futuro são as crianças, mas também somos nós. As mulheres negras também estarem nesse lugar, nesse espaço, fazendo história e fazendo, de fato, uma política de equidade, uma política pensada para toda a comunidade. E não para uma minoria, mas sim para uma maioria, fazendo uma nova história, um novo cenário dentro da Câmara de Vereadoras, numa mandata feminina. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. O projeto que consolida as leis eleitorais e partidárias e cria um novo Código Eleitoral foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não foi votado. Os senadores esperam chegar a um entendimento para a votação da proposta ainda este semestre. Antes mesmo do relator, senador Marcelo Castro, dar parecer sobre as últimas emendas apresentadas, o senador Eduardo Girão apresentou requerimento para adiar a votação. Entendo que o adiamento da votação permitirá que o debate avance com a devida responsabilidade e maturação, garantindo que cada ponto seja examinado com rigor técnico, jurídico e político. O relator justificou que o tema já estava maduro para ser votado. Essa matéria era para ter entrado em vigor para a eleição de 2022. Não foi votada a tempo. Era para entrar em vigor na eleição de 2024. Não foi votado a tempo. Se nós não votarmos até o final de setembro deste ano, ela não vigorará para 2026. Então não vejo por que a gente protelar mais. E olha aí a esperteza do nosso colega senador Girão. Ele está pedindo uma prorrogação para o dia 22 de julho, quando nós já estaremos no recesso. Está jogando a matéria para o segundo semestre. Outros senadores reforçaram o pedido para adiar a votação e apontaram pontos ainda sem consenso, como a quarentena de 2 anos para juízes, policiais, membros do Ministério Público e militares que quiserem se candidatar. A quarentena não está restrita a militares fardados, não. Está colocando guarda municipal, colocando todo mundo. E não faz o menor sentido constitucional. Eu estou praticando ou tentando praticar uma discriminação contra categorias que se dedicam à segurança pública, com base em ilações. Imagine, Vossa Excelência, médico consagrado, tem que ser proibido 2 anos antes de operar, porque cada paciente ser operado sai com uma gratidão muito grande, porque o senhor fez um bom trabalho. Imagine o senador da República, que a cada ano pode levar para o seu estado em torno de 100 milhões de reais em emendas.
ele pode concorrer dentro do cargo. O governador que assina a ordem de serviço concorre no cargo. O guarda da esquina não. Porque alguém decidiu que ele pode influenciar demasiadamente uma eleição. Isso não faz o menor sentido. Uma operação policial conduzida direcionadamente, ela inviabiliza uma eleição há um ano antes. Não é um caso ou outro que a gente tem, depois da operação feita, o desastre feito com a reputação de uma pessoa, e depois isso cai por terra e aquela pessoa está destruída. Senadores de oposição apontaram outras discordâncias, principalmente com relação ao uso da tecnologia nas eleições. Não se pode fazer censura prévia, nem se pode banir perfis ou conteúdo de cidadãos se não houver uma motivação judicial e a comprovação de que há um ilícito. Aqui se chega a um detalhamento de que fatos sabidamente verídicos são crimes, ok, na contramão do que diz o acordo do eminente ministro Alexandre de Moraes. Mas isso vai mais adiante, que você deveria ter esse conhecimento. Imagine que eu vá conversar com o eminente senador Marcelo Castro e ele me conte um caos do Piauí. E eu, acreditando na fé pública do eminente senador, eu propague essa ideia. Mas era uma brincadeira, um xiste. E eu recebo uma pena de prisão ou de multa. Dizer que a gente vai votar esse projeto no meio de um recesso parlamentar é dizer que não quer o projeto aprovado. Então, eu quero pedir aqui a benevolência para que a gente possa seguir uma linha que Vossa Excelência adota, que é separar aquilo que realmente a gente não consegue evoluir para nenhum tipo de entendimento, mas votar a matéria principal. Fazer destaque, retirar o que for preciso, mas votar aquilo que é principal e não deixar de votar. Diante de tantas divergências, ficou definido, por sugestão do presidente da comissão, o senador Otto Alencar, que o relator vai se encontrar, vai conversar com um representante de cada partido para buscar um consenso. E só depois disso o texto retorna à pauta. A votação do projeto já está marcada para o dia 9 de julho. Novas emendas só poderão ser apresentadas até o dia 2 de julho. Projetos aprovados nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais beneficiam mulheres com mais de 50 anos, funcionários de empresa pública, pessoas com HPV e doentes renais. Pelo texto aprovado, o empregado de empresa pública terá direito à transferência se o cônjuge ou companheiro, servidor público, for deslocado no interesse da administração pública. A CAS também aprovou projeto que fixa diretrizes para a política de atenção integral à saúde das pessoas com doença renal e também o que cria a Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por Papilomavírus Humano, mais conhecido como HPV. A proposição institui a Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por Papilomavírus Humano, com a finalidade de explicitar em norma legal um conjunto de ações preventivas e assistenciais, bem como de anunciar diretrizes voltadas à informação em saúde e à ampliação do acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das condições associadas ao vírus. A infecção pelo HPV é uma das condições mais prevalentes entre as infecções sexualmente transmissíveis, representando fenômeno de disseminação global. Também foi aprovado o projeto que busca facilitar a inserção no mercado de trabalho de mulheres com mais de 50 anos. Além das dificuldades às quais as mulheres ainda estão geralmente sujeitas no mercado de trabalho, em razão das construções sociais machistas e misóginas, tem-se interseccionalidades que agravam a discriminação e as desigualdades existentes. Um exemplo é o etarismo, discriminação em relação à idade, que atinge de modo mais intenso as mulheres e afeta a sua contratação por empregadores.
A proposta busca, ao mesmo tempo, contribuir para a promoção da igualdade nas contratações de homens e mulheres e para a maior inclusão no mercado de trabalho, prevendo as ações afirmativas a serem promovidas pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem e pelo Cine, com o objetivo de assegurar a existência de boas oportunidades profissionais às mulheres com idade superior a 50 anos. O Programa Espacial Brasileiro tem projeto até de agricultura na Lua, mas sofre com a falta de recursos. Esse foi o debate na Comissão de Ciência e Tecnologia. O espaço pode estar distante da nossa realidade, mas está mais presente no nosso dia a dia do que se imagina. Do monitoramento do clima, à previsão de safras e desastres ambientais. Da defesa nacional até a conectividade na Amazônia. O Programa Espacial Brasileiro tem um papel estratégico no país. E o Brasil desenvolveu e já lançou vários satélites de observação e de coleta de dados que ajudam nesses desafios. Avançando um pouco para o futuro, a gente tem o nosso segundo satélite baseado na nossa plataforma multimissão, que é o Amazônia 1. Essa é uma missão, o Amazônia 1B, que visa monitorar recursos hídricos, está na fase final de integração, dentro lá do laboratório do INPE, e a gente agora tem uma previsão de lançamento. Ele visa a integração final e preparação para lançamento final do ano que vem, até meados de 2027. Nós temos o processo de contratação para o lançamento preparado, mas ainda não temos os recursos garantidos. O mundo está indo na direção de colonizar a Lua. Talvez seja uma palavra forte, mas ter bases permanentes humanas na Lua. Quando isso acontecer, nós teremos necessidade de água, de energia, de oxigênio e de comida no espaço exterior. Nós temos a Embrapa no Brasil, não preciso explicar quem é a Embrapa, é só a referência número 1 do mundo em agricultura tropical. E a Embrapa e a Agência Espacial Brasileira entraram em acordo para o desenvolvimento de agricultura no espaço, para ser usada na Lua, em estações espaciais e mesmo voos interplanetários. Isso está começando, isso é parte do futuro e o Brasil será parte desse futuro também. O Brasil tem parcerias com países como Estados Unidos, China e Índia e avança no uso da base de Alcântara, no Maranhão, que tem uma das mais bem localizadas bases de lançamento do mundo. Mas, segundo os especialistas, apesar dos avanços legislativos, falta investimento na área. O senador astronauta Marcos Pontes reforçou que o Brasil precisa ter um programa espacial forte. O país investe 1% do PIB. O Congresso Nacional custa ao país 0,55% do PIB, mais da metade do que a gente investe em pesquisa e desenvolvimento. E isso envolve não só o setor público, quando eu falo 1% do PIB, isso é o setor público, privado, terceiro setor. Por que estou falando esses números aqui? Porque o país vive nessa expectativa de OCDE e assim por diante. Então tem que se comparar com os países da OCDE. Os países da OCDE investem em média, 2,73% do PIB. Países como Israel, como Coreia do Sul, etc., isso acima de 5% em ciência, tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Dá para ver que o país tem um longo caminho a seguir. Portanto, eu coloquei uma PEC, logo no meu primeiro ano aqui, porque eu vim para cá para isso também, a PEC 31, chamada PEC da Ciência, que é justamente para ampliar em 10 anos, no prazo de 10 anos, o investimento do país em pesquisa e desenvolvimento dos atuais pífios, vamos chamar assim, 1% do PIB, para pelo menos 2,5% do PIB, 2,5% do PIB, o que nos levaria próximo dos países da OCDE. A participação de crianças e jovens nas decisões sobre o clima foi tema de um encontro realizado em Brasília. O evento faz parte da preparação do Brasil para a COP30, que vai ser realizada em Belém, no Pará, em novembro. Qual a importância da participação de crianças, adolescentes e jovens nas decisões climáticas? O tema foi discutido com representantes da sociedade civil, especialistas em clima, gestores públicos, jovens lideranças e estudantes. Tenta colaborar nesse processo que é de incluir mais pessoas na conversa sobre o nosso futuro, sobre como que a gente pode enfrentar a crise climática, principalmente as crianças e jovens, que é o trabalho que a gente faz com muito empenho aqui no Brasil. Na primeira mesa, os participantes discutiram o que falta
pauta para que os jovens deixem de ser vistos apenas como símbolos e passem a fazer parte das soluções. É preciso, para além de ouvir, né, essas crianças, é quando pensar em leis e projetos, incluir essas crianças, esses jovens, e aí também apoiar financeiramente esses projetos de territórios que já existem, porque em territórios quilombolas, indígenas, de comunidades tradicionais, a solução já existe para mudanças climáticas. Elas só bastam serem ouvidas. A gente não quer só um quadrado da sala de aula para ficar falando, a gente não quer passar horas ouvindo alguém falando. A gente quer poder criar, construir, ao mesmo tempo que fala, também faz ação. Então, é entender também a dinâmica que as crianças, que os adolescentes e a juventude interagem para o seu saber. Às vezes a gente quer colocar as crianças no lugar de adulto, né? Quer que fique mais séria, fique mais rígida, fale direito, quando na verdade deixa elas se expressarem do jeito delas, né? Que eu acho que aí já faz muita diferença. Na segunda mesa, o foco foi o papel da juventude na política ambiental brasileira. Um dos desafios é transformar a escuta em ação concreta. Além disso, jovens estudantes reforçaram a importância da participação juvenil em debates que impactam diretamente a vida deles. Eu acho muito importante que as escolas estejam comunicando. A educação sobre o meio ambiente é mais que importante. É muito importante que a gente esteja aqui participando desses debates. Os debatedores do evento pretendem encaminhar as propostas discutidas aqui para os fóruns preparativos da COP30 e assim ampliar a participação de jovens e crianças em todo o processo. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul elegeu hoje de manhã o deputado federal Arlindo Chinaglia para presidente, Nelsinho Trade como vice-presidente no Senado e Pastor Eurico como vice-presidente na Câmara. O senador Humberto Costa foi eleito vice-presidente no Parlamento do Mercosul, na cadeira que cabe ao Congresso do Brasil. Vamos ver agora quais são as atividades previstas para a tarde de hoje. Daqui a pouco, às 2h, a Comissão de Agricultura deve realizar audiência pública para debater a prevenção da praga monilha na lavoura cacaueira do Brasil e a construção de barreiras sanitárias. No mesmo horário, a Comissão de Assuntos Sociais faz uma audiência pública. Na pauta, o projeto que permite que medicamentos isentos de prescrição possam ser comercializados em supermercados, desde que tenham um farmacêutico responsável. Também às 2h, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle tem reunião marcada para votar projetos. O primeiro item da pauta é o projeto que estabelece a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Também às 2h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está uma proposta que agrava penas nos casos de crimes praticados em instituições de ensino. E na sessão de ontem, os senadores aprovaram um projeto que impede que estupradores com menos de 21 anos ou com mais de 70 tenham a pena diminuída por causa da idade. O texto segue para a sanção do presidente Lula. Quase 1.300.000 mulheres foram vítimas de crimes no Brasil em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os números incluem homicídios e feminicídios, violência doméstica e psicológica, ameaça, perseguição e estupro. O projeto aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira determina que ter menos de 21 anos ou mais de 70 deixa de ser circunstância atenuante no caso de estupro. Isso significa que a pena não será reduzida pela idade. Fica também proibido diminuir o prazo de prescrição da pena nesses crimes. O texto da proposta reforça que a juventude e a velhice não podem ser usadas como desculpa para cometer crime sexual contra mulheres. O projeto segue agora para a sanção da Presidência da República. E os senadores também aprovaram outros projetos. Entre eles, o que prevê que estados e municípios deverão informar a Comissão de Assuntos Econômicos operações internas de crédito. A indicação de autoridades para ocuparem cargos de embaixadores do Brasil na Sérvia, Montenegro, Azerbaijão e Guiné-Bissau também foi aprovada pelos parlamentares. E os recursos do Fundo Social poderão ser usados para financiar projetos de infraestrutura social, habitação popular e enfrentamento a calamidades públicas, de acordo com uma medida provisória enviada pelo governo.
A comissão mista que analisa esse texto deve se reunir daqui a pouco, às 2h30, para votar o relatório final. Vamos ver mais detalhes da medida provisória. A medida muda a lei que criou o Fundo Social, que originalmente usa recursos da exploração de petróleo e gás para o desenvolvimento social e regional. O Fundo Social é um instrumento financeiro criado para promover a inclusão social e o desenvolvimento econômico de comunidades e grupos vulneráveis. Se aprovada, a proposta vai modificar o processo de investimentos e gastos. Para o Fundo Social, haverá uma ampliação dos objetivos, permitindo o uso dos recursos em novas áreas como mudanças climáticas e habitação social. Para o Conselho Deliberativo do Fundo Social, a proposta traz novas responsabilidades, como a publicação de planos e relatórios anuais, aumentando a transparência. Para a população, especialmente as mais vulneráveis, a proposta pode resultar em mais investimentos em infraestrutura e habitação, além de ações para mitigar os efeitos de calamidades e mudanças climáticas. Para o governo, a mudança não gera impacto fiscal adicional, pois os recursos seguirão as regras fiscais vigentes e serão previstos nas leis orçamentárias. A regulamentação da reforma tributária está sendo analisada pelo Congresso Nacional. Nessa terça, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu a Frente Nacional de Prefeitos para debater o tema. Durante a sessão plenária, Davi destacou que haverá uma divisão consensual dos indicados para compor o conselho do Comitê Gestor do IBS. Nós já demos muitos exemplos da defesa do municipalismo brasileiro nas votações de matérias importantes, consensuando que a vida das pessoas acontece nas cidades. Houve um entendimento com os deputados, ainda com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com os relatores Aguinaldo Ribeiro e Eduardo Braga no Senado, numa divisão consensual dos indicados para compor o conselho do IBS. Os governos estaduais terão representantes, os municípios grandes do Brasil, representados pela Frente Nacional dos Prefeitos, terão uma parcela, inclusive menor no acordo construído da parcela de indicados da Frente Nacional, da Confederação Nacional dos Municípios. Tenho certeza absoluta que falo em meu nome, em nome do presidente Hugo Mota, que sabe a construção política que foi feita para o entendimento da votação dessa emenda constitucional. E quero dizer que nós estamos totalmente conectados com o cumprimento dos acordos estabelecidos. E a criação do Comitê Gestor do IBS também foi destaque em outra reunião do Senado nesta terça. A Comissão de Constituição e Justiça debateu o tema na 4ª audiência pública sobre reforma tributária. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços é um órgão especial responsável por coordenar o IBS, tributo criado ano passado pela reforma tributária para substituir os atuais ICMS, tributo estadual, e o ISS, municipal. O comitê já foi criado temporariamente, mas precisa ser implementado de forma definitiva até o final deste ano. Durante a audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda detalhou o funcionamento do órgão. Então, o Comitê Gestor, na verdade, não é um ente estranho aos estados e municípios. Ele é os estados e municípios que estão atuando de forma conjunta através do Comitê Gestor. Às vezes, senador, a gente ouve falar que o Comitê Gestor vai ter muito poder. Na verdade, não. A função do Comitê Gestor são funções de natureza administrativa, operacional. Ele, inclusive, não tem poder, por exemplo, ao contrário do CONFAS hoje. O CONFAS pode conceder benefícios fiscais, autorizar a concessão de benefícios fiscais. O Comitê Gestor não tem esta competência. O Comitê Gestor, ele não legisla, embora ele tenha, sim, a competência de interpretar a legislação do IBS. A Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios enfrentam um impasse em torno da eleição dos 27 representantes no Conselho Superior do Comitê. O que nós entendemos é que também, no caso dos municípios, as funções deveriam ser ocupadas pelo secretário de Fazenda. Por que isso, prezado senador Confuso, senadoras e senadores? Porque nós corremos o risco de ter uma entidade
que vai cuidar de R$ 1 trilhão dos brasileiros, que vai ter um orçamento de 5 bilhões de reais, ser tomada por pessoas que têm isso como a sua atividade profissional. Não podemos permitir uma politização dessa nova entidade, que no caso dos municípios, a representação é do conjunto dos municípios do Distrito Federal e não de cada ente individualmente. Vamos mudar a Constituição aqui agora? Logo, a representante não pode ser trocado pelo prefeito. Infelizmente, nós estamos nessa situação. O ideal seria que a gente chegasse a um acordo, porque todo o modelo tem funcionado até agora com base num modelo de federalismo cooperativo e seria muito bom que a gente conseguisse superar esse impasse. Muito obrigado. E olha só, o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher foi aprovado ontem pela Comissão de Segurança Pública. Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Nos últimos 12 meses, mais de 20 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Instituto Datafolha. Para tentar frear esse tipo de violência, a Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que institui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Transformando essa política pública em uma lei, a gente não vai ter o risco de ninguém interromper as ações de prevenção à violência contra a mulher. Eu acho que nós temos feito muito isso, trazendo políticas públicas com resultados positivos e transformando em lei para que a gente tenha sustentabilidade e continuidade. O plano estabelece estratégias como a proteção da família, o atendimento humanizado às mulheres, a assistência em casos de violência e o incentivo à denúncia. Também inclui ações educativas, capacitação de agentes públicos, monitoramento e responsabilização dos agressores, além da produção de dados sobre violência contra a mulher. O texto propõe de forma clara a construção de um modelo de enfrentamento da violência baseado na dignidade da pessoa humana, na centralidade da vítima e no respeito às diversidades socioculturais que caracterizam o fenômeno da violência contra a mulher em suas múltiplas manifestações. E olha que bacana, o Senado ganhou na semana passada o Prêmio Abel 2025 da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas na categoria Publicação. O reconhecimento é pela Cartilha da Vereadora, projeto elaborado no ano passado pelo Instituto Legislativo Brasileiro e Interleges. A Casa Legislativa também recebeu o Prêmio Conexão Inova, com o projeto Oficina de Gestão Pública Sustentável, também criado pelo Interleges. Davi Alcolumbre parabenizou o parlamento pelos prêmios durante a sessão plenária desta terça-feira. A iniciativa foi lançada em sintonia com o esforço do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2024, para incentivar as candidaturas femininas e combater práticas que fragilizam as cotas de gênero. Também recebemos o primeiro lugar no 5º Prêmio de Conexão Inova, na categoria Ambiental, Social e Governança ESG, com o projeto Oficina de Gestão Pública Sustentável, criado pelo programa Interleges. Ambas as premiações destacam iniciativas que conjugam conhecimento técnico, responsabilidade social e compromisso com o aprimoramento da gestão pública. Por isso, e com justificado orgulho, registro mais esse reconhecimento externo ao trabalho desta casa colaborativo que realizamos no Senado da República. Nós temos um convite especial para todos os telespectadores de Lauro de Freitas, na Bahia. Hoje, às 19h, será lançado no Teatro de Bolso, no Shopping Boulevard Vilas do Atlântico, o documentário da TV Senado Quando Elas Se Movimentam. O filme conta a trajetória de 3 mulheres negras que têm suas vidas impactadas por uma série de episódios da conquista de direitos no Brasil. Uma das personagens retratadas é a juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, Antônia Faleiros, que trabalha na cidade.
Quando Elas se Movimentam, dirigido por Suzana Lira e produzido pela TV Senado, conta a história de superação de 3 mulheres negras que transformaram suas vidas e conquistaram um espaço na sociedade. As dificuldades são aquelas inerentes a uma sociedade que tratou a mulher como objeto, como um corpo a ser explorado, em especial a mulher negra. E é deste padrão que a mulher negra busca se libertar, na minha concepção, pelo estudo, pelo conhecimento. Eu não vejo outro caminho para nós. A pobreza é feminina e a pobreza é negra, né? O IBGE tem mostrado isso a cada censo, a cada pesquisa, e penso que já passou da hora. São mais de 500 anos de desigualdade nesse país, então é super necessário políticas públicas para que a gente possa tirar da pobreza as mulheres e as pessoas negras, né? Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Arrepia, né? E relembrando, hoje às 19h, o documentário Quando Elas se Movimentam vai ser lançado em Lauro de Freitas, Bahia, no Teatro de Bolso, no Shopping Boulevard, Vilas do Atlântico. O evento é gratuito. Participe! O Congresso Nacional fez nesta terça-feira uma sessão solene em homenagem aos 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e aos 32 anos da rede de rádio e TV Boas Novas. O crescimento da igreja e o impacto para os amazonenses foram destacados na homenagem. Para sempre, amém. Os 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e os 32 anos da Rede Boas Novas, uma rede de comunicação vinculada à denominação, foram homenageados em sessão solene do Congresso Nacional. Onde muitas vezes o Estado não chega, a igreja está presente, seja numa casa de barro, numa canoa ou sob a sombra de uma seringueira, levando a palavra de Deus, mas também oferecendo assistência social, orientação espiritual e apoio fraterno. Essa história é, sobretudo, uma história de fé e serviço. E não podemos falar da Assembleia de Deus sem destacar o papel fundamental da Rede Boas Novas, que há 32 anos vem ampliando esse alcance usando a tecnologia como instrumento de evangelização. A atuação dessa denominação religiosa transcende os muros dos templos, estendendo-se através de projetos sociais que atendem às necessidades mais urgentes da população amazonense. Esses projetos nas áreas de educação, saúde, assistência social e desenvolvimento comunitário demonstram como a fé cristã se materializa em ações concretas de amor ao próximo. Obrigado por estarem não nos 62 municípios do Amazonas, mas por estarem em cada vila, em cada povo, em cada aldeia, levando o evangelho, levando alimento, levando esperança, levando transformação. O crescimento e o impacto para os amazonenses da igreja fundada em 1918 por um casal de missionários da Suécia foram destacados pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Por mais de 107 anos, com 3.000 templos e mais de 2.000 pastores, com uma membresia que ultrapassa 300.000 pessoas, é o que tem feito a diferença na vida ali do povo do estado do Amazonas. O pastor atual da igreja fez um reconhecimento aos pastores pioneiros, agradeceu aos parlamentares a homenagem, abençoou as autoridades do país e terminou a participação recitando o Salmo 47. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei levantado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao nome do Senhor.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Agora você pode acompanhar a Comissão de Agricultura. Obrigada pela companhia. A primeira reunião da Subcomissão Temporária CRA Terras, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da terceira Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado Federal. A presente reunião destina-se à instalação dos trabalhos desta subcomissão temporária e à eleição de sua mesa diretora. Registro a seguinte indicação para a presidência, senador Jaime Bagatoli. Não havendo mais indicação para a vice-presidência, proponho aos senhores senadores, membros, que a eleição para o cargo de vice-presidente seja realizada em tempo oportuno. Consulta ao plenário se podemos proceder à eleição por aclamação, em votação. Amém? Para presidente de subcomissão temporária, CRA Terra, os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro eleito por aclamação o senador Jaime Bagatoli como presidente da subcomissão temporária para acompanhar os embargos de terras por parte do IBAMA. A deliberação da subcomissão será comunicada ao presidente do Senado Federal. Convido o presidente eleito para tomar assento aqui à mesa, senador Jaime Bagatoli. Posso só passar essa falinha para ele, presidente, que aí depois o senhor só encerra. Tá bom. Vou passar aqui para ele. Pega. Pode me dar. Obrigado. O Mourão vai ser o relator. É quem realmente trabalha, né? Obrigado, presidente. Sei que é uma missão, não é fácil, mas nós precisamos resolver esse problema dos embargos, principalmente agora nesses últimos dias aí, há poucos dias aí, que o IBAMA tem notificado os produtores rurais, inclusive por foto satélite. Muitos produtores desses nem sabem que a sua terra está embargada e foi notificada. E eu, então, aqui nesse momento, não tenho nada mais, eu só designo o relator dessa subcomissão temporária, o senador Mourão, o general Hamilton Mourão, como relator dessa nossa tarefa dos embargos aí. Obrigado, presidente. Meu caro senador Bagatoli, só fazendo uma consideração, não sei se Vossa Excelência está se referindo aos últimos editais de embargo que foram publicados dia 2 de junho. Foram 5 estados, não sei se Rondônia está nesse, mas só lá no Pará, senador Hamilton, foram 890 propriedades, com prazo de 30 dias para que as pessoas possam retirar seus animais. E se ficar na terra, não pode fazer nada. Tinha que ter alguma coisa em estoque para se alimentar, né? Não tem. É uma situação que eu não sei como é que se faz um negócio desse. Não sei como é que se concebe. Tu já pensou 890 fazendas, quase 900 fazendas. Por menos gado, porco, bicho que se crie, né? Para você sair dali com tudo aquilo, onde que você vai colocar isso? Qual é a lógica que se tem numa ação de governo? Às vezes as pessoas se expõem de uma maneira muito, né, simples e demonstram que não tem a menor capacidade de raciocinar, de compreender as coisas. A pessoa está ali a vida toda, tem cara que nasceu naquele lugar, casou, tem família, aí de repente você tem 30 dias para cair fora.
Ah, porque desmatou 2 hectares, 3 hectares, não sei o quê, o satélite pegou. Se a prefeitura tiver dado licença para ele fazer o desmatamento, o satélite não sabe. Se o governo do estado também tenha dado licença para que ele tenha feito aquele pequeno, não tem um que tenha um grande desmatamento, tudo coisinha pequena. Sinceramente, eu não sei, sabe, estou pressionando ali a ministra Gleice para a gente conversar, para ver se realmente eles têm noção do que estão fazendo. Se tiver noção, tudo bem, mas eu acho que não tem. Eu quero, por esse lado, presumindo a inocência do que a outra parte. Mas é isso, essa é a nossa tarefa, é isso que nós temos que enfrentar. São 5 estados nesse último, né, senador? 5 estados. Eu só contabilizei do meu. Aí todo mundo tem seus problemas, mas eu acho que o que mais padeceu foi o Pará nesse negócio todo. Vossa Excelência deseja falar? Não, senador Zequinha, em primeiro lugar agradecer aí pela minha indicação, né, pelo senador Bagatoli, para ser o relator dessa subcomissão. E, óbvio, né, existem algumas decisões que são tomadas à distância e que são inexequíveis. E essa é típica, porque vamos combinar, tá bom, e se o pessoal que está lá não tirar o gado? O IBAMA vai lá recolher esse gado? Recolhe o gado todinho. Ele vai ter condições de recolher isso? Pois é. Uma coisa é o senhor recolher de 1 a 2, né, propriedades rurais. Agora, o senhor está citando só no caso do estado do Pará 890 propriedades rurais, né? Se a gente fizer uma conta por baixo aí, isso vai levar uns 5 anos para recolher esse gado. Pois é, né? Então é inexequível, é uma coisa inexequível. Então tem que haver um diálogo. Eu acho que a grande, né, a conclusão que nós temos que colocar aqui é que tem que haver um diálogo e cada caso desses aí ser examinado, né, individualmente. Né? E se estabelecer um modus operandi, pelo menos racional, porque esse não é. Né? Esse não é racional. Não há. A gente precisa conversar com o governo. Como Vossa Excelência colocou. O município pode ter dado autorização, o Estado pode ter dado autorização, né? Ou então já está lá como 40 anos, 50 anos. Né? Então, e nós conhecemos, o senhor conhece bem o seu Estado, né? O senhor sabe da realidade que lá é vivida. Né? Senador Bagatoli. Senador Mourão, presidente Zequinha, só para vocês entenderem, só na capital Porto Velho, o IBAMA notificou, são mais de 800 produtores, só lá na capital Porto Velho. Digo mais para vocês, está tendo uma grande manifestação hoje na BR-364, começou ontem, lá em Rondônia, justamente por essa situação dos embargos, 11 reservas criadas. Senador Mourão, essas pessoas, tem pessoas que foram assentadas pelo INCRA com documento, tem pessoas com escritura pública, títulos definitivos, e essas pessoas, tem pessoas lá que estão há 35, 40, 45 anos, e o que aconteceu? Demarcaram 11 reservas sem consultar as pessoas, sem consultar o INCRA, sem consultar esses títulos dessas propriedades que já existiam. E essas pessoas foram notificadas agora pelo próprio Ministério Público Federal, dando 2 anos de prazo. Só que os 2 anos de prazo é o seguinte, Zequinha, ele só te dá o GTA. GTA, para quem não sabe, é a Guia de Trânsito Animal, que é da Vigilância Sanitária de cada estado, lá o nosso é o IDARON, e ele só te dá o GTA só para saída, não dá mais GTA para entrada. Então, quer dizer, ele vai impedir e esse produtor vai ter que sair de uma forma ou de outra. Então, está havendo um grande protesto. E os embargos, tem municípios no estado de Rondônia que, eu falo para vocês, tem mais de 70% dos produtores com problema. E tudo pequenos produtores com menos de 4 módulos. Então, nós temos essa subcomissão criada hoje, nós precisamos trabalhar em cima disso, presidente, e nós temos que procurar resolver o nosso problema e aos 7 estados da Amazônia Legal que estão com problema. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Registro a presença do senador Marco Rogério, chegando entre nós. Bem-vindo, senador. Bom,
Está criada a subcomissão, instalada a partir desse momento, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Bom, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 16ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata ou das atas das reuniões anteriores. Os senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Esta presidência comunica o recebimento da seguinte manifestação externa. Ofício da Câmara Municipal de Palmitos, no estado de Santa Catarina, encaminhando moção de apoio ao projeto de lei 1294 de 2025, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados. Conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, o documento ficará à disposição na secretaria desta comissão. Deixa eu tirar aqui, presidente. Aí eu sei que a fixa do senhor está aqui e aqui. Oradores e a condução. Pode começar daqui. Esta reunião destina-se à realização de audiência pública para debater a prevenção da praga monilha na lavoura cacaueira do Brasil e a construção de barreiras sanitárias nos termos do requerimento de iniciativa desta presidência. Segundo informações, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira CEPLAC, a monilase da cacaueira é uma das principais doenças da cultura do cacaueiro e do cupuaçuzeiro. A doença foi relatada pela primeira vez no Equador em 1920 e posteriormente na Colômbia, sendo este seu provável centro de origem. No Brasil, a doença foi constatada pela primeira vez em junho de 2021 no município de Cruzeiro do Sul, estado do Acre, e em novembro de 2022, outros focos da doença foram encontrados no estado do Amazonas. Em julho de 2024, novamente, foi a vez do Amazonas apresentar a doença, despertando alerta devido à proximidade com regiões produtoras de cacau. Após 4 anos da presença da praga no Brasil, ela se encontra restrita às áreas não comerciais e urbanas, em parte do Acre e do Amazonas. Essa é a nossa breve introdução para o assunto que discutiremos na tarde de hoje, que é de grande relevância para o setor agrícola brasileiro, bem como para toda a sociedade. Quero, nesse momento, informar que teremos aqui a presença dos seguintes expositores: senhora Vanusa Lima Barroso, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, ANPC. Por favor, tome lugar aqui à mesa, dona Vanusa. Precisamos arrumar mais alguma cadeira aí. Lá do estado do Pará, também membro da ANPC, nós temos a nossa amiga Eunice Gutzeit, que eu também quero convidar para tomar lugar. Identifica ela depois, por favor. Quero convidar o senhor Paulo Lima, gerente do programa Amazônia da Fundação Solidariedade. Chega para cá, Paulo. Ricardo Hilma, coordenador-geral de proteção de plantas da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA. Está por aqui? Ou ele está remoto? Não, remoto só tenho aqui. Quero convidar também Karina Pérez Gramacho, coordenadora-geral de Pesquisa e Inovação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC. Tudo bom? Prazer nosso. Tudo bem? Bem-vinda. Bom, Paulo Albuquerque,
Paulo Albuquerque, auditor fiscal da Superintendência Regional de Desenvolvimento da Lavoura Cacaueira nos estados do Pará e Amazonas, Supan-Seplac. Ele vai participar remotamente através do Zoom. Justifica a ausência a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a ADEPará. Não devia ter faltado, né? Pará hoje é o maior produtor de cacau. Como é que um representante, pelo menos, da ADEPará não estaria aqui, né? Será que realmente estão dando a importância que isso tem para o Brasil e para o Estado, que é o maior produtor? Vamos lá. Vamos começar com o primeiro orador. Vamos ouvir inicialmente. Eles pediram para ficar por último. Como é que é? Senador, tem um rapaz de Rondônia que veio representando o Cacau também. Ele é diretor nosso. Se possível, ele participar também, seria ótimo. É o Francisco Hildenberg. Francisco Hildenberg, mais conhecido como Chiquinho do Cacau. Eu quero registrar aqui a presença do Francisco Hildenberg. Cadê o Francisco? Francisco, por favor, chegue para cá, fica aqui mais perto. Popularmente conhecido como Chiquinho do Cacau. Isso, senta para frente aqui. É de Rondônia. Exatamente. Pronto, está na terra. Fique do lado aí do seu... Cearense de Rondônia. Como é que é? Cearense de Rondônia. Cearense de Rondônia. Parabéns. Parabéns. Bem, eu quero... Vamos começar ouvindo, então, a Eunice Goodside, ela que é nossa produtora lá no Pará e membro da ANPC. Depois nós vamos avançando. Excelentíssimo senador Zequinha, autoridades, colegas produtores e representantes do setor, boa tarde. Bom, em nome da ANPC, primeiramente, nosso muito obrigada, senador, pela realização dessa audiência e pela inclusão da nossa participação, mesmo que de último momento, representando o nosso Estado, hoje o mais ameaçado pela monilha. Falo aqui aos senhores como produtora da Transamazônica, filha de pioneiro da cacauicultura e representante de centenas de milhares de famílias que vivem da lavoura. A nossa propriedade está localizada na região da Transamazônica, no quilômetro 140, depois de Altamira, no coração de uma região que responde cerca de 90% da produção de cacau no estado do Pará, que é hoje considerado no ranking nacional o primeiro estado produtor, com mais de 152 mil toneladas. Eunice, me dá uma parte rapidamente. Sim, claro. Eu quero registrar a presença de um grande amigo e técnico desta área, que é o Pedro Santos. Pedrão, vem sentar aqui do lado do Chiquinho do Cacau, que você mexe com muito cacau desde menino. Né? Por favor. Sim, Pedro. Continue, doutora Eunice. Sim. Bom, estamos falando aqui de uma cultura que é símbolo de preservação praticada nos principais biomas da Mata Atlântica, da Amazônia, por mais de 100 mil famílias em todo o Brasil, gerando mais de 360 mil empregos, segundo dados da Fiesp. A monilíase, causada pelo fungo, cientificamente Moniliotophora roreri, é uma ameaça real e crescente. Ela já está confirmada no Acre e no Amazonas. Ambos fazem fronteira com o estado do Pará. Por isso, precisamos de uma resposta articulada, legalmente respaldada e tecnicamente eficiente. Reconhecemos o papel da CEPLAC, que desde 1984 atua na prevenção dessa praga, inclusive antes da chegada no país. Após o foco confirmado em 2021 no Acre, a CEPLAC, em parceria com os órgãos como a ADEPará, tem sido decisiva na resposta técnica, mas sabemos que sozinha não pode conter essa ameaça. Então, hoje estamos aqui para solicitar mais investimentos e uma articulação interinstitucional para intensificar as ações, especialmente no Amazonas,
onde as saídas fluviais dificultam o controle. Entre as medidas urgentes, destaco as ações que vêm sendo feitas, mas que realmente precisam ser fortalecidas, como o fortalecimento do controle de trânsito vegetal, com exigência de certificações e protocolos sanitários, em eventos de grande circulação, como, por exemplo, os festivais de chocolate. Teremos em breve o Festival de Chocolate em Altamira, e não temos nenhum protocolo fitossanitário. Então, pessoas vindo do Acre, do Amazonas, podem chegar, eventualmente trazendo frutos. Realmente o risco é enorme e é real. Então, precisamos também de campanhas educativas e de biossegurança, com distribuição de materiais informativos nas rodoviárias, portos e aeroportos, a capacitação de técnicos e ampliação da vigilância fitossanitária, que já está sendo feita, claro, mas que precisa realmente ser intensificada. Precisamos de maior apoio à pesquisa e desenvolvimento de cultivares resistentes à monilíase. E também sugerimos que o decreto federal, que se faça um decreto federal de emergência fitossanitária, conforme a Lei 12.897 de 2013, e a atualização da IN número 25/2020, com protocolos específicos para o cacau. É importante também pensarmos na criação de um plano emergencial de contingência para a monilíase, com participação conjunta do MAPA, CEPLAC, Embrapa, universidades, produtores, realmente que se faça uma ação emergencial de contenção. Outra sugestão e solicitação que fazemos é que se crie um Fundo Nacional de Defesa da Cacauicultura para pesquisa, para a contenção da praga e um incentivo à agroindustrialização, porque sabemos que barreiras sanitárias virão após a contaminação, e hoje no Pará não temos uma indústria ainda que absorva toda a produção do Estado. Temos 2 indústrias, uma localizada na região da Transamazônica, a Gencal, temos a IBC, mas que ainda não poderiam absorver toda a produção do Estado. Então, é muito importante que pensemos, que façamos as medidas de contenção, mas também que criemos e pensemos, que possamos pensar numa antecipação caso ela chegue no Estado. Bom, as linhas emergenciais via crédito são importantes, Pronaf, BNDES, Banco da Amazônia, para ações como o rebaixamento de copa, muito importante no nosso Estado, porque, sobretudo no Estado do Pará, predominam as plantas altas seminais do cacau híbrido, o que inviabiliza o controle eficiente da doença, porque, como sabemos, para que realmente se contenha o controle fitossanitário da monilíase, é a retirada de frutos e a retirada de dentro das plantações. Então, imaginem vocês como faremos isso com plantas altas, medindo 5 a 6 metros. A retirada de frutos se tornaria realmente inviável. Então, é muito importante que se crie absolutamente uma ação emergencial para que haja ações de prevenção e de preparo para uma eventual entrada da monilíase no Estado. Campanhas federais de comunicação em mídias regionais e rádios comunitários, inclusão da monilíase na pauta da Câmara Setorial, que já está sendo discutida, mas com nenhum resultado efetivo. E também sugerimos que se insira no Comitê de Crise Climática, dado o seu impacto ambiental e socioeconômico. Senhores, o que está em jogo aqui é muito mais que a produção de cacau. É a renda de milhares de famílias, a segurança alimentar e a floresta em pé. Pois o cacau é uma das poucas atividades que alia produção e preservação. Hoje a CEPLAC ela tem o conhecimento, a DEPARÁ tem a experiência. O que falta é o essencial. Recursos federais e estaduais urgentes para proteger o nosso patrimônio genético, produtivo e ambiental. Sabemos que a África já está pagando um preço alto. O Brasil ainda tem tempo. O Pará ainda tem tempo. Então, o momento de agir é agora. Meu muito obrigada. Obrigado, Eunice. Antes de ouvirmos a senhora Vanusa Barroso, que é a presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, a ANPC, eu gostaria de chamar a atenção para os expositores
para os questionamentos e considerações feitos aqui pelos nossos internautas. A Eulina, da Bahia, diz o seguinte: quais as medidas o governo está adotando para impedir que a praga monilha chegue ao sul da Bahia e demais regiões produtoras de cacau? Acho que é para ti, Ricardo. Do estado do Tocantins, o seu Pedro diz o seguinte: qual a importância para a economia em proteger a lavoura cacaueira brasileira da praga monilha? Interessante, né? Simples, mas merece uma boa explicação. O Índio, de Pernambuco: quais são os principais desafios técnicos e operacionais para monitorar e prevenir a disseminação da praga monilha nas lavouras cacaueiras? O senhor Manel, de Minas Gerais, ele pergunta: que defensivo agrícola poderia ser utilizado para proteger a lavoura cacaueira da praga monilha sem afetar o meio ambiente e a saúde? De São Paulo, o senhor Carlos pergunta: há muito tempo há pragas disseminadas criminosamente para desestabilizar a produção de cacau. Quais as medidas podem ser tomadas contra essa prática? Do Rio de Janeiro, a senhora Raquel pergunta: como as práticas sustentáveis utilizadas na produção do cacau contribuem para a preservação do meio ambiente? Depois, nas suas apresentações, né, aproveitar, está aqui à disposição de quem quiser dar uma lida. Quer, Milton? Vamos ouvir agora a presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, a ANPC, senhora Vanusa Barroso. Boa tarde a todos. Nossos agradecimentos ao senador Zequinha Marinho, ao Pedro, de novo ao repartimento, a todos os participantes da audiência, a todos os associados da ANPC, ao FUNCACAU, em especial o secretário de Agricultura do Estado do Pará, doutor Geovani Queiroz, e toda a sua equipe. Bom, falando um pouquinho, né, Eunice já iniciou aqui, o cacau no mundo, hoje ele está com um déficit de em torno de 700 mil toneladas, dados da Stonex. O Brasil é o único país capaz de suprir esse déficit. Hoje, o cacau trata-se da commodity mais valorizada do momento. Bom, por que o Brasil pode suprir esse déficit? Porque nós temos um clima favorável à planta, nós temos uma legislação trabalhista alinhada com as exigências internacionais, produzimos com a preservação ambiental e temos áreas com potencial expansão. O que falta para nos tornarmos os maiores produtores? Apenas segurança. E isso nós não estamos tendo nos últimos tempos. Por que falamos isso? Porque sentimos falta do apoio efetivo do MAPA. O produtor de cacau, senador e autoridades presentes, estão sendo excluídos dos principais programas ligados à cacauicultura, às normativas, às legislações. Nós não estamos sendo ouvidos. Então, é uma queixa dos produtores de cacau, e aqui, como porta-voz da ANPC, nós queremos e precisamos ser inseridos em todos os programas ligados à cacauicultura brasileira. Afinal, nós quem plantamos, afinal, nós quem estamos nas nossas lavouras, somos os atores principais. Bom, recentemente, né, nós já até debatemos isso na última audiência pública, dia 20, mas a gente precisa citar, que houve um total abandono da monilha na região do Alto Solimões durante um grande período. Esse documento IDARON comprova isso, né, pedindo providências. Então, vou ler aqui rapidamente o parágrafo. Conforme informações recebidas, as ações de controle no Alto Solimões, Amazonas, foram paralisadas em 2024. Imagina, gente, uma doença devastadora e sem controle, né? Então, aqui é um documento do IDARON, ao MAPA. Consideramos, né, que essa situação representa um grande perigo para o estado de Rondônia, pois possibilita a dispersão da praga para o sul do Amazonas, onde existem cultivos de cacau com finalidade comercial, e, posteriormente, sua dispersão pelos cultivos localizados no Rio Madeira até o estado de Rondônia. Bom,
Eu vou pular isso aqui, porque eu sei que a doutora Karina é especialista aqui em monilíase, então não sou eu a técnica aqui, sou apenas a representante dos produtores, então vou deixar para os técnicos falarem o que é a monilíase, mas só vou abreviar que é uma doença devastadora. E se ela chegar nos principais estados produtores, é o fim da cacauicultura brasileira. Como disse a nossa vice-presidente, a floresta só se mantém em pé por causa do cacau. Isso lá no estado do Pará, mas na Bahia, a exemplo da Mata Atlântica, ela só está viva por conta do cacau, por conta do cultivo do cacau. Bom, então, como já foi dito, o primeiro foco foi no Acre, depois na região do sul do Amazonas e agora, por último, esse terceiro foco no Alto Solimões. Bom, temos aí somente que agradecer, né, ao IDARON, ao ADEPARÁ, ao ADER, ao IDAF, que simplesmente foram guerreiros aí na contenção da monilha. Então, nós produtores de cacau, somos muito gratos. E também ao Ministério da Agricultura, que fez, sim, um exemplo correto. E que essa questão aí do Alto Solimões, acredito que já está superado, e eles já estão voltando às ações no Alto Solimões. E, claro, era esse o esperado, era isso que nós, produtores de cacau, esperávamos realmente do Ministério da Agricultura, né? Voltar às ações no Alto Solimões, porque trata-se de uma doença terrível. Bom, queremos aqui chamar a atenção do Ministério da Agricultura que algumas normativas estão desconectadas com a realidade do campo. Falamos isso por quê? Porque tem uma normativa, gente, 112, que é quando a monilha chegar, deixando claro isso aí, né? Primeiro que nós não queremos que chegue. Mas quando chegar, tem lá um terceiro parágrafo que tem nos incomodado muito. Lá fala, as amêndoas fermentadas e secas de cacau, classificadas como tipo 1 e 2, poderão ser comercializadas, desde que sejam acondicionadas em sacarias novas. Bom, quero chamar a atenção aqui das autoridades, inclusive na última audiência eu já falei isso com o Ricardo Hilma, e aqui novamente já fizemos uma reunião com a doutora Karina da CEPLAC. Nós sabemos que as amêndoas de cacau produzidas no nosso país, elas não são fermentadas e secas totalmente. Quem faz amêndoas tipo 1 e tipo 2, geralmente são aqueles produtores que fazem para vender o cacau fino, o cacau para as chocolateiras. A grande maioria, gente, não fermentam o cacau, não tem nem estrutura. Nós não temos coxos, como somos agricultores familiares em sua grande maioria, nós não temos coxo, nós não temos barcaças, né? O secretário de Agricultura do Estado do Pará me falou que eles estão fazendo uma grande campanha para poder comprar, né, os coxos, as barcaças. Então, gente, essa realidade precisa ser adaptada, tá? O que nós queremos é um entendimento com o Ministério da Agricultura, com o órgão técnico do cacau, que é a CEPLAC, que eles se adaptem à realidade do campo. Então, convidamos o doutor Hilma para visitar as nossas propriedades. Estávamos ali falando, mas é importante. E nós ainda fazemos uma coisa muito normal, que são os blends. Então, o cacau de vassoura de bruxa, o cacau de podridão parda, é misturado aos lotes e comercializados. Ninguém joga cacau fora, né? A gente faz uma mistura e aí, nessa, existe um risco muito grande aí da monilha se propagar. E outra, como não há uma estrutura, só para você ter uma ideia, senador Zequinha, nós só temos um único laboratório de classificação dessas amêndoas, né? Então, não existe a estrutura para que aquela normativa, quando a monilha chegar, e esperem Deus que não chegue, que demore bastante, dê tempo da gente discutir bem esse parágrafo 3º e que seja alterado de acordo à realidade, né? Que seja... a gente consiga se entender, porque esta é a realidade do campo. Bom... até eu trouxe aqui um próprio estudo científico de alguns pesquisadores, inclusive a doutora Catarina e Karina, se não me engano, eu confundo as duas, participaram. E nesse estudo científico, gente, lá fala, embora alguns produtores não fermentam os grãos de cacau. Por que eu falo isso? Porque a ciência está correta. Nós aqui não vamos discutir com a ciência, não podemos.
realmente a fermentação é a base necessária para que o fungo da monilha não se propague. Está corretíssimo. Só que a própria pesquisa diz lá, embora alguns produtores não fermentem os grãos de cacau. Então vamos começar a adaptar, vamos primeiro visitar o produtor de cacau, ver a realidade, conhecer o que realmente atende aos produtores, porque é por isso que estamos aqui. Bom, e aqui é só uma crítica, né, dizendo os cientistas conhecem e confirmam também nesta pesquisa a realidade do campo. Então, por que incluir nas normativas apenas a parte científica, né? Fica o questionamento, sem considerar a realidade vivida no campo. Bom, no Plano Nacional de Prevenção da Monilha, está ali dizendo que a Bahia e o Estado do Espírito Santo são estados que têm um risco baixo, mas não é. Isso também precisa ser alterado, viu, doutora Karina e doutor Ricardo Hilma. A Bahia, ele é risco altíssimo, porque o Parque Moageiro, todas as amêndoas processadas, todas as amêndoas produzidas no país vai para o Parque Moageiro de Ilhéus. Então, todo este trânsito, todo este... Tá, vou adiantar. Todo este trânsito, gente, é feito e despejado, as amêndoas todas despejadas lá no Parque Moageiro de Ilhéus. Então, é importante colocar a Bahia como um risco alto. Bom, nós temos uma lei em vigor, precisamos apenas que ela seja cumprida, que é a lei de 25 de setembro de 2024, Lei 14.989. Então, veja bem, a lei diz que não podem ser comercializadas de maneira nenhuma, né, quando esse fato chegar. E aí vem a normativa e fala que podem ser comercializadas tipo 1 e tipo 2. Então, já existe aí um conflito entre a lei, a normativa e a realidade. Bom, 15 segundos. Pedimos providências, né? A Eunice já falou aqui. Tudo que a Eunice falou, eu assino embaixo, então vou pular essa parte. E, por último, não queremos passar novamente pela vassoura de bruxa, né? Que houve o descaso do governo federal, produtores sem nenhuma assistência, dívidas até hoje, falta de crédito, nós fomos totalmente abandonados. O Brasil de exportador passou a ser importador. Estamos nos erguendo sozinhos, não queremos mais doenças. Se a monilha chegar, nós não estamos preparados. E de quem será a responsabilidade desta vez? Do produtor novamente? E a monilha será o fim de todos nós, né? Bom, o cacau resolve todos os problemas. Estou usando uma frase sua, viu, senador? Porque você falou isso na nossa primeira audiência pública. Somos aproximadamente 100 mil produtores. É plágio, estou fazendo um plágio. Em sua maioria, agricultores familiares. Geramos emprego, geramos renda, produzimos o fruto saudável para a alimentação e para a saúde humana, preservamos o meio ambiente e somos responsáveis pela arrecadação de diversas cidades. Bom, o que queremos? Segurança para investir nas nossas lavouras, reconhecimento do nosso papel e participação ativa nas decisões do setor. Muito obrigada. Vanusa, gratidão aí pela exposição, muito boa. Eu quero chamar agora o Paulo Lima, que é gerente do Programa Amazônia da Fundação Solidariedade. Por favor, Paulo. Eu vou usar esse microfone aqui, Eunice, obrigado. Excelentíssimo senador Zequiel Marinho, excelentíssimos senadores presentes aqui na comissão, demais colegas, boa tarde. Agradeço o convite para a gente poder contribuir aqui nessa discussão. Nós, da Solidariedade, eu acho que a gente complementa aqui, eu acho que todas as pessoas que irão falar, e do nosso lugar como organização que vem prestando assistência técnica, né, no estado do Pará. Eu afirmo tranquilamente hoje que o nosso programa de assistência técnica e extensão rural da Solidariedade é o maior programa de ATER para cacauicultores não público, né? Excetuando a Emater do Pará. Nós, a Solidariedade, hoje, a gente atua com muitas famílias e é esse o prisma que a gente vai trazer aqui hoje para a comissão, né? A Solidariedade é uma organização, uma fundação, né, da sociedade civil internacional. A gente atua em diversas cadeias produtivas, né? A gente, não só no Brasil, mas estamos presentes aí em 52 países. E o nosso trabalho dentro dessas cadeias produtivas, o compromisso
é com os produtores, né? Então, eu me orgulho muito de trabalhar numa organização que a gente tem o lema que é produtores em primeiro lugar. Então, todo o nosso trabalho, ele tem o produtor como foco da nossa atuação, né? No Brasil, nós estamos atuando em todos os biomas brasileiros e, especificamente, nosso programa da Amazônia, ele está fazendo 13 anos de existência e 13 anos que a gente trabalha com assistência técnica para produtores de cacau. E, mais especificamente, nesses municípios, né? Estou falando de Novo Repartimento, Pacajá, Anapu, Altamira, senador José Porfírio também, recentemente, entrou no nosso escopo de trabalho. E, juntos, atualmente atendemos 1.787 famílias produtoras. Dessas 1.787 famílias, 77% tem um componente cacau em sua propriedade. E se vocês observarem ali o uso do solo dessas propriedades, a área média de produção de cacau é de 3 hectares por família, né? Então, a gente está falando aí de uma exploração relativamente em área pequena, né? Mas só que tem uma importância muito significativa economicamente para essas famílias, né? Essas famílias juntas, 1.787 famílias, elas manejam uma área de 112.500 hectares. Então, a gente está falando de 112.500 hectares manejados por famílias que recebem assistência técnica da Solidariedade, cacauicultoras. Eu não vou me aprofundar muito em questões técnicas da Monilha, porque eu sei que virão aí a pesquisadora a doutora Karina da CEPLAC, o Paulo Albuquerque, que domina mais o assunto, mas essa é a projeção de perda de produção em relação ao ataque da monilíase no cacaueiro. Áreas que não têm controle, né, que não são manejadas, as perdas podem chegar de 70% a 100% da produção de cacau. Áreas que têm um controle mínimo, né, com poda, alguns manejos mínimos, essa perda pode chegar de 40% a 60%, e área com controle eficiente, não menos do que 15%, de 15% a 30% de perdas, né? Essas perdas são muito significativas. E o que eu gostaria de ressaltar aqui é o caso, se a monilíase chegar no estado do Pará e realmente afetar essas áreas de produção, qual seria o impacto nessas famílias produtoras, né? Eu acho que é essa a nossa contribuição aqui para a comissão, e eu trouxe essas tabelas que apresentam bem a evolução de produtividade, do volume produzido e renda dessas famílias produtoras ao longo do ano, e a gente monitora sistematicamente essas propriedades, e complementando a redução da taxa de desmatamento nessas propriedades. A gente observa uma correlação muito significativa do aumento de produtividade, aumento de renda inerente da cacauicultura e redução do desmatamento. Como a Eunice bem falou, o cacau ele traz dignidade para as famílias produtoras. E famílias produtoras que têm qualidade de vida, conseguem ter uma renda digna do cacau, são famílias que começam a observar a floresta em pé como um grande ativo. Então, a gente observa nesses anos todos de trabalho o quanto que o cacau vem sendo importante para a geração de renda e para a preservação da floresta em pé dessas famílias. E eu fiz um simples exercício de projetar um cenário de perda de 70% em função da monilíase, né? E outro cenário com você projetando uma perda de 30%, o que aconteceria na renda dessas famílias? Se vocês observarem ali a tabela do meio, né, a gente teria uma queda muito drástica, né? No melhor cenário de produtividade, as famílias eles reduziriam uma renda que hoje é de R$ 128.250 por ano, renda bruta com cacau, para R$ 38.475 por ano. E esse cenário de perda de 70% é o que a gente está arriscados a observar agora com a entrada da monilha, sem nenhuma preparação dessas famílias, tanto identificação da doença, controles mínimos. O que a gente observa hoje é que há uma carência muito grande de informação e de capacitação dessas famílias em relação à convivência com fungo, a manejos mínimos fitossanitários para garantir uma produtividade satisfatória comercialmente, caso a monilha entre no estado do Pará. No melhor dos cenários,
a gente pode até entender como um cenário, talvez, de médio e longo prazo após a entrada, não menos de 30% de perda, a gente também observa na faixa aí maior de produtividade uma redução significativa na renda dessas famílias, né? A gente está falando aí de uma renda de 128.250 para 89.775 por ano. Isso é muito significativo, né, para famílias que dependem da renda da cacauicultura, e realmente a gente não sabe qual cenário vai ser nessas propriedades, caso isso aconteça, em relação à redução da taxa de desmatamento, né? Porque o que a gente observa é que, dentro desse perfil de produtores, a gente tem um desmatamento que é guiado pela pobreza, pela necessidade de abrir área, né? Então, se a gente tem uma massa de produtores que tem incrementos ano após ano com a cacauicultura, e o preço do cacau vem melhorando, né? Está muito bom para o produtor, tem produtores cada vez mais plantando cacau. Caso a monilha entre no estado, a gente pode sofrer uma reviravolta péssima para o cenário econômico dessas famílias e pode provavelmente impactar o nosso todo esforço na redução do desmatamento nessas propriedades, né? Já partindo para a finalização da minha fala, eu acho que estamos todos de acordo aqui, mas uma coordenação nacional ela é essencial, né, com todos os órgãos estaduais, um controle das fronteiras, monitoramento muito importante, e campanhas de capacitação e comunicação com os produtores, né? Eu acho que a gente precisa já começar a falar de monilíase com os produtores para que eles possam se preparar para um cenário que os mais pessimistas falam que é uma questão de tempo, né? Ação imediata, né? Um plano nacional de prevenção, o reforço das barreiras fitossanitárias, investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? O pessoal da CEPLAC vai poder falar muito bem o que já vem sendo desenvolvido e pode trazer uma esperança para a gente, né? Envolvimento dos estados e organizações da sociedade civil nesse plano nacional de combate à doença, né? A monilíase. Então, para finalizar minha fala, a monilíase realmente é uma ameaça, né? A produção de cacau, a renda rural, a biodiversidade e a floresta em pé, como a Eunice bem falou aqui. Caso isso aconteça, a entrada desse fungo, né, nas áreas de produção de cacau. Prevenir agora é garantir o futuro da cadeia do cacau no Brasil, e essa coordenação federal e engajamento institucional é eminente. Precisamos, o mais rápido possível, coordenar e montar o nosso plano nacional de combate à monilíase, né? Queria agradecer, enfim, em nome da Solidariedade e todos os produtores que a gente trabalha ali na região da Transamazônica Paraense, e espero que dê muitos frutos, né, como um cacaueiro, essa comissão, e possamos aí, juntos, numa coalizão nacional, combater a entrada dessa doença, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Lima, gerente do programa Amazônia da Fundação Solidariedade. Eu quero convidar agora para trazer sua exposição o senhor Paulo Albuquerque, auditor fiscal da Superintendência Regional de Desenvolvimento da Lavoura Cacaueira, nos estados do Pará e Amazonas, Supan, CEPLAC. Pessoal da Secretaria, o Paulo já está aqui na tela, mas precisa aparecer na outra lá. Vamos lá, Pedro? Basta ele falar no microfone que aparece. Fala o microfone aí, Paulo. Vamos tentar. Ligou aí? Alô, alô? Você está nos ouvindo aqui? Está ouvindo, mas nós não estamos lhe ouvindo. A gente não está lhe ouvindo. Para ele falar algo, senador, se ele falar, vai... Paulo, fala alguma coisa aí, boa tarde e tal, fala. Boa tarde. Boa Saiu? tarde. Não, né? Começou a melhorar. Boa tarde. Mais alto um pouquinho. Faz o seguinte, pede para ele sair, eu vou entrar em contato com ele e depois ele retorna. Tá bom, saia um pouco, o pessoal da mesa que vai fazer um contato contigo, aí depois você retorna, tá bom? Enquanto prepara tudo isso, eu quero chamar então a doutora Karina Pérez Gramacho,
coordenadora-geral de Pesquisa e Inovação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC. Doutora Karina, por favor, 10 minutos. Alô? Me escutam? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, senador, parlamentares aqui presentes, produtores. Eu vou ser, se puder botar a apresentação, eu vou ser bem breve, porque eu havia feito uma apresentação um pouquinho mais longa e aqui eu vou me atentar a falar sobre o programa de pesquisas da CEPLAC preventiva à monilíase do cacaueiro. Eu sou fitopatologista, sou epidemiologista, especialista em epidemiologia de cultivos perenes. Eu não poderia deixar de falar da CEPLAC quando se fala em cacaueiro. Então, para aqueles que não conhecem, aqui é o nosso centro, na Bahia, a CEPLAC, e no mapa nós temos a nossa área de atuação, onde nós temos a nossa sede aqui em Brasília, e abaixo, à direita, é o Centro de Pesquisa do Cacau, que é considerado um dos maiores centros de pesquisa de cacau do mundo. Então, por que a monilíase é uma doença tão preocupante e tão danosa? Porque a monilíase, ela é uma doença que ocorre basicamente no fruto do cacaueiro. Não ocorre em outras partes da planta. Então, vai direto no bolso do produtor. Tá? Ao contrário da vassoura de bruxa, que ocorre na copa, nas almofadas florais e assim por diante. E o fungo, que é Monilióftora horeri, que é uma espécie irmã do fungo agente causal da vassoura de bruxa, que é Monilióftora perniciosa, ele é um fungo que é bastante plástico ou adaptável. Então, não existe fronteiras para a monilíase. A monilíase não tem área de escape para a monilíase. A monilíase pode ocorrer basicamente em qualquer local onde o cacaueiro é plantado. Então, isso é muito importante colocar aqui, porque não há escape para essa doença. Cerrado, Bahia e assim por diante, toda a área que produz cacau tem um risco de ter a doença. É só para tirar esse paradigma de que a doença não vai ocorrer em alguns locais. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês um clone desenvolvido, recomendado pela CEPLAC, que é um clone que tem resistência à vassoura de bruxa, o CP49, e que isso é uma tecnologia desenvolvida para a CEPLAC. A gente fala em tecnologia, mas as tecnologias são clones recomendados, o simples bico de um pulverizador é uma tecnologia recomendada. Então, a CEPLAC tem várias tecnologias. Qual a ressalva que eu quero fazer? Não adianta eu ter o melhor clone do mundo se o manejo integrado não for fazer. Então, qualquer doença do cacaueiro, e principalmente a monilíase, ela só será controlada se várias medidas de controle forem empregadas. Controle químico, controle biológico, controle cultural, assim por diante. Então, é um sistema complexo. O histórico, aqui também eu gostaria de pontuar para os senhores que nós estamos trabalhando com a monilíase desde a década de 90, quando a CEPLAC enviou um pesquisador para desenvolver uma tese de doutorado junto à Universidade de Londres e conduziu um trabalho de epidemiologia da doença, medidas de controle e também toda a parte de biologia da praga. Então, desde os anos 90, mais especificamente 1984, que nós temos trabalhado com essa doença. Nós tivemos, então, um outro marco, que foi no ano de 2000, com um projeto internacional, onde nós tivemos a oportunidade de sedimentar as colaborações com os outros países que produzem cacau e que possuíam a doença, a exemplo do Peru e do Equador. E, de 2000 para cá, nós realizamos várias reuniões técnicas, reuniões internacionais, que pautaram esse programa de
de pesquisa a monilíase do cacaueiro. Inclusive, o plano de contingência que foi lançado, o primeiro plano de contingência da praga pelo Ministério da Agricultura, o DSV, no ano de 2007. Então, nós temos... aqui é só para mostrar a quantidade de pesquisadores envolvidos, eu vou pular aqui um pouquinho, mas só para dizer que são pesquisadores, extensionistas, pesquisadores internacionais e muita parceria. Não se controla a monilíase sem extensão, isso é preciso colocar aqui. Sem extensão, nós não vamos conseguir. Então, é um encaminhamento que eu faço, esse resgate da extensão rural, que, infelizmente, na Bahia, por exemplo, ela foi retirada da CEPLAC, e ela deve ser retornada, porque não existe prevenção, não existe convívio sem extensão rural. Acho que eu estou com um problema aqui de passar. Não está indo. Passou? Tá. Aqui só para mostrar a quantidade de missões e de pessoas que foram treinadas antes da monilíase chegar no país. Missão feita no Equador, onde nós pudemos conversar aqui com os maiores especialistas do mundo na monilíase do cacaueiro. Pesquisadores, está ali o colega Paulo Albuquerque, que foi para a Colômbia, junto com o outro colega, João de Cássia Pascoal, conhecer a doença justamente para fazer esse monitoramento já preventivo. Tá? Temos ali uma reunião do manual técnico que foi feito para a monilíase do cacaueiro em 2012. O pesquisador Wilson com o Ivan, com o Garzon, no Equador, já conversando sobre melhoramento genético. Então, ali mais foto, o colega João Luiz Pereira, que era especialista, já nos deixou, mas em contenção de pragas do cacaueiro. Eu própria, que fui ao Equador, para aprender o que era praga, vocês podem olhar aí a quantidade de placa de Petri do fungo que nós tivemos que olhar e avaliar. Então, várias missões, de novo ali no ICT, no Peru, com o doutor Wilbert Philippe, de novo na CEPLAC, auxiliando as demandas vindas do DSV. Então, e várias parcerias foram formalizadas a nível internacional e nacional. Então, nós temos parceria com todos os países produtores de cacau para realizar pesquisas preventivas aonde a monilíase ocorre. Então, o nosso programa, o foco foi na pré-introdução e na pós-introdução. Inicialmente, tentando responder perguntas básicas, justamente para subsidiar toda essa campanha de educação fitossanitária e de conhecimento, que é uma transferência de tecnologia. Qual a viabilidade da praga? Como a doença é causada? Como ocorrem os sintomas? Quais são os sintomas? Como ocorre a disseminação da doença? Quais são as fontes de inóculo? Como que esse inóculo entra na área e vai causar a doença? E como esse conjunto vai afetar as medidas de controle? Então, a grande pergunta nossa, do grupo, foi como prevenir, como controlar e como conviver. Então, a resposta através do manejo integrado de pragas, aonde nós temos o controle genético, justamente com os demais controles químicos, aliado à educação fitossanitária e aliado à extensão rural. Aqui é o sintoma, é só para mostrar um pouco da sintomatologia. Inicialmente, o ciclo da doença leva em torno de 90 dias, então aí está o perigo, que é o fruto. O fruto é o grande problema, o fruto é quem introduz a doença. Então, em todos os países onde a doença ocorre, como que a doença entrou? Através da comercialização de frutos. Então, por isso que o fruto é o foco do manejo. Eu vou adiantar. Aqui está um exemplo, onde você tem um fruto com uma mancha muito singela, e quando você abre dentro, o fruto está doente. Esse fruto, ele é levado inocentemente por produtores como presente em mala de viagem, sacolinhas, e isso, respondendo uma pergunta que foi feita aqui, como controlar a doença? Tem que ter realmente uma conscientização em massa de que não se pode levar fruto de cacau para lá e para cá. Aí a doença com os esporos,
Nós temos aqui a transferência de tecnologia, está na página da CEPLAC. Gostaríamos de ter recurso para imprimir em massa uma cartilha da monilíase, do cacaueiro e do cupuaçuzeiro. Até eu fiz uma... até eu errei aqui. É a pressa, A senhora que fez a revistinha? A revistinha foi nossa, do MAP, está no site da CEPLAC, já viu? Até eu errei. Protocolo de biossegurança que diz como viajar, o que fazer quando viajar, o que fazer quando chegar. Isso está no site da CEPLAC. Tudo sobre o patógeno e a doença, publicada num livro de priorização de pragas quarentenárias com a Embrapa, que está também online. E eu vou aqui rapidinho, se vocês me permitem, alguns resultados da CEPLAC. Estudo de epidemiologia, mapa de prevalência da doença, modelos biomatemáticos de simulação, rota de risco estabelecida, embasamento de cursos de emergência fitossanitária, embasamento para o monitoramento. A parte técnica é passada diretamente aos técnicos sobre o protocolo de supressão e de manejo territorial, informações sobre o patógeno, obtenção e recomendação de cultivares e vários cursos, palestras, publicações, teses, dissertações. Aqui outros resultados. Então, nós temos elaborado já as rotas de risco, tanto no norte da região, quanto na Bahia também. Então, vários pontos de monitoramento por onde a praga pode entrar. A parte de genômica também, estamos desenvolvendo um método de detecção precoce, onde nós vamos poder identificar o fungo, mesmo antes de ter sintoma no fruto. Isso está em vias de validação, é o projeto Cacau Sadio. O trabalho de fermentação que a Vanusa botou, que ela pegou um pouco da justificativa do porquê fazer o trabalho, que mostra realmente que após uma fermentação alcoólica e uma fermentação acética, ocorre a inviabilidade do fungo. Então, é um método que é seguro para que o fungo não se desenvolva, tá? Então, isso é importante. E eu vou falar aqui rapidinho para encerrar já do programa de melhoramento genético. Nós temos 2 programas de melhoramento genético dentro da CEPLAC. E isso começou na década de 80 com o intercâmbio de germoplasma de todos os países que plantam cacau, exemplo de Trinidad. E nos últimos 18 anos, nós também importamos materiais genéticos com as principais fontes de resistência à monilíase. Esse material, então, serviu de base para esses 2 programas de melhoramento. O primeiro, que eles fizeram, então, várias populações. Esse programa tem em torno de 16 anos. Foram geradas 32 mil plantas que foram estudadas para as diversas doenças do cacau, a exemplo de vassoura de bruxa, de podridão parda. É um programa voltado para a resistência genética no fruto do cacaueiro. Dessas 32 mil plantas, após o screening e a seleção genômica, foram selecionadas 12 mil plantas, e dessas 12 mil plantas foram elaborados 200 clones de cacau que foram selecionados e que estão em vários locais para teste de adaptabilidade e de produtividade. Além disso, o segundo programa é um programa de junção de genes de resistência, que nós chamamos de piramidação, e que foi feita, então, uma seleção indireta à monilíase, também um programa voltado para doenças em fruto. São 1.100 clones em ensaio em rede, 1.100 clones de cacau em 140 locais. Nós temos 2 materiais genéticos que foram recomendados pela CEPLAC, o CEPEC 2176 e o CEPEC 2204, que eles possuem um dos parentais com resistência à monilíase. E temos 200 clones que estão sendo testados no Equador e na Costa Rica para viabilidade e para teste validação desses clones. Todos os clones recomendados, mais 100 clones do primeiro programa de melhoramento, mais 100 clones que apresentam resistência a outras doenças,
Esses materiais são os materiais selecionados para monilíase que estão em teste em outros países. Tá? Aqui é o exemplo, eu aqui na primeira, lá no Equador, toda paramentada lá na quarentena, o colega Wilson Vanderlei e o Davi. E, finalmente, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: sem manejo não tem convivência. Tá? Nós estamos falando em prevenção, mas nós já estamos saindo da prevenção para a convivência. A melhor maneira de controlar a monilíase é a prevenção, é não ter a doença, para qualquer doença. Mas nós precisamos ter mais recursos para pesquisa. Nós estamos com esses clones, com essa metodologia de diagnóstico, e não temos como viabilizar isso em larga escala, senador. Então, isso é importante. E também para a supressão. O mapa precisa de recursos para supressão. Precisamos da extensão. Não adianta eu fazer uma campanha em massa se eu não vou ter lá o extensionista de tete a tete com o produtor, como a CEPLAC fazia. Então, nós solicitamos o retorno da extensão. E, obviamente, concurso público. Nós precisamos fortalecer a CEPLAC, não apenas no orçamentário, mas nós precisamos ter concurso. A solicitação já está no MGI. E dizer que há controle. É possível controlar a doença, é possível prevenir a doença, mas isso é uma ação de todos, tá? E começa com a conscientização do produtor, da campanha em massa, para não circular frutos de cacau além da sua fazenda. Então, com isso, eu encerro. O manejo integrado é a solução. Tá? E aqui os meus sinceros agradecimentos a todos os presentes e o meu contato. Muito obrigada. Obrigado, doutora Karina. Realmente um grande trabalho. Pudesse fazer uma sessão só para isso aqui, né? Porque tem um conteúdo muito profundo. Quero registrar e agradecer a presença do senador Beto Faro, que já está conosco. Quero apresentar aqui o Helder Fontes, presidente da Associação dos Municípios da região Cacaueira da Bahia. Cadê o Helder? Cadê a mão? Deu uma saída. Deu uma saidinha? Quero apresentar o senhor Léo, ex-prefeito de Gandu. Cadê o Léo? Ali. Bem-vindo, prefeito. Deus abençoe aí. Pedi à secretaria para colocar remotamente através do Zoom o senhor Paulo Albuquerque para trazer a sua palestra nesse momento. Já o estou vendo aqui na telinha. Eu quero aqui pedir para o meu grande amigo Bagatoli assumir a presidência, enquanto o Paulo se organiza para trazer, nos próximos 10 minutos, a sua exposição. Posso falar? Pode falar. Deixa eu abrir o microfone. Com a palavra, o senhor Paulo Albuquerque. Alô. Avisa para ele que deu certo, por favor, presidente. Pode falar, Paulo, deu certo aqui. Deu certo? Senador, eu gostaria, se possível, fazer a minha fala após o Dr. Hillman, né? Porque, na realidade, eu estou vindo mais como uma questão técnica, né, de dar um enquadramento mais técnico ao final das duas apresentações, do que propriamente ter uma apresentação a fazer. Então, se fosse possível a minha apresentação depois do Dr. Hillman, eu gostaria e agradeceria a Vossa Excelência. Ok, Paulo. Então, com a palavra, Ricardo Hillman. Boa tarde a todos.
Obrigado pelo convite, senhor senador, a toda essa casa. Obrigado aos participantes. É muito bom a gente ter uma oportunidade de discutir com toda a sociedade, aqui é a Casa da Sociedade, é uma questão tão importante. Para começar, eu sei que eu vou ter que responder algumas indagações que foram feitas, mas eu vou colocar primeiro as indagações, vou responder aquelas que eu também concordo com elas, tá? A primeira delas é indiscutível a importância da monilha, né? É indiscutível o impacto que ela pode ter. Isso aqui eu acredito que é um senso comum entre todos os participantes da mesa e também de todos os envolvidos na cadeia produtiva, da importância da monilha. A importância da extensão rural e da pesquisa nesse trabalho é fundamental. Sem a participação da extensão rural e o incremento da pesquisa, é uma luta que vai ter um poder muito maior. Incremento da comunicação a respeito da monilha. Com a participação da extensão rural, isso é muito importante para a gente evoluir. E a outra coisa que eu concordo, dona Vanusa, a gente já conversou sobre isso, estamos conversando nos últimos dias, é da alteração da norma, da Instrução Normativa 112 de 2020. Né? E é com ela que eu começo a explicação. Essa norma é uma norma de 2020, antes da monilha chegar no Brasil. Né? A monilha chegou no Brasil em 2021. E por que essa norma é de 2020? É um Plano Nacional de Prevenção e Controle da Monilha. Porque o Brasil, o Ministério da Agricultura, junto com os órgãos estaduais, amparado pela pesquisa, já tinha todo um trabalho, tá, de como se prevenir, como atuar caso ela chegasse no Brasil. Lembrando que, como foi dito aqui, que todos os países vizinhos, há décadas, tinham a presença dessa praga. Inclusive, até hoje, a pressão dessa praga para o território brasileiro, vindo do Peru, principalmente da Colômbia, é muito grande. Lembrando que essa é uma praga que se transporta, que ela pode ser disseminada pelo vento. Essa semana mesmo nós nos reunimos, eu, a Karina e todos os especialistas aqui da América do Sul e América Central, para discutir o problema, e o pesquisador peruano falou claramente, nós respiramos monilha. Então, por aí você vê a pressão que nós temos da praga desses países vizinhos para o nosso, senador. Então, diante disso, qual que é o principal papel que o Ministério da Agricultura não só tinha que ter, como ele tem que ter atualmente? É estar preparado, nós tínhamos treinado as equipes, nós tínhamos feito plano de prevenção, nós tínhamos equipes treinadas para quando essa doença chegasse aqui no Brasil. E a gente acreditava que ela ia chegar por onde ela realmente chegou. Tanto é que foi encontrada rapidamente. E esse foi o primeiro sucesso, eu acho que, do programa de prevenção. Toda a detecção que houve no Brasil foi precoce, visto a pressão que nós temos dessa praga dos países vizinhos. Isso ocorreu em meio à pandemia de 2021, lembrando que o Ministério da Agricultura organizou equipes durante mais de 5 meses, levando lá para a região do Acre, equipes do Brasil inteiro. Bom, como eu só tenho 10 minutos, eu vou procurar me adiantar um pouco mais. Então, a partir de todo o trabalho que está sendo feito até hoje, coordenado pelo Ministério da Agricultura no Acre, o Ministério da Agricultura repassou de recursos através de convênio e que está renovando novamente para continuar toda a atuação no Acre. Essa doença no Acre está restrita a 2 municípios e áreas urbanas, num raio máximo de 20 quilômetros do ponto inicial dessa doença no Brasil. Quando a gente pensa numa praga, fungo, há 4 anos no Brasil, e ela só está num raio de 20 quilômetros, isso é sucesso da ação que está sendo feita de supressão naquela região. Porém, em 2022... foi identificado um novo foco em Tabatinga, na Tríplice Fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. Novamente, uma pressão muito grande da praga dos países vizinhos. E nessa região não há fiscalização de fronteira que dê conta, quem trabalha naquela região sabe. É um trânsito de pessoas, de etnias, de um lado para o outro, que não tem a mínima condição de nenhum tipo de fiscalização, mesmo porque a gente nem consegue ter, em função das características, dos desafios daquela região, só quem trabalha lá sabe
o que eu estou dizendo. Mas, desde 2023, isso foi do final de 2022, 2023, 2024 até abril, como a Vanusa falou, até junho de 2024, foi feitas ações de supressão que pararam realmente, não pararam todas as ações, mas pararam parte delas, tá, Vanusa? Não foi um abandono total, mas parte das ações realmente, elas foram suspensas por algum tempo, e eu vou explicar o porquê. E depois disso já retomamos e continuamos trabalhando. E esse trabalho de supressão, vocês podem ter certeza que é o principal papel que o Ministério da Agricultura pode ter, e é isso que ele vai investir com todas as forças, sem esquecer dos demais, tá? Por que nós paramos? Diminuímos nossa ação, ficamos só com a fiscalização do trânsito. Quem é daquela região sabe que no final do ano passado teve uma seca muito grande e todo o nosso trânsito lá é com barco, o que dificultou muito a nossa ação. Concomitante a isso, nós encontramos um outro foco em Urucurituba, esse sim, a 1.200 quilômetros lá da fronteira. Como é que essa praga chegou a 1.200 quilômetros lá da fronteira? Seguramente foi alguma pessoa, a gente tem até hipóteses para isso, que levou um fruto, ou 2 frutos, ou 3 frutos. Tanto é que só foi encontrado em uma propriedade no município de Urucurituba. Mas isso já muito próximo, quando eu falo muito próximo, eu estou falando aqui a 7 horas de barco da divisa com o Pará. E como é que nós sabemos que só tem uma propriedade? Porque nós fizemos levantamentos no ano passado e refizemos, todo ano a gente faz pelo menos 2 vezes por ano. Esse ano foram feitos mais de 700 pontos em volta desse foco, com a ação conjunta, Ministério da Agricultura, órgãos de defesa do Amazonas, órgãos de defesa do Pará, tá? Mais de 700 pontos, e nós podemos afirmar que continua numa só propriedade e que no ano passado essa propriedade teve a ação total de supressão do Ministério da Agricultura, que passou 40 dias nessa propriedade, fazendo todos os trabalhos recomendados, que a ciência nos recomenda, e esse foco está em supressão. Eu não posso falar que ele está em erradicação, porque só ao longo do tempo nós vamos dizer que é uma supressão, porque esporos desse fungo pode ficar lá durante anos e nós vamos acompanhar mês a mês toda a ação nessa propriedade. Então, a maior ação que nós podemos ter é a de supressão, e é isso que nós estamos fazendo para diminuir a fonte de inóculo e a possibilidade de escape dessa doença. Isso é segurança que ela não vai se espalhar? Claro que não, nós estamos falando de uma doença que se espalha pelo vento, de formas muito peculiares, mas o esforço está sendo, e concomitantemente a isso também, toda ação com os órgãos estaduais de defesa estão sendo feitas em todos os estados, tá? Em todos os estados produtores tem ações de vigilância para que, se encontrar essa doença, se encontre da maneira mais rápida possível para a gente atuar. Então, eu concordo perfeitamente, dona Vanusa, nós precisamos alterar a norma, inclusive nós já temos um grupo de trabalho para isso, junto com todos os órgãos de defesa estaduais. A Deparar, ontem mesmo estava lá em Belém, todos os órgãos estão participando e vai ter a possibilidade de toda a sociedade poder opinar sobre essa norma, essa futura norma, porque ela vai para consulta pública obrigatoriamente, e além disso, vocês também têm a oportunidade, como eu falei hoje, de mandar as propostas de vocês para nós. Vocês já têm, inclusive, o meu e-mail particular, não, institucional, que vocês podem enviar. Então, para finalizar, que está chegando o meu tempo, nós tivemos uma audiência umas 3 semanas atrás, não foi? Na Câmara, onde eu detalhei tudo isso que eu estou falando com mais informações, e fico aberto para a gente também, numa outra situação, continuar essas informações. Mas o que eu posso dizer? O Ministério da Agricultura tem um trabalho que se chama Caravana da Monilise. É um trabalho de educação fitossanitária, que já foi feito em mais de 17 lugares no Brasil, em regiões do Brasil, em todos os estados produtores, vizinhos, inclusive nas áreas que tem ocorrência da praga. Então, esse trabalho, o que é? É levar para toda a comunidade
o que é, como é que são as precauções, quais os cuidados que tem que ter. O Ministério tem no site dele Diálogos da Monilise, que qualquer cidadão pode baixar lá, que são spots de rádio, banners, folhetos, que pode usar, se a NPC quiser, qualquer outra associação, fazer cards, qualquer um para usar na internet, pode inclusive colocar o seu próprio logo. Está lá disponível para qualquer associação, qualquer instituição se utilizar disso. E o trabalho conjunto do Ministério da Agricultura com todos os órgãos estaduais de defesa, que são os órgãos responsáveis pelos trânsito interestadual dessas amêndoas e que realmente hoje é um trabalho que nós temos que intensificar e nós vamos intensificar, Vanusa, com uma nova norma, porque como nós vimos, a norma ainda era da época que a monilha ainda não estava no Brasil e por isso a urgência da gente renovar e é isso que nós estamos fazendo. Nós temos que intensificar todas essas ações e conjuntamente, sabe, com a extensão rural, pública, privada, pesquisa, ações de defesa que cabe ao Ministério da Agricultura, principalmente a área que eu trabalho, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária, Senar, associações, federações de agricultura, nós temos que ter uma ação conjunta e para isso nós estamos nas nossas ações estaduais, por exemplo, na ação do Amazonas, a Federação da Agricultura do Estado do Amazonas participa de todas as reuniões que a gente faz para dar oportunidade dos produtores e de todos que participam. Então, com isso eu encerro, que também já cheguei no meu tempo. Fico à disposição para essas, se eu não respondi algumas das perguntas que foram propostas aqui pelos internautas, né, via chat, e eu posso responder depois. E também passo a palavra ao Dr. Paulo Albuquerque, que inclusive estava até uma semana e meia atrás nas ações de supressão lá no Alto Solimões, em conjunto conosco. E ele pode dizer como é que são essas ações. Gente, nós estamos falando de ação que não é num lugar que eu pego um carro, ando 5 minutos, chego lá, tem uma propriedade que eu vou andar, que eu vou encontrar. Não, nós estamos falando de horas de barco, de lugares que a gente tem que antecipadamente ir lá, encontrar um lugar para a gente dormir, um lugar para a gente comer, um lugar para a gente desinfetar nossos equipamentos, um lugar para... Sabe, é uma estrutura que a gente tem que ter e um esforço grande e que nós estamos tendo. É o perfeito? Claro que não, tudo pode melhorar. Mas o que é inegável é que o Estado brasileiro está atuando nessa ação porque ela realmente é importante. Obrigado e com isso eu encerro e fico à disposição para mais informações. Obrigado, Ricardo, pela sua explanação. Agora nós vamos ouvir o Paulo Albuquerque e depois, logo em seguida, nós também vamos ouvir meu conterrâneo lá de Rondônia, o Chiquinho do Cacau, como é conhecido, Chiquinho do Cacau, lá de Jaru, também funcionário da Emater, vai fazer as suas colocações aqui, até porque o estado de Rondônia também é um grande produtor. Já fomos muito maior e no passado, mas temos condição de se recuperar e ainda ser um grande produtor de cacau na região norte. Então, com a palavra, Paulo Albuquerque. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo, por favor? Estão me ouvindo, né? Bom, em relação a agradecer primeiro o convite, né, dessa comissão, em relação à nossa participação. Em ouvindo todos os expositores, né, tanto a questão governamental como a questão privada dos produtores, o que nós temos a acrescentar é muito pouco. Eu acho que o assunto realmente foi bastante debatido e os principais pontos, né, relacionados à questão da monilíase e seu enfrentamento foram colocados de forma brilhante. Eu gostaria só de colocar alguns pontos relacionados a essa questão. O primeiro, enfrentamentos em relação a doenças, elas sempre vão ocorrer. São desafios normais de uma cadeia produtiva. O que nós temos que entender é que nós temos ferramentas para os enfrentamentos, né?
No passado, principalmente na região norte, no Pará, da Amazônia, de um modo geral, no passado, poucos acreditavam na implantação de uma lavoura de cacau forte na Amazônia. Por quê? Porque você tinha um desafio muito grande, que era a vassoura de bruxa, né? Decorridos aí quase 40, 50 anos desse desafio, que é um desafio nosso, Amazônia, já que essa doença é endêmica da região, nós conseguimos realmente grande produção e produtividades em relação à cacauicultura, já superando, né, em grande parte o desafio da vassoura de bruxa. Hoje o que bate às nossas portas é o desafio da monilíase, né? Essa doença que, como bem colocado pela doutora Karina, é uma doença que é importada, está vindo de outros países e que está hoje batendo na nossa fronteira. É o fim da cacauicultura? Não acredito. Eu acho que, novamente, é um desafio, um grande desafio, mas se nós continuarmos, né, com esse trabalho muito bem apresentado aí pelo Dr. Hilma e pela doutora Karina, coesos, as várias instituições, né, e os produtores, com certeza, com a participação da NPC, representada pela doutora Vanusa, né, e a doutora Eunice, né, e as instituições não governamentais, como Solidariedade, o Paulo bem apresentou, nós vamos também vencer esse desafio. Nós temos que ter muito cuidado nessas colocações em relação à proporção desse desafio, também colocando que o Brasil hoje é a bola da vez em termos de investimento de cacau, né? Nós temos que ter um pouco de cuidado para que realmente a gente possa, né, colocar a dimensão do fato como ele representa. Bem colocou o Dr. Hilma, e aí nós estamos quebrando um paradigma no sentido de mostrar que a doença foi possível ser contida no Acre, né? Hoje eu coloco como uns desafios poucos alcançados em outros países. Em geral, essas doenças, quando entraram nos outros países, simplesmente disseminaram por todas as unidades daqueles países onde houve a ocorrência. No Brasil, nós estamos conseguindo controlar. O que nós precisamos, e precisamos sim, eu acho que foi veemente colocado por todos os expositores, são mais recursos para apoiar essas ações. Essas ações nós sabemos o que fazer, elas estão sendo implementadas. Mas se nós não tivermos recurso financeiro, se nós não tivermos pessoal, se nós não tivermos instituições fortalecidas que possam implementar essas medidas já estabelecidas, realmente a coisa se torna mais difícil. E aí eu gostaria, com a sua permissão, de incluir, né, esse pedido de reforço à instituição CEPLAC. Como bem dito aí pelo Paulo, eles estão ali assistindo, e muito bem assistido, 1.200 produtores na região do Pará. Mas no Pará, a CEPLAC assiste 32 mil produtores, né? Então, veja só a proporção que chega, né, o trabalho da CEPLAC, inclusive os 1.200 do programa de solidariedade, que nós fazemos esse trabalho em conjunto. Então, a CEPLAC, enquanto instituição, ela precisa ser reforçada, não só no Pará, como na Amazônia e na Bahia. É uma instituição que já mostrou sua efetividade, né, durante os seus 65 anos de uma longa longevidade de uma instituição, e que detém conhecimento, sim, para o enfrentamento dessa doença que está nos avizinhando aí em termos de entrada, né? Então, novamente, eu acho o que nós precisamos, e precisamos sim do apoio de Vossa Excelência e do Senado, né, no fortalecimento das instituições e no recurso efetivo, né, dentro das instituições hoje que estão fazendo esse enfrentamento. Repito, nós sabemos como fazer e nós temos como fazer, mas sem recurso, infelizmente, nós não podemos fazer milagres. Era essa a minha fala. Obrigado, Paulo. Dizer para você, Paulo, que essa situação ela é grave, ela tem que ser atacada, e nós temos uma instituição financeira na Amazônia
que tem muito dinheiro, tem quase 14 bilhões esse ano, que é o FNO do BASA. E o BASA, nós temos que conversar com o presidente do BASA, conversar com a instituição do BASA, para que eles olhem, porque nós sabemos que o recurso do Ministério da Agricultura, o recurso dos estados, própria Emater lá em Rondônia, Secretaria da Agricultura dos estados, a gente sabe que os recursos estão poucos. E nós temos esse recurso do FNO, que nós precisamos aplicar e temos condições, que é um recurso por 7 estados da Amazônia. Antes de nós ouvir você, Chiquinho, eu só ia ouvir o senador Beto Faro quer fazer uma explanação. Obrigado. Senhor presidente e demais senadores, Zequinha deu uma saída. Cumprimentar aqui os expositores, tanto o representante dos produtores como das instituições que cuidam dessa questão do cacau e de outras até atividades, outros produtos lá na região. Cumprimentar, parabenizar aqui pela realização e pela presença de vocês. É muito importante o que nós estamos fazendo aqui. Eu sou representante junto com o Zequinho e o Jade lá do estado do Pará. É um estado que é o maior produtor hoje de cacau do país. Abrange um número de produtores imensos. Nós estamos resgatando com a produção do cacau. Eu tive, por exemplo, agora estava até falando aqui com um dos técnicos que trabalha ali naquela região de repartimento. Eu tive domingo lá em repartimento e fui dentro do Tuerê, num assentamento que é em termos de extensão territorial, o maior assentamento que nós temos no país. 3.000 famílias assentadas. E ao longo dos anos nós tivemos dificuldade de sobrevivência das pessoas dentro do Tuerê. E hoje, com a cultura do cacau naquela região, nós estamos resgatando. Eu fiquei feliz de ver agricultores familiares, todos não, mas grande parte com caminhonete nova, inclusive lá na região, pela produção que o cacau e pela rentabilidade que o cacau está nos dando hoje. Eu já fiz alguns debates, participei, o ministro da Agricultura teve, inclusive, isso que você falou aí, Macato, o ministro da Agricultura teve uma agenda no BASA, para lançar o plano Safra, lá na sede do BASA. E foi uma das coisas que eu tive a oportunidade de falar, uma das questões que eu levantei. Não adianta tu ter um fundo e tu tá emprestando recursos para a agricultura se tu não der condições daqueles projetos terem êxito. E uma das questões que garante o êxito no financiamento do Banco da Amazônia é a assistência técnica. Para o grande nem tanto, né? Porque o grande dá jeito, contrata, faz, tem dinheiro para poder fazer. Mas para a maioria dos produtores da região, ele tem que ter a garantia da assistência técnica da extensão. No caso da CEPLAC, nós estamos vivendo um desmonte da CEPLAC há muito tempo. Está certo? Um desmonte há muito tempo. Hoje não se tem mais nem extensão, porque diminuiu tanto o número de técnicos dentro da CEPLAC que vocês acabam não fazendo mais extensão. No máximo elabora o projeto. A missão não acabou, mas as condições efetivas hoje não tem. E eu falava daquela oportunidade, inclusive com o ministro, que é do meu governo, que eu tenho muita consideração e parabenizo, inclusive, pelo trabalho que faz à frente, mas nesse caso específico da CEPLAC nós temos que atuar forte. E temos que atuar forte para resgatá-lo. Contratando mais gente, nós já estamos fazendo, tem muitos órgãos do governo, o INCA está na mesma situação, diminuir o número de técnicos, aí acaba não dando conta do serviço que tem que ser feito. Mas nós já temos concurso aberto para o INCA, já temos aberto concurso para outros organismos, para outros órgãos do governo. Para a CEPLAC não, e eu acho que nós temos que exigir, eu estou trabalhando isso dentro do governo para que a gente possa ter um concurso de forma imediata para a CEPLAC, para repor. Se não na totalidade, porque hoje com o aumento nós teremos que ter muito mais gente, mas pelo menos para reparar um número, um dano que nós temos lá na região. Então, são questões que nós temos que levantar. Acho que nós temos que formular, mesmo com os recursos
diminuído do que nós temos. Mas os órgãos que têm aqui, que têm a responsabilidade de conduzir esse produto, chamar os outros para a gente fazer uma grande campanha de informação da questão da doença. Nós temos que fazer. E hoje nós temos como juntar banco, nós temos como juntar a todos, porque todo mundo vai ser prejudicado. Se o cara financiou o cacau e daqui a pouco deu um problema, é seguro de quem não recebe. Né? Então, todo mundo tem responsabilidade e tem a perder com isso. Então, nós temos que fazer uma campanha imediata, porque ainda está muito nos organismos, nas organizações, ainda não está com os produtores. Eu moro no estado, sou produtor de cacau também, tá certo? Eu produzo cacau. E a minha região, que não era transamazônica, que era a região do Pará, onde nós tínhamos mais expansão, eu estou nessa região aqui do Nordeste Paraense, Tomé Açu, aquela região toda ali, há um enorme número de pessoas indo para a atividade do cacau. Muita gente indo para a atividade do cacau. E eu não percebo nessas pessoas essa preocupação. Parece que ainda não existe a doença. Parece que ainda não existe a doença. Então, nós precisamos fazer uma grande campanha de informação, né? Não ser botar alarme e tal, mas tem que ter as informações para que a gente possa ir se prevenindo até antes de produzir, né? De estar ali produzindo. Então, nós temos como fazer, eu me coloco inclusive à disposição para ajudar nessa articulação de como a gente faz uma grande campanha. Hoje, lá no estado, o cacau virou uma cultura que mexe na economia, que todo mundo está falando. Então, nós temos que chamar, inclusive, o governo do estado para poder ver o mecanismo de como a gente faz campanha de divulgação dessa situação e de outras. Por fim, até pedir aqui para o Ministério da Cultura, que está analisando a possibilidade de mudança nessa Instrução Normativa 112 de 2020, se há uma previsão eu sei que vocês já estão analisando, tá certo? Mas se há uma previsão de término de uma análise para que possa, não, agora vamos fazer alteração aqui, vamos fazer alteração ali, vamos fazer... Se há uma previsão de quando a gente tem esses estudos para dizer, olha, agora é preciso ser feito essas alterações na instrução normativa, porque eu acho que isso é fundamental para a gente poder fazer, de forma que, e por outro, aqui eu acho que é um fórum adequado, presidente Zequinha, parabéns aí pela condução e pelo debate, é um fórum adequado, nós daqui a pouco vamos estar fazendo um novo orçamento, a Embrapa, a Orgos, sempre tiveram nas comissões de agricultura, tanto do Senado como da Câmara, algo como a Embrapa sempre teve o apoio nas emendas que nós fazemos para o orçamento, nas ações, sempre tiveram. Mas eu fiz esse debate na bancada do Pará agora no último orçamento, mas nós fizemos um orçamento atrasado, tanto é que agora que vai começar a liberar, se Deus quiser, as emendas. Mas nós vamos estar fazendo até agosto, setembro, o orçamento já do ano que vem. E nós, no Pará, principalmente, senador Zequinha, temos que nos preparar, fazer ações e emendas, melhorar o orçamento da CEPLAC, melhorar o orçamento, nós podemos ajudar nisso, para que a gente possa combater essa questão da doença, mas não só combater, mas a atividade é importante, gera emprego, gera renda, gera grana na região e nós precisamos desenvolvê-la do tamanho que é necessário. Obrigado. Obrigado, senador Beto. Você dá a palavra ao Chiquinho do Cacau, de Rondônia. Senhor Excelentíssimo, senhor senador Zequinha Marinho, parabéns pela iniciativa e obrigado pela oportunidade. Passou aqui o meu currículo profissional. Eu sou extensionista de matéria há 33 anos. E lugar de técnico não é no ar-condicionado, é na roça com o produtor, transformando a vida dele. Mas antes de ser extensionista, eu estou como diretor da NPC e presidente da cooperativa de cacau e 3 mandatos de vereador. E quem me deu o mandato de vereador foram os produtores de cacau. Então, acho que eu estou no lugar certo. O pesquisador que me antecedeu falou que nós não vamos fazer milagre, mas nós podemos ter atitude. E a informação, ela é a maior ferramenta, é a nossa maior arma. Mas as armas, o produtor lá da ponta não sabe ainda quais vão.
A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e senadores poderão se inscrever para uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária destina-se à deliberação de indicações de embaixadores e à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei número 3613, de 2023, de iniciativa da Presidência da República. Projeto de Lei número 4870, de 2024, do deputado Túlio Gadelha. Projeto de Decreto Legislativo número 725, de 2024, da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. E Projeto de Decreto Legislativo 466, de 2022, da Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos. Com a palavra, nosso querido senador Paulo Paim. Satisfação, presidente Eduardo Gomes, falar sobre os temas que hoje vou me debruçar, que é sobre a questão da agricultura familiar, mas sempre sob a orientação de Vossa Excelência. Presidente Eduardo Gomes, senhoras e senhores, minha fala é sobre a importância da agricultura familiar, em especial o PAC da Agricultura Familiar, apresentado pela Cotraf Brasil, que ali fica claro a importância da terra, da alimentação, a mistura da terra, as mãos que semeiam, o ventre que faz nascer a vida. Ensina que o pão que dela nasce deve ser dividido em grandes atos de amor, de humanidade, de fraternidade, garantindo a alimentação para todos. Senhor presidente, o aumento do preço dos alimentos é uma preocupação de todos nós, governo, produtores, comerciantes e a população que sofre toda vez que vai no mercado, feira, supermercado, pequeno mercado ou no bairro fazer suas compras. Pensando nisso, a Confederação Nacional dos Agricultores e Agricultoras Familiar, Cotraf Brasil, juntamente com as centrais e entidades ligadas à agricultura familiar, apresentou um conjunto de medidas intitulada do Plano de Aceleração do Crescimento, PAC da Agricultura Familiar. São reivindicações voltadas para o desenvolvimento do meio rural, visando investimento na produção de alimentos saudáveis, em logísticas, inovação tecnológica e infraestrutura para a população do campo. Também a produção de alimentos saudáveis de maneira sustentável, respeitando a realidade de cada bioma, assim, livre, claro, de agrotóxicos, evitando o êxodo rural. A perda de mão de obra no campo, oferecendo formação técnica e geração de renda. A pauta foi entregue ao governo federal e a um grupo de trabalho foi assim criado pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que está se debruçando sobre o tema. Aproveito nesse momento, senhor presidente, para saudar a minha primeira suplente, Cleonice Becker, que é representante desse setor e é uma agricultora que atua nesse campo de atuação. Ela esteve inúmeras vezes em reuniões com as entidades, com a Casa Civil, na Presidência da República, a fim de colocar em prática esse belo projeto.
Em linhas gerais, os principais pontos do PAC da Agricultura Familiar são apoio financeiro, propostas para aumentar o acesso a crédito e financiamento para agricultores familiares, facilitando a aquisição de insumos, equipamentos e tecnologias. Acesso à terra, medidas para facilitar a regularização fundiária e garantir o acesso à terra para os pequenos agricultores, promovendo, inclusive, incentivando a reforma agrária. Assistência técnica, ampliação de oferta de assistência técnica e extensão rural, visando capacitar os agricultores em práticas sustentáveis e produtivas. Incentivo à produção, fomento à produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, valorizando a agroecologia e práticas que respeitem o meio ambiente. Mercados justos, criação de políticas que garantam o acesso ao mercado, como a valorização da agricultura familiar na alimentação escolar e em programas de compras governamentais. Políticas públicas, propostas para fortalecer as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, como também postos de saúde e escolas, cooperativas, infraestrutura, através de boas estradas para o escoamento da produção. Participação social, promoção da participação dos agricultores familiares na formulação de políticas públicas que os afetem diretamente, garantindo, então, voz e representação. Esses pontos visam não apenas fortalecer a agricultura familiar como uma atividade econômica importante, mas também promover a justiça social e o desenvolvimento sustentável no campo. E mais, aumentar a produção de alimentos, aumentando a oferta, barateando assim os preços para o consumidor lá na ponta, lá na parte final. Também, esse conjunto de ideias vai gerar emprego, renda e desenvolvimento nas comunidades rurais, resultando em qualidade de vida para os trabalhadores do campo e da cidade. Alguns governos pensaram a agricultura como produção de commodities para exportação. O PAC proposto aqui pensa a agricultura para a produção de alimentos, atendendo à maioria absoluta dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. O PAC da agricultura familiar propõe um novo modelo de produção de alimentos com assistência técnica que visa diminuir o custo de produção para os agricultores, colaborando assim para o barateamento, como já dizia, dos preços para o consumidor final, enfim, para a população. Senhor presidente, a agricultura familiar, o Brasil quer mais, o Brasil pode mais. A agricultura familiar tem força e tenacidade, uma capacidade incrível e uma perspectiva grandiosa para alimentar o nosso país inteiro, para erradicar a fome, a pobreza e a miséria, levando sonhos e conjunções de felicidade àqueles que mais precisam. Investir nesse setor da economia é acreditar no desenvolvimento sustentável, no respeito ao meio ambiente, à biodiversidade, ao ecossistema, na segurança alimentar, no combate ao êxodo rural, no crescimento do país em sua essência e realidade. A agricultura familiar emprega cerca de 10 milhões de trabalhadores, segundo o IBGE. Senhor presidente, para finalizar, penso que o governo do presidente Lula, quando apresentar o novo plano Safra da Agricultura Familiar, que está para ser lançado, possa anunciar também o PAC da Agricultura Familiar. Os desafios são enormes, muito já se fez, mas temos totais condições de fazer muito mais. Por meio de boas práticas e políticas públicas e de Estado que envolvam a cadeia produtiva, como uma roda, eu diria, em que a sociedade seja agregada, beneficiando a todos. Eu sempre digo, vida longa ao PAC da Agricultura Familiar, apresentado pela Contraf Brasil. Senhor presidente,
temos que avançar também na renegociação das dívidas de agricultores e produtores rurais do país e aqui no caso do Rio Grande do Sul. Registro que recebi convite no dia de ontem para estar na FAMURGS, para a reunião de mobilização dos prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul, que estão atuando com muita força na busca de renegociação das dívidas rurais. Será dia 16 agora, segunda-feira, às 13h30 em Porto Alegre. Por questões de tantas agendas que marquei no Rio Grande do Sul, quem vai estar me representando nesse evento será minha suplente, Cleonice Becker. Ela estará com a competência e qualidade que ela tem, porque é uma especialista nessa área do campo. Ainda, senhor presidente, para concluir, diante da grave crise que afeta o campo e do impacto direto nas finanças dos municípios gaúchos, quer seja por muita chuva, muita água, muita enchente ou muita seca, essa reunião na FAMURGS tem por objetivo debater a realidade do endividamento dos produtores rurais e, consequentemente, queda na arrecadação municipal, promovendo, então, uma mobilização conjunta em busca de soluções concretas. Termino, presidente. O convite assinado que recebi, e a Cleonice vai me representar, minha suplente, o convite assinado pela presidente da FAMURGS, a quem já agradeço, que é a Federação da Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a presidenta Adriane Peguim. Adriane Peguim, aqui fica o meu abraço e agradecimento. Muito obrigado. Obrigado, senador Paulo Paim. Passa a palavra ao senador Petecão para a comunicação inadiável. Excelência, tem 5 minutos. Presidente, agradecer. Na verdade, o que me traz à tribuna essa tarde e noite de hoje é 2 temas. Mas antes de falar, meu amigo Zalci, eu queria que você conhecesse essas 2 mulheres guerreiras aqui que estão conversando aqui com o pai, que é a minha amiga Fátima e a minha amiga Jaira, que é lá de Brasileira, lá das cabeceiras do Rio Iaco, mulheres trabalhadoras do cooperativismo. Meu presidente, ontem fizemos uma visita ao ministro da Saúde para tratar um assunto que eu entendo que é da maior importância, que é a fábrica de preservativo que funcionava ali no Acre, na região de Chapuri. Pra vocês terem uma ideia, essa fábrica gerava mais de 150 empregos. Por conta da pandemia, essa fábrica fechou e hoje nós estamos aí nessa luta, tentando que essa fábrica volte. Nós temos ali uma região muito complicada, inclusive hoje temos problema lá na reserva Chico Mendes. Vários produtores estão lá com problema com a Polícia Federal, com o Exército, que as pessoas precisam trabalhar, né? Porque é muito fácil você aqui dentro do ar-condicionado, você tomar uma decisão aqui que prejudica diretamente as pessoas lá, principalmente o pequeno produtor. E nós entendemos que essa fábrica vai ajudar a gerar emprego lá na região. Então fica aqui o registro, queria agradecer ao ministro pela gentileza, pela cortesia, e ele que é um dos conhecedores daquela fábrica, disse que inclusive já esteve lá em Chapuri na inauguração da fábrica e me falou da importância que é aquela fábrica. Outro assunto que me traz aqui a esta tribuna é para falar um pouco da nossa comitiva, uma ação coordenada pelo presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, deputado Nicolau, juntou todos os deputados estaduais para que nós fôssemos visitar em loco com o pessoal do DENIT como se encontra a situação da nossa BR-364. Praticamente trafegável. E agora, presidente, que o nosso engenheiro chegou, que é o verão, né? Estamos começando o verão lá no Acre, nós temos que aproveitar esse período, porque sob pena de
no próximo inverno nós ficarmos totalmente isolados. Estava ali, fizemos uma visita ao longo de toda a estrada. O doutor Ricardo, que é o diretor do DENIT lá no Acre, uma pessoa super prestativa, não fugiu do debate, estava lá discutindo com os deputados federais, estava lá eu de senador, para que nós possamos, se Deus quiser, sensibilizar o governo federal, na pessoa do nosso amigo Renan Filho, que é um parceiro, mas a BR-364 ela tem que ser dada um tratamento diferenciado, não é igual essa BR que você, aqui no Goiás, aqui no Distrito Federal, não. A região amazônica é diferente, nós precisamos de maiores investimentos ali na região. E se é verdade que o governo federal, os organismos internacionais querem que nós cuidamos da Amazônia, que nós preservamos a Amazônia, e qual é a contrapartida disso? O que é que o povo do Acre recebe? Nós temos uma região que está isolada, que é o povo do Juruá. Então, nós queremos que o governo federal, 30 segundos, presidente, dê uma atenção diferenciada para que nós possamos tirar aquele povo ali do Juruá do isolamento que se encontra. A estrada está praticamente trafegável. Então, fica aqui o meu apelo ao governo federal, ao governo do estado, aos parlamentares, para que nós possamos fazer aí um movimento e resolver esse problema de uma vez por todas. Porque não adianta politizar o debate. É culpa do governo passado, é culpa desse governo. Não importa. O que importa é que tem um povo lá que precisa muito do nosso apoio. Então era isso, meu presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Petecão. Passo a palavra nesse momento ao senador Esperidião Amin, orador inscrito, que passa nesse momento a sua vez de pronunciamento ao grande senador Plínio Valério. Senadoras, senhores senadores, presidente Eduardo. Primeiro, saudar dois vereadores amigos nossos. Um veio do Envira, Eduardo, você tem uma ideia, para Irunepé é 1.127 quilômetros em linha reta. Ele veio de mais longe do que Irunepé, quase 2 quilômetros. O Abraão, que é o presidente da Câmara de Envira, que está aqui, e o Moisés, outro vereador amigo meu, de Itacoatiara, saudando, conhecendo aqui o Senado. Presidente, hoje eu vou reforçar, porque eu li a matéria ontem, médico do painel de oncologia do Brasil, vereadora Jussara, alertam para a necessidade de ampliação do rastreamento do câncer de mama a partir dos 40 anos. Por que eu vejo isso aqui e estou querendo reforçar? Nós apresentamos um projeto aqui no Senado, está tramitando. A relatoria foi da senadora Damares, já está pronto para ir para, eu acho que é da CCJ que vai, porque o Ministério da Saúde publicou normativa que o rastreamento do câncer de mama em mulheres só a partir de 50 anos. A gente reclamou isso aqui da tribuna, a gente reclamou das entrevistas e fez um projeto querendo que também faça o rastreamento em mulheres de 40. Por quê? Porque os especialistas dizem e provam que a cada 3 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, uma delas tem menos de 40 anos. Estudos dizem que 25% dos novos casos, que são 74 mil, 25% desses 74 mil, acontecem em mulheres de 40 e poucos anos. Então, é preciso que nós possamos, presidente, senadora Jussara, que nós possamos acelerar esse projeto, para que não fique só numa normativa. O Ministério Público de Saúde voltou atrás, é redundante, mas voltou atrás, para também mandar rastrear mulher de 40, mas só em plano de saúde. E a gente quer que seja no SUS. A gente quer para aquelas mulheres que não tenham condição de pagar esses exames. Rastrear mulheres
a partir de 40 anos é importante, é salvar vidas. E esse projeto está tramitando, não estou encontrando nenhuma dificuldade não para ele tramitar. A gente só quer o levantamento, só quer aceleração. Levantamento do nosso jornal, a crítica, Eduardo Braga, nosso estado, nossa Manaus, fez uma matéria muito boa ontem, onde dá conta exatamente desse estudo dos especialistas. Mulheres, em cada 3 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, tem menos de 50 anos uma delas. Por isso é preciso que a gente siga o painel de Oncologia Brasil, que nos diz que é necessário isso. Salvar vidas, antecipar, porque se a mulher tem, e está comprovado que dá em mulher de 40 anos sim acontece, e só vai diagnosticar, só vai rastrear quando tiver com 50 anos, aí nós teremos condenado muitas mulheres à morte. Portanto, eu peço, presidente, que nós possamos acelerar esse projeto. O outro assunto, e aqui eu acho interessante quando aqueles que a gente fala, que criticam, essa confusão que eu tive com a ministra, me chamam de representante do agronegócio. Muito distante disso, eu até acho graça. Mas eu acabo de colaborar com o agronegócio brasileiro. Não há um só brasileiro que não tenha escutado o nome Embrapa. Muitos conhecem o trabalho que a Embrapa faz. O trabalho, as pesquisas, a tecnologia da Embrapa são responsáveis por essa explosão do agronegócio brasileiro, que hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no planeta. Pois bem, a Embrapa tem um orçamento pequeno. A Embrapa, até ontem ou até hoje, paga taxas no INPE para registrar patente, paga taxa no IBAMA, na Anvisa e no Ministério da Agricultura. Gasta cerca de 3 milhões por ano com isso, pois nós acabamos de aprovar projeto na Câmara Federal, foi aprovado no Senado, sistema bicameral, foi para a Câmara Federal e aprovado ontem com a relatoria do meu amigo, deputado federal Capitão Alberto. Portanto, já é lei. Estamos esperando o prazo de recurso para mandar para o presidente sancionar. Se não sancionar em 30 dias, o Congresso promulga. E a gente está prestando, assim, um grande serviço, sim, ao agronegócio, mas, acima de tudo, ao brasileiro e à brasileira. Nós temos que ter a Embrapa cada vez mais incentivada e não sendo asfixiada para morrer por inanição, cortando o seu orçamento. Imagina só o Brasil sem a Embrapa. Imagina o Brasil sem as descobertas, os conhecimentos e a tecnologia da Embrapa. Portanto, nós, senadores, aprovamos aqui, e os deputados do Congresso Nacional acabam de dar uma grande contribuição ao agronegócio brasileiro. Senadora Jussara, quando a gente isenta a Embrapa de taxas. Senador Eduardo Braga, que é uma parte... Não, apenas para cumprimentar a Vossa Excelência, acho que a Embrapa realmente tem um papel fundamental, mas, ao mesmo tempo em que devemos incentivar a Embrapa, devemos, inclusive, isentá-la de taxas, acho que deveríamos fazer um esforço para que a Embrapa pudesse voltar às suas pesquisas também para a Amazônia. Porque se há 30 anos atrás o Cerrado era improdutivo, o Cerrado era uma região brasileira em que diziam-se que o solo não servia para a agricultura e hoje, 30 anos depois, o agronegócio brasileiro está principalmente sediado no Cerrado, é graças à Embrapa. Eu acho que o discurso de Vossa Excelência vai na direção correta. Mas nós, na Amazônia, precisamos da Embrapa para poder desenvolver várias das biodiversidades da Amazônia, várias das bioaplicações que a bioeconomia necessita de tecnologia, de inovação, e a Embrapa, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Por exemplo, para o cacau, que é endógeno na nossa região, que é selvagem na nossa região e que pode ter grandes resultados. Agora mesmo, os resultados que estamos tendo com a cafeicultura, que é uma das árvores que mais sequestra carbono, portanto, em áreas degradadas,
o replantio ou o plantio de cafeicultura com grande sequestro de carbono e com alta produtividade pode ser um caminho para que nós possamos recuperar áreas degradadas na nossa região. Ou seja, existem inúmeras oportunidades para que com a Embrapa, com a inovação, com a competência, com a tecnologia que a Embrapa possui, a Amazônia possa finalmente transformar de forma racional, de forma inteligente, a sua riqueza em desenvolvimento sustentável. Eu queria fazer esse à parte a Vossa Excelência e queria também, aproveitando o discurso de Vossa Excelência, amazonense que o é como nós, para ressaltar o esforço da Câmara Municipal de Manacapuru, através da Hariane Campelo, e da Câmara Municipal de Itacoatiara, com a Veluma Menezes, que estão, a exemplo do Senado, criando escolas de líderes para jovens e fazendo com que nós tenhamos jovens vereadores também nas câmaras municipais, tanto de Manacapuru quanto de Itacoatiara. As duas jovens encontram-se aqui no plenário, tanto a Ariane quanto a Veluma, e eu queria, em nome das duas, saudar a nossa querida Itacoatiara e a nossa querida Manacapuru, aproveitando a parte que faço a Vossa Excelência. Obrigado, senador Eduardo Braga. Incorporado sua parte, eu peço um tempinho a sua compreensão, presidente, saudando as duas moças de Manacapuru, onde eu recebi de cidadão outro dia, Itacoatiara, em breve. Eduardo, a Embrapa, todos os anos eu mando uma emenda pequena. Foi o melhoramento do abacaxi lá no Novo Remanso, a mandioca lá em Lindóia, do meu amigo vereador Moisés, trabalho para melhorar cada vez mais, para aumentando a produção. E uma patrulha mecanizada que foi para Manacapuru, que a gente mandou emenda ainda com o Beto, hoje é responsável pelo grande plantio de maracujá. Manacapuru hoje é o maior plantador de maracujá do Amazonas e deu certo, graças à patrulha mecanizada que trabalhou em área degradada, beneficiando. Então, o que nós temos que fazer, o senhor, eu e Omar, e da Amazônia, a gente destravar esses cadeados ambientais que nos acorrentam ainda às trâmites burocráticos excessivos. Juntos a gente vai conseguir, com certeza a Embrapa vai chegar na Amazônia. E Tocantins já deve estar há muito tempo, não é, meu presidente? Com certeza já está. Portanto, eu encerro, presidente Eduardo Gomes, dizendo isso. Nós precisamos, como Senado, correr com esse projeto para obrigar o rastreamento de mulheres o câncer de mama a partir de 40 anos. Isso é urgente. Quanto mais demorar, mais mulheres estamos condenando à morte. Negócio de rastrear só a partir de 50 anos, não. Eu peço a sua compreensão nisso. Amanhã, na reunião de líderes, eu vou levar do PSDB essa prioridade. O meu amigo, o Girão, já prometeu que vai caminhar com a gente nisso. E a Embrapa, portanto, é uma felicidade de todos nós. Ajudar a Embrapa é ajudar o Brasil. E é muito bom quando o legislador pode ajudar a sua nação. Muito obrigado, senador Plínio Valério. Eu quero aproveitar a feliz coincidência do seu pronunciamento e anunciar a presença ao plenário do Dr. Henrique Prata, que é o mantenedor, fundador do Hospital de Barretos, o Hospital do Amor, que faz um trabalho no Brasil inteiro, em especial no estado do Tocantins, de prevenção ao câncer de mama, um trabalho fabuloso, aquele que é conhecido como Hospital de Barretos também, que há 60 anos a sua família presta esse serviço ao país. Então é uma honra tê-la aqui no plenário do Senado. A nossa querida Adriana também, que está aqui hoje, inclusive entregando uma carreta e falando da prevenção do câncer de mama e da saúde da mulher em todos os rincões do Estado brasileiro. Então é muito importante isso. Senador Girão. Presidente, pela ordem, o senhor que é um pioneiro, que sempre abraçou esse projeto, eu quero dizer também que eu tive a bênção, a honra e a alegria de conhecer o Dr. Henrique Prata. Estive em Barretos conhecendo esse projeto que é amado pelo Brasil. Os brasileiros conhecem, respeitam e têm muita gratidão porque muitas pessoas foram curadas, milhares de pessoas no Brasil, né? E eu fico feliz de alguma forma poder ter colaborado para levar
pela primeira vez para o Ceará. Né? Depois de 18 estados, o Ceará foi um estado agraciado e vai inaugurar até o final do ano, em Juazeiro do Norte, senador Plínio. O senhor está convidado para a inauguração. Né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir dar aí um centro de prevenção ao câncer de mama e colo de útero, lá para a região toda do Cariri, pegando ali os municípios. Fico muito feliz, parabéns também, senador Eduardo Gomes, por ser o precursor disso. Muito obrigado, senador Girão. Eu quero reforçar mais uma vez a presença do doutor Henrique aqui, falar do trabalho maravilhoso que ele realiza. Encerra o período do expediente e declara aberta a ordem do dia. Depois retomaremos as falas dos oradores inscritos. Item 1, mensagem número 17 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha da senadora Daniela Ortega de Paiva Menezes, da senhora Daniela Ortega de Paiva Menezes, ministra de primeira classe de carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixadora do Brasil na Malásia e, cumulativamente, do Estado do Brunei, Darussalam. Parecer número 34 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relatora senadora Tereza Cristina, relatora ad hoc senador Nelsinho Trade. Solicita a Secretaria da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Ô, irmão, recebi seus amigos todos lá ontem, viu? Foi muito bom. Está aberta a votação. Isso. Anuncio a senadora Jussara Lima para a comunicação inadiável. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Subo hoje a essa tribuna movida por razões que se entrelaçam. Na segunda-feira passada, estive nas celebrações dos 90 anos da minha querida cidade, terra natal Fronteiras, um município no sertão piauiense, distante a 410 quilômetros da capital, divisa com Pernambuco e com o Ceará. Uma típica cidade do semiárido nordestino, com suas lutas históricas, conquistas de um povo bravo. Junto com o prefeito Eudes Ribeiro e meus conterrâneos, neste 9 de junho comemoramos a entrega ao povo de Fronteiras de uma quantidade significativa de inaugurações e investimentos transformadores. Obras históricas na saúde, educação, cultura e empreendedorismo, com o ponto de atendimento virtual da Receita Federal, a Sala do Empreendedor, a nova sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, as reformas e modernizações do Hospital Municipal Norberto Ângelo Pereira, da Unidade Básica de Saúde José Alves de Souza, do Centro de Educação Infantil José Aquiles Filho e da Escola de Tempo Integral Hermínio José Ribeiro. Os estudantes da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima agora contam com uma quadra de esportes coberta, salas de aula climatizadas, cantina e banheiros reformados, câmeras de monitoramento e salas de atendimento especializado para crianças neurodivergentes. O ponto alto de todas essas conquistas foi a inauguração da base descentralizada do SAMU, que será um marco no atendimento emergencial dos fronteirenses, garantindo-lhes socorro médico rápido e eficiente. Estes avanços que minha terra natal experimenta
são reflexos da dedicação dos agentes públicos que por ela trabalham e do esforço do governo federal, do presidente Lula, para promover justiça social para todos. O Brasil voltou a crescer, e voltou a crescer com inclusão social. De acordo com os dados do IBGE, a renda dos 40% mais pobres da população cresceu 10,7% em 2024, o maior avanço já registrado nesse segmento. Combater a desigualdade dá resultado. E esse crescimento tem impacto direto na redução da fome, da pobreza e na melhoria de qualidade de vida de milhões de brasileiros. Esse resultado passa diretamente pelo trabalho comprometido do ministro Wellington Dias à frente da pasta do Desenvolvimento Social e reflete a prioridade do governo do presidente Lula em reconstruir o país com justiça social, dignidade e oportunidades para todos. Sinto-me honrada em ser parte dessas mudanças, trabalhando por fronteiras e por todo o Piauí, ajudando a implantar políticas públicas e carregar recursos que garantam a transformação da realidade do nosso povo. Seguimos firmes na luta por um Brasil mais igualitário. Muito obrigada. Senador Isalci, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores e senadoras, os depoimentos dados no Supremo Tribunal Federal tornam ainda mais clara a perseguição cruel e covarde que sofre o presidente Jair Messias Bolsonaro. É evidente que Bolsonaro está sendo julgado simplesmente por ter sido presidente da República. O sistema não aceitou e se incomodou com a sua presença no Palácio do Planalto. Bolsonaro não era sendo julgado por ter orquestrado o pagamento de propina a parlamentares, não está sendo julgado por ter roubado a Petrobras e muito menos por ter adquirido por intermédio de laranjas, sítios ou fazendas. Bolsonaro não está sendo julgado porque foi encontrado em seu apartamento mais de 550 milhões de reais, ou mesmo por ter escondido dinheiro na cueca. Bolsonaro está sendo julgado apenas por ser Bolsonaro. Até a tentativa de assassinato foi minimizada por ter sido contra Bolsonaro. Chegaram ao absurdo de dizer que era fake news. Onde tudo isso vai parar? No entanto, é preciso reconhecer a resiliência do presidente Bolsonaro em passar por todo esse massacre midiático com muita serenidade e sobriedade. O seu depoimento nessa terça-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal, foi uma imensa decepção para aqueles que torciam por um comportamento desequilibrado. Bolsonaro não deu chances para a venda de manchetes aos sensacionalistas que desaprenderam a fazer o bom jornalismo, caracterizado pela imparcialidade e distância dos interesses dos governantes de plantão. Na verdade, sua sinceridade e descontração causaram uma certa revolta naqueles que aguardavam o embate com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ser sinceros, foi uma aula de um líder que sempre joga dentro das 4 linhas. O presidente Bolsonaro tem a coragem e mantém a alma aberta, mesmo diante de tantas dificuldades e perseguições. A vitória vai chegar. Milhões de brasileiros seguem ao seu lado. Vejo isso de perto aqui nas ruas da Ceilândia, Taguatinga, Planaltina e outros cantos do DF. As pessoas que me conhecem sabem que sou do PL. Não hesito em dizer, estamos com Bolsonaro e queremos de volta a presidência. Que Deus, na sua infinita bondade, possa tocar no coração das pessoas que estão cometendo tamanha injustiça, e a única certeza que temos é que o plantio é uma opção, mas a colheita é obrigatória. Era só isso, presidente.
Obrigado, senador Exauci. Com a palavra, a senadora Tereza Leitão. 10 minutos. Senadora Tereza, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, boa tarde. Cumprimento ainda todos que nos acompanham pelas redes sociais e pelos demais canais institucionais do Senado. Na última semana, o Brasil recebeu países participantes do BRICS. Além do 11º Fórum Parlamentar, que contou com a recepção desta Casa e de diversos senadores e senadoras, foram realizadas reuniões temáticas. Como presidenta da Comissão de Educação e Cultura, acompanhei os trabalhos da 12ª reunião dos ministros da Educação do grupo, conduzida pelo nosso ministro Camilo Santana. As discussões abordaram as prioridades do nosso país para a cooperação educacional em 2025 e buscaram promover o benefício mútuo. Um dos focos do debate foi a educação profissional e tecnológica. O resultado foi a assinatura de declaração conjunta sobre a inteligência artificial na educação e a formalização da Aliança de Cooperação Técnica e Profissional. A aliança é uma proposta iniciada na China em 2022 e concluída este ano. O objetivo central é impulsionar a conexão entre o sistema educacional e as competências específicas exigidas pelo mundo do trabalho. A iniciativa busca atuar diretamente sobre as lacunas existentes, promovendo um ambiente educacional mais responsivo e eficaz, capaz de preparar melhor os indivíduos para as demandas profissionais. São desafios que estão postos para todo o mundo e que os países do BRICS se propõem a enfrentar a partir de soluções dialogadas. Ao enfrentar descompassos de competências, quando as qualificações e habilidades dos candidatos não correspondem às necessidades do mundo do trabalho, a aliança pretende ampliar as oportunidades individuais e potencializar o desempenho econômico dos países membros. É importante ressaltar que os avanços precisam ser construídos com o objetivo de reduzir desigualdades, garantindo acesso e uma inserção solidária, sempre com sustentabilidade. Um dos esforços estabelecidos no acordo é o de elaborar políticas que garantam a participação equitativa de todos nas atividades, incluindo mulheres, populações rurais, pessoas com deficiência, migrantes, grupos subrepresentados e comunidades locais. Também é necessário sublinhar a importância dos institutos federais, cujo objetivo principal é oferecer educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, desde o ensino médio desde o ensino técnico de nível médio até a pós-graduação. Essa é uma iniciativa do governo do presidente Lula, que, criada em 2008, se encontra em processo de ampliação para 100 novos campi, que devem abrir mais de 140 mil vagas. Outro ponto acordado foi sobre a inteligência artificial. O grupo reconhece o potencial transformador da tecnologia, especialmente na remodelação da educação básica, oferecendo oportunidades para aprimorar os resultados de aprendizagem, personalizar a educação, preencher lacunas educacionais e reduzir a carga administrativa.
Ao mesmo tempo, também são reconhecidos os desafios impostos pela inteligência artificial, incluindo questões éticas, sensibilidades culturais, questões pedagógicas, proteção e privacidade de dados pessoais e todos os outros riscos relacionados, como o de viés algorítmico e de serem reforçadas desigualdades já existentes. Portanto, os países se apresentam como comprometidos a garantir que a adoção da IA na educação seja pautada por princípios éticos, inclusão, uso responsável e uma abordagem centrada no ser humano. Precisamos que a inteligência artificial seja uma ferramenta orientada para a inclusão, tanto de estudantes quanto de professores, e não mais fator que amplifique desigualdades. Isso é muito importante, senhoras e senhores. Não queremos produzir uma desigualdade digital que hoje já existe em nosso país. Esses foram 2 pontos abordados pelo acordo, que também tratou sobre avaliações e qualificações acadêmicas e também a expansão da universidade em rede dos BRICS. Finalizando, quero agradecer aos representantes da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul e, de forma mais recente, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes, que fazem parte do agrupamento, pela disponibilidade, pelo compromisso em debater e discutir temas tão importantes para a educação e para construir um mundo multipolar, para dar força, como está sendo dada, sob a liderança do presidente Lula, ao chamado Sul Global. Que possamos caminhar juntos para construir uma educação conectada com os desafios do presente e cada vez mais comprometida em ser uma educação inclusiva, democrática e igualitária. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senadora. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que votem. Estamos a 10 votos de atingir o quórum para a apuração da primeira autoridade. Nesse momento, passo a palavra ao senador Sérgio Moro. Passo a palavra ao senador astronauta Marcos Pontes. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, todos aqueles que nos acompanham pelas redes também, o assunto que me traz hoje aqui é algo que movimenta o país inteiro e mexe com a vida de cada um de nós. A reforma tributária, ela tem sido, às pressas e sem devido amadurecimento democrático, tem sido tratada e conduzida aqui, e isso tem incomodado bastante, principalmente porque eu tenho a responsabilidade de representar milhões de paulistas, são quase 11 milhões de paulistas, e além do que prefeitos, governadores, nós temos a responsabilidade com o país inteiro, na verdade, empresários, cidadãos que enxergam cada vez com mais clareza os riscos de um modelo que centraliza, obscurece e enfraquece os pilares do Pacto Federativo. Muito se falou que a reforma tributária traria simplificação, eficiência e aumento de arrecadação, da forma sólida, vamos chamar assim, porque aumento de arrecadação simplesmente elevando tributos, na verdade, é um aumento falso, porque ele logo vai corroer, né, porque as empresas não conseguem pagar os tributos, ou vai haver sonegação, ou vai haver perda de empregos, redução de produção,
Então, aumento de tributos certamente não é a melhor maneira de aumentar a arrecadação. Mas, até agora, o que temos de fato são promessas vagas, projeções genéricas. Eu lembro que eu pedi no ano passado para ver algum tipo de simulação de como seria a reforma tributária, como ela afetaria os diversos setores e como que isso poderia ser propagado em 5, 10, 20 anos, mas nada foi apresentado. E eu conheço de tecnologia, eu sei que é muito possível fazer uma simulação desse tipo, mas não foi apresentado nada. O governo federal não conseguiu apresentar dados sólidos, nenhuma simulação, como eu falei, confiável, que mostre com transparência os efeitos econômicos reais desta mudança. Estamos reformando a espinha dorsal do sistema tributário nacional com base em suposições. Isso é muito sério. Mais grave ainda é o modo como os projetos têm chegado aqui ao Senado. São textos longos, técnicos e estratégicos que são protocolados de última hora, votados sob pressão, sem tempo hábil para que o conjunto dos parlamentares, especialmente os representantes estaduais e municipais, possa analisar com profundidade e propor as emendas de forma responsável. Isso é um atropelo ao papel do Senado como Casa da Federação. E agora somos surpreendidos por mais um ponto crítico: a supressão da capacidade dos estados e municípios de estabelecer políticas públicas lastreadas no ICMS, como é o caso do apoio às entidades sociais por meio de programas de cidadania fiscal. Instituições que cuidam do câncer infantil, abrigam idosos, capacitam jovens e alimentam famílias em vulnerabilidade poderão ver suas fontes de recursos desaparecerem com a mudança da lógica arrecadatória para um novo modelo estabelecido, o CBS e o IBS, como todos sabem. O problema é, e onde está o plano de transição? Onde está a solução apresentada pelo governo federal para não sacrificar essas entidades? Esse ponto crucial veio à tona ontem, durante a reunião na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi exposta a grave consequência da reforma, que é a inviabilização de programas estaduais e municipais que até então utilizavam o ICMS como um instrumento legítimo de política pública. A preocupação manifestada por representantes do terceiro setor não é retórica, ela é real e ela é urgente. A substituição abrupta do ICMS pela nova CBS e o IBS desestrutura décadas de construção federativa. Lembrando que tem que existir uma transição para que isso seja feito e solucionar justamente esses problemas. Isso deixa estados e municípios de mãos atadas diante das novas regras fiscais centralizadas. Eu lembro que muitas vezes eu falei aqui, outros senadores falaram também, da necessidade de 3 pilares da reforma tributária. Era a simplificação, redução dos tributos e a descentralização. Nós não vimos nada disso, na realidade, acontecer até agora. Embora algumas emendas tenham sido apresentadas na tentativa de mitigar os danos, como a que sugere a destinação voluntária de recursos não devolvidos ao consumidor para entidades assistenciais, as soluções são claramente paliativas e são frágeis. A essência do problema permanece. A gestão da arrecadação, antes vinculada à realidade local, agora passa a obedecer a um modelo unificado e distante, alocado em um comitê central. Se nada for feito, perderemos para sempre a capacidade de executar políticas públicas sensíveis à realidade regional, que representa um retrocesso sem precedentes no Pacto Federativo Brasileiro. Mas, na prática, continuamos transferindo para um comitê gestor nacional sob controle federal a gestão de tributos que até hoje foram de competência estadual e municipal. Isso significa mais centralização, completamente contrário ao que nós falávamos do governo Bolsonaro, mais Brasil e menos Brasília, Agora a gente está vendo mais Brasília e menos Brasil. E isso significa também uma grave ruptura com o modelo federativo consagrado em nossa Constituição. Senhoras e senhores, reforma é sem dúvida necessária, mas não se faz reforma sem transparência, sem diálogo, sem estudo técnico robusto e principalmente sem respeito ao Pacto Federativo.
O que está em jogo aqui não é apenas uma nova sigla tributária, é o poder de governar com autonomia, é a capacidade de cada estado e cada município de decidir como financiar sua educação, sua saúde, sua assistência social. Por isso eu faço um apelo, que esta casa não se dobre à pressa política ou pressões políticas também. Se levante em defesa da responsabilidade, da técnica, do estudo e da federação. Reformar, sim, sem dúvida nenhuma, mas dilapidar competências, nunca. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Marcos Pontes. Vamos encerrar a votação. Encerrada a votação, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 43 senhores senadores e senhoras senadoras e uma abstenção. Aprovada a indicação da senhora Daniela Ortega de Paiva Menezes para exercer o cargo de embaixadora do Brasil na Malásia e cumulativamente no estado do Brunei Darussalam. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Item 2, mensagem número 18 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha da senhora Maria Elisa Teófilo de Luna, ministra de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixadora do Brasil em Granada, sem prejuízo das atribuições do cargo de embaixadora do Brasil na República de Trinidad e Tobago. Parecer número 35 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relatora senadora Mara Gabrilli, relatora ad hoc, senador Hamilton Mourão. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Solicitamos aos senadores e senadoras que permaneçam no plenário. Há apenas mais uma indicação de autoridade em sequência dessa votação. Nesse momento, passo a palavra ao senador Humberto Costa para o seu pronunciamento. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Senhor presidente, eu venho hoje a esta tribuna com a imensa alegria de celebrar os 65 anos de uma das mais notáveis e relevantes instituições de saúde do nosso país, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o IMIP, sediado no Recife, em Pernambuco. Quando olhamos para esses 65 anos do IMIP, não estamos apenas celebrando uma data, mas reconhecendo uma trajetória de excelência, dedicação e compromisso com a saúde, a educação e o bem-estar de uma das populações mais vulneráveis do Brasil. Uma trajetória que tem como alicerce os princípios de humanização, solidariedade e inovação que marcam cada passo dessa instituição desde a sua fundação em 13 de junho de 1960 até os dias de hoje. Uma trajetória que é, de fato, uma missão em favor de quem mais precisa, em favor de um primordial cuidado social, uma trajetória de acolhimento e de fazer o bem ao próximo. Fundado pelo visionário professor Fernando Figueira, o IMIP nasceu de um sonho grandioso, um sonho que visava oferecer cuidados médicos de qualidade às crianças e mulheres pobres do Nordeste, com uma visão profunda da importância de transformar realidades sociais por meio da educação e do conhecimento. O professor Figueira, médico, educador e pesquisador, idealizou o IMIP
com o propósito de ser uma escola de formação pediátrica e um centro de excelência no atendimento a uma população que até aquele momento estava desprovida dos cuidados de saúde mais básicos. O IMIP começou como um sonho e com esforço, dedicação e contribuição de muitas pessoas, transformou-se em um centro de referência nacional e internacional. Hoje é uma instituição de números absolutamente extraordinários, alguns dos quais quero registrar aqui. O complexo hospitalar do IMIP oferece 49 especialidades médicas, 9 não médicas e tem 9 centros de referência numa área de 69 mil metros quadrados, onde estão 10 prédios com 1.046 leitos hospitalares. Neles estão ainda 145 leitos de terapia intensiva, com blocos cirúrgicos, com 29 salas cirúrgicas, 163 enfermarias e 166 consultórios. Somente em 2024, foram mais de 50 mil internamentos, 5 mil partos e 13 mil cirurgias, com 453 transplantes, assim como mais de 51 mil consultas médicas nas unidades de emergência e mais de 800 mil consultas e atendimentos ambulatoriais nas áreas de pediatria, obstetrícia, clínicas médicas e clínicas cirúrgicas, tanto gerais quanto especializadas. Tudo isto somado a mais de 2.200.000 procedimentos de apoio diagnóstico e terapêutico e de quase 238 mil exames de imagem realizados por cerca de 5 mil funcionários, certificando o IMIP como uma das instituições assistenciais mais estratégicas no cenário nacional, centro de referência em diversas atividades na área da saúde, como transplantes, defeitos da face, reabilitação, erros inatos do metabolismo, assistência em alta complexidade em oncologia, terapia renal substitutiva, unidade renal de transplantes, especialidade odontológica, cardiologia e banco de olhos. Na atenção primária, o IMIP dispõe do programa Extensão Comunitária, onde são assistidas cerca de 75 mil pessoas que residem em 7 comunidades carentes, cobertas por 12 unidades de saúde da família, e o Programa de Saúde Indígena do IMIP é responsável pela saúde de 189.333 indígenas de 100 etnias diferentes, distribuídas em 1.309 aldeias, em 121 municípios de 9 estados da região Nordeste, onde foram realizados 15 milhões de atendimentos em saúde nos últimos 5 anos. O IMIP, desta forma, comprova a sua estupenda e inquestionável relevância no cenário nacional e internacional da saúde. E ele não é apenas uma referência no atendimento. O IMIP é também uma verdadeira escola de formação profissional, onde mais de 3 mil alunos passam por suas portas todos os anos, recebendo educação de excelência nas áreas de medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, psicologia, entre outras, e ainda um potente polo de pesquisa. Lá, mais de 225 pesquisadores atuam em projetos que buscam soluções inovadoras para os desafios da saúde pública, sempre com um foco claro no atendimento à população mais carente. O IMIP é um exemplo vivo de como a instituição pode alinhar qualidade, inovação e responsabilidade social. Como hospital 100% SUS, sem fins lucrativos, é um farol de esperança para aqueles que dependem
e defendem o Sistema Único de Saúde. Ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um hospital amigo da criança e, com orgulho, foi o primeiro hospital do Brasil a receber esse título, refletindo seu compromisso com o cuidado humanizado, com a saúde integral das mulheres e crianças e com a promoção da cidadania. A excelência para o IMIP não é uma opção, mas uma condição. Além do seu vasto trabalho assistencial, ele também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologias de saúde, cuja faculdade tem conceito máximo no MEC. Toda essa produção de conhecimento oferece uma espetacular contribuição para a educação e formação de profissionais capacitados para enfrentar os desafios da saúde no Brasil. Ao falarmos do IMIP, estamos falando de um espaço onde a ética, a competência e a humanização são a base de cada ação. Em sua história, o IMIP tem sido um modelo de gestão participativa e transparente, que busca sempre o melhor para seus pacientes e para a sociedade. É um exemplo de como a saúde pública pode ser eficaz, inovadora e profundamente comprometida com as pessoas, com o bem-estar social e com a transformação das realidades. Por isso, ao celebrarmos os 65 anos do IMIP, não estamos apenas comemorando o passado, mas uma animadora perspectiva de futuro. O futuro de uma instituição que, guiada pela visão do professor Figueira e pela dedicação de todos os seus profissionais, continuará a ser um símbolo de excelência, solidariedade e compromisso com a saúde do povo. Vou concluir, senhor presidente. Em um país onde a desigualdade social ainda é uma realidade cruel, o IMIP é uma joia no sistema de saúde e nos lembra todos os dias de que é possível construir um sistema de saúde justo, inclusivo e humano. Que o IMIP continue a ser uma fonte de inspiração para todos, como profissionais de saúde, como cidadãos e como parlamentares comprometidos com o SUS e a saúde pública. Que a sua história de 65 anos seja apenas o começo de um futuro ainda mais promissor para o bem de todos os brasileiros, especialmente daqueles mais necessitados. Concluo, senhor presidente, com o encaminhamento de um voto de aplauso ao IMIP por este Senado e quero registrar à instituição nossas congratulações pelos seus 65 anos de dedicação, excelência e compromisso com a saúde pública e com a transformação da nossa sociedade. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, senhor presidente. Recebo o voto de Vossa Excelência e encaminho a publicação. Solicito aos senhores senadores e senhoras senadores que concluam a votação. Senador Exauci, senadora Margarete, aos senadores que se encontram próximo ao plenário. Senador Jaime Campos já votou. Nesse momento, passa a palavra ao senador Messias de Jesus para o seu pronunciamento. Solicito aos senadores e senadoras que votem. Há apenas mais uma autoridade para ser votada. Em seguida, daremos continuidade à ordem do dia. Pela ordem, presidente. Oi. Senhor presidente, senador amigo Eduardo Gomes, ilustres colegas senadores e senadoras, assessores, colaboradores do Senado e a nossa grande audiência pela rádio, TV e redes sociais, a todos minha saudação em respeito e agradecimento pela atenção. Hoje trago a essa tribuna um alerta. Dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação revelam um aumento de 540% nos últimos 5 anos no número de estrangeiros beneficiados pelo programa Bolsa Família. São mais de 170 mil estrangeiros
recebendo o benefício. E segundo os números oficiais, mais da metade desse público é constituído por venezuelanos. Quero dizer aos senhores que fome não tem cor, raça ou nacionalidade. Fome tem urgência. A miséria precisa ser erradicada sem distinções. Também é nossa obrigação combater todas as formas de preconceitos, xenofobia e perseguição aos imigrantes. Infelizmente, estamos testemunhando em todo o mundo uma escalada brutal de ódio contra estrangeiros e muitos irmãos brasileiros também estão sendo vítimas desse movimento. Cito aqui as recentes prisões e deportações de brasileiros em situação regular realizada nos Estados Unidos e a notificação para que mais de 5.000 brasileiros deixem Portugal de forma abrupta nas próximas semanas. São apenas 2 exemplos que estão afetando o cotidiano de milhares de cidadãos brasileiros. Porém, a solidariedade não pode servir como justificativa para o surgimento de organizações criminosas especializadas em corrupção. Há poucas semanas, o Brasil assistiu estarrecido o desmantelamento de uma quadrilha especializada em desviar cerca de 6 bilhões de reais através de descontos indevidos nas aposentadorias de trabalhadores de todo o país. Tudo organizado e operando dentro do governo federal. Também são recentes as notícias sobre a operação da Polícia Federal que desmantelou grupos criminosos que fraudavam o BPC, benefício de prestação continuada, com a utilização de imigrantes venezuelanos. Estima-se que, nesse caso, o prejuízo atingiu algo em torno de 16 milhões de reais, segundo noticiado em portais de mídia como Metrópolis, O Globo e Veja, por exemplo. Por isso, causa estranheza o acréscimo volumoso de beneficiários estrangeiros incluídos no Bolsa Família. A se considerar a frieza lógica dos números, é de se imaginar que todos os cidadãos venezuelanos, ou pelo menos a grande maioria deles, estejam amparados por essa rede de proteção social. Porém, não é essa a realidade. Convido os senhores a visitar Roraima e conhecer a dura realidade do dramático fluxo imigratório que assola essa fronteira. Hoje, 1/4 da população do estado já é formada por venezuelanos e eles não param de chegar. Os abrigos estão lotados, famílias dormem na rua, disputam a tapa qualquer ajuda humanitária distribuída pelo governo ou pela população roraimense, que oferece diariamente a sua ajuda fraterna. Esses venezuelanos, no desespero pela sobrevivência, tornam-se alvos fáceis dos vícios, da prostituição e da ação de grupos criminosos, inclusive de facções oriundas do país vizinho que já atuam no nosso sofrido estado de Roraima. Quem não puder ir a Roraima, ouça o relato da nobre senadora Damares Alves, que, capitaneando a Comissão de Direitos Humanos, esteve em Roraima e denunciou graves falhas no procedimento de verificação da identidade dos estrangeiros que chegam ao Brasil pela fronteira com a Venezuela, em Pacaraima. A ausência de controle rígido, além de favorecer fraudes financeiras e permitir o acesso de criminosos ao nosso país, pode servir de corredor para crimes hediondos, como o tráfico humano, por exemplo. Para esclarecer todas essas questões, a respeito das fraudes envolvendo o benefício de prestação continuada, protocolei nesta casa um requerimento de informações
ao ministro da Previdência, senhor Volney Maciel. O cidadão brasileiro merece respostas sobre o que aconteceu, mas principalmente o que está sendo feito para evitar novos desvios. Também solicitei do senhor ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informações sobre as medidas de segurança adotadas em regiões de fronteiras da região norte, em especial em áreas onde é executada a Operação Acolhida no estado de Roraima. Minhas iniciativas são necessárias, senhor presidente, porque, infelizmente, o governo federal não apenas dá as costas à necessidade de promover maior controle em nossas fronteiras, como de forma indireta estimula o fluxo ilegal migratório ao não condenar a fraude eleitoral cometida pelo ditador Nicolás Maduro. O regime ditatorial no país vizinho expulsa o cidadão venezuelano de sua própria nação e penaliza as populações de fronteiras, sobretudo o nosso estado de Roraima, a sacrificarem a estrutura de seus serviços básicos de saúde, segurança e assistência social, sem saber a devida compensação, sem receber a devida compensação por parte do governo brasileiro. Em Roraima precisa, merece e eu, enquanto representante legítimo do meu estado nesta casa, sempre levantarei a voz em defesa do povo roraimense. É o meu dever e o meu compromisso com o Brasil e com o meu estado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Messias. Passo a palavra ao senador Jaime Campos. Solicito aos senhores senadores e senhoras senadoras que votem para encerrarmos a votação da escolha da autoridade. Senador Jaime Campos. Senhor presidente, ilustre deputado Eduardo Gomes, senhoras e senhores senadores, o que me traz no dia de hoje aqui na tribuna desta casa é para nós falarmos em relação a transporte aéreo no Mato Grosso. Infelizmente, tivemos péssimas notícias nesses últimos dias e hoje, particularmente, nós tivemos notícia através de veículo de comunicação do nosso estado de que a Companhia Aérea Azul está reduzindo, ou seja, por exemplo, estamos perdendo a linha aérea que demanda Cuiabá à cidade de Alta Floresta. Cuiabá perderá 6 voos, ou seja, diário. Já é uma escassez de voos no nosso estado, sobretudo na capital, e agora, já por praticamente definido por parte da companhia, nós vamos perder 6 voos diários da Azul. Você imagina, hoje os nossos voos estão superlotados, passagens caras, e infelizmente não está sendo suficiente, mesmo caro, para atender a demanda de um estado que todos os dias aumenta com certeza a sua população e, sobretudo, o agronegócio no Mato Grosso. Por isso nós estamos profundamente a nossa preocupação aqui e nossa indignação com essa notícia que a empresa Azul Linhas Aéreas decidiu suspender a partir de julho voos que partem de Cuiabá para 5 capitais brasileiras, dentre elas Campo Grande, Curitiba, Goiânia, Brasília e Maceió, além de encerrar os voos diretos para a cidade de Alta Floresta, que é uma das cidades no longo da 325, atravessa e corta também a BR-63, que tem uma população mais ou menos estimada, daquelas pessoas que dependem desse transporte, mais ou menos em torno de 200 a 250 mil pessoas. E já havia algum tempo, com certeza, consolidado, e no seu motivo e razão que a Transporte Aéreo Azul está cortando, ou seja, deixando de operar esse sistema aéreo. Trata-se de um total de respeito ao cidadão matogrossense. Essa decisão representa um retrocesso grave que afetará de forma direta a mobilidade da população. O preço das passagens aéreas
sobretudo com impactos sobre a economia do nosso Estado. Comendo as opções de rotas, o que já é caro, tende a ficar ainda mais inacessível, inviabilizando os deslocamentos essenciais e comprometendo a competitividade de setores produtivos inteiros. O que vemos, infelizmente, são tarifas mais caras e abusivas que comprometem a cadeia produtiva local e afastam a população do acesso a um serviço que deveria ser acessível e eficiente. Esperamos que a Azul reveja com urgência essa decisão e passe a olhar para Mato Grosso com o devido respeito e atenção. Estamos falando de um Estado que é celeiro do Brasil, líder na produção de alimentos, o pilar do agronegócio nacional. Um Estado que mais cresce no nosso país, com enorme potencial econômico e turístico. Por isso, senhoras e senhores senadores, a atual malha aérea é incompatível com a importância estratégica e econômica de Mato Grosso. Temos poucas rotas e reduzida quantidade de voos. É urgente a criação de uma política nacional de incentivo à aviação regional, capaz de ampliar a presença de companhias aéreas e fornecer rotas que acontecem, ou seja, que conectam o interior do nosso país. O Fundo Nacional da Aviação Civil, o FNAC, com 6 bilhões em caixa, precisa ser utilizado com visão estratégica para garantir voos regulares em regiões como a nossa, que tem muito a contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Temos, inclusive, o Aeroporto Internacional Marechal Rondon, que foi uma luta tão grande, de quase um século, para que nós pudéssemos, só levava ali, na sua fachada, Aeroporto Internacional. E agora, esses últimos 8 meses, conseguimos, de fato e direito, internacionalizar o Aeroporto Marechal Rondon, que, por sinal, anuncia nos voos que é Cuiabá, mas, na verdade, é na minha querida cidade de Várzea Grande. Apto para operar voos internacionais há mais de 6 meses. No entanto, até agora, nenhuma proposta concreta foi apresentada para conectar Cuiabá a destino fora do Brasil. Isso precisa mudar. Defendo a consolidação de novas rotas, como a integração aérea entre o Peru e o Brasil, interligando Cuiabá-Lima, capital do Peru. Essa conexão, além da estratégica para o comércio exterior e o turismo, reduzirá custo logístico, aumentará a competitividade dos nossos produtos e fortalecerá a presença brasileira na América do Sul. Senhoras e senhores senadores, é hora de agir com seriedade. Mato Grosso merece respeito. O cidadão matogrossense não pode ser penalizado por decisões empresariais que ignoram a realidade e o potencial do nosso Estado. O país continental, que é o Brasil, com dimensões gigantescas e necessidades urgentes de integração, está refém de um sistema aéreo ineficiente e concentrado. Hoje enfrentamos um verdadeiro monopólio disfarçado, onde poucas companhias controlam quase todas as rotas, limitam a concorrência e impõem preços abusivos aos nossos consumidores. O que precisamos, na verdade, é de mais concorrência, mais rotas e mais acessibilidade. Precisamos abrir espaço para novas companhias aéreas e estimular a descentralização de voos. O setor aéreo precisa deixar de ser um privilégio e passar a ser um serviço público acessível como de outros países. Chega de monopólio, chega de abusos, chega de descaso. O povo brasileiro merece um transporte aéreo digno, eficiente, compatível com a realidade do século XXI. Viajar para o Brasil não pode ser luxo, tem que ser um direito. Vamos seguir lutando para uma aviação mais justa, acessível, integrada, à altura do Brasil, e o que queremos, de fato, é construir. De forma, senhor presidente,
estou apresentando aqui na nossa mesa diretora hoje um requerimento para convocarmos aqui o ministro de Portos e Aeroportos, como também o presidente da ANAC, para ajudar uma justificativa plausível, na medida que Mato Grosso não pode, hipótese alguma, perder essas linhas aéreas que estou me referindo, sobretudo a capital Cuiabá, particularmente também a cidade de Alta Floresta, que é uma das regiões mais prósperas do nosso estado, que está crescendo. Com certeza precisa ter um voo desse tipo, ou seja, dessa qualidade, dessa eficiência, para atender às nossas demandas. Por outro lado, o que precisa bem de verdade é abrir a oportunidade. Aqui já foi tramitado nessa casa aqui alguns projetos na possibilidade de que outras empresas possam vir operar o nosso sistema aqui aéreo. Infelizmente não foi prosperado. Há um monopólio, uma concentração na mão de poucos daqueles que de fato interessa também de fazer o social, de levar um transporte aéreo digno que merece a sociedade brasileira. Por outro lado, eu espero que também o ministro dos Portos e Aeroportos possa fazer a intervenção junto à direção da Azul para saber qual a justificativa, o que precisa ser feito para que essas linhas aéreas, tanto para a Alta Floresta, como os 6 voos diários que a Azul tem em Cuiabá, deixem de existir. Para tanto, eu espero que também o Senado Federal, através da CI, que é a nossa Comissão de Infraestrutura, também possa chamar, convocar ou convidar essas autoridades, seja o ministro ou seja a direção da ANAC, para dar com certeza uma explicação plausível de que nos convencer que não tem necessidade. Se ele nos comprovar de que Mato Grosso não tem necessidade dessas linhas aéreas, com certeza nós vamos respeitar. Mas não é verdade. Nós precisamos de transporte aéreo de boa qualidade, de eficiência e com muita regularidade. De maneira, eu espero que o governo federal tome as devidas providências, sobretudo abrindo a oportunidade para novas linhas aéreas de transporte regionais, possa atender a sociedade brasileira, mas particularmente do meu querido estado do Mato Grosso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senadora Tereza Leitão, mas antes eu encerro a votação e determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Aprovada com 40 votos sim, nenhum voto não e uma abstenção. Aprovada a indicação da senhora Maria Elisa Teófilo de Luna para exercer o cargo de embaixadora do Brasil em Granada, sem prejuízo das atribuições do cargo de embaixadora do Brasil na República de Trindade e Tobago. Será feita devida comunicação à Presidência da República. Item 3, mensagem número 19/2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha da senhora Vivian Loss San Martín, ministra de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores para exercer o cargo de embaixadora do Brasil no Reino do Camboja. Parecer número 33 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relator senador Hamilton Mourão. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para início da deliberação. A votação está aberta. Pedimos aos senhores senadores e senhoras senadoras que votem. Passo a palavra, por questão de ordem, à senadora Tereza Leitão. Muito obrigada, presidente. Eu queria solicitar a inclusão na pauta do requerimento 381 de 2025, de minha autoria, que solicita a realização de uma sessão especial no mês de agosto, a fim de celebrar e homenagear o Ano Internacional das Cooperativas, conforme proclamação da Organização das Nações Unidas, e os 20 anos de fundação da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, UNICAFES, importante instituição que representa e fortalece a agricultura familiar cooperativada em nosso país. Esta sessão especial, ela se conjuga com a ação que está sendo feita na Câmara pelo deputado Mineiro, e o período é um período que nos dê tempo de pautar e de agregar ao calendário da mesa diretora e do Senado a realização dessa sessão especial no mês de agosto. Muito obrigada, senhor presidente.
Comunico a Vossa Excelência que farei a votação extra-pauta da solicitação de Vossa Excelência. Solicitamos aos senhores senadores e senhoras senadores que votem. Nesse momento, passo a palavra ao senador Zequinha Marinho para o seu pronunciamento. Presente. Presente. Senador Sérgio Moro. Só uma referência aqui. Estamos contando aqui com ilustres visitantes da Itália. O Dario Scaletta é magistrado antimáfia de Palermo e também membro do Conselho da Magistratura Italiana. E temos aqui também o professor Michele Papa, que é membro do Conselho da Magistratura Italiana. Eles vieram ao Brasil no âmbito das discussões do G20, discussões sobre combate ao crime organizado, anticorrupção, e estão fazendo uma visita aqui ao Senado. Estão aqui presentes. Estou aqui explicando o funcionamento da casa deles. Quero que fique registrado aqui nos anais do Senado Federal essa visita. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que faça o devido registro, ao passo que desejo boas-vindas às autoridades citadas por Vossa Excelência. Senadores, pediam a mim. Senhor presidente, eu creio que seria muito importante, para convocar os faltosos, que nós tivéssemos a ajuda do inigualável senador Cid Gomes, com a sua voz de pregoeiro, para convocar. Eu, como ainda não votei, gostaria que ele me chamasse também. Senador Esperidião Amin. Palavra ao senador Zequinha Marinho. Obrigado, presidente. Eu quero aqui trazer alguns comentários sobre o projeto ferroviário mais importante do Brasil, que é a Ferrogrão. E eu passo aqui a ler algumas declarações. A primeira é o seguinte: tem-se que a Ferrogrão não foi objeto de avaliação de pré-viabilidade, não tendo sido avaliada sua necessidade estratégica à luz dos riscos de alto nível. Essa frase foi retirada da petição protocolada pelo PSOL e pelo Instituto Cabu no Supremo Tribunal Federal. A petição pede a ampliação da cautelar que suspendeu a eficácia da Lei 13.452 de 2017, para que também sejam suspensos o licenciamento ambiental e a proposta de concessão da Ferrogrão, incluindo o leilão da ferrovia. A solicitação foi feita no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6553, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, e que questiona a mudança dos limites do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, para viabilizar a construção da linha férrea. É válido lembrar que a ADI que travou a Ferrogrão foi protocolada pelo PSOL, esse mesmo partido que volta e meia aparece para lutar contra os interesses da população brasileira. Sei que é de conhecimento do PSOL, do STF, do TCU e de todos os demais envolvidos no processo da Ferrogrão, mas não custa repetir. Vamos lá. A ferrovia deve gerar mais de 60 bilhões em ganhos socioeconômicos para toda a cadeia envolvida. Essa informação é retirada da avaliação de custos e benefícios, ACB, presentes no estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, a EVTA. O valor de 60 bilhões considera melhorias na eficiência logística, investimentos em capital fixo, redução de custos operacionais e mitigação de impactos como emissões de CO2, acidentes e congestionamentos.
Prosseguindo, senhor presidente, e falando apenas na redução de emissão de gases poluentes, a ferrovia irá diminuir em até 77% o volume de CO2 que hoje é gerado pelo transporte rodoviário. Justamente no ano em que o Brasil recepcionará a COP30, lá no meu estado do Pará, é muito importante que esse projeto saia do papel e mostre que nosso governo está verdadeiramente compromissado com as metas climáticas, porque senão vai ficar uma grande interrogação. Como é que um país que está todo comprometido na redução e mitigação, né, dos gases de efeito estufa e que tanto está prejudicando a questão ambiental, seja tão, né, digamos assim, parado, imóvel com relação a esse trabalho que precisa ser feito para que a Ferrogrão saia do papel. E eu repito aqui mais uma vez, justamente no ano em que o Brasil vai recepcionar a COP, lá no meu estado do Pará, é muito importante que esse projeto saia do papel e mostre que o governo está verdadeiramente compromissado com as metas climáticas. Além dessa questão ambiental, presidente, levantamentos feitos pelo setor produtivo apontam um potencial de economia do empreendimento com a redução dos custos logísticos de transporte, podendo chegar a 35% nos municípios mais próximos aos terminais de embarque e cerca de 20% sobre o frete médio de grãos e farelos. Essa economia representaria aproximadamente 8 bilhões para a economia local nas regiões atendidas. Considerando os valores atuais no processo de escoamento dessa produção. Outro ponto, presidente, que precisa ser destacado é em relação à projeção de empregos. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, calcula até 385.828 empregos diretos e indiretos, considerando também o setor de serviços. Apesar dos pontos positivos, a Ferrogrão continua parada no Supremo Tribunal Federal. E eu não sei a serviço de quem o STF está nesse momento. É realmente uma decepção. Recentemente, criamos a Frente Parlamentar em Defesa das Ferrovias Autorizadas. E, através desse grupo, vamos mobilizar forças para destravar os trilhos e colocar o desenvolvimento brasileiro na rota dos 933 quilômetros da Ferrogrão, que vão conectar o município de Sinop, no Mato Grosso, aos portos de Miritituba e Itaituba, no meu estado do Pará. Portanto, presidente, é muito importante que os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal realmente não olhem apenas um probleminha político daqueles que não querem que o Brasil avance e usa o CNPJ do PSOL para apresentar, não é, tanta coisa que só emperra o Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal é um homem de grande porte, de visão de nação, de visão de desenvolvimento. É essa a minha expectativa. Eu não consigo entender, sinceramente não consigo entender, porque um homem do porte de um ministro do Supremo Tribunal Federal atende coisinhas medíocres, pequenas, que querem única e exclusivamente atrapalhar esse país e principalmente a região norte. Região norte que tem os piores IDHs do Brasil. Região norte onde não só o Banco Mundial, mas o IBGE e outros institutos que pesquisam mostram, e hoje relatamos isso no 2º Brasília Summit aqui, a fome existente naquela região, chegando a quase 20% dos domicílios daquela região, passando necessidade de alimento em casa.
Claro que não é só aquela insegurança grave, há também a insegurança moderada, mas tudo isso significa dizer falta de comida na mesa de quase 20% do povo da Amazônia. E aqui todo mundo trancado num belíssimo gabinete de ar-condicionado, ganhando salários exorbitantes e pisando no pescoço da população amazônica. Isso eu não consigo entender, atendendo aberrações provocadas por partido político que sequer tem representação nesta casa. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa brincadeira de mau gosto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Zequim Marinho. Fizemos o registro desse momento, muita honra aqui, do vereador Edino Elson, da cidade de Macapá, e também do vereador Marcelo Martins, da capital mundial brasileira do petróleo, Oiapoque. Solicitação feita pelo nosso querido senador Lucas Barreto com o endosso da presidência. Passamos a palavra nesse momento ao senador Sérgio Moro. Também. Passo a palavra ao senador Eduardo Girão. Solicitamos os senhores senadores e senhoras senadoras que votem. Estamos concluindo o quórum para apuração da última autoridade. Senador Sérgio Moro, para exercer o seu voto. Paz e bem, presidente, meu querido irmão, senador Eduardo Gomes. Quero saudar aqui no plenário do Senado, mais uma vez, o senhor Dário Scaletta, que é como se fosse o CNJ da Itália, do High Council for Judiciary, e também o professor Michele Papa, da magistratura lá da Itália. Sejam muito bem-vindos aqui ao plenário do Senado, fazem um enfrentamento do combate à corrupção a favor da ética naquele país. Mas, senhor presidente, eu já subi várias vezes a essa tribuna para criticar os gastos perdulários, vergonhosos, do governo Lula em suas intermináveis viagens pelo mundo, acompanhado de exorbitantes comitivas, sempre hospedados nos hotéis mais luxuosos possíveis. Também já vim aqui relatar o uso político abusivo das estatais brasileiras, que voltaram a dar prejuízo no governo Lula, com os seus 39 ministérios. Como disse o senador Jaime Campos ontem aqui nesse plenário, tem ministro que não conseguiu nunca nem se reunir com o presidente da República, porque é tanto ministério que é um negócio de dar vergonha. Eu já tratei aqui da péssima condução da economia por um governo que prima pela irresponsabilidade fiscal, insistindo no inaceitável aumento de impostos ao invés de cortar seus gastos. E o povo pagando muito caro com o constante aumento dos preços dos alimentos, por exemplo. E a inflação só não explodiu porque o Banco Central, que é independente, quero fazer aqui justiça ao nosso colega senador Plínio Valério, iniciativa dele, continua mantendo a taxa de juros das economias nas alturas. Olha que problema que nós temos no Brasil. A respeito da corrupção e desvios, o último grave escândalo do roubo dos aposentados e pensionistas conseguiu superar e muito, nós vamos puxar a meada na CPMI, mas muito o mensalão que desviou milhões de reais, assim como o Petrolão, que o TCU, segundo o TCU, desviou mais de 30 bilhões, B de bola e de índio, bilhões de reais. Mas também não param as denúncias sobre o mau uso da máquina pública, em benefício próprio, na perseguição implacável aos adversários desse regime, que eu chamo de regime ditatorial do governo Lula e alguns ministros do STF. Eu fico aqui estarrecido, senhor presidente, quando eu vi uma entrevista recente do presidente da República, dizendo que eu não sei quanto gasto nas viagens. Mas ele sabe quem paga.
porque dilui aí em 200 milhões de brasileiros. Por isso que ele não sabe. Sai uma merrequinha para cada um. Mas é estarrecedor o que a gente tem de gasto nesse governo. Eu quero apenas destacar mais um desses abusos da máquina pública. Trata-se do salário pago pela EBC a uma apresentadora. Foi revelado agora R$100 mil para apresentar um programa semanal. R$100 mil. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Segundo a revista Oeste, o salário do maquiador dessa apresentadora da EBC, que deveria ser privatizado, acabar. Isso não é papel de fazer propaganda para governo, porque o que acontece na prática é fazer propaganda para o governo federal. Só o salário do maquiador é de R$16 mil. Além disso, foi aumentado para R$6,2 milhões o contrato com a produtora Fábrica Entretenimento lá da EBC. Agora, tudo isso, senador Isalci Lucas, para produzir um único programa semanal que, segundo o Ibope, o levantamento, né, nunca ultrapassou sequer o patamar de 1% de audiência. Fala para ninguém, mas a gente paga o custo dele. Mas eu quero aproveitar para falar um pouco desse julgamento em curso no STF sobre a ação penal de 8 de janeiro, senhor presidente. Quis o ministro Alexandre de Moraes acelerar essa etapa para concluir em apenas 2 dias, é a toque de caixa, os interrogatórios de todos os réus considerados como sendo do núcleo central da chamada tentativa de golpe. Além das gracinhas e brincadeiras incabíveis que a gente viu ontem, é preciso ressaltar inúmeras contradições do procurador-geral Paulo Gonet, dentre elas quando inquiriu uma das testemunhas, o brigadeiro Maurício Brandão, sobre a mobilização de tropas visando um golpe de Estado. Ocorre que o brigadeiro é aposentado e leciona como professor do ITA. O depoimento de Braga Neto, através de videoconferência, por ainda estar em abusiva, quero deixar claro, abusiva, prisão preventiva, serviu para mais uma vez demonstrar as evidentes contradições da colaboração premiada de Mauro Cid, que é uma única pessoa a relacionar Felipe Martins a tal minuta do golpe. E nós temos um caso ali, que ficou explícito para o Brasil e para o mundo. Ministro Alexandre de Moraes, a vítima, todas as letras ali, é o juiz. Onde você viu em algum lugar do mundo isso acontecer? Sem falar que é o delegado, que faz o papel de promotor. É essa realidade da democracia invertida, relativa, que nós temos no Brasil. Certo mesmo, foi o general Heleno. Correto. Mais uma vez, o comportamento dele em forma de protesto contra essa falsa narrativa de golpe, utilizou o seu direito constitucional para não legitimar isso. O silêncio dele fala muito sobre o que aconteceu ontem, nesses dias. Um negócio sem pé, sem cabeça. São tempos muito difíceis, senhor presidente, de inversão de valores, abuso de autoridade. Mas, graças a Deus, tudo nessa vida passa. Precisamos perseverar no bem e na verdade e manter a plena confiança na justiça divina, que é perfeita. Eu encerro com esse profundo pensamento nos deixado há quase 800 anos por São Tomás de Aquino. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Então, eu quero agradecer a essa oportunidade, senhor presidente. E nos minutos que me resta, eu estou ouvindo aí alguns senadores contactando. Eu queria saber do senhor que está presidindo, se existe realmente essa possibilidade de um extra-pauta, que a gente tem feito desde o começo dessa legislatura, um pacto na reunião de líderes, para se votar o que está na pauta, que a sociedade toma conhecimento, enfim. E eu só queria confirmar, eu tenho certeza que não vai para extra-pauta um assunto polêmico como esse,
que seria o de aumento do número de deputados federais. Então, eu espero que, se isso tiver que vir à pauta, que seja comunicado com antecedência. A sociedade, pela transparência, precisa efetivar isso. É um assunto extremamente constrangedor. No dia que chegou a informação da Câmara dos Deputados, que teria aprovado aqui ao lado essa medida, tinham 20 senadores aqui e foi unânime. Todos aqui pegaram o microfone dizendo que eram contra isso. O brasileiro não aguenta esse tipo de coisa, né? Inclusive, o meu estado do Ceará, é importante, tem direito a um. Ele já tinha direito a um. E agora está querendo como se fosse usar a moeda de troca para ter o do Ceará, tem que aumentar do Brasil inteiro. Não, é o que está lá na Constituição. Então, queria só confirmar com o senhor e consultar para que todos nós fiquemos tranquilos e que não tenhamos surpresas com relação a isso. Eu tenho certeza que assim será. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Eduardo Girão, por uma questão até de ética. Posso falar a Vossa Excelência que não consta da pauta a matéria sobre aumento de vagas. Agora, a deliberação de qualquer pauta posterior depende da deliberação do presidente. Obrigado. Senador Sérgio Moro, com a palavra. Solicitamos aos senadores e senadoras que votem. Estamos quase concluindo a votação da última autoridade. Senadora Zenaide, senador Alessandro, senador Messias de Jesus, senador Doutor Irã, senador Marcos Rogério, senador Alessandro Vieira, senador Iovisto, senadora Damares, senadora Leila Barros, senador Irajá, senador Márcio Bittar, Sérgio Petecão. Solicitamos aos senadores que compareçam para a votação para encerrarmos a ordem do dia. Com a palavra, o senador Mourão. Moro, Sérgio Moro. Agradeço ao senador Eduardo Gomes, da presidência dessa mesa, dessa sessão. Eu vou fazer um pronunciamento bastante breve. Eu quero apenas aqui reiterar o cumprimento aos membros do Conselho da Magistratura Italiana que aqui compareceram. Um deles, o professor Michele Papa, que é da Universidade de Florença, também especialista em direito criminal, e igualmente o promotor de Palermo, o senhor Dário Scaletta. Eu sempre digo que para ser promotor ou juiz em Palermo, certamente precisa ter muita bravura, muita coragem. Então, toma a liberdade de fazer essa referência expressa. Ambos estão aqui no Brasil em debates no âmbito do G20 sobre temas relacionados ao combate à corrupção e, igualmente, o combate ao crime organizado. Nós temos um problema sério no Brasil, como tenho falado reiteradas vezes aqui dentro dessa casa, com o crescimento da criminalidade organizada e, igualmente, da criminalidade violenta. Inclusive, temos apresentados projetos e até aprovados projetos nessa casa importantes para enfrentamento desse verdadeiro flagelo em relação aos brasileiros. Recentemente, tive a honra de relatar um projeto do senador Jaime Campos, que nós criamos o crime de narcocídio. E teve uma excelente repercussão, senador Jaime, porque, de fato, nós atribuímos a jurados o papel de risco de fazer julgamentos em relação a assassinatos praticados por líderes de organizações criminosas, é algo absolutamente temerário. Mas também aprovamos nessa semana um projeto da minha autoria, relatado pelo senador Efraim, no qual também acabamos com os habeas corpus da meia-noite, que são aquelas manipulações de jurisdição para soltar normalmente grandes lideranças criminosas pelo plantão judiciário. E colocamos regras ali específicas para evitar que isso aconteça. Infelizmente, são vários casos em que isso já aconteceu. Mas um ponto importante, e até aproveitando a presença dos juristas italianos, é destacar a necessidade de nós aprofundarmos a cooperação jurídica internacional. Hoje o crime, ele está globalizado e não raramente o crime praticado em um país tem a lavagem do produto do crime ocorrendo em outras jurisdições, motivo pelo qual, se nós não cooperarmos, nós fracassaremos no combate à criminalidade mais sofisticada, a criminalidade organizada,
relacionada ao tráfico de drogas ou relacionada ao domínio de mercados de produtos ilícitos ou mesmo a infiltração da criminalidade organizada dentro do domínio econômico. Precisamos de renovar os nossos mecanismos de cooperação. E fiquei extremamente impressionado pela conversa que tivemos até ontem. Tive a oportunidade de conversar com os conselheiros italianos sobre uma medida equivalente a Red Notice, equivalente ao aviso na inclusão no alerta vermelho da Interpol, que é uma inclusão destinada a possibilitar o congelamento de ativos criminosos onde quer que eles se encontrem. Quizá possamos avançar na discussão desse tema também aqui no Brasil. Eu lembro que tive sempre uma grande admiração pela luta da Itália contra a máfia, em especial dos juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E de um dos livros do Giovanni Falcone que tive a oportunidade de ler, há uma frase que para mim é muito emblemática, que o dinheiro, no caso ele se refere ao dinheiro de origem criminosa, tem patas de lebre e coração de coelho. Então, há uma vez que ele acaba tendo um risco de ser sequestrado ou congelado, ele facilmente se move nas jurisdições. E isso faz com que nós precisemos ter, no âmbito da cooperação jurídica internacional, mecanismos ágeis para a identificação de ativos criminosos, seus sequestros, para permitir ali o posterior confisco. Infelizmente, hoje no Brasil, o debate sobre o enfrentamento da criminalidade sofre reveses, principalmente porque esse governo federal atual, o governo Lula, não tem essa agenda clara para o nosso país, a se ver o fato de que são mais de 2 anos de governo e praticamente nada de projetos relevantes foram encaminhados até o momento para esse Senado ou para a Câmara dos Deputados, salvo talvez a chamada PEC da Segurança Pública, que no fundo nós sabemos que é uma verdadeira cortina de fumaça e não resolve problema algum no que se refere a essa matéria. Mas eu tenho certeza que essa agenda, seja a agenda anticorrupção ou seja a agenda anticrime organizado, vai ser um tema que iremos discutir com profundidade no próximo ano eleitoral e voltará a fazer parte da agenda brasileira cedo ou tarde. Encerro, então, aqui o meu pronunciamento, cumprimentando mais uma vez os conselheiros italianos. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Solicito aos senadores e senadoras que votem. Estamos a 3 votos de atingir o quórum para a votação da última autoridade. Passo, nesse momento, a palavra ao senador Magno Malta. A palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, para fazer o registro, para que a gente não esqueça, a pauta da anistia interessa ao Brasil, sim. Ao contrário das entrevistas de Hugo Mota e também ao contrário do que disse em coletiva o nosso presidente aqui dessa casa, a anistia é uma pauta importante para o Brasil. E nós não podemos esquecer, senador Cleitinho, senador Girão, eles querem criar cortina de fumaça o tempo inteiro. Nós não podemos conviver com quem bate palma para ditador. Nós não podemos conviver com injustiça como se justiça fosse. E por fazer esse tipo de fala, de discurso, sabe como isso é chamado? Discurso de ódio. Sabe como é que isso é chamado? Ato antidemocrático. Eu não bato e nem toco tambor para doido, senhor presidente. Então, quem bate palma para uma mulher que toma 14 anos de cadeia por escrever, eternizando a frase do presidente do Supremo, aliás, o advogado de um terrorista de verdade, chamado Cesare Battisti, esse terrorista italiano, que está preso de prisão perpétua, esse desgraçado tem que apodrecer na cadeia, chamar gente inocente do dia 8, deputado Cezinha, de terrorista,
falta de empatia, é não ter alma. Quando a gente fala que a nossa luta é espiritual, nós estamos lutando com essas entidades. Aquilo ali é só um corpo, porque dentro tem uma entidade de alta patente. Eu não vou deixar morrer, não vou deixar esquecer em nenhum momento. Nós demos anistia para terrorista, nós demos anistia para quem tem crime de sangue nas mãos, para quem assaltou banco, nós demos anistia para quem sequestrou embaixador americano, anistia ampla, geral e restrita, e agora não querem anistiar, estão inventando uma proposta de lei, senhor presidente, para diminuir as penas, diminuir a pena de quem nunca cometeu crime, diminuir a pena de quem nunca cometeu crime. Então esse assunto não vai morrer, não. Se depender de mim, todo dia e toda hora que eu puder falar nesse microfone ou ligar o meu celular, eu vou alertar o Brasil. Nós vivemos, viu o senador Moro discussando ali agora, falando de autoridades italianas. Diga a eles que nós estamos vivendo uma ditadura. E diga a eles que a deputada Carla Zambelli, que é italiana, que está na Itália, que ela está fugida do Brasil porque ela é perseguida política. Ela não é terrorista, ela não cometeu crime. Tomaram a arma de Zambelli, dizendo que ela tinha uma arma em casa. Zambelli tem porte de arma, desde sempre. Deram 5 anos, deram mais 10. Agora, se eu não falo nada, senhor presidente, hoje foi ela, anteontem foi Daniel Silveira, amanhã sou eu, depois da manhã é Vossa Excelência, porque é um poder que se intrometeu nos outros, e os outros nem a voz levantaram. Eles se deixaram enquadrar. Alexandre de Moraes, todos os dias, põe essa casa de 4. Eu quero relembrar aos senhores, eu não vou me curvar, e eu não tenho a quem cobrar senão ao presidente dessa casa. Não tenho muito o que cobrar, não pelo fato de não ter votado nele. Não é do meu espectro político, muito pelo contrário, é do espectro político que governa de forma ditatorial e desgoverna de forma irresponsável. Veja a economia desse país. Encerro falando sobre a CPMI do INSS. Quando o homem tem coragem de colocar no seu bolso dinheiro roubado de aposentados, de pessoas com comorbidade, tem coragem de tocar no dinheiro de pessoas que são pensionistas, desgraçados, miseráveis, e a gente tem uma informação de que envolve deputados federais, envolve senadores, deputados e senadores envolvidos no crime de roubo de aposentado do INSS. Agora que nós precisamos dos nomes, fale os nomes, a Polícia Federal tem os nomes, revele os nomes dessas pestes. Revele o nome desses desgraçados que roubam aposentado. A pessoa que trabalhou a vida inteira, pode nem ser um velhinho, mas contribuiu para ter sua aposentadoria. E agora meia dúzia de pilantra vive nababescamente e a investigação vai mais fundo. Já se tem notícia que envolve gente do governo, já se tem notícia de que temos parlamentares envolvidos. Não nos esqueçamos, senhores senadores, não nos esqueçamos, aqueles que estão nos ouvindo, da luta dos aposentados, que hoje estão correndo atrás para receber R$40 de volta, para receber R$70 de volta. Aqui quase todos os senadores que são aposentados foram roubados, e eles nem perceberam, até os mais simples não percebem, porque não olha o seu Lerite, sei lá como é que se dá o nome, não percebem, mas que agora a sociedade tem consciência disso. Na CPMI do dia 8, eles se juntaram e tomaram a CPI. É possível que queira se juntar novamente, mas eu não sei se eles terão coragem de fazer essa defesa de quem assaltou os aposentados do Brasil. Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade, agradeço o tempo a mim concedido. Obrigado, encerro a minha fala. Passa a palavra à senadora Zenaide. Tem Vossa Excelência a palavra. Já atingimos o quórum, estamos só aguardando o senador Marcos Rogério e a senadora Tereza. Senhor presidente Eduardo Gomes, colegas senadores e colegas senadoras, eu sei que pode parecer repetitivo, mas é
me assusta ver o Congresso Nacional indignado porque se quer cobrar imposto sobre operações financeiras. E a saída que se encontra no país é mandar cortar recursos dos gastos primários, gente. Brasil sabe o que é gasto primário? É tirar recurso da saúde, do SUS, da educação, da assistência social e da segurança pública. Vivemos num país onde o sistema financeiro fica com quase metade do orçamento desse país. Mas eles acham pouco. Bem, agora nós temos o direito de explorar as famílias brasileiras, cobrando 512% ao ano de juros nos cartões de crédito, cheque especial. Isso é um assinte ao povo. Isso sim é um assinte ao povo brasileiro, porque esses próprios cartões de créditos cobram nos seus países de origem 1 a 2% ao ano. Mas eu fico triste, gente, em ver que mesmo sabendo que tem centenas de brasileiros e brasileiras morrendo de morte evitável por falta de recursos, e quando se apresenta de onde vamos tirar recursos para os gastos primários, a solução que dão é cortar os recursos da saúde e da educação. Não posso concordar com isso, porque nós estamos aqui para fazer leis que protejam a vida do nosso povo. E não é tirando recursos do SUS que nós vamos salvar vidas. Mas sabe qual é a maior ironia disso aqui? A saúde que eu e todos os colegas temos é aquela saúde de tudo. Nossa família tem tudo que a ciência oferece. E sabe quem paga isso, gente? Os 85% que morrem de morte evitável por falta de um leito de UTI. Sabe por quê, Brasil? O que eu pago no meu plano de saúde, eu deduzo do imposto de renda. Aquele imposto de renda que iria para a saúde, para o SUS, para salvar a vida dos 85% que não tem direito a isso. Encontrar como solução para o déficit do governo, se tirar recursos dos gastos primários, é no mínimo cruel. Cruel porque nós sabemos que os mais carentes e vulneráveis vão morrer em fila de hospital, implorando por um leito de UTI e muitas vezes implorando para que tenha um espaço para fazer uma amputação do seu membro. Você sabe o que é um ser humano implorar para conseguir uma vaga para amputar o seu membro, porque a saúde não funcionou? Então, queridos colegas, todos me conhecem, aqui eu não faço política individual, eu não falo de colegas, mas tem um lado político. E o lado tem que ser o da vida, presidente. A função da gente é defender a vida. Nós não podemos estar aqui aprovando leis, mesmo sabendo que essas leis vai levar centenas de homens, mulheres e crianças desse país a óbito. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Zenaide. Registro com satisfação a presença do nosso querido amigo, sempre senador Paulo Bauer, que faz uma visita ao plenário na tarde de hoje. Senador Paulo Bauer, seja sempre bem-vindo ao Senado. Não há mais oradores inscritos, estamos só aguardando o senador Marcos Rogério para concluir essa votação, que já se encontra aqui no Senado, está vindo concluir a votação. Me parece que a senadora Tereza também pediu, mas como participou de outras votações, assim que o senador Marcos Rogério registrar o seu voto,
nós vamos encerrar a votação. Pergunta ao plenário se algum parlamentar quer fazer uso da palavra nesse período. E logo em seguida encerraremos a votação. Passaremos à votação dos outros itens da pauta, que são 3 ou 4. Questiono se o senador Esperidião Amin ainda quer fazer uso da palavra. Senador Esperidião Amin. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra ainda? Estamos apenas aguardando o senador Marcos Rogério e é sempre uma maravilha ouvi-lo. Senador Paulo Bauer, nossos cumprimentos. Registrando a presença entre nós do nosso amigo, seu também, senador Paulo Bauer, ex-vice-governador de Santa Catarina e aturou o governador da época, Esperidião Amin, durante 4 anos, com bom comportamento de ambas as partes. Tem algum direito de resposta? Não, né? E queria dizer a Vossa Excelência que, mesmo que eu não tivesse o desejo de falar, a sua convocação eu tenho que assentir a ela, senão eu não consigo entrar em casa. E serei cobrado pela ex-deputada Ângela Amin, que sempre teve muita consideração, merecidamente, de parte de Vossa Excelência, e reciprocamente. Presidente, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, no longo debate sobre o novo Código Eleitoral, ou seja, a atualização do Código Eleitoral, que é um código com 898 artigos. Não é qualquer coisa. E nós todos estamos vivendo impressionados com a facilidade com que, e a velocidade, inclusive, de número de cassações de políticos, não que elas não possam acontecer, mas à medida em que se fortalecem as interpretações flexíveis, até mudando o foro para a decisão, como aconteceu no Supremo Tribunal Federal, adotando-se um foro privilegiado que até há pouco não existia, para incluir ex-mandatários para que tivessem a decisão final do próprio Supremo Tribunal Federal. E não a decisão... Agora eles têm a decisão inicial e final. Mas votar um código eleitoral sem que cada partido tenha a responsabilidade pelo que ali está escrito, especialmente no que diz respeito, senador Eduardo Girão, a prerrogativa e até a situação difícil em que fica um juiz quando uma questão subjetiva lhe é colocada. O que é incitar ao ódio? O que é? Se por acaso alguém fizer uma crítica a um outro político e disto decorrer uma grave ameaça a ele ou uma ofensa por parte de um cidadão, quem fez a crítica é o culpado? Pode ser. Pode ser. Porque o resultado da crítica foi a materialização de uma posição vingativa por causa do cidadão. Claro, tudo que é subjetivo só contribui para aumentar o terror. Por isso eu me lembrei de uma expressão, um dos 14 requisitos
para que os indicadores de desenvolvimento econômico, social, sustentabilidade sejam respeitáveis, é o requisito muito difícil da univocidade. Ou seja, o que está escrito é o que vale, como já disse um advogado do Rio de Janeiro. Vale o escrito. Não vou dizer o nome do advogado, mas todos sabem. Formado na Universidade Federal Fluminense. Sim, senhor. Então, houve uma decisão muito sensata, e já dei na ocasião, e todos nós demos esse reconhecimento ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, que percebeu a gravidade do que nós estávamos por decidir. Cada partido deve indicar um seu liderado, um seu integrante, para fazer uma análise, especialmente dos artigos de natureza penal que estão inscritos no novo Código Eleitoral. Porque qualquer coisa que não esteja respeitando o que se chama boa legística, a legística na elaboração da lei, que, aliás, é preconizada pela Lei Complementar 95 de 98 do Brasil, o que não preencher essas condições não pode ser aprovado. Tem que ser muito objetivo o propósito do artigo, principalmente quando ele envolve pena, ou seja, punição. E, finalmente, eu não posso deixar de dizer que tive a oportunidade de rememorar, na manhã de hoje, a decisão, o voto do ministro André Mendonça. Faço minhas as palavras do editorial do jornal O Estado de São Paulo, que abordou o voto de Sua Excelência a respeito do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, que não pode ser considerado inconstitucional, especialmente porque o artigo confere à Justiça brasileira a prerrogativa de decidir o que deve ser removido de conteúdo. E o período em que fui o relator-geral da CPI, dos crimes cibernéticos, há cerca de 7, 8 anos, pude constatar que a Justiça já se estava equipando para responder a demandas dessa natureza com a velocidade que a internet impõe. Portanto, ninguém está desprevenido. E o artigo 19 já deu um bom curso para que nós tenhamos uma regra básica de prestigiando e concedendo responsabilidade, junto com o prestígio, à justiça brasileira, lhe dar a chave para fechar ou para tirar aquilo que é impróprio do ar. Do ar ou do meio de mídia, da mídia que lhe diga a respeito. Quero mais uma vez enaltecer e transformar este voto num paradigma para que todos nós prestigiemos uma boa lei. O artigo 19 faz parte de uma boa lei. E ele está muito bem redigido. Claro que nós respeitaremos a decisão do Supremo, a quem compete tomar essas decisões, mas não posso deixar de registrar que o voto do ministro André Mendonça é um alerta para aqueles que querem legislar fora do Congresso. A legislação já existe. E Vossa Excelência, que conhece bem os ataques que já foram feitos para que Marco Civil da Inteligência Artificial receba aquele combo da censura, sempre tem alguém, sempre tem um mensageiro que traz o combo, ou seja, a caixinha da censura em qualquer projeto que diga respeito à mídia, rede social. O combo
ou seja, a combinação lá de elementos e instrumentos, para adicionar a uma lei que diga respeito ao assunto, estará sempre presente para nos assustar. E, quem sabe, passar no momento em que nós estejamos desprevenidos. E, finalmente, quero deixar mais uma vez o meu agradecimento ao meu partido por ter priorizado, para fins de destaque, a emenda que ofereço, e já ofereci no dia 5 de junho do ano passado, para que nós deliberemos a respeito da auditabilidade do voto. Isso não é falar mal da urna, nem do sistema eleitoral, é querer aperfeiçoá-lo. E quero repetir, a urna eletrônica, como concepção, iniciou em Santa Catarina, em 1989. Foi usada em 88, 90, 92 e 94, de maneira crescente e autorizada pelo TSE. Mas ela já nasceu prevendo a auditabilidade do voto. Portanto, não é nada de novo aquilo que se possa fazer em termos de iniciativas, como fez o deputado Jair Bolsonaro em 2015, e como eu faço mais uma vez, porque votei na emenda de 2015, que foi considerada, depois de aprovada, inconstitucional pelo Supremo, associando à minha proposta tecnologias que cheguem para dar materialidade ao voto, preservando ao eleitor o direito de conferir e preservando o sigilo do seu voto, qualquer tecnologia que venha nessa evolução fantástica que nós estamos vivendo, preservando a auditabilidade e o sigilo do voto, será recepcionada pelo texto que apresentei. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Esperidião Amin. Encerrada a votação, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Foram 41 votos sim, 1 voto não e 1 abstenção. Aprovada a indicação da senhora Vivian Los San Martín para exercer o cargo de embaixadora do Brasil no Reino do Camboja. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Encerrado projeto de lei número 3613 de 2023, de iniciativa da Presidência da República, que altera o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos, para recrudescer o tratamento penal dispensado ao autor de crime praticado nas dependências de instituição de ensino. Parecer número 7 de 2025 da Comissão de Educação e Cultura, relator senador Confúcio Moura, favorável ao projeto. 12 de 2025 da Comissão de Segurança Pública, relator senador Fabiano Contarato, favorável ao projeto. E 15 de 2025 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, relator senador Fabiano Contarato, relatora ad hoc senadora professora Dorinha Seabra, favorável ao projeto com as emendas número 1 e 2 de redação que se apresenta. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Foi apresentado o requerimento número 14 de 2025 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Não há quem queira discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas número 1 e 2 de redação. Item 3. Projeto de Decreto Legislativo número 725 de 2024 da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, que aprova os textos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa do Livro Branco de Defesa Nacional atualizados, encaminhados em cumprimento ao dispositivo da Lei do Complementar número 97 de 1999.
O projeto foi apresentado como conclusão do parecer número 1 de 2024 da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, relator senador Esperidião Amin. A matéria tramita nos termos do artigo 142 e 143 do Regimento Comum do Congresso Nacional e será submetida a 2 turnos de discussão e votação. Passamos à segunda sessão de discussão da matéria em primeiro turno. Não há inscritos. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a segunda sessão de discussão em primeiro turno. Passe-se a votação da matéria em primeiro turno. A presidência submeterá a matéria em votação simbólica. Votação do projeto em primeiro turno. Senhores e senhoras senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto em primeiro turno. Passamos à discussão em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão em segundo turno. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em segundo turno. As senadoras e senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto em segundo turno. A matéria vai à promulgação. Será feita devida comunicação à Câmara dos Deputados. No item 1, faltou a votação da redação final. Deixa. Eu pulei, eu sou visual. Em relação ao item. Em relação a item 1, passamos à leitura do parecer da redação final. Parecer da comissão diretora oferecendo a redação final do projeto de lei número 3613 de 2023, que será publicado de forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação. Presidente, senador Esperidião Amin. O senhor me permite falar sobre um tópico já vencido? Já na conclusão, já passa a Vossa Excelência a palavra. Eu só queria deixar registrada a minha satisfação pela aprovação do texto do livro branco de defesa da estratégia de defesa, o livro branco da estratégia de defesa, bem socorrido aqui por quem de direito, o senador Mourão, que, aliás, deveria falar sobre isso também, porque ele entende disso mais do que nós. Mas, como eu dei uma modesta colaboração para a aprovação desse texto, afinal, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu quero compartilhar essa satisfação com todos os que integram o Ministério da Defesa, que é o responsável pela elaboração desse documento, que é estratégico, como o seu próprio nome diz, e muito, muito importante para o nosso país. Quero compartilhar com o senador Renan Calheiros, que é o presidente da comissão, e com todos aqueles que me ajudaram, especialmente a partir da SECAI e, afinal, pela aprovação no plenário do Senado, assim como já foi aprovado na Câmara, tanto pelo que estou informado. Parabenizo. Muito obrigado. Parabenizo a Vossa Excelência, senador Mourão, e a todos que trabalharam na aprovação dessa importante matéria. Encerrada a discussão e votação. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovaram, permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. A matéria vai à sanção. Será feita devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item 4. Projeto de Decreto Legislativo número 466 de 2022, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova os textos do Tratado de Budapeste sobre o reconhecimento internacional do depósito de micro-organismos para efeitos do procedimento em matéria de patentes, assinado em Budapeste em 1977 e modificado em 1980, e do seu regimento de execução adotado em 1977 e modificado em 1981, 2002 e 2022. Parecer favorável, número 23, de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relator senador Nelsinho Trade, relator ad hoc, senador Hamilton Mourão. Passamos à discussão na matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do projeto em turno único nos termos do parecer. Senadores e senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extra-pauta, requerimento número 381 de 2025, da senadora Tereza Leitão e de outros senadores, que solicita a realização de sessão especial a celebrar o Ano Internacional das Cooperativas e os 20 anos
da Unicafs. Votação do requerimento. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral. Encerramento com convocação. A presidência informa aos senadores e senadores que estão convocados às seguintes sessões para amanhã, quinta-feira. Sessão deliberativa às 11 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa, e sessão solene do Congresso Nacional, destinada a homenagear o centenário de nascimento da mãe Estela de Oxóssi. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência vai declarar o seu encerramento, mas antes conceder a palavra ao senador Milton Mourão. Solicitou a palavra? Não? Então, está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Olá, boa noite. A violência dentro das escolas brasileiras vem aumentando nos últimos 10 anos. Em 2013, foram registrados 3.700 casos de violência. Já em 2023, esse número subiu para 13.117 casos, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O aumento desse número de crimes de homicídio e de lesão corporal, principalmente, vem provocando também a evasão escolar. Os estudantes falam que não querem mais, que não têm ido mais para a escola por causa da violência, do índice de violência crescente dentro dos estabelecimentos de ensino. Mas esses crimes praticados em escolas vão passar a ter penas maiores. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que altera o Código Penal e também a Lei de Crimes Hediondos, aumentando a punição nesses casos que ocorrem dentro das escolas. Por exemplo, a punição para homicídios passa para 12 a 30 anos de prisão se for cometido no ambiente escolar. E nos casos de lesão corporal dolosa, quer dizer, intencional, essa pena atual, que é de prisão de 3 meses a 1 ano, essa pena vai aumentar de 1 a 2 terços. As punições serão ainda maiores se a vítima for pessoa com deficiência ou com doença limitante e ainda se o autor for parente, tutor, empregador da vítima ou ainda funcionário da instituição de ensino. O projeto também inclui o crime cometido em escolas no rol de crimes hediondos. E o que isso significa? Significa que não haverá a possibilidade de fiança e que o início do cumprimento já será feito em regime fechado. Esse projeto agora segue para a sanção presidencial, é um projeto que veio do governo e segue agora para a sanção presidencial. Esse foi o principal projeto aprovado na sessão plenária desta quarta-feira e você acompanha outras informações pela nossa internet e daqui a pouco, às 19h30, pelo nosso jornal Senado Notícias. Uma ótima noite a todos. Introduzir o pescado agora, já na alimentação da nossa criançada, vai tornar o futuro da alimentação dessa criançada muito mais rico em proteínas, muito mais magro. Qual o impacto que o senhor imagina que um projeto como esse pode ter para essa cadeia produtiva de pescado no Brasil? Majoritariamente, esses colégios serão abastecidos por pescados frescos produzidos pelo nosso produtor. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Hoje as empresas começam a falar de diversidade porque fala assim, bom, se uma empresa ela é criada para o consumo e a população no Brasil ela é maioria negra, eu não estou comunicando com esse público e eu não estou desenvolvendo coisas para atender essa demanda de público.
precisamos ter negros dentro das empresas para ajudar a desenvolver, seja campanhas de comunicação ou produtos para atender uma demanda de consumo. Por exemplo, tem uma empresa de cosmético que ela rapidamente ela entendeu o processo de transição capilar das mulheres negras e começou a convidar influenciadoras digitais para ajudar a desenvolver produtos. O olhar dela de investimento social privado deveria devolver, porque em algum momento foi decifrado para ela qual era a fórmula. É um ciclo que ele tem que ser virtuoso para todo mundo, não reforçar a concentração. A moeda ela não é só o dinheiro, são outras trocas simbólicas que faz com que meu negócio cresça, mas porque você também aportou no meu negócio, entendeu? Não parte de uma perspectiva individual. Olá, começa agora o BRICS Entrevista, programa especial da 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS, que ocorre aqui no Congresso Brasileiro. E hoje a gente vai conversar com o senador boliviano Félix Arpiarpi para tratar aqui dos assuntos do BRICS e também da contribuição da Bolívia enquanto país associado. Bem-vindo, senador Félix Arpiarpi. Gracias, un saludo y gracias por la invitación. Particularmente primero saludar a la República Federativa del Brasil por la brillante organización de la 11ª Cumbre de Parlamentarios del BRICS. Y nosotros estamos por primera vez, participamos de anteriores foros, pero por primera vez estamos nosotros participando como un Estado asociado de los BRICS, de lo cual agradecemos a los países fundadores y uno de los cuales es nuestra República Federativa de Brasil. Y tenemos mucha esperanza de interrelacionarnos con los países fundadores como los países asociados. En estos 3 días se llevó 3 temáticas muy importantes, hasta 4. El comercio, finanzas, sobre todo el cambio climático y la inteligencia artificial. También ha sido importante, parece no tuve oportunidad de participar, que ha tenido otra sesión muy particular, las parlamentarias mujeres del BRICS. Es muy importante, en mi país me siento orgulloso, tenemos como 36 senadores entre oficialismo y oposición, entre los cuales 19 son mujeres, son mayoría en el Senado boliviano de mujeres, y los hombres estamos en desventaja, pero para nosotros un gran avance, ¿no? ¿Y cómo evalúa Bolívia a importância destes fóruns parlamentários, estar todos juntos acá para discutir estas temáticas? Sí, muy interesante, sobre todo las dificultades que está causando el cambio climático. Por eso yo esta mañana exigía en mi intervención el tema del cambio climático debe ser el primer punto en estos foros. Más nos hemos abocado comercio, finanzas. Si no tenemos mantenido relativamente bueno el medio ambiente con su generación de agua, difícilmente de aquí en adelante vamos a poder hablar de comercios, de finanzas, ¿no? Entonces, ojalá de aquí en adelante los países que han sido parte del desequilibrio del asunto ambiental puedan reflexionar y sobre todo estamos sugiriendo de que las conclusiones de este foro sean hechos conocer en COP30, que también se va a desarrollar en próximos meses en la República Federativa del Brasil. Y yo particularmente a mi presidente yo voy a exigir que haga conocer estos resultados para que podamos tomar nosotros con seriedad el asunto climático, ¿no? Entonces, y sobre todo también se habló de comercio. Alguien decía, queremos un comercio, pero entre socios, no de patrón a trabajador. Y generalmente los países en vías de desarrollo que somos como asociados del BRICS, siempre hemos estado tomados en cuenta como trabajador, no como socios. Y esa iniciativa tiene este foro del BRICS, todos considerarnos de acuerdo a nuestras posibilidades como socios, no de superior a inferior, ¿no? Entonces lo que queremos aprovechar nosotros, Bolivia, no hay mucha industria, pero tenemos nosotros bastantes recursos naturales que puede ser muy bien aprovechado a través del BRICS. Por lo que dijo, me parece que la temática que más urge es justo
el cambio climático y Bolivia propuso a los BRICS una transición energética justa con respecto a los pueblos indígenas. Me gustaría que explicase a nuestra audiencia acá esta cuestión de los pueblos originarios de Bolivia y la cuestión de transición energética. Así es. Nosotros hasta los años 90, yo vengo de los pueblos indígenas, yo soy de origen aymara. Éramos ni siquiera discriminados, éramos segregados, no teníamos derecho casi a nada, ni a la tierra, muy poca educación, infraestructuras viales, de salud, no teníamos acceso. Somos dos pueblos grandes, indígenas, aymara y quechua, pero aparte de eso tenemos 34 pueblos indígenas originarios de las tierras bajas. Ellos eran peor maltratados. Entonces construimos una fuerza política. A partir de 2005 trabajamos en eso y 2009 tenemos una nueva constitución donde nuestra constitución reconoce a las 36 naciones indígenas originarias sus usos y costumbres y sobre todo idioma. Y Bolivia tiene como 37 idiomas. La oficial es el español de intercambio y cada nación se les reconoce como su idioma. Antes se conocían dialecto, etnias, ahora reconocemos como naciones indígenas originarias. Y eso nos resalta y anoche tuve la oportunidad de conversar con una diputada indígena aquí en Brasil. Nos enorgullece que seamos ejemplo aquí en América Latina. Ahora, entre eso nosotros tenemos que participar en evitar o administrar sin que sea letal el cambio climático, porque creo que solucionar ya no podemos. El daño está hecho, pero podemos nosotros administrar para que no sea letal el cambio climático. Ya se secaron nuestros bosques, sobre todo del norte boliviano, que parte de la Amazonía, efecto del deshielo de la cordillera de los Andes, se está proveyendo poca agua a la Amazonía. Bolivia provee, Ecuador, Perú y Colombia provee de agua a la Amazonía. Y si la Amazonía se seca, nuestros pueblos indígenas van a estar en ciertos riesgos de su desaparición. Esto es nuestra mayor preocupación. Ahora hemos debatido aquí en el foro como cuarto tema sobre el cambio climático y creo que nos estamos poniendo de acuerdo conforme al Acuerdo de París y muchos países grandes desarrollados no lo han aceptado y todavía retornan al uso de la energía fósil, que es muy dañino. Y Bolivia ofrece ventajas para aprovechamiento de energías limpias, es como el litio. Entonces, esperamos que nuestros pueblos indígenas originarios en Bolivia sean bastante protegidas para su conservación de sus usos y costumbres y que vayan creciendo porque hay mucho abandono de los pueblos yéndose a los centros urbanos donde pierden su identidad y ahora nos estamos ocupando de que puedan conservar su identidad, su idioma, sus usos y costumbres sin descuidarnos de los adelantos tecnológicos, ¿no? Entonces, ese es nuestro mayor trabajo y queremos aprovechar nosotros del BRICS esas bondades que ofrece trabajo en colectivo y en sociedad, ¿no? Y senador Félix, hablaste también del comercio. En su opinión, ¿cómo podría Bolivia y todos los asociados y miembros del BRICS beneficiarse de una moneda alternativa, como por ejemplo una menor dependencia del dólar? Eso es lo que discutimos tanto en los financiamientos como en el comercio, trabajar con nuestras monedas locales de intercambio y de repente más adelante los BRICS o de repente los países aquí en esta parte de la América del Sur con el Mercado Común del Sur, podemos tener una moneda sectorial entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, para poder trabajar nosotros con los países desarrollados del BRICS como China, Rusia y India, que son
altamente desarrollados y nosotros trabajar con nuestra moneda local del sur, como llamamos cooperación sur-sur, y eso puede ser beneficioso, dejar de depender del unilateralismo, entrar seriamente en el multilateralismo. Creemos que es una solución a la actividad comercial de una manera responsable para los países en vías de desarrollo. ¿Y qué expectativas tiene Bolivia respecto a una inclusión en el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS? ¿Ya hay conversaciones formales al respecto? Somos país asociado y esperemos que los 5 países fundadores del BRICS nos tomen en cuenta para nosotros beneficiarnos del Banco de Desarrollo del BRICS, que sea, yo como decía el día de la inauguración, que los bancos no sean tan usureros o condicionantes para hacer algo, sino que sean bancos que nos den créditos para fines específicos que nosotros podíamos desarrollarnos, porque hasta este momento, por suerte, Bolivia está un poco al margen del Fondo Monetario Internacional, pero trabajamos con otras financieras que en algunos momentos nos condicionan lo que tenemos que hacer. Entonces, esperemos que el Banco de Desarrollo de los BRICS, como hablamos sobre trabajo societario, y no trabajo de imposición, y esperemos que las bondades de este banco tengan ese fin realmente de desarrollo de la industria y que podamos nosotros tener alta competitividad con el mundo desarrollado de los BRICS y sobre todo con otros mercados comunes, ¿no? Muchas gracias, senador Félix Arpi de Bolivia, por la participación en nuestro programa. Yo muy agradecido por esta participación y saludar nuevamente a Brasil por esta brillante organización de la 11ª BRICS, y también invito a los hermanos y hermanas del Brasil puedan visitar a Bolivia. Tenemos nosotros áreas de esparcimientos turísticos tanto en tierras altas, medias y bajas, ¿no? Entonces, ojalá podamos intercambiarnos también a través del BRICS. Muchísimas gracias por la invitación. Seguro que sim, muitas graças. E obrigado também a você que acompanhou essa entrevista. Esse programa já está disponível para você rever nos nossos sites câmara.leg.br e senado.leg.br, também em nossos canais no YouTube. Aproveite e inscreva-se lá. Um abraço. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Tem na nossa história a presença de franceses, de espanhóis, de portugueses. Aqui nas aldeias é muito bom para se viver, é sempre fortalecendo a cultura também. Por exemplo, a fala, né? A língua guarani, aqui na aldeia a gente permanece. Nós temos aqui os quilombos, nós temos aqui os indígenas, nós temos aqui o caiçara, nós temos aqui o caboclo no Alto Ribeira, no Alto Vale, né? E os japoneses que vieram para cá, os alemães, os italianos, criou uma identidade assim
que é muito rica. Onde eu nasci é tudo japonês só, né? Agora chegar aqui, o pessoal no carnaval, baile de lá, baile de cá. Então, era bem diferente. Essa região aqui, nós temos uma colônia mais integrada do Brasil. Ela é mais integrada do Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Transporte gratuito no Distrito Federal é o objetivo de um projeto de lei que está em análise na Câmara Legislativa do DF. O poeta Patativa do Assaré é reconhecido como patrono da cultura do Ceará. Sou poeta agricultor do interior do Ceará. A desdito pranteador, canto aqui e canto acolá. Sequestro internacional de crianças. Mães brasileiras que fogem com filhos vítimas de violência doméstica estão sendo acusadas de crime. Senado vai debater o assunto. Conheça a força das religiões de matriz africana na cultura da cidade gaúcha de Caxias do Sul. Você sabe, né? Que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Bora pro giro? Ter o direito de ir e vir é bem diferente de poder ir e vir. Muita gente deixa de pegar um ônibus ou metrô porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Aí ela deixa de ir onde precisa ou onde gostaria de ir. Mas essa situação está mudando, viu? Muitas cidades brasileiras já oferecem o transporte público gratuito para a população. Aqui no Distrito Federal, a Câmara Legislativa está buscando uma forma para viabilizar a tarifa zero no transporte do DF. No cotidiano da cidade, o transporte público sustenta a mobilidade de milhares de pessoas. Há anos, na Câmara Legislativa, ecoa um sonho: transformar o direito de ir e vir um bem universal, livre, gratuito e acessível a todos. Em março deste ano, o GDF deu um passo importante nessa direção. Com o programa Vai de Graça, desde o dia 1º de março, o transporte público tornou-se gratuito aos domingos e feriados. A medida contempla ônibus, BRT e metrô. Segundo dados do próprio governo, houve um aumento de pelo menos 50% na procura pelo serviço de transporte nesse dia. Uma prova de que a tarifa zero é uma demanda necessária para a população do DF. Durante seminário na Câmara Legislativa, foi apresentado o esboço de um projeto de lei que aponta como tornar a gratuidade no transporte público uma realidade. A minuta prevê a implementação progressiva da tarifa zero, começando pelas regiões de maior vulnerabilidade social, além de sugerir fontes de custeio, como receitas de multas de trânsito e publicidade nos ônibus e terminais. O evento, que reuniu líderes de movimentos e especialistas, foi promovido pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, que defende a tarifa zero como um direito social. A proposta quer transformar o que hoje é privilégio de poucos em direito de todos. O desafio é grande. A estimativa é que o custo dessa gratuidade alcance o valor de até 4 bilhões de reais por ano. Mas para quem defende a tarifa zero, a pergunta que fica é outra: quanto custa deixar a população sem acesso pleno à cidade? Você tem, em média, nas cidades, 30% de uma população que não acessa o transporte porque a tarifa inibe. Ela economiza, ela vai pensar se ela vai naquele lugar ou não, porque ou ela está na informalidade, está desempregada ou não tem uma renda que possa gerar essa perspectiva. E quando tem a tarifa, ou quando ela usa isso, impacta 15% no seu orçamento familiar. Então, de fato, a tarifa ela é estratégica. Então,
botar essas pessoas para circular é colocar elas para acessar mais serviços públicos, serviços de educação, mais acesso à cultura, ao lazer, gerar uma economia local muito mais forte, garantir que esse serviço não seja para um pêndulo casa-trabalho, né, que aí fica restrito àqueles que estão na formalidade do trabalho, mas a todas aquelas pessoas que podem usufruir conhecimentos e tecnologias a partir do transporte. Então ele é um direito constitucional. E a tarifa inibindo, enfim, e obviamente vamos discutir os cálculos. Nós já estamos vendo aqui pelos estudos que a questão não é se é caro ou é barato, é que é possível fazer a partir de uma decisão política orçamentária dentro da gestão. O subsecretário de Transporte e Mobilidade do GDF apontou desafios para a implementação do projeto, como a integração com os usuários de transporte do entorno. Isso pode causar um desequilíbrio nos nossos empregos, né? O servidor do Distrito Federal, o colaborador, vai estar trabalhando aqui no Distrito Federal para o empregador com custo zero de transporte. E os nossos vizinhos aqui do lado pagando R$11 para ir e 11 para voltar. Quem é o empregador em sã consciência que estaria contratando uma mão de obra como essa? Então, isso é uma discussão que já está acontecendo com relação à implementação de um possível subsídio para o nosso transporte semiurbano do entorno. Para os defensores da proposta, que já é uma realidade em diversas cidades brasileiras, o desafio é reorganizar as prioridades orçamentárias, sem perder de vista que o acesso ao transporte é um direito e não um privilégio. Quando a gente pensa em tarifa zero e sobre o sistema de transporte público no Brasil, acho que a gente tem que olhar primeiro da perspectiva que há uma cultura dentro da administração pública e das políticas públicas no Brasil de não investimento de recurso público para o transporte. Tanto é que quando a gente olha, então, para todas as cidades que fazem tarifa zero no Brasil, 90% delas aí gastam menos que 2% do orçamento anual de cada uma dessas prefeituras para fazer tarifa zero. E aí no meu trabalho de mestrado lá na Universidade de Oxford, o que eu identifiquei em modelos de estimativa é que essas cidades elas gastam mais transportando lixo do que pessoas gratuitamente. Então acho que isso posiciona de forma muito direta o lugar que o Estado brasileiro está posicionando no transporte público, que é um serviço público e deveria ter investimento público. Então parte do meu trabalho hoje na GV Cidades, que é a organização que eu sou diretor, é justamente mostrar para os prefeitos e vereadores que não é que a tarifa zero é cara, é que a gente não está colocando o transporte público como uma política prioritária que determina o acesso a diversos outros direitos. Especialistas presentes no seminário também defenderam mudanças nos contratos com as empresas de transporte, para que a remuneração seja baseada no número de viagens e não na quantidade de passageiros. O projeto da tarifa zero ainda está em fase de construção, mas marca um avanço importante nas discussões. A expectativa é que a proposta avance para análise e votação nos próximos meses. Ceará reconhece o poeta Patativa do Assaré como patrono da cultura estadual. Deputados do Amazonas debatem a participação na COP30. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa debate os temas a serem levados à COP30 em Belém, no Pará. A audiência pública foi uma autoria do deputado Sinésio Campos, que preside a comissão temporária da COP30 na ALEAN. O enfrentamento às mudanças climáticas foi um dos assuntos abordados. Entender como o Amazonas se prepara para enfrentar as mudanças climáticas e reduzir a emissão de gases do efeito estufa foram alguns dos temas abordados na audiência pública. O Amazonas é um dos estados mais afetados pelas mudanças no clima. Secas e cheias extremas afetam diretamente a vida das populações ribeirinhas e indígenas. Os conceitos de desenvolvimento sustentáveis são todos etnocêntricos e pouco se aplicam à população cabocla, ribeirinha e aos nossos moradores. Fala-se muito na COP30 em floresta de pé, em preservar a nossa floresta, mas a justiça climática que eles pregam é de qual desenvolvimento para a Amazônia? Eu acho que isso é importante para que nós questionássemos. Daqui sim, sai um documento que expresse exatamente a face de nós que vivemos aqui. Porque discutir COP30 sem deixar de falar com as pessoas que vivem aqui, eu creio, ela não estará
completa, até porque discutir somente a economia, discutir somente a preservação do meio ambiente, se não for para preservar também o cidadão e a cidadã que mora aqui, eu creio que essa COP não estará atendendo à expectativa de nós que vivemos aqui. Propostas como incentivos à bioeconomia, uma fiscalização ambiental mais rigorosa e investimentos em energia limpa ganharam destaque. Um dos pontos mais debatidos foi a importância de incluir a voz dos moradores da Amazônia nas decisões globais. Foi nessa casa que Patativa do Assaré chegou no final da década de 70, da zona rural, e morou até seus últimos anos de vida. Ele atendeu o pedido de sua esposa para estar mais perto da igreja. O local ainda preserva objetos da época, desde imagens de Santa Luzia ao tradicional rádio. No quarto onde o poeta viveu seus últimos momentos de vida após o falecimento de sua esposa, é possível constatar a simplicidade, mesmo após todo o reconhecimento mundial. Em abril, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou o projeto de lei que reconhece o poeta como patrono da cultura cearense. Patativa é uma voz, não é um canto. Patativa é estudo, é elaboração. Em Sorbonne você tem Patativa do Assaré sendo estudado, o que representa a dimensão desse patrimônio cultural que expressa toda uma visão de um homem que lá do seu torrão natal cantou em versos e prosa e trouxe conhecimento e disse da vida dura do que é o sertanejo. No Dia do Sertanejo, o governador Eumano de Freitas sancionou a lei e homenageou o poeta, destacando que Patativa traduziu em versos a alma, a força e a beleza do povo cearense. Ele sabia da sua capacidade de poeta, sabia que era grande poeta, só não ficava batendo no peito e repetindo isso, né? Mas esse reconhecimento só veio na sua velhice. Então hoje, quando a gente pega o Patativa, a história do Patativa nos dias atuais, e ver um título de patrono, é de grande importância, é como se fosse aquele reconhecimento que ele merecia em vida aquele reconhecimento. Sou poeta agricultor do interior do Ceará, abdito pranteador, canto aqui, canto acolá. Banco online, imposto de renda online, compras pela internet. Nossa vida cada vez mais digital, o que traz algumas fragilidades, não é? Pensando nisso, a Câmara dos Deputados está analisando uma proposta que obriga os órgãos de governo a reforçarem a proteção de dados e a segurança digital. Com cada vez mais serviços públicos funcionando pela internet, proteger os dados da população virou uma prioridade. Qualquer falha ou ataque cibernético pode deixar milhares de pessoas sem atendimento, expor dados pessoais e até paralisar sistemas inteiros. Na Câmara, um projeto aprovado pela Comissão de Administração e Serviço Público muda a Lei de Acesso à Informação para obrigar os órgãos públicos a reforçar medidas de segurança digital. O relator da proposta, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, explica a importância da proposta. Cada vez mais o nosso mundo e a nossa vida vai se ligar por cadastros, por internet e por troca de informações pela internet. A lei de informação, ela precisa ser sempre atualizada e buscando mecanismos que através dessa atualização se dê mais segurança para que não só o governo, mas todos nós possamos ter tranquilidade com relação aos dados que estão armazenados e a forma que eles estão sendo capturados e dando segurança cibernética. Esse tipo de ameaça já é realidade no Brasil. Ao longo dos últimos 5 anos, mais de 5.000 incidentes atingiram o setor público. Houve vazamento de dados, interrupção de serviços e até desvio de recursos. E o problema não é só no Brasil. Apagões digitais também têm afetado países europeus. O deputado Luiz Gastão lembra que proteger as redes virou questão de segurança pública. Nós tivemos agora há pouco um apagão
em Portugal e na Espanha. E o que isso significa na vida das pessoas? Nós vivemos uma pandemia, que nós tivemos que ficar fechado. Imagina hoje que toda a comunicação e todo acesso tem sido pelas linhas de informação e pelas redes de internet. Se você tiver um blackout, você vai fazer com que as pessoas fiquem ilhadas e também sem comunicação. Então, ter a segurança de dados, ter a segurança cibernética é fundamental para o desenvolvimento do país e para a segurança da população. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Depois de aprovada na Câmara, a proposta ainda precisa passar pelo Senado para virar lei. Para tentar escapar da violência doméstica nos países onde moram, algumas mães brasileiras fogem com seus filhos de volta ao Brasil, mas acabam sendo acusadas de sequestro internacional. Os filhos são devolvidos aos abusadores. Essa é uma situação bem difícil que questiona a legislação internacional. Para estudar a fundo esse assunto e buscar uma solução, o Senado instalou uma subcomissão ligada à Comissão de Direitos Humanos. A subcomissão vai ser presidida pela senadora Mara Gabrilli, que recebe pedidos de ajuda de mães brasileiras que são julgadas como sequestradoras internacionais por tirarem os filhos de situações de violência doméstica no exterior. Em agosto de 2015, quando eu ainda era deputada federal, realizamos a primeira audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o tema. Infelizmente, ao longo desses 10 anos, os casos destas mulheres brasileiras que fogem com seus filhos da violência cometida por seus ex-companheiros, companheiros estrangeiros, não param de aumentar. E essas mães, elas só desejam ter paz. Em muitos casos, a própria justiça brasileira determina que as crianças sejam retiradas de seus lares por policiais armados para serem entregues para os genitores que cometeram abusos e violência doméstica. A criação da subcomissão foi inspirada em casos como o de Raquel Cantarelli, que não vê as filhas há mais de 2 anos, desde que foram obrigadas a voltar para a Irlanda para ficar com o pai acusado de abuso sexual. Eu estive aqui nessa casa há 2 anos atrás, quando as minhas filhas tinham acabado de ser levadas embora. E hoje fazem 2 anos que eu não vejo o rostinho delas, que eu não escuto a voz dela, que eu não tenho qualquer notícia das minhas filhas. E há 2 anos eu venho lutando. Há 2 anos atrás era tudo vazio. Eu não sabia nem para onde correr. Eu vim aqui para essa casa com um bolo de papel, com o rostinho delas, ao lado do Esdras, que me ajudou, de gabinete em gabinete, falando com todos os senadores, deputados, pedindo apoio. E hoje ver a instalação dessa comissão é uma grande vitória, não somente para mim, para as minhas filhas, mas para todas as mulheres brasileiras que sofreram violência, que sofrem violência e que hoje gritam em silêncio. Eu estou muito feliz porque, depois de 2 anos, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os 5 ministros determinaram o retorno das minhas filhas ao Brasil, reconhecendo a violência. Vamos bater palma. Foi muita luta. Foi muita luta e foi uma vitória gigante. É aqui no parlamento que as mães pedem socorro. É no seu gabinete, é no meu, é no gabinete dos senadores. Então, a entrega dessa subcomissão hoje, a instalação da subcomissão, é uma resposta do parlamento ao choro, ao clamor, ao desespero das mães e das crianças. Sabia que a cidade gaúcha de Caxias do Sul é a que tem o maior número de terreiros de religiões de matriz africana em todo o Brasil? Mais ainda do que Salvador? Olha, isso é em relação à população, viu, gente? Veja na reportagem especial da TV Câmara Caxias.
O monumento do orixá Guerreiro Ogum, instalado há 19 anos em uma das vias mais importantes de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mostra que a força e a coragem guiam a maior cidade da Serra Gaúcha. O deus do ferro, orixá da metalurgia, como também é reconhecida a divindade das religiões de matrizes afro-brasileiras, é o patrono do segundo maior polo metal mecânico do país desde 2001, eleito pela comunidade umbandista. Também é patrono espiritual das religiões afro-brasileiras no Rio Grande do Sul, por meio de lei estadual de 2023. A mesma cidade que carrega a tradição da imigração italiana e que tem como patrono um orixá, também tem como padroeira uma santa católica. O sincretismo, reconhecido em Salvador, capital baiana, também é muito presente em Caxias do Sul, mas com uma curiosidade a mais. Caxias do Sul é a cidade com o maior número de terreiros de religiões de matrizes afro-brasileiras do país. O número varia entre 800 a 1.200. Esse título é proporcional ao número de habitantes e faz com que a cidade serrana saia na frente da capital baiana, que possui o registro de 1.165 terreiros cadastrados em um universo de 2 milhões de habitantes, e da capital gaúcha Porto Alegre, com 1.300.000 moradores e 1.290 terreiros. Um fenômeno, realmente, mas é um fenômeno que não é uma prerrogativa de Caxias. O estado do Rio Grande do Sul se coloca hoje como o estado com maior número de terreiros, tanto de Umbanda como do nosso tradicional Batuque e também Quimbanda. A explicação que se dá em relação ao estado do Rio Grande do Sul e também Caxias é a militância. É um número de adeptos e, sobretudo, dirigentes de casa que tem esse vigor, esse desejo de se assumirem. Essa influência europeia também serviu para tornar mais pujante ainda essa cosmovisão, nos dando militância, nos dando o vigor necessário para tornar Caxias do Sul com essa pujança na representatividade das religiões afro-umbandistas. A própria aproximação do sincretismo dos santos católicos aos orixás, como no caso de Ogum e São Jorge, explicam o número de terreiros e fiéis. Uma resistência que também enfrenta intolerância religiosa. Tudo aquilo que está relacionado à etnia ou à cultura afro, ela tem uma resistência muito grande. A própria palavra negro, que vem do necros, né, no grego, que significa aquilo que não é bom, aquilo que está em decomposição, necromancia, necrofilia, também se associa ao negro. Quer dizer, não é uma coisa boa, porque, na verdade, o negro não existia, existiu o africano. Quem colocou essa digina foram os europeus, colocando ele como uma coisa ruim, uma coisa escura. Então, qualquer coisa que é associado ao afro já parte do princípio de que parece que não é bom. Se é religião, é macumba. E aí vem aquele velho adágio: o deus da religião do outro é o demônio na minha. A relação do município serrano com as religiões afro-brasileiras fez a cidade também entrar na história, sendo a única do país a ter uma praça que é batizada com o nome de um babalorixá, um pai de santo, Lauro de Oxum, fundador de uma associação de Umbanda com mais de 50 anos. Uma lei que teve reconhecimento do parlamento em 2006. O legislativo tem como papel, seguindo o que a Constituição preconiza, é respeitar a diversidade religiosa. E em vários momentos em que intolerância e discriminação às religiões de matriz africana se apresentaram, vereadores e o legislativo têm como função resguardar a liberdade que as pessoas têm de expressar e de professar a sua fé. Eu sou filha de Oxum, é que comanda a minha cabeça, né? Então eu sou a Nilza de Oxum. É um dia de festa, de orgulho, e para nós todos da religião, né? E festa, né? Hoje, nosso grande Pai Ogum. Todos os anos, a Associação de Umbanda realiza uma homenagem no dia 23 de abril, data que é comemorado o Dia de Ogum. A cerimônia se dá nos pés do orixá. Ele é o meu protetor, né? Tipo, eu tenho ele como uma proteção. Inclusive, tem uma guia dele que eu carrego na minha carteira todos os dias. A visão que meu pai tinha, né? De que o Ogum era o protetor dele. E ele sempre dizia isso para nós. Então, acho que eu vim trazendo, né? Trazendo ele comigo também.
é para louvar aquilo que a gente acredita, é para trazer o povo para a rua para mostrar o que a gente tem de bonito. Nós estamos no berço da colonização italiana, que é a Serra Gaúcha, né? Onde a fé católica se sobressai. Serafina Correia, eu enfrentei problemas para colocar um São Jorge. Aí imagina, há 20 anos atrás, o que foi que eles enfrentaram para colocar esse vulto africano nessa praça, para conseguir esse espaço. Então foi uma luta muito árdua e vir aqui é reconhecer aqueles que lutaram e alcançaram esse objetivo, né? Essa praça é um local ao ar livre que ninguém vai tirar, porque é um projeto, né, como patrimônio material de Caxias do Sul, como quiserem em outro momento tirar algum aqui que simboliza todo mundo que passa pela nossa cidade, né, passa pela perimetral e muitas vezes se pergunta o que é essa imagem. É o patrono da nossa cidade. São formas de manifestação que a gente tem que respeitar e, acima de tudo, lutar contra o preconceito. Uma forma de mostrar a luta de um povo da resistência e celebrar os ancestrais dos primeiros povos que habitaram o mundo. Você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! É muito legal ver tudo que a gente estuda dentro da faculdade e ver como funciona na prática, ver como tudo que a gente vê na TV, tudo que a gente lê nos livros, como funciona assim na realidade mesmo, né? Tá aqui é realmente uma experiência muito legal, muito cheio de conhecimento, né? Ela agrega muito no nosso conhecimento, na nossa prática, né? A visita foi esplêndido, é só entrar na concha, só entrar nesse coisa assim que nós vimos, é muito grande, então é tão grande que o tempo é curto. Um dia só não dá para visitar esse prédio. Eu morava aqui, mas nunca tinha vindo fazer uma visita, vim trazer aqui uma amiga de Tocantins e para mim foi um aprendizado. Gostei muito de conhecer cada ala aqui, só tenho a agradecer, foi muito bom e muito obrigada. Eu acho importante porque faz parte da nossa vida pública. Então, eu acho que vale a pena a gente acompanhar. Acompanhar os senadores, os deputados, né? E o presidente também, né? Nós estamos aqui com um grupo de 10 acadêmicos do Centro Universitário Cenecista de Osório, do Rio Grande do Sul, e é de extrema importância que a gente possa proporcionar para os acadêmicos conhecer os poderes da nossa República. É uma parte da nossa história, né? Então, eu acredito que todo brasileiro deveria conhecer. É muito interessante saber como funcionam as casas e tudo o que acontece aqui. De qual parte da visitação que você mais vê? Com certeza conhecer os plenários, que a gente só vê pela televisão geralmente, né? Então é muito interessante ver presencialmente. É parte da nossa história, aqui está documentado tudo que a gente viveu e é interessante também a gente conhecer um pouco sobre a importância da gente ter o contato da população com quem a gente elege e coloca aqui. Eu amei conhecer o Senado. É muito interessante ver como funciona para a votação de tudo, de todas as leis. E fora que a arquitetura de lá é bem bonita. Introduzir o pescado agora, já na alimentação da nossa criançada, vai tornar o futuro da alimentação dessa criançada muito mais rico em proteínas, muito mais magro. Qual o impacto que o senhor imagina que um projeto como esse pode ter para essa cadeia produtiva de pescado no Brasil? Majoritariamente, esses colégios serão abastecidos por pescados frescos produzidos pelo nosso produtor. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e
as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beringia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Niede encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A saúde eu não sou muito bem, não, porque além de ser diabética, eu tive 3 AVCs. Aí depois eu estava atrapalhando meu filho trabalhar, eu falei, me inscreve no Lar dos Velhinhos. A senhora foi chamada para um Lar dos Velhinhos, eu falei, graças a Deus. Ele falou, só que lá tem a diferença. Eu falei, qual? Lá é espírita. E a senhora é evangélica. Eu falei, eu vou. Se Deus me chamou para lá, então eu vou. Tem alguma coisa para fazer. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. O tempo é mesmo inexorável, passa para todo mundo. Para uns, de forma mais branda, para outros, tempos difíceis. Mas, sem exceção, são muitas histórias para contar. O que o senhor acha da palavra idoso? Muito bom, significa que a pessoa já viveu bem, não é? Já tem uma idade boa. Eu não vejo um peso nessa palavra, porque se eu já cheguei nessa fase de idoso, é porque eu já deixei muita estrada para trás. Muita água eu já vi passando por baixo da ponte e elas não voltaram. A população 60+ cresce, o país envelhece e é preciso aprimorar as políticas públicas para a terceira idade. Como estamos hoje? Para onde caminha essa terceira idade? O que a gente tem hoje é uma população de idosos já significativa no Brasil, de aproximadamente 32 milhões de pessoas, que corresponde aí a cerca de 14% dessa pirâmide demográfica. O que nós estamos observando com base nos números de hoje e daqui para frente é que essa população idosa caminha para um aumento de mais de 100%. Em 2010, agora há pouco mais de uns 15 anos, nós celebramos um marco dentro do Brasil que não foi grandemente noticiado, mas que foi interessante de ser lembrado, que foi o fato de que pela primeira vez nós passamos a ter mais idosos em sociedade do que crianças em primeira infância, de 0 até os 5 anos incompletos. Então foi a primeira vez em que no nosso país, na nossa estrutura etária, pirâmide etária, nós passamos a ter mais avós do que netos. Até 2050,
nós vamos celebrar o momento em que nós vamos atingir uma revolução da longevidade, com o Brasil tendo pela primeira vez mais idosos, 60 anos ou mais, do que jovens no geral. E quando eu falo jovens, ali contabilizados do 0 até os 19 anos, chegando aos 20. Isso vai ter uma consequência do ponto de vista das políticas públicas, porque se você tem uma sociedade que envelhece, você tem também demandas específicas que tomam a centralidade, o protagonismo da agenda pública. A maioria dos países ditos do primeiro mundo, né, ficaram ricos antes de ficar velhos. E aqui é o contrário, a gente está caminhando para um envelhecimento populacional muito grande. Eu acho que a parte da população que mais cresce é a faixa da população idosa, sem que a gente tenha resolvido problemas básicos, né, como é que eu vou chamar, de saúde social, não sei se esse termo existe, né? Melhor educação, melhor saúde para todos, desenvolvimento, infraestruturas, né? Sanitárias, etc. e tal, tudo que o país precisa para se desenvolver, né? Qual seria o prejuízo econômico para o país? Uma relação entre a questão do mercado de trabalho e a questão previdenciária, quando a gente olha para esse processo de envelhecimento populacional. Porque no âmbito do mercado de trabalho, especialmente no setor privado, à medida que as pessoas envelhecem, elas são consideradas inaptas para a ocupação de certas posições. Então, ainda existe um grande, um termo que a gente vem utilizando muito hoje, ainda existe um grande etarismo, uma grande discriminação contra pessoas idosas, ou pessoas que nem são idosas, mas que já estão ali acima dos 45, acima dos 50, com relação à inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, ela está acima de 50, sendo considerada ainda muito jovem para aposentar. Com a reforma previdenciária de 2019, você teve um aumento da idade de aposentadoria dos homens para 65 anos, das mulheres para 62. Como é que essas pessoas vão encerrar o período de completar o tempo mínimo de contribuição previdenciária? Até 2070 é projetado que nós praticamente teremos uma falência do modelo de financiamento da Previdência Social. Por quê? Porque hoje quem sustenta a Previdência são as pessoas que estão no mercado de trabalho, injetando recursos para pagar os benefícios de aposentados, o que hoje está na faixa aí dos seus 5, 6 trabalhadores para cada pessoa aposentada. Em 2070 será 1 para 1, será um trabalhador para cada aposentado. Hoje já não consegue atingir a taxa de reposição populacional necessária para fazer, a reposição da população. Essa taxa é de 2,1. Hoje o Brasil já não alcança essa taxa, está por volta de 1,7. A reposição populacional, ela está intrinsecamente relacionada a uma forma de você manter a força de trabalho necessária para que a economia continue funcionando e continue produtiva, vamos dizer assim. Então você tem uma questão que é com a aposentadoria e com os benefícios sociais também, né? O BPC, outros programas sociais que podem vir a atender tanto pessoas idosas quanto pessoas com deficiência, né, que não conseguem atingir esse tempo de contribuição. Então existe uma pressão enorme sobre os sistemas previdenciários e da Seguridade Social. Já que estamos falando de economia, podemos até utilizar o modelo atual do Japão. O Japão hoje é no mundo o país mais envelhecido, já é aquela população, já é aquele país que tem sua população com 30% de idosos na sua Constituição. E o que a gente pode tomar a partir do modelo japonês? Que eles se prepararam para o envelhecimento. Eles foram um país que buscaram enriquecer antes de atingir o seu clímax de envelhecimento. Como? Através de investimento em tecnologias, através do investimento em educação, e conseguiram chegar até a ser a segunda grande potência no mundo. As famílias, inclusive, precisam tomar para si essa lição, no sentido de cada vez mais poupar aquilo que obtém em termos de renda. Para quê? Para podermos gastar nas nossas respectivas velhices. O idoso de ontem, o idoso atual. Melhoramos, pioramos nesse cuidado. Houve progressos, houve melhorias, no sentido de que nós deixamos de ser o país em que vários benefícios sociais, vários serviços
né, ao público que envelhece, às pessoas, né, que atingem seus 60 anos ou mais de idade, deixaram de ser meras gratuidades, né, ou concessões fornecidas pelo Estado e passaram a ser direitos, né, direitos que a pessoa tem de envelhecer com dignidade e, portanto, podendo contar com, por exemplo, um benefício de prestação continuada, que lhe assegure uma renda mínima, também podendo contar com, eventualmente, o apoio de instituições de longa permanência, os antigos asilos, mas que hoje ganham essa denominação nova de instituição de longa permanência, que funcionam como casas, como residências com que as pessoas podem contar quando não podem mais ter um apoio, por exemplo, de um núcleo familiar. Eu estou com 86 anos, estou aqui no lar dos velhinhos. E estou contente de estar aqui, porque aqui é lar dos velhinhos. Tem gente que não gosta de ser chamada de velha, mas eu sei que eu sou velha. Hoje eu já sou avó, sou bisavó. Quantos anos o senhor já está aqui? Eu já estou nos 14 anos, entrei para 14 anos. Pega amor pelo lugar, pelas pessoas, por tudo, pelo espaço que é grande. Quando eu fiquei muito doente, tive 6 meses internada aqui no Hospital de Sobradinho. A assistente social desta casa maravilhosa foi lá conversar comigo. Aí eu falei, asilo, casa de idoso, prefiro ir para o cemitério. Tá, foram embora. Aí depois voltaram, eu já estava com a cabeça mais fresca. Falei, vou tentar. Pode me levar que eu vou tentar. Aí quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás, eu cheguei na ambulância, cadeirante, porque eu tinha cirurgia na perna, não podia andar. E essa casa, para mim, eu vou te dizer, para mim é um paraíso, porque aqui não me falta absolutamente nada. Diferentes áreas das políticas, como mercado de trabalho, previdência social, educação, a própria questão da oferta de cuidados, né, que é um tema importantíssimo quando a gente olha para essa população, saúde, todos esses campos de políticas públicas, eles vão ser atravessados por essa questão. Nessa transformação demográfica, você também tem uma transformação das famílias, uma redução dos núcleos familiares. As pessoas têm menos filhos, às vezes tem filhos mais tarde, né? Tem se tornado mais comum esse fenômeno. E nesse processo, o que existe é uma tendência de que a disponibilidade de cuidadores no interior da família diminua. Até porque as mulheres, que são a maioria absoluta dessas cuidadoras familiares, elas têm se inserido cada vez mais no mercado de trabalho nas últimas décadas. O que se vê é a necessidade de olhar para formas de cuidado que estão para além da família. O idoso hoje é uma fonte de recursos. É um serviço que no nosso país ele está crescendo nesse sentido. Criar locais onde tenham casas mais adaptadas, né? Mas isso é uma outra população. A população que está aqui é uma população vulnerável. Quando a gente pensa no idoso que está lá dentro da casa, e muitas vezes a gente resgata, por exemplo, de idosos, famílias que são numa situação vulnerável, que precisam de ajuda. Muitas pessoas permanecem com os idosos dentro de casa porque a renda do idoso é o que ajuda a manter a família. Mas até que ponto a pessoa está cuidando bem desse idoso, né? Essas reconfigurações familiares, elas vão impondo também a necessidade de que as pessoas procurem essas instituições, justamente porque elas não contam com assistência no âmbito doméstico. Essas instituições de longa permanência são o que se tradicionalmente chamou e ainda se chama culturalmente de asilos, né? Mas hoje a gente usa mais o termo técnico ILPIs. O país está envelhecendo e talvez a gente não tenha os profissionais suficientes para suprir essa... Infelizmente. Embora a situação tenha melhorado nos últimos anos, ainda tem uma grande carência. Eu não sei exatamente agora quantos geriatras tem no Brasil. Há poucos anos atrás tinha 1000 e poucos para o Brasil. A gente tem que dar um jeito de fazer com que o médico de família tenha uma formação melhor na saúde do idoso. A gente pensa, cuidador de idoso, o que precisa fazer? Acha que não tem muita coisa? Depende do idoso.
Se for um idoso com uma doença neurológica, com alteração de comportamento, com risco de queda, ou cego, a gente tem que ter um cuidador minimamente preparado para lidar com essa pessoa, senão vai deixar a pessoa cair, não vai saber como reagir em determinada situação, vai ser caótico. E é o que a gente vê no dia a dia com os nossos pacientes. Tem projetos para regulamentar a profissão de cuidador, em debate na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Programas de incentivo ao envelhecimento saudável também estão na pauta do Congresso. E tem proposta que altera a Constituição. A proteção ao idoso passaria a ser competência não só da União, mas de estados, municípios e do Distrito Federal. Olha, eu apresentei essa PEC exatamente porque o nosso país é um país continental. E os idosos hoje, cada dia mais, precisam de atenção, até porque a população idosa está duplicando. Então, nós precisamos criar política pública de atenção ao idoso, mas de acordo com as regiões do Brasil. Por isso, o nosso projeto da PEC é para descentralizar, dar oportunidade para que estados e distritos federais possam também atuar criando leis e oportunidade para os nossos idosos. Agora, nós vamos trabalhar na Câmara dos Deputados para incluir também os municípios. Então, da mesma forma, União, estados, municípios e Distrito Federal, legislando, trabalhando, criando oportunidades de política pública para que os nossos idosos possam, acima de tudo, serem respeitados, terem uma atenção de saúde, terem atenção na convivência com a sociedade. Espero que não fique só na criação de leis, né? Que se materialize na prática com realmente ajudas efetivas que possam melhorar e facilitar a vida das pessoas idosas, notadamente na assistência social, na assistência da saúde, na assistência de produtos farmacêuticos e outras necessidades básicas que a população de idosos tem e que nem sempre consegue ter, né? Cada município tem uma liberdade de fazer leis acima daquilo que nós temos hoje. Eu dei alguns exemplos na saúde, no transporte, no dia a dia. A violência contra o idoso, por exemplo, é muito forte dentro da sua própria casa. Os dados mostram que as agressões aos idosos surgem principalmente de seus familiares ou amigos próximos. Ora, se isso acontece nesse ou naquele município, a própria Câmara de Vereadores poderá tomar medidas que vão na linha de proteção aos idosos. Então é um movimento aberto, eu diria, fraternal, solidário, carinhoso e respeitoso com a nossa gente mais velha. A nossa população está indo, na verdade, para a terceira idade, envelhecendo e precisa envelhecer com qualidade de vida. Eu acho que essa proposta que nós estamos aprovando, ela força a criação de uma política pública mais arrojada e de uma política pública que contemple todas as necessidades da população idosa brasileira. A PEC 81 corrige uma omissão constitucional. Ela reconhece que a proteção da pessoa idosa é uma responsabilidade compartilhada, permanente e estratégica. Ao aprová-lo, estaremos fortalecendo o sistema de garantias de direitos e criando condições para que o futuro, ou seja, que o Brasil se prepara com justiça social para o futuro que já começou. Ao aprovar a PEC, ilustre presidente senador Humberto Costa, é garantir que nenhuma pessoa idosa seja deixada para trás. É reafirmar o compromisso desta casa com a dignidade humana em todas as fases da vida. E os recursos para isso? De onde vem? Bom, nós temos um convênio com a SEDES. A per capita vai direcionada totalmente... O que é a SEDES? É Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, não é isso? Acho que o nome completo é esse. E o recurso vai diretamente para a folha de pagamento. Com os valores, ele não cobre a nossa folha. Então, a gente tem que fazer eventos, campanhas e conta com a ajuda da comunidade para a gente, todo mês, chegar no valor. Porque a gente não tem histórico de atraso de salário, graças a Deus. A alimentação é comunidade.
né? A gente conta muito com a comunidade para poder nos ajudar. Nós fazemos campanhas. Ontem foi o dia, toda segunda-feira nós temos 2 pessoas que vão ao SEASA e eles fazem uma arrecadação de frutas, verduras, legumes. Isso, graças a Deus, também nos ajuda bastante. Falar de qualidade de vida é tratar de alimentação, exercícios físicos, cuidados básicos. Mas quando o assunto é a terceira idade, é preciso buscar ainda mais um prazer, um propósito, aquilo que te motive a sair da cama todos os dias. Eu diria que o recado geral é tentar curtir a vida, simplesmente, viver um dia depois do outro. Quando a gente está bem, às vezes a gente negligencia a saúde. E depois a conta chega. Então tem que, obviamente, cuidar bem da pressão, cuidar bem da alimentação, se tiver diabetes, se tiver colesterol alto, etc., cuidar bem dessas doenças, fazer uma prevenção adequada, né? Colonoscopia de tempo em tempo, depende da história familiar também, uma coisa que não é, a prevenção não é a mesma para todo mundo, depende da história familiar da pessoa, do risco que a genética a pessoa tem. Mas, enfim, prevenir doenças preveníveis, fazer as vacinas, tomar as vacinas corretamente e também tentar manter uma vida social. Isso é outra coisa que eu não falei, mas que é interessante. A vida social, ter a pessoa isolada fica muito mais depressiva e envelhece pior. É uma ginástica que a gente trabalha na segunda e quarta com o professor Helder. E nos dias de sexta-feira a gente faz o alongamento. A gente tem bastante idoso entre aí... Na verdade, a gente tem a partir dos 60 anos até os 90. A gente também vê essas atividades importantes pela socialização que eles têm, né? Para eles poderem sair de casa. Estava meio baixo astral. Aí minha filha descobriu que tinha um grupo aqui que fazia ginástica e que interagiam e que eram extremamente um grupo unido, um grupo solidário em todos. E aí eu vim. Em menos de um mês eu estava já alegre. E eu acho a coisa mais importante é essa confraternização que nós temos aqui. Isso não tem exercício que pague, nem dinheiro que pague. Essa é uma maravilha, essa turma toda aqui é uma maravilha. Eu fiquei entusiasmada, a gente brinca, sabe? Sempre está todo mundo bem-humorado e é muito bom. Aqui ajuda na coordenação motora, no equilíbrio emocional, em todos os sentidos, né? Temos esses estagiários maravilhosos que dão apoio aos professores. Você precisa de massa muscular, você precisa de acordar que tem que crescer. A idade não vale derrubar. Por quê? Eu sempre falo, a idade biológica hoje não vale nada. Hoje é você que faz sua idade, você que faz sua desenvoltura e que você quiser saúde tem que começar por aqui. O fator da educação física aumenta mais uns 2, 3 anos de vida para eles. Tem uma área que é heterogênea, é essa área do envelhecimento. Então as pessoas já nascem diferente do ponto de vista genético, já nascem diferente do ponto de vista sociocultural, econômico. E com a vida, né, com o passar dos anos, essas diferenças se acentuam. Tem gente que vai ter sorte na vida, tem gente que vai ter azar, tem gente que fez tudo certo, tem gente que fez tudo errado, fumou, bebeu. Não falei, obviamente, né, evitar, né, tudo que faz mal, evitar cigarro, evitar bebida, enfim, exagero. Tudo isso é óbvio que é muito importante para prevenir o envelhecimento patológico. E quando esse momento a pessoa ou a família deve identificar e deve se preocupar, a pessoa deve se preocupar em ir a um geriatra? Quando a pessoa começa a perder a autonomia funcional, gerenciava suas finanças sozinho, agora delegou para um filho. Declaração de imposto de renda, sempre fez sozinho, agora é um filho que está fazendo. Por quê? Porque ficou velho, porque o filho entende mais. Ok, mas alguma coisa aconteceu. Por que 2 anos atrás fazia e hoje não faz? E uma das coisas que a gente encontra nos centenários, tem um estudo sobre centenários muito interessante, procuraram, né, o que os centenários tinham em comum. E, basicamente, eles não encontraram nada, né? Tinha até uns que fumavam há 100 e poucos anos, quer dizer, tudo que a gente fala para não fazer e tal. Mas eles tinham uma coisa assim em comum, eles gostavam de viver, eles tinham essa tal de motivação, eles tinham um motivo de estar aqui, eles queriam viver um pouco mais. Porque estavam se divertindo com os amigos, com a família, estavam fazendo alguma coisa, estavam com o objetivo de ver o neto se formar ou simplesmente, enfim, tinha alguma coisa, fazendo atividades voluntárias, inclusive, às vezes, que dão significado para a vida, né?
cuidado que você tem que ter com o idoso é paciência e responsabilidade. Você tem que dar amor para ele, porque se você der amor para o idoso, ele vai te retribuir. Como tem deles que não fala, não faz nada, mas te mostra um sorriso, te olha com carinho, porque muitas vezes a boca não consegue mais pronunciar palavras, mas os olhos pronunciam. Você tem uma família? Como é que hoje? Tem, graças a Deus, eu tenho 2 filhas. 2 filhas, tem um bocado de netos, né? Bisnetos, são 10 netos, 5 de cada filha e 7 bisnetos. São muito carinhosos comigo. A mulher ligou aqui e falou assim, daí, Angelina, tudo bem? Falei, maravilhoso. Eu não lavo nem minha mão para comer. Tem quem vem, joga água, seca. O que eu quero mais? Por isso, eu amo esta casa. Mas eu posso dizer que o filho dos meus pais tem uma coisa que é mais importante em tudo, e eu achei aqui dentro, meus pais tinham amor por nós. E aqui nessa casa eu encontrei amor também. Introduzir o pescado agora, já na alimentação da nossa criançada, vai tornar o futuro da alimentação dessa criançada muito mais rico em proteínas, muito mais magro. Qual o impacto que o senhor imagina que um projeto como esse pode ter para essa cadeia produtiva de pescado no Brasil? Majoritariamente, esses colégios serão abastecidos por pescados frescos produzidos pelo nosso produtor. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Banhado pelo Rio Nilo e terra dos antigos faraós e das imensas pirâmides que impressionaram até o próprio Napoleão Bonaparte, o Egito é um dos novos membros do BRICS. Com 118 milhões de habitantes e uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, tem Cairo como a capital. Sua segunda cidade é Alexandria, fundada, como o nome indica, por Alexandre o Grande. O Egito é uma república unitária, tendo como chefe de Estado o presidente e como chefe de governo o primeiro-ministro. O parlamento é bicameral. A Câmara dos Representantes conta com 596 deputados. Já o Senado é composto por 300 parlamentares. Este encontro de hoje vai além da troca de experiências. Ele é um espaço para construir pontes sólidas entre os parlamentos dos países membros, com o objetivo de acelerar políticas públicas que respondam aos desafios concretos enfrentados por todas as mulheres em todo o planeta. Nossa missão é garantir que a revolução das IAs sejam inclusivas e não excludentes. Nossas vozes devem garantir que o desenvolvimento de IA esteja ancorado na ética, na transparência e na dignidade humana. É preciso que, nesse momento, trazemos a pauta tanto para o Congresso Nacional, mas também na agenda global, que hoje pensar a defesa ambiental não pode ser pensada somente como uma pauta progressista. Tem que ser urgentemente tratada como uma pauta humanitária. É futuricídio, mata o hoje e mata também o amanhã. As mulheres não são meramente vítimas das mudanças climáticas. São parceiras essenciais nos esforços de adaptação e mitigação. Elas possuem profundo conhecimento dos ambientes locais e de práticas sustentáveis.
Os parlamentos são os pilares da democracia. Nessa capacidade, eles têm um papel primordial em garantir a igualdade e empoderar as pessoas, ao mesmo tempo que serve como modelos para assegurar respeito aos direitos humanos. O BRICS tem escola, tem legitimidade, tem responsabilidade histórica, também tem coragem coletiva para garantir a transição que se anuncia e para que seja profundamente inclusiva e justa. Em 91, face a tudo o que havia sido descoberto, as datações dessas pinturas e tudo, a Unesco declarou o parque um patrimônio da humanidade. Patrimônios da humanidade, reconhecidos pela Unesco, constituem atrativos turísticos extremamente importantes. E o que nós estamos procurando desenvolver aqui, desde que o Banco Interamericano fez um estudo sobre a questão econômica da região, como fazer para obter o desenvolvimento econômico e social, eles chamaram a atenção para o fato que a agricultura aqui nunca seria uma solução, porque o solo é muito raso, é salgado, é cheio de pedras e temos as secas muito grandes. Eu já passei aqui 5 anos sem chuva, né? Então, eles recomendaram que se investisse no turismo, porque nós temos um patrimônio arqueológico fantástico, e temos também a paisagem, que é belíssima, né? Boa noite. Hoje é quarta-feira, 11 de junho, e o Senado Notícias está no ar. A violência nas escolas está aumentando no Brasil, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como resposta a essa realidade, o plenário do Senado aprovou hoje um projeto que endurece penas para crimes cometidos no ambiente escolar. A violência dentro das escolas vem aumentando nos últimos 10 anos. Em 2013, foram registrados 3.771 casos. Já em 2023, foram 13.117, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Metade das ocorrências envolve violência física. Também em 2023, aconteceram 15 ataques de violência extrema contra escolas, que deixaram 9 mortos e 29 feridos. O aumento do número de homicídios e casos de lesão corporal tem provocado evasão escolar. Mas as penas para esses crimes praticados em escolas devem ser maiores. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que altera o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos e aumenta a punição nesses casos. A pena para homicídios passa de 6 a 20 anos de prisão para 12 a 30 anos. No caso de lesão corporal dolosa intencional, a pena atual é de prisão de 3 meses a 1 ano, podendo chegar a 4 ou 12 anos se for seguida de morte. O texto aprovado aumenta a punição de 1 a 2/3. As penas serão ainda maiores se a vítima for pessoa com deficiência ou doença limitante, ou se o autor for parente, tutor, empregador da vítima ou ainda funcionário da instituição de ensino. O projeto também inclui o crime cometido em ambiente escolar no rol de crimes hediondos. Com isso, não haverá a possibilidade de fiança e o início do cumprimento já é em regime fechado. Os senadores também aprovaram indicações de embaixadores do Brasil para Camboja, Malásia e Granada. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, falou hoje em entrevista coletiva sobre o aumento do IOF proposto pelo governo. Segundo o senador, alterações na contribuição social sobre o lucro líquido e na tributação das bets também estão sendo estudadas. Tudo que o governo vai encaminhar, tudo que o ministro Haddad está balizando, é a partir da reunião que ocorreu no último domingo, à noite, durante 5, 6 horas, na residência oficial da presidência da Câmara, com líderes da Câmara e do Senado.
O que foi debatido lá é basicamente as alternativas que o governo está encaminhando, que o ministro Haddad está encaminhando para colocar o orçamento de pé. Ainda falta, obviamente, alguns ajustes finais do texto, mas tudo é com base no que já foi dito, no que já foi conversado, e eu acho que é razoável. Nós queremos ter um debate com a sociedade brasileira sobre alguns temas. Nós acreditamos que é razoável aumentar a tributação sobre as bets, que tem, inclusive, trazido para os brasileiros uma gravíssima epidemia. É óbvio que esse tipo de atividade tem que ser encaixada em um tributo seletivo, assim como é o cigarro, assim como são as bebidas, porque são nocivas à saúde dos brasileiros. Então, mais do que algum ajuste tributário, isso é um ajuste de justiça, de proteção à saúde dos brasileiros, para falar em relação às bets. Consideramos razoável o debate sobre a CSLL, porque, convenhamos, os nossos bancos têm tido recordes constantes de lucro, então é razoável apresentar uma proposta que melhore a tributação. A inclusão de 3 novos crimes e a criação de uma plataforma de monitoramento. Essas são algumas das medidas apresentadas pela senadora Soraya Tronic no relatório final da CPI das bets, que pode ser votado amanhã de manhã. A senadora falou com a nossa equipe sobre os encaminhamentos que devem ser feitos após a conclusão dos trabalhos. Nós tiramos leite de pedra. Por quê? Porque o assunto é extremamente complexo, várias vertentes foram abertas, a investigação não é somente sobre influenciadores ou sobre as bets em si. Numa camada abaixo, 2, 3 camadas abaixo, nós temos lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Então, são crimes de máfia chinesa, para vocês terem uma ideia. Então, o período foi exíguo demais para o tamanho do problema. Apesar de termos todo o direito e termos conquistado mais do que o necessário de assinaturas para a prorrogação de mais 130 dias de funcionamento, nós não conseguimos. Eu evitei judicializar. Por quê? Porque está realmente muito difícil trabalhar. O envolvimento daqueles que se preocupam com a população brasileira não termina com a CPI. Independente disso, eu vou entregar esses relatórios para as autoridades competentes. Mais investimentos para o esporte. A necessidade foi apontada por representantes do Comitê Olímpico Brasileiro, que estiveram hoje na Comissão de Esporte. Programas, uso de recursos e outros assuntos da categoria também foram debatidos. Representantes do Comitê Olímpico do Brasil destacaram a importância da aprovação de leis que apoiem políticas públicas nos esportes. Marco Antônio Laporta, presidente do COB, falou na audiência pública da Comissão de Esportes sobre a destinação de recursos que incentivem a categoria. Quanto que a aprovação de uma lei, ela pode mudar o esporte nacional. Como o esporte brasileiro mudou depois de uma aprovação de uma lei nesta casa aqui, lá no início dos anos 2000, que foi a Lei Agnello Piva. E o quanto que isso é importante para que a gente possa continuar subindo e transformando aquele sonho que todos nós temos, que ser uma potência olímpica. Eu costumo sempre dizer que agora a gente chegou num patamar, e aí é um papel do Comitê Olímpico, é um dever de casa aí para o Gilberto Rato, né? Buscar mais recursos para a gente poder não só depender do recurso público, mas ter o recurso privado também, para a gente poder aumentar o investimento e poder continuar subindo no quadro de medalhas. O diretor-geral do COB falou sobre os programas e como são desenvolvidos os cursos do Instituto Olímpico do Brasil. Emanuel Rego destacou que já são mais de 62 mil capacitações promovidas pelo comitê e deu um panorama da atual situação do orçamento do COB. No início, no orçamento aprovado no dia 10 de dezembro de 2024, nós tínhamos uma receita de 515 milhões, com as despesas de 594 e um saldo negativo de 78 milhões. Assim, a nossa gestão recebeu o orçamento para esse ano 2025.
internamente, a partir dessa organização, dessa limitação das áreas, várias reuniões, chegou-se uma receita, um acúmulo de receita, né, graças à área de marketing e também de comercial, que trouxe um novo patrocínio com a Adidas, uma renovação direta com a Caixa Econômica. Então, aqui nós aumentamos nossos recursos, né, praticamente em 70 milhões e também fizemos um reajuste nas despesas, né, diminuímos aí 7 milhões. Então, a princípio, estamos com saldo negativo, mas acredito que, com o passar do ano, né, acreditamos muito que vamos seguir. A necessidade de mais recursos, direitos e garantias para o setor também foi frisado no debate. A presidente da comissão, senadora Leila Barros, colocou a importância do engajamento de atletas de destaque para dar mais holofote a movimentos. A defesa não é daqueles que estão bem, mas aqueles que estão bem passaram por todo esse processo. Eles têm obrigação daqueles que estão bem, também dá sua contribuição na defesa de um setor que o ajudou a formá-lo. O movimento realmente precisa, principalmente os atletas, ter essa consciência de que o trabalho aqui não é uma questão de se politizar, é uma questão de lutar por direitos, né, e garantias que são importantes e pertinentes ao setor. O consultor de esportes do COB destacou a importância na qualidade dos serviços nas missões. Eu tenho uma avaliação muito particular. Ele não faz a gente conquistar a medalha, ele faz a gente tentar evitar que a gente perca essa medalha, né? As condições que a gente encontra em cada uma das edições, seja no transporte que é oferecido, nas condições alimentares, nas distâncias a serem percorridas, influenciam num nível de performance que foi trabalhado ao longo de 4, 8, 12 anos para se chegar até ali e se conquistar a possibilidade de ser um atleta olímpico. O número de atletas que alcança a medalha olímpica ainda é muito pequeno no mundo inteiro. E o detalhe faz toda essa diferença e entendemos que cabe ao COB tentar preservar o que foi trabalhado por esse atleta para chegar até ali. Monilíase, uma praga que pode comprometer as lavouras de cacau no Brasil e preocupa os produtores do Norte e do Nordeste. Os impactos do fungo que ataca os frutos do cacaueiro foram temas de uma audiência pública hoje na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O Brasil é um dos principais produtores de cacau do mundo, uma produção anual de 200 mil toneladas, com destaque para as regiões Norte e Nordeste. A cultura gera emprego para milhares de agricultores familiares e ainda contribui para a preservação ambiental. Mas as lavouras de cacau no país estão ameaçadas e podem sofrer perdas significativas com o avanço da praga monilha, que ataca os frutos do cacaueiro. Os impactos da doença chamada monilíase, provocada por um fungo, foram debatidos por especialistas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O que está em jogo aqui é muito mais que a produção de cacau. É a renda de milhares de famílias, a segurança alimentar e a floresta em pé. Pois o cacau é uma das poucas atividades que alia produção e preservação. Lá no estado, o cacau virou uma cultura que mexe na economia, que todo mundo está falando. Então, nós temos que chamar, inclusive, o governo do estado para poder ver o mecanismo de como a gente faz campanha de divulgação dessa situação e de outras. A doença já foi registrada em países na América do Sul, como Colômbia, Equador e Peru, e tem alto potencial destrutivo. A praga pode provocar perdas superiores a 80% na produção dos frutos. A monilíase, ela é uma doença que ocorre basicamente no fruto do cacaueiro. Não ocorre em outras partes da planta. Então, vai direto no bolso do produtor. Uma doença devastadora. E se ela chegar nos principais estados produtores, é o fim da cacauicultura brasileira. Como disse a nossa vice-presidente, a floresta só se mantém em pé por causa do cacau. Os especialistas alertaram que os agricultores e entidades precisam estar preparados para adotar medidas de contenção, caso a doença comece a se espalhar para outros estados. Claro que não, nós estamos falando de uma doença que se espalha pelo vento, de formas muito peculiares. Em todos os estados produtores, tem ações de vigilância para que, se encontrar essa doença, se encontre da maneira mais rápida possível para a gente atuar. Eu acho que a gente precisa já começar a falar de monilíase com os produtores, para que eles possam se preparar para um cenário que os mais pessimistas falam que é uma questão de tempo.
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou distribuição gratuita de água potável em espetáculos. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Organizadores de grandes eventos como shows e festivais vão ser obrigados a fornecer água potável de graça ao público devido às altas temperaturas registradas nos últimos anos no país. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e foi inspirado no caso da estudante Ana Clara Machado, que morreu após passar mal durante um show no Rio de Janeiro em 2023. O projeto merece prosperar porque promove em forma prática o acesso gratuito à água potável, o que para nosso país de temperaturas tão elevadas pode significar a diferença entre a vida e a morte em contextos extremos como já verificamos. Já existem leis estaduais e municipais que determinam o fornecimento de água potável aos consumidores em repartições públicas e estabelecimentos comerciais, aqui no Distrito Federal, município de São Paulo, no estado de São Paulo. Os críticos dessas medidas argumentam que ela pode acarretar custos para os estabelecimentos. Contudo, ponderamos que tais custos são pequenos frente ao valor dos demais produtos e serviços comercializados e ínfimos diante do valor de uma vida. SEIF acrescentou uma emenda prevendo que a água potável seja colocada em pontos de fácil acesso, levando em conta o número de pessoas no evento. Sem essa previsão, a obrigatoriedade de oferta gratuita de água potável se torna inócua e de pouco impacto. A comissão também aprovou um projeto que exige assinatura em papel das pessoas idosas em contratos bancários feitos pela internet ou por telefone. O objetivo é evitar as tentativas de golpe financeiro contra esse público. O texto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Podemos considerar que o consumidor idoso necessita de proteção especial da legislação consumerista, sendo considerado um consumidor hipervulnerável. A obrigatoriedade de contratação de crédito por meio de assinatura em papel colaborará para assegurar que o consumidor idoso e hipovulnerável possa estar devidamente informado sobre as condições do crédito que está sendo contratado, além de possibilitar a ele guardar cópia do contrato para facilitar a solução de eventual problema relacionado ao vínculo contratual. A comissão também aprovou requerimentos para ouvir o ministro da Previdência, Volney Queiroz, sobre descontos indevidos em aposentadorias do INSS. E o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre o asilo diplomático para a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. O projeto que consolida as leis eleitorais e partidárias e cria um novo Código Eleitoral foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não foi votado. Os senadores esperam chegar a um entendimento para a votação da proposta até o dia 9 de julho. Antes mesmo do relator, senador Marcelo Castro, dar parecer sobre as últimas emendas apresentadas, o senador Eduardo Girão apresentou requerimento para adiar a votação. Entendo que o adiamento da votação permitirá que o debate avance com a devida responsabilidade e maturação, garantindo que cada ponto seja examinado com rigor técnico, jurídico e político. O relator justificou que o tema já estava maduro para ser votado. Essa matéria era para ter entrado em vigor para a eleição de 2022. Não foi votada a tempo. Era para entrar em vigor na eleição de 2024. Não foi votado a tempo. Se nós não votarmos até o final de setembro deste ano, ela não vigorará para 2026. Então não vejo por que a gente protelar mais. E olha aí a esperteza do nosso colega senador Girão. Ele está pedindo uma prorrogação para o dia 22 de julho, quando nós já estaremos no recesso. Está jogando a matéria para o segundo semestre. Outros senadores reforçaram o pedido para adiar a votação e apontaram pontos ainda sem consenso, como a quarentena de 2 anos para juízes, policiais, membros do Ministério Público e militares que quiserem se candidatar. A quarentena não está restrita a militares fardados, não. Está colocando guarda municipal, colocando todo mundo. E não faz o menor sentido constitucional. Eu estou praticando ou tentando praticar uma discriminação contra categorias que se dedicam à segurança pública, com base em ilações.
Imagine, Vossa Excelência, médico consagrado, tem que ser proibido 2 anos antes de operar, porque cada paciente ser operado sai com uma gratidão muito grande, porque o senhor fez um bom trabalho. Imagina o senador da República, que a cada ano pode levar para o seu estado em torno de 100 milhões de reais em emendas. Ele pode concorrer dentro do cargo. O governador que assina a ordem de serviço concorre no cargo. O guarda da esquina não. Porque alguém decidiu que ele pode influenciar demasiadamente uma eleição. Isso não faz o menor sentido. Uma operação policial conduzida direcionadamente, ela inviabiliza uma eleição há um ano antes. Não é um caso ou outro que a gente tem, depois da operação feita, o desastre feito com a reputação de uma pessoa, e depois disso cai por terra e aquela pessoa está destruída. Senadores de oposição apontaram outras discordâncias, principalmente com relação ao uso da tecnologia nas eleições. Não se pode fazer censura prévia, nem se pode banir perfis ou conteúdo de cidadãos se não houver uma motivação judicial e a comprovação de que há um ilícito. Aqui se chega a um detalhamento de que fatos sabidamente verídicos são crimes, ok, na contramão do que diz o acordo do eminente ministro Alexandre de Moraes. Mas você vai mais adiante, que você deveria ter esse conhecimento. Imagine que eu vá conversar com o eminente senador Marcelo Castro e ele me conte um caos do Piauí. E eu, acreditando na fé pública do eminente senador, eu propague essa ideia. Mas era uma brincadeira, um xiste. E aí eu recebo uma pena de prisão ou de multa. Dizer que a gente vai votar esse projeto no meio de um recesso parlamentar é dizer que não quer o projeto aprovado. Então eu quero pedir aqui a benevolência para que a gente possa seguir uma linha que Vossa Excelência adota, que é separar aquilo que realmente a gente não consegue evoluir para nenhum tipo de entendimento, mas votar a matéria principal. Fazer destaque, retirar o que for preciso, mas votar aquilo que é principal e não deixar de votar. Diante de tantas divergências, ficou definido, por sugestão do presidente da comissão, senador Otto Alencar, que o relator vai se encontrar, vai conversar com um representante de cada partido para buscar um consenso. E só depois disso o texto retorna à pauta. A votação do projeto já está marcada para o dia 9 de julho. Novas emendas só poderão ser apresentadas até o dia 2 de julho. Projetos aprovados hoje pela Comissão de Assuntos Sociais beneficiam mulheres com mais de 50 anos, funcionários de empresa pública, pessoas com HPV e doentes renais. Pelo texto aprovado, o empregado de empresa pública terá direito à transferência se o cônjuge ou companheiro, servidor público, for deslocado no interesse da administração pública. A CAS também aprovou projeto que fixa diretrizes para a política de atenção integral à saúde das pessoas com doença renal. E também o que cria a Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por Papilomavírus Humano, mais conhecido como HPV. A proposição institui a Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por Papilomavírus Humano, com a finalidade de explicitar em norma legal um conjunto de ações preventivas e assistenciais, bem como de anunciar diretrizes voltadas à informação em saúde e à ampliação do acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das condições associadas ao vírus. A infecção pelo HPV é uma das condições mais prevalentes entre as infecções sexualmente transmissíveis, representando fenômeno de disseminação global. Também foi aprovado o projeto que busca facilitar a inserção no mercado de trabalho de mulheres com mais de 50 anos. Além das dificuldades às quais as mulheres ainda estão geralmente sujeitas no mercado de trabalho, em razão das construções sociais machistas e misóginas, tem-se interseccionalidades que agravam a discriminação e as desigualdades existentes. Um exemplo é o etarismo, discriminação em relação à idade, que atinge de modo mais intenso as mulheres e afeta a sua contratação por empregadores.
A proposta busca, ao mesmo tempo, contribuir para a promoção da igualdade nas contratações de homens e mulheres e para uma inclusão no mercado de trabalho, prevendo as ações afirmativas a serem promovidas pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem e pelo Cine, com o objetivo de assegurar a existência de boas oportunidades profissionais às mulheres com idade superior a 50 anos. O Programa Espacial Brasileiro tem projeto até de agricultura na Lua, mas sofre com a falta de recursos. Esse foi o debate de hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia. O espaço pode estar distante da nossa realidade, mas está mais presente no nosso dia a dia do que se imagina. Do monitoramento do clima, à previsão de safras e desastres ambientais. Da defesa nacional até a conectividade na Amazônia. O Programa Espacial Brasileiro tem um papel estratégico no país. E o Brasil desenvolveu e já lançou vários satélites de observação e de coleta de dados que ajudam nesses desafios. Avançando um pouco para o futuro. A gente tem o nosso segundo satélite baseado na nossa plataforma multimissão, que é o Amazônia 1. Essa é uma missão, o Amazônia 1B, que visa monitorar recursos hídricos, está na fase final de integração, dentro lá do laboratório do INPE, e a gente agora tem uma previsão de lançamento, ele visa a integração final e preparação para lançamento final do ano que vem, até meados de 2027. Nós temos o processo de contratação para o lançamento preparado, mas ainda não temos os recursos garantidos. O mundo está indo na direção de colonizar a Lua. Talvez seja uma palavra forte, mas ter bases permanentes humanas na Lua. Quando isso acontecer, nós teremos necessidade de água, de energia, de oxigênio e de comida no espaço exterior. Nós temos a Embrapa no Brasil, não preciso explicar quem é a Embrapa, é só a referência número 1 do mundo em agricultura tropical. E a Embrapa e a Agência Espacial Brasileira entraram em acordo para o desenvolvimento de agricultura no espaço, para ser usada na Lua, em estações espaciais e mesmo voos interplanetários. Isso está começando. Isso é parte do futuro e o Brasil será parte desse futuro também. O Brasil tem parcerias com países como Estados Unidos, China e Índia e avança no uso da base de Alcântara, no Maranhão, que tem uma das mais bem localizadas bases de lançamento do mundo. Mas, segundo os especialistas, apesar dos avanços legislativos, falta investimento na área. O senador astronauta Marcos Pontes reforçou que o Brasil precisa ter um programa espacial forte. O país investe 1% do PIB. O Congresso Nacional custa ao país 0,55% do PIB, mais da metade do que a gente investe em pesquisa e desenvolvimento. E isso envolve não só o setor público, quando eu falo 1% do PIB, isso é o setor público, privado, terceiro setor. Por que estou falando esses números aqui? Porque o país vive nessa expectativa de OCDE e assim por diante. Então tem que se comparar com os países da OCDE. Os países da OCDE investem em média, 2,73% do PIB. Países como Israel, como Coreia do Sul, etc., isso acima de 5% em ciência, tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Dá para ver que o país tem um longo caminho a seguir. Portanto, eu coloquei uma PEC, logo no meu primeiro ano aqui, porque eu vim para cá para isso também, a PEC 31, chamada PEC da Ciência, que é justamente para ampliar em 10 anos, no prazo de 10 anos, o investimento do país em pesquisa e desenvolvimento dos atuais pífios, vamos chamar assim, 1% do PIB, para pelo menos 2,5% do PIB, 2,5% do PIB, o que nos levaria próximo dos países da OCDE. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul elegeu hoje o deputado federal Arlindo Chinaglia para presidente, Nelsinho Trade como vice-presidente no Senado e Pastor Eurico como vice-presidente na Câmara. O senador Humberto Costa foi eleito vice-presidente no Parlamento do Mercosul, na cadeira que cabe ao Congresso do Brasil. A participação de crianças e jovens nas decisões sobre o clima foi tema de um encontro em Brasília. O evento faz parte da preparação do Brasil para a COP30, que vai acontecer em Belém, no Pará, em novembro.
Qual a importância da participação de crianças, adolescentes e jovens nas decisões climáticas? O tema foi discutido com representantes da sociedade civil, especialistas em clima, gestores públicos, jovens lideranças e estudantes. Tenta colaborar nesse processo que é de incluir mais pessoas na conversa sobre o nosso futuro, né, sobre como que a gente pode enfrentar a crise climática, principalmente as crianças e jovens, que é o trabalho que a gente faz com muito empenho aqui no Brasil. Na primeira mesa, os participantes discutiram o que falta para que os jovens deixem